enfiada na garganta das pessoas. Entendi, Então, por aí... a governança é a pessoa certa. E eu acho que não porque o Venâncio tenha coisas muito especiais, mas talvez porque o Venâncio aceitou o desafio de carregar essa cruz. Porque o grande problema é esse. Há uma cruz pesada que está ali, que é uma cruz para carregar pelo povo. O grande problema é quem é que aceita carregar a cruz. Então, eu, tendo aceitado carregar a cruz, o mérito está aí, não porque eu seja uma pessoa especial. Até onde vai esta crença, essa fé que tem de que é a pessoa que está a carregar, que é capaz de carregar essa cruz até as últimas consequências? Não, por razões muito simples, porque é assim, o meu percurso político, não é? Porque é assim, Raul, tu para determinares ou falares de alguma postura, falares de alguma qualidade na personalidade sua, não podes só afirmar, tu tens que provar historicamente. O meu percurso político, as pessoas foram ver o meu percurso político. Eu, quando começo o meu percurso político em 2013, a política ativa em 2013, eu ganho as eleições na cidade de Maputo e eu reivindico a vitória em 2013 e as pessoas sabem e acompanharam que até as últimas consequências eu nunca aceitei negociar a vontade do povo. Mas isso não foi só isso. Eu, quando passei para o Parlamento, eu tive um programa de denúncias, muito antes das redes sociais serem assim muito conhecidas, serem muito difundidas como hoje. Eu tinha um programa de denúncias que eu andava e o meu foco era exatamente a defesa das pessoas que não tinham voz. Daí é que veio aquela alcunha, a voz dos que não têm voz. Porque eu tratava das questões daqueles que não têm dinheiro para pagar advogados, daqueles que não têm um pódio no Parlamento para apresentar o seu problema, que não têm um palco tão privilegiado como se Cast para falar. Então, estas é que eram as pessoas de quem eu me movia todos os dias da minha vida. E as pessoas foram vendo isso. Os casos que eu fui defendendo, a defesa dos espaços de prática desportiva, os mercados, todas aquelas grandes batalhas que eu tive como deputado, isso ficou marcado na mente das pessoas. E mais, a outra coisa que eu acho que também foi muito importante é que eu fui o único moçambicano até hoje que já dispensou, já renunciou a 2 mandatos como deputado. Porque toda a gente olha o mandato de deputado como um Eldorado, como se alguém tivesse descoberto uma mina de ouro. Mas eu, em nome de valores, em nome da luta pelo povo, eu já dispensei 2 mandatos. E as pessoas viram depois o que aconteceu comigo. Quando eu estive na Renamo, as batalhas que eu fiz na Renamo, as batalhas pela verdade, e esta última luta também que fizemos agora, que houve esta fraude eleitoral, que eu levei as coisas até as últimas consequências. Está a dizer claramente que os outros partidos, a Renamo, o Podemos, o MDM, resignaram muito cedo. Sim, não restam dúvidas. Eles que não me levem a mal, mas isso não restam dúvidas nenhuma. Portanto, lançaram a toalha ao chão muito cedo, com muita facilidade. Possível que o cenário, nessa altura, naturalmente, hoje os resultados seriam de longe muito maiores do que esses que nós alcançamos hoje. Isso não restam dúvidas. O que levou a que esses partidos resignassem muito cedo desta luta? O que acontece é o seguinte, talvez também eles não tenham culpa disso. O que acontece é que, desde que começou a democracia multipartidária em Moçambique, a Frelimo perdeu todas as eleições. Talvez a única eleição que ganhou foi em 1994. Mas depois disso, a Frelimo perdeu todas as eleições. Mas o que acontece? A Frelimo usou dois métodos para se manter no poder. O primeiro método é a cooptação. Cooptação, quer dizer, cooptava as pessoas com benefícios concretos. Há tal coisa que a gente chama de negociação, não sei o quê. Muitas das vezes o padrão era a cooptação. A outra forma era a intimidação. Portanto, se você não aceita receber, então se não aceita receber dinheiro, você recebe bala. Era assim. Então, tanto na recepção do dinheiro como na recepção das balas, estes partidos não conseguiram se manter firmes ao longo desse tempo todo. Esse aqui foi o grande problema. Entende que a Força da Cama era o único que conseguia manter essa... Sim. Naturalmente que o Djakama, para mim, é a maior lenda da democracia nacional. Quer dizer, não resta dúvida. Engenheiro, depois do que foi chamado atentado contra si na última quarta-feira, o engenheiro desapareceu. Até a volta das 19 horas, ninguém sabia onde estava. Para onde foi? Bom, eu já tinha uma viagem marcada, portanto, eu até apresentei isso ontem na Procuradoria. Eu já tinha uma viagem marcada, cuja reserva já tinha sido feita no dia 3.
Primeiro eu tive um convite para Botsuana. No dia do alegado atentado. Eu já tinha uma reserva feita. Antes viajou no mesmo dia? Não viajei no mesmo dia. Portanto, é que volta das 19 horas até 19 horas. Sim, eu viajei no dia seguinte. Portanto, acho que foi dia 5. Dia 5, que dia da semana é que foi? Porque eu fui. Porque eu viajei na sexta-feira. Faço a pergunta porque depois do sucedido houve um gerou-se muita polémica. Sim. Houve um comunicado da equipa do engenheiro que estava desaparecido, não sabia onde o engenheiro estava. Esta questão coloco para onde... Quarta-feira. Para onde o engenheiro foi, porque a sua equipa não sabia onde estava. Sim, olha, é assim, Raul. Em matéria de segurança, há vários anéis de acesso à informação. Há pessoas que têm a informação do primeiro anel, há pessoas que têm do segundo anel, há pessoas que têm do terceiro anel, há pessoas que têm a informação do núcleo, não é? Está a ver o globo terrestre, como é que tem várias camadas até tu chegares ao centro da Terra. Então, é a mesma coisa. Em matéria de segurança, há vários tipos de acesso à informação. Então, quando acontece um atentado, isso é em qualquer parte do mundo. Olha, quando aconteceu o 11 de setembro, lembras, nos Estados Unidos? O presidente dos Estados Unidos, acho que era o Bush na altura, no presidente dos Estados Unidos, naquela altura, ninguém sabia onde estava. Diziam que ele estava no ar, mas ninguém tinha informação. Quando digo ninguém, é o público no geral. Mas os serviços secretos, a CIA, e não toda a gente da CIA, né? O core, portanto, o núcleo duro da CIA sabia onde o presidente estava. Então, é mais ou menos isto. Portanto, sofri um atentado, era preciso manter-me, digamos, em segurança, analisando todos os elementos de risco para depois voltar ao convívio. Portanto, eu andei, digamos, protegido e a analisar e a salvaguardar-me de outros. Porque quando há um atentado, fica a saber de uma coisa. Os que estão a fazer o atentado, que são visíveis, estão ali a disparar, não são o único elemento, digamos, dentro da conspiração. Há outros elementos a civil espalhados em diferentes pontos. Então você tem que saber que mesmo saindo do perímetro onde está sob fogo cruzado, existem outras áreas onde estão colocados pessoas de forma muito rigorosa para controlar os movimentos e para perseguir o alvo. Engenheiro, de forma clara e direta, aquelas balas eram para si? Faço a pergunta porque fez várias passeatas pelas províncias. Sim. E não houve episódios semelhantes. Exatamente. Qual seria o interesse de um atentado contra si, a sua vida, na cidade de Maputo, na capital do país? Olha, naturalmente que é uma pergunta que eu não posso responder por eles, quer dizer, não posso colocar no lugar de quem fez o atentado. Mas a grande questão é que foram disparadas balas verdadeiras. Normalmente, em matéria de segurança, essas questões de antimotins, o primeiro passo que a polícia faz é negociar com alguém que seja responsável por aquela marcha ou por aquela procissão e indicar claramente que, por que razão é que a marcha não pode decorrer num certo sentido. E mostra normalmente qual é a alternativa que as pessoas devem ter. Aquela questão, não houve nenhum espaço para nenhum diálogo, não houve nenhum espaço para nenhuma negociação, não houve nenhum espaço para indicar, porque a polícia tem que dizer que há um risco potencial se vocês continuarem nesse sentido. Vocês têm que mudar, como aconteceu ontem na Procuradoria. Eu queria, saindo da Procuradoria, eu queria a 25 de setembro, onde estavam muita gente que foi lá para acompanhar o interrogatório. O comandante provincial, o comandante da cidade de Maputo da polícia, veio ter comigo e disse: olha, há um risco cada hora, está a ficar tarde, se for até 25 de setembro, nós não poderemos garantir a tua segurança e nós não gostaríamos que acontecesse alguma coisa. Falou comigo e não me veio impor que tu tens que... Então ele negociou e aconselhou-me. Eu agradecia que não fosse a 25 de setembro porque é um pouco arriscado. Então ele deu uma alternativa de qual é a via que eu devia usar. É assim que a polícia faz. Portanto, a polícia tinha que chegar ali, perguntar quem é o responsável, mandar parar e dizer ao responsável que esta marcha não deve continuar neste sentido. Se vocês quiserem, tem um sentido alternativo Y. Portanto, foi tiros diretos, balas verdadeiras, vez que o ministro da Justiça até chegou a dizer que não é normal, usou a palavra normal, disparar
balas verdadeiras para manifestantes. Portanto, ele próprio achou estranho. Por essa razão, o que nós podemos dizer? O meu cameraman foi atingido, estava a mais ou menos 10 metros de mim. Portanto, para a perigosidade, para uma bala disparada e atingir alguém que está a 10 metros de mim, e a proximidade com que a polícia estava, com armas de guerra AK-47, eu não sei se o que me dá tanta certeza de que eu não era o alvo, não é? Engenheiro, as Forças de Defesa e Segurança têm um comando. Okay. Este comando superior é o chefe de Estado. Temos um governo que falou muito bem que o Ministro da Justiça não concordou com a ideia de que se usou balas reais para dispersar os manifestantes ou os apoiantes da Venezuela. De quem é ou quem tem interesse neste momento de eliminar Venâncio Mondlane? Bom, deixa-me fazer muitas perguntas das quais eu tenho que quase me colocar na cabeça deles, mas eu acredito que, falando assim de forma geral, com os poucos elementos que nós temos, quem tem interesse é aquele que neste momento tem com problemas de legitimidade. Porque o grande problema que me coloca de costas voltadas neste momento ou em trincheiras opostas com o governo atual ou com o regime atual é um problema de legitimidade. Porque eles já se aperceberam que eles neste momento apoderaram-se do poder formal, mas é uma coisa que é impoderável, né, se permitires o termo, que é exatamente a base de apoio social. Quer dizer, você não vai obrigar o coração das pessoas a te amar. Você não, com base em armas, com base em intimidação, com base em assassinatos, com base em prisão, a pessoa te ama, a pessoa não te ama. E a grande questão é essa, a ausência total de legitimidade social, a ausência total de legitimidade política. Este é que é o grande problema. E então, aqueles que sabem que tem um déficit da legitimidade política, legitimidade social, têm muito interesse, digamos, em prejudicar-me e acabar comigo. Portanto, e quem tem problema de legitimidade neste momento é o próprio Partido Frelimo. É o Partido Frelimo, é o governo atual que não tem legitimidade. Eles sabem muito bem de que neste momento nem se atrevem sequer a fazer uma procissão. Não interessa a província que seja, pegar umas bandeirinhas, entrar na rua agora, começar a marchar, sabem muito bem que ninguém lhes vai seguir, que vai ser uma autêntica vergonha. Veja só, o candidato colocado pela UIR, colocado pelo Conselho Constitucional, quando foi à Zambésia, né, uma das viagens foi à Zambésia, nem sequer um elemento da OJM o foi receber no aeroporto de Climane. Portanto, eles estão com problemas muito sérios de legitimidade. Agora não é só uma legitimidade popular, é uma legitimidade até interna no próprio partido. É um governo que tudo indica que dentro do próprio partido não é aceito. Não. Engenheiro, o que faz com que este governo, que considera que não é legítimo, dispense negociar consigo? O que está por detrás? Mesmo sabendo que o país está a ter dificuldades económicas por causa das paralisações sistemáticas que o país tem assistido. O que, na sua visão, está a atrasar esta aproximação a Venâncio Mondlane? Bom, duas coisas aqui que eu posso dizer. A primeira é que a Frelimo tem um histórico dos primeiros 20 anos da independência, um histórico de ser partido único e ter dito a Constituição antes de 90, dizer que a Frelimo era o guia do Estado e do povo. Isto fica na memória institucional desta organização. E passamos para uma segunda fase, que vieram 30 anos da chamada democracia multipartidária, mas que a Frelimo resolveu sempre de duas formas, ou cooptando ou aterrorizando. Ou você recebe as notas, ou então você recebe a bala. Então, ao longo deste trajeto dos 50 anos, o denominador comum é que a Frelimo sempre fez o que quisesse, o que quer, quando quer e como quer. É por isso que aquela expressão avança, não há recua, aquilo representa a personalidade institucional desta organização, de que nós nunca, em circunstância nenhuma, nós cedemos o que quer que seja. Se eles quiserem, se enquadram dentro da lógica definida por nós, como queremos, quando queremos, em que circunstâncias queremos. Essa foi a lógica, a personalidade institucional desta organização. Então, o que acontece é que agora
estão-se a confrontar com algo que desafia todo este histórico desta forma de ser e de lidar com os outros. Então, daí que, não estando habituado à situação de ter que ir à mesa do diálogo de forma genuína, fazer um diálogo, digamos assim, imparcial, objetivo, equitativo, que nunca o fizeram, estão a ser confrontados com isso. E como não conseguem, não têm histórico de aceitar esse tipo de situação, por isso que estão a recorrer à violência extrema. E estão convencidos que quanto maior for o terrorismo que eles implementarem às pessoas e aos manifestantes, eles, tarde ou cedo, como alguns assessores o têm dito, olha, isto mais 3 meses, 4 meses, com a lei Marshall, nós vamos conseguir, digamos assim, com a pena capital, nós vamos conseguir pôr ordem neste país. Então, eles estão convencidos de que vão conseguir fazer isso. Sabes que nos últimos tempos do Dhlakama fizeram isso. O presidente Dhlakama, nos últimos tempos, eles implementaram o tal chamado os Esquadrões da Morte. Os Esquadrões da Morte foram criados e o alvo fundamental era Renamo. E houve assassinato de muitos jovens da Renamo, selecionados de forma muito pontual, e resolveu-se porque a Renamo depois de assentar esse dia. Então, este é que é o grande problema. Então, agora, como todas as outras frentes sabem que não conseguiram se impor, agora querem implementar esta parte das execuções seletivas, das execuções extrajudiciais que estão a implementar. Este é agora que eles acreditam que vão resolver o problema desta maneira. Engenheiro, qual é o custo da sua segurança? Vemos que visita alguns distritos, algumas capitais provinciais. Qual é o custo dessa segurança? Quem faz a sua segurança? Olha, de fato, essa é uma pergunta interessante. Basicamente, a minha segurança, vou dizer algo que vais pensar que isto é uma narrativa da ocasião, mas a minha segurança, ela é feita localmente. A maior parte da minha segurança, quando eu chego, veja só, eu chego ocasionalmente, muitas vezes sem anunciar. E normalmente, quando nós começamos a fazer a nossa procissão, surge automaticamente pessoas de boa fé, localmente, que se oferecem para garantir a minha segurança. É assim que a gente tem feito quando vou aos distritos recônditos. Não tenho uma equipa enorme, tenho uma segurança muito básica, que sai comigo de Maputo, anda comigo, mas não é assim muito grande. Mas a maior parte dos homens que fazem essa segurança estão ali no meio do povo e são voluntários. Engenheiro, vou pedir à Liliana para ficar preparada para ler as primeiras perguntas dos nossos internautas, enquanto faço a próxima pergunta aos nossos internautas. Aproveitar este momento para sugerir aos nossos internautas para que possam partilhar esta live no Facebook e no YouTube, para que efetivamente mais moçambicanos tenham acesso a esta plataforma de diálogo, de debate de assuntos estruturantes do país. Lembrando que este podcast também é passado pelas rádios com as quais nós temos parceria, as rádios com as quais já vemos trabalhando há bastante tempo, e agradecemos por isso aos ouvintes dessas rádios que têm nos acompanhado sistematicamente aqui no nosso podcast. O engenheiro viajou para Botsuana. De quem foi o convite? De quem foi a iniciativa? Foi do engenheiro ou foi do antigo presidente? E o porquê desta aproximação ao antigo presidente Botsuana? Não, essa é uma boa pergunta. Eu vou dizer que foi um encontro de interesses, porque nós já vínhamos comunicando de outras formas, ainda praticamente desde setembro, outubro, que já tivemos vários encontros virtuais com o presidente Kama, e não só, vários outros formal leaders que vão conhecer nos próximos tempos, não é o único, que tinham uma plataforma dos elders. Portanto, os elders, portanto, são os antigos presidentes, antigos chefes de Estado da SADC, que haviam tido uma iniciativa de contribuíram para um roteiro de paz e tranquilidade para Moçambique, e que eles tiveram encontros, eu tive encontros privilegiados com eles, virtuais. E depois houve um encontro de interesses entre nós e o presidente Kama para este encontro. Portanto, diferenças ideológicas, divisão entre Venâncio Mondlane e o antigo presidente Ian Kama?
Não, quer dizer, no essencial. Olha, é assim, a grande questão, eu ainda há pouco tempo estava a conversar com o, como é que chama aquele senhor, até trabalhou aqui convosco, portanto, se eu me lembrar do nome dele, eu digo, portanto, é um senhor francês que esteve aqui em Moçambique, que fez vários artigos sobre a ideologia dos partidos da oposição. A grande questão que se coloca aqui não é propriamente um problema de identidade ideológica. A grande questão que se coloca aqui é o que é que tu defendes, que tipo de valores é que tu tens, que tipo de programa e de projeto de sociedade tu tens. Portanto, isto aqui é mais importante. Daí que, se tu fores a ver, em Portugal, por exemplo, um dos nossos maiores parceiros de Portugal, praticamente, se tu fores a falar ideologicamente, parece que não tem nada a ver conosco, que é a iniciativa liberal, por exemplo. Mas o que acontece é que nós tivemos em convergência em valores, tivemos convergências em projetos de sociedade comum. Portanto, o que importa mais agora aqui não é propriamente a questão da identidade ideológica, o que importa são os valores. Engenheiro, o ex-presidente Ian Khama tem uma particularidade mais ou menos semelhante ao de Venâncio Mondlane. Ele nasceu no berço do partido que gerou a independência de Botsuana. Partido Democrático de Botsuana. Sim, de Botsuana. E agora é tido como opositor, saiu do partido. O mesmo partido que ele liderou como presidente, como chefe de Estado. Okay. E Venâncio Mondlane parte também da Frelimo, no berço da Frelimo, e agora é opositor da Frelimo. Esta relação que existe em termos de visão. Interessante. Já me lembrei para quem estava atento em casa, queria saber, o Michel Caen. Portanto, Michel, quem quiser pode ver os artigos dele, que ele fala dessa questão da ideologia em Moçambique. Mas agora, em relação a essa questão que estás a levantar, sim, há um percurso, olha, há uma identidade muito grande que eu tive com o presidente Khama, porque não só a questão dele ter, digamos, surgir, digamos assim, como um produto, um rebento dentro do partido fundador da nação. O pai foi o primeiro presidente. Foi o primeiro presidente do Botsuana, primeiro presidente também do Partido Democrático de Botsuana, ser esse Khama. Para além de ele ser o rebento disto, ser a continuidade disto, há um outro aspecto que se calhar seja muito mais importante do que esse. A forma como ele defendeu os valores da integridade, os valores da verdade e da justiça, acima dos valores da identidade partidária. Isto é extremamente importante. Veja só, o Ian Khama, ele é filho do fundador da nação e do partido, mas quando ele notou que este partido estava a desviar-se dos valores mais nobres do Botsuana, que se viram na fundação desta grande nação, ele teve a ousadia de separar-se deste partido e apoiar um projeto político da oposição. E isto, para mim, é de uma nobreza incrível. Significa que é alguém que diz claramente: os meus valores, as minhas convicções, os meus princípios, o meu sentido de missão nunca pode ser beliscado por causa de uma identidade partidocrata. Não é um partido que vai adulterar os meus princípios, aquilo que eu defendo como homem, como cidadão. Então, isto é extremamente importante. E eu acho que mais ou menos nessa parte também temos alguma similaridade. Portanto, eu venho praticamente eu nasci numa família ligada ao Partido Frelimo, e até lembro-me quando o vovô Boaventura Buano chegou lá à casa, só me mandou tirar a foto, nem me disse para quê, colou a foto no cartão, disse para eu assinar, entregou-me o cartão da Frelimo. Quer dizer, não era um assunto para discutir na minha família, aquilo era copy-paste, era dogmático que tinha que ser membro do Partido Frelimo. Portanto, mas quando eu começo a ganhar uma consciência política própria, começo a ter uma visão própria sobre o mundo, e eu cheguei à conclusão de que, afinal de contas, a Frelimo não é aquela torre de marfim que eu sempre pensei que fosse. Eu sempre tomei a Frelimo como se fosse uma espécie do ideal político no mundo, mas depois descobri que, afinal de contas, tinha muitas fragilidades e comecei internamente, ainda como membro da Frelimo, lembram que comecei a ser comentador de televisão por volta de 2003, 2004, e depois estava aí na Miramar, passei para time na altura, continuei como comentador, que até fui chamado para uma reunião secreta no Partido Frelimo para ser questionado como é que um filho
de um sénior do partido, que tinha responsabilidades muito grandes, estava a fazer aquele tipo de comentários na televisão que até prejudicavam o próprio partido. Portanto, fui questionado, fui interrogado durante muitas horas, mas eu fui fiel aos meus princípios e continuei a defender aquilo que eu acreditava, que achava que era justo para as pessoas. E depois saí, fui para outras opções políticas. Há pessoas que dizem assim, o Venâncio não tem identidade ideológica, anda a saltar de flor em flor, de partido em partido. Eu acho que esta é a minha grande, posso dizer que é a minha grande virtude. Significa que eu salto de flor em flor, eu salto de partido em partido, mas é uma coisa que eu nunca mudei. São os princípios, são os valores, são, digamos assim, aquilo que eu acredito que é o sentido de justiça de verdade. Agora, há pessoas que estão no mesmo partido, mas que estão sempre a mudar de valores, estão sempre a mudar de princípios, adulteram-se, corrompem-se e por aí fora. Então, não adianta muito em um tipo de postura como essa. Bem, vamos hoje dar primazia aos nossos internautas. Vou pedir à minha colega Liliana Mangoff para ler algumas perguntas que os nossos internautas têm. Espero que as condições de áudio estejam em perfeitas condições. Liliana Mangoff, vou assim. Quais são as perguntas neste momento? Podem avançar dos nossos internautas que estão a acompanhar este podcast. Está em direto. Certo. A primeira pergunta é do Sr. Samuel Mukanza. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se a Renamo Sênior não tem lhe contactado para presidir a Renamo, visto que a Renamo agora tem crise de liderança. E a minha percepção é que Venâncio Mondlane é o único que pode trazer a Renamo de volta. Essa é a primeira questão. A segunda questão é do Sr. Adelino Silva Júnior, de Gaza Shopper, que pergunta se o engenheiro Venâncio Mondlane sente-se ameaçado com os processos. E mais uma, só para fechar, esta primeira ronda, consiste em saber se é verdade que a família do engenheiro Venâncio Mondlane, esposa e filhos, vivem no estrangeiro. Se sim, por quê? Muito bem, vimos as primeiras perguntas feitas aqui ao engenheiro. Vamos começar a primeira pergunta em relação à Renamo. Se pensa em presidir a Renamo, ouvimos algumas informações até de que há alguns membros sêniores que teriam contactado o engenheiro para regressar a Renamo. Sim. Olha, eu já tinha me pronunciado sobre isto. Eu estou muito grato à Renamo porque foi um dos partidos onde eu, digamos assim, desenvolvi bastante experiências, muito conhecimento sobre a política e se calhar onde eu amadureci politicamente. Mas eu entendo que é um percurso, é uma etapa e neste momento, como eu disse, eu vou para um projeto político próprio. Já informei que vamos submeter o nosso projeto de partido. É provável que há de haver muitas barreiras, mas nem por isso vamos desistir. Temos um projeto genuíno, que nós queremos criar um projeto genuíno em Moçambique, que vai ser algo extraordinariamente desafiante, não só para nós, mas também para os moçambicanos, porque há de ser algo que vem desafiar toda a história partidária em Moçambique, e isso vamos avançar. Portanto, está fora de hipótese. Tenho muito carinho pela Renamo, amadureci politicamente na Renamo, aprendi muito, mas neste momento tenho uma perspectiva pessoal e uma outra visão de como avançar para o futuro. A segunda pergunta é sobre ameaças, né? Se eu sinto-me ameaçado com os processos, eu acho que já tinha falado, Raul já tinha feito essa pergunta. Não me sinto ameaçado, que é lógico, como ser humano, também todos temos que ser sinceros, né? Não podemos aqui também estar a passar a ideia de que somos, digamos assim, super-homens, ou sei lá, todos nós temos um lado emotivo, temos um lado humano, não é? Temos uma sensibilidade humana, mas a verdade é que não é nada que possa fazer com que eu vergue daquilo que decidi defender, possa fazer com que eu lance a toalha ao chão por causa das ameaças, mas elas sempre criam alguma perturbação, né? Mas o importante é tu teres certeza que entre a perturbação e a convicção de tu avançares, a tua convicção tem que sempre ter uma intensidade maior que as ameaças, assim tu avanças. Se tu me permitires, agora vou aproveitar aqui e fazer uma pequena partilha. Há uma parte da Bíblia que eu gosto muito, que Jesus Cristo está a conversar com Pedro,
E ele sabia profeticamente que Pedro ia passar por aflições muito grandes, que seria preso, seria chicoteado, seria maltratado. Então ele fala da profecia do Pedro, diz assim, olha, tu vais passar por uma vida extremamente penosa, vais ser preso, vais ser massacrado, vais passar por coisas muito grandes. Então Pedro tenta perguntar se não pode lhe salvar dessas aflições. Ele diz, não, tu vais ter que passar para isso. A única coisa que vou fazer é orar para que a tua fé nunca caia. Portanto, o importante é, as aflições vão de vir, as dores vão de vir, as ameaças vão de vir. O importante é que a tua fé, a tua convicção tem que estar sempre com uma intensidade maior que a ameaça. Isso é que te faz avançar. Sim. Então, a última pergunta que tem a ver com a minha família, não é? Diz que a minha família parece que está a viver... A minha família esteve no estrangeiro quando eu estava no exílio, né? Quando eu voltei a Maputo, a minha família, logicamente que não fiz publicidade, né? Não andei a fazer aquelas questões. A minha recepção como político, como pessoa pública, fez sentido as pessoas irem me receber no aeroporto, mas a minha família veio de uma forma muito discreta. Né? Engenheiro, vou aproveitar a assembleia deste internauta para fazer algumas questões que têm a ver com a sua relação com a própria Renamo. Há quem defende que se o engenheiro avançar para um partido novo vai ter muitas complicações e é provável que não consiga concorrer nas próximas eleições presidenciais marcadas para 2029. Tem consciência disso, que é possível que o seu projeto político morra? Olha, o projeto político não vai morrer. Mesmo que impeçam o partido de se registrar, mas o projeto político está muito acima de um simples partido. O projeto político tem a ver com uma visão que você tem de um sonho de sociedade, de um projeto de sociedade, e que você luta para isso. E lutar para isso significa o quê? Significa que tu tens que fazer propostas de políticas públicas, tu tens que ter ação humanitária, tu tens que participar no debate político. Isso é que é o projeto político. Eu sempre vou defender, isso não vai morrer. Agora, o partido em si, se qualquer tipo de barreira vai ser feita... Olha, imagina uma coisa. Imagina se eu não tentasse criar o partido agora. Há uma coisa que na história de Moçambique seria um déficit, é que num dos períodos mais críticos, animados e intensos da história de Moçambique, há um partido que devia ter surgido e que não surgiu. Está a ver? Então significa que também para alimentar e fortificar e enriquecer a própria história democrática de Moçambique, é importante que a gente avance com o projeto. Agora, o que vai acontecer com esse projeto é uma coisa que não está no nosso domínio. Agora, nossa obrigação é termos uma ideia, temos um projeto na nossa mente, esse projeto tem que avançar. Agora, no terreno, vai-se compreender o que vai lá acontecer. E sabe, há uma coisa que eu tenho falado sempre com o meu advogado, que esta é uma tese que nós acabamos formulando junto, é que os fenômenos políticos e sociais, eles podem ser conhecidos na sua planificação, mas o seu desfecho sempre é um mistério. Então, ninguém tem a certeza absoluta do qual vai ser o desfecho desse partido, desse projeto. É sempre misterioso o que vai acontecer. Agora, o que é importante é que você nunca deve parar de planificar, de implementar, de lutar, de ir à batalha, de caminhar, de correr. Isso vamos fazer. A imprensa escreve que este partido vai chamar Anamalawa. É isso? A imprensa escreve isso. Vai ser isso? Vai ser esse nome? É um dos nomes que está na forja, né? Temos vários nomes que estão a ser discutidos. Esse é um deles, né? Posso confessar que sim. É um dos nomes que está... sim, e há muita gente que defende isso, né? Yeah. Bem, neste momento, como está a relação com o Sofumomad, o presidente Sofumomad? Vimos numa entrevista à STV ele a mostrar-se muito próximo ao Venâncio Mondlane. Sim. A nossa relação agora está muito melhor do que na altura que eu estava na Renamo, né? Então, uma relação muito amistosa, posso dizer, de uma relação de pai para filho, né? Até quando às vezes falamos no telefone, é assim que a gente se trata, né? Ele liga e diz, meu filho, então eu digo, meu pai. A gente tem uma relação extremamente amistosa, é daquelas coisas. Tivemos batalhas quando estava na Renamo. Hoje em dia, aquelas batalhas parece que vieram fortificar um lado, digamos assim, digamos, da parte da cordialidade, do respeito mútuo um pelo outro. E ele, como uma pessoa mais velha, também tem dado esse crédito, tem lhe tratado. Se quiser responder essa questão, sim. Em que circunstâncias votaria não?
Olha, é uma coisa que eu nunca cogitei, né? Porque é verdade que há aquele princípio que diz que nunca digas nunca, né? Ou nunca digas desta água nunca beberei. Mas, em princípio, eu não gostaria, neste momento, que tendo um projeto concreto, e estando focado nesse projeto concreto, é que voltar a Renamo. Há um problema aqui que é importante as pessoas notarem. Não é porque tenha alguma repulsa, até que seria mais fácil fazer política na Renamo do que ir para um projeto novo, devido à base social da Renamo. Olha, a Renamo tem uma base social de apoio superior que a Frelimo. Não restam dúvidas quanto a isso. E uma coisa interessante que a Renamo tem é que a Renamo tem uma base social extremamente sólida, coerente, porque sempre foi uma base social que esteve exclusivamente pela causa. Portanto, nunca tiveram nenhum tipo de benefícios. Portanto, nunca ninguém foi a Renamo porque sabia que havia ter emprego, havia ter comida, havia ter dinheiro, porque isso a Renamo nunca teve para dar. Então, as pessoas que sempre estiveram na Renamo, estiveram porque amavam a Renamo, estavam identificadas com a causa da Renamo. Portanto, é uma base muito sólida, muito forte. E para quem quiser fazer, tiver uma ambição política, ir para a Renamo se calhar seja mais fácil. Você já encontra esse substrato, faz o político, faz o trabalho político, pelo menos sabes que a nível da mobilização esteja a coisa muito facilitada. Mas diga-se uma coisa, pá, nós não podemos agora só fazer aquilo que é fácil. Nós temos que identificar em cada momento histórico não o que é fácil, mas aquilo que o momento histórico demanda, exige que aconteça. E neste momento eu sinto, é minha percepção, que o momento histórico exige um novo paradigma de partido. Eu, quando digo que é um partido que vai chocar a toda a gente, é que as pessoas não... Mas eu não queria adiantar muita coisa. Mas, por exemplo, eu vou dar só um exemplo que eu vou dar-te para tu perceberes porque que eu estou a falar disto. Primeira coisa, a Frelimo, a Renamo, MDM, Podemos e todos os partidos até hoje, eles têm uma forma, por exemplo, da membresia, disto é, de ter membros, que é uma forma presencial, você vai à sede, dá o BI, paga a cota, dão-te um cartão, colas o cartão, blá, 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 depois é integrado nas funções do partido, não sei quantos. É assim, toda a gente faz isso. A nossa forma de membresia não vai ser assim. Há de haver membros que nós não precisamos conhecê-lo fisicamente. A nossa forma de membresia vai ser 100% digital. Só para os casos em que as pessoas têm dificuldades de lidar com esta questão da comunicação digital, vamos ter mobilizadores que hão de ter com as pessoas pessoalmente, mas vai ser um processo 100% digital. Pagamento das cotas, o cartão, as reuniões, hoje com Google Meets, não sei o quê. Portanto, vai ser um partido extremamente moderno, muito tecnológico, que vai usar até ao extremo a comunicação digital, as tecnologias de informação, só para falar de um aspecto. Por exemplo, nós não vamos ter cartões de membro, que a pessoa anda com cartão. Não, nós vamos ter um QR Code, que tu tens no teu telefone, tens um QR Code, chegas na sede, apenas colocas no leitor o QR Code, tens acesso a entrar, a estar em qualquer reunião. Vamos ter coisas assim do gênero. Vai ser desafiador, mas vai ser algo... Eu acho que isso é muito mais interessante, trazer este elemento, este novo paradigma para a história democrática de Moçambique, do que eu ir voltar a ficar na Frelimo, ficar na Renamo, ficar no MDM, porque isso não vai acrescentar valor, não vai trazer valor acrescentado à história política do país. Assume que porque a visão que existe é que é muito mais fácil eliminar um partido novo que eliminar a Renamo. Sim. Está a dizer, em outras palavras, que assume a possibilidade de não concorrer nas próximas eleições se quem está em frente do processo decida eliminar o seu partido. Não, o problema é que quem está no processo não sei se vai chegar até as últimas eleições. Portanto, estes fenómenos sociais são extremamente, digamos assim, são sempre uma incógnita, o que vem amanhã. Portanto, se hoje há pessoas que podem achar que se esse partido cá chegar nós vamos cortar as pernas, não vamos autorizar, quem sabe se antes de cortar as pernas deste partido vão se cortar as pernas dele. Portanto, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É sempre uma incógnita. Portanto, eu não vou parar de o fazer, de ir para a batalha. Por exemplo, muita gente criticou, mas Venâncio, por que você teve o acordo com Podemos? Podemos, depois tiveram aqueles problemas, isto não foi bom, não sei quantos. Mas quem que sabia o que havia de acontecer entre nós e o Podemos? Ninguém podia prognosticar isto. É verdade que eu sou de uma igreja profética, mas nós, em matéria de política, nós não usamos a profecia. Fechamos a nossa gaveta profética e fazemos as coisas politicamente. Não é? Algumas vezes vou ter que recuar algumas perguntas, porque algumas vão surgindo com
com o debate. Venâncio Mondlane, de um político irreverente da oposição, tornou-se uma das figuras mais faladas dos PALOP, da CPLP, do mundo. Como é que caracteriza os últimos meses da sua vida? Raul, essa é uma pergunta muito interessante, porque, de fato, há coisas que eu só as conhecia teoricamente. Quando se dizia que... desculpa falar um pouco da Bíblia, mas a Bíblia é uma coisa que, para mim, fervilha dentro de mim. Mas só para usar isto como ensinamento, não é para pregar. Há uma palavra na Bíblia que diz assim que já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, significa que há determinadas causas, quando você as assume como uma missão, quando você as assume como um propósito de vida, à medida que aquelas vão se amadurecendo e consolidando na tua vida, significa que você para de ter a vida própria e você passa a ser um subproduto do propósito, entende? É como os escritores, né? Os escritores quando estão a fazer um romance, eu que já escrevi um pouco durante algum tempo, fui um escritor amador, você quando está a fazer um romance, está a fazer um conto, no início você cria as personagens, os nomes das personagens, a identidade e a personalidade das personagens, mas chega uma altura que as próprias personagens, elas ganham vida própria e elas começam a arrastar o próprio escritor para onde elas próprias querem. É a mesma coisa na política. Eu neste momento estou numa fase em que o propósito de vida e a missão, muitas das vezes, são elas que me conduzem. Acredita que eu, antes de vir para aqui, eu estava um pouco embaixo. Portanto, a minha mandatária financeira está detida neste momento, está presa, sem mandato de captura, sem acesso ao advogado, numa situação totalmente antidemocrática, ditatorial. Eu estava totalmente embaixo, mas eu nem acreditava que havia de conseguir vir este podcast. Mas alguma coisa me dizia que, olha, tu vais porque a missão que tu tens é muito acima desta comoção, desta bate psicológico e emotivo que você está a ter. E é isso que me conduz a ter forças de estar aqui. Então, os últimos dias, respondendo diretamente à sua pergunta, os últimos dias da minha vida têm sido isso. Na verdade, é a missão, é o propósito que me tem arrastado. E é isso que me dá forças perante um poder tão megalómano e pesado, essa estrutura, digamos, super gigantesca que é a Frelimo, com todos os poderes que tem, as armas que tem, o domínio sobre o poder judicial, o poder administrativo, o parlamento, dominam as Forças Armadas, dominam tudo, um poder enorme para nós conseguirmos estar, digamos, a resistir e a sobreviver num ambiente como este, só pode ser a partir de uma fé, de um propósito que é superior às tuas próprias fraquezas. Então a minha vida tem sido mais isso, eu quase que já não sinto, portanto, eu já não tenho momentos da diversão, pegar em mim, ficar na praia, apanhar o sol, ficar ali de um fato de banho, correr. Eu gostava muito de desporto, eu sempre fui um desportista quase obsessivo, já para fazer o meu desporto, correr à piscina, já não posso fazer isso. Tentei ir ao ginásio um dia, mas cheguei no ginásio, já não estava a treinar, era barulho para aqui, para ali, fotos de não sei o quê. Então, já não tenho muita possibilidade de viver esses prazeres da vida. Então, estou mais confinado quase que entre a minha família e o meu povo. Então, tem sido esta a minha vida. Esses são o preço que tem que pagar para... É verdade, este é o preço. Então, tenho vivido quase como uma espécie de prisão domiciliária nos últimos 4 meses, não é? É tudo bem. Yeah. E sempre está no mesmo domicílio ou tem que mudar sempre? Tem que mudar, mas agora, logicamente, que com estas obrigações de mudar-me de cada 5 dias, informar a Procuradoria, vai ser um desafio, né? Tenho que fazer muitas cartas informando a Procuradoria, mas é de fato um desafio muito grande. O engenheiro Venâncio Mondlane entende que esta luta vai ter o efeito cadeia. Vimos muitos angolanos envolvidos, os chineses envolvidos nas suas lives, e Angola, em 2007, vai a eleições gerais. Entende que o movimento venancista vai ter efeito cascata em Angola, por exemplo? Olha, eu acho que sim, por enquanto,
porque isto também tudo depende do tempo. Neste período, acho que até 2027, sim, ou talvez não, depende um pouco da dinâmica da própria democracia, da política angolana, porque há personalidades, há jovens, há políticos de renome que podem fazer igual ou superior ao que o Venâncio pode fazer. Não te admires que daqui a 2, 3 meses a Angola passa a ser uma referência de Moçambique, surge alguém que cria esse impacto extraordinário em Moçambique. Como tu sabes, durante muitos anos nós dizíamos que os angolanos eram os nossos americanos, né? Agora ouvi ali a Gisela, deve estar a acompanhar agora a Gisela e a Lady Laura, que são influências angolanas muito fortes, a dizerem que estão a lutar por todas as formas, com garras e unhas, para poderem resgatar o estatuto que era deles, de serem nossos americanos, porque agora eles dizem que os moçambicanos é que são os americanos dos angolanos. Então, muda-se os tempos, muda-se os ventos. Portanto, é possível que um dia apareça um guinense que faça uma luta democrática, digamos, uma luta platônica pelo seu povo e pela África, que passa a ser a nossa referência. Mas, por enquanto, eu acho que estou a dar o meu contributo. Portanto, não gostaria muito também de exaltar-me muito e dizer que sou influenciador, sou o maior, mas eu penso que estou a dar o meu contributo para essa luta da África, para a democratização da África, para o fortalecimento da democracia africana. O engenheiro tem tido encontros com algumas figuras de fora do país, tem apoio externo, há pessoas que abraçam a causa do Venâncio Mondlane, mas que estão no exterior, moçambicanos, estrangeiros ou organizações estrangeiras. Olha, para dizer a verdade, são mais individualidades, né? Há pessoas a título individual que têm dado apoio, isso sim é mais relevante, sobretudo apoio financeiro, algum também não é assim tanto como muita gente pensa, não é? A gente tem vivido um dia de cada vez, né? E aquilo que eu digo, eu sei o que é a misericórdia de Deus. Às vezes algumas pessoas falam disso de forma teórica, porque leu ali no livro sagrado, Deus é misericordioso. Eu sinto todos os dias, eu sou produto dessa misericórdia. Mas existem pessoas que dão esse apoio financeiro de forma individual. Instituições, é mais no âmbito da formação, no âmbito da troca de experiência, no âmbito, digamos assim, dos seminários como este, por exemplo, que eu fui para Botsuana. É mais nesse plano da aprendizagem, de troca de experiências, de fortalecimento do conhecimento. Mais nesse São figuras políticas, figuras influentes? Sim. Algumas delas muito. Algumas aparecem em público, como Ian Kaman, que aceitou dar a cara. Ainda hoje recebi uma mensagem dele a dizer que, olha, meu filho, fica seguro que continuas a ter o meu apoio. Independentemente do que esteja a passar, tens aqui um pai para te apoiar e não tenhas dúvidas, estou contigo. Então, aparecem figuras como essa do Ian Kama, mas há outras que pedem também descrição. Vamos te apoiar, de todo o apoio que tu quiseres, mas eu não vou aparecer nas câmaras a fazê-lo. Engenheiro, seguramente neste período ganhou muitos seguidores, internamente como fora do país, mas obviamente também conseguiu conquistar inimigos. Sim. Consegue, na sua forma de agir, nas viagens que faz, fazer essa distinção? Está preparado para distinguir que este é um inimigo, este é... Olha, é assim... digo-te uma coisa, Raul. Quem disser com todos os pulmões cheios de que eu controlo tudo, eu tenho todo o controle sobre a minha segurança, eu sei identificar quem é bom, quem é mau, esse está a ser um hipócrita, não é? Seria dizer que ele é perfeito. Veja que no país mais rico do mundo, o presidente Trump apanhou um tiro na orelha, né? Com todos aqueles agentes do FBI, com toda a tecnologia que eles têm, o controle dos drones, não sei o quê, com escutas, coisa da mais avançada do mundo, mas um candidato presidencial naquela altura, que já foi um ex-presidente, apanhou um tiro, né, na orelha. Então significa que nós não estamos dizendo de ter pessoas que nos possam enganar, de traições,
de armadilhas. Isso está sempre presente. Isso é uma coisa que está sempre presente e é o risco permanente que a gente tem. Portanto, não posso dizer que esteja isento disso. Isso acontece. Agora, lógico que a gente tem algumas técnicas, a gente tem algumas precauções que tem que tomar por aí fora de como identificar esse tipo de casos, né? Mas é um risco permanente que a gente tem. É um risco permanente. Porque Gaza, foi em Gaza que anunciou a criação de um novo partido. Por que Gaza? Não, mas para dizer a verdade, é assim, já dei uma vez uma resposta dessas num canal aí, amigo, que diziam assim que, Venâncio, tu quando chegaste à política, quais são os cálculos que fizeste, em que dia que foi, não sei o que. Eu acho que as decisões mais relevantes da nossa vida, muitas das vezes, nós não temos domínio sobre a origem ou a gênese dessa vontade, desse projeto. Muitas vezes aparecem de forma espontânea e natural. Eu não fui a Gaza para anunciar, nem tinha feito planos de anunciar o partido. O que eu fui a Gaza fazer foi o pedido de socorro da localidade de Mudumeia, que é a região onde está instalada a indústria de exploração de areias pesadas, né? Dos chineses. Exatamente, em Chibouto, areias pesadas de Chibouto. Portanto, é uma comunidade que tem muitas queixas. Nós já fizemos uma peça, até está na nossa página, quem quiser lá ver na minha página pessoal, pode ver a peça que nós produzimos sobre isso. E também já produzimos um artigo, penso que vai sair ainda na próxima semana, sobre a questão das areias pesadas. Tá. O que eu ia fazer era isso. Agora, o que aconteceu em Chibouto? O que aconteceu em Chibouto, quando eu fiz o trabalho de pesquisa relativamente às areias pesadas, eu nem estava programado a fazer aquelas marchas, não sei o quê, mas o povo de Chibouto, quando soube que eu estava a passar pelos os locais de reassentamento, disseram que eu fui lá fazer uma visita, então as pessoas bloquearam as ruas e disseram: esse senhor, quando estiver a sair de Chibouto, terá que parar aqui e falar connosco. Então foi impactante o que a população de Chibouto mostrou-me, e a dor que eu vi, a humilhação que aquela população de Chibouto está a passar com aquela indústria. Tudo aquilo tocou-me profundamente em mim, e eu, naquele momento, eu senti a necessidade de dar uma esperança e dizer às pessoas: vamos fazer um partido cuja função primordial deste partido vai ser exatamente cuidar dos mais pobres, dos mais necessitados, daqueles que estão marginalizados economicamente, politicamente e socialmente. Esse é que vai ser o grande foco desse partido, porque é um déficit que nós temos hoje na nossa política. Não temos instituições políticas, temos algumas sociais, mas que tenham o foco naquele que é os excluídos economicamente, socialmente e politicamente. Não tem neste momento uma organização que responda por eles e que lute por eles. É o que nós vamos fazer, não é? Mas, Mariana, todo ser humano tem medo de alguma coisa. Yeah. Do que tem medo, Venâncio Mondlane? Olha, o meu maior medo, Raul, vou-te dizer... Sem rodeios? Não, mas sem rodeios mesmo. Não, eu quero ser mesmo sincero contigo. O meu maior medo neste momento é o medo de um dia, por qualquer circunstância que seja, perder os valores, a crença, o sentido de missão e de propósito na minha vida neste mundo. Se eu um dia abandonar, porque eu tenho clareza de qual é o meu propósito, né? Não quero aqui falar muito sobre isso, não vou dizer que já está a começar com a religião e tal, Bíblia, não sei o quê, mas eu tenho clareza de qual é o meu propósito de vida. E uma das coisas mais bonitas que pode acontecer com o ser humano é quando ele descobre, afinal de contas, qual é a missão que ele tem como pessoa, como cidadão, onde ele nasceu. Isso é a coisa mais brilhante, é o maior milagre que pode acontecer na tua vida. E eu, neste momento, tenho clareza de qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Se um dia eu me desviar desse propósito e perder esse sentido de missão, isso eu tenho medo. Isso me assusta bastante. Como é que se vê daqui a 5 anos, Mariana? Olha, eu daqui a 5 anos, como é que eu me fiz? Aí estás a obrigar eu já a falar por imaginação, né? Porque não tinha feito exercício para isso. Mas, bom, o que eu gostaria... eu gostaria de, daqui a 5 anos... Está na banda vermelha.
Né? Não, mas sabes, para dizer a verdade, essa é uma boa questão, Raul. Para dizer a verdade, eu não tenho uma obsessão pela chefia ou pelo cargo. A minha questão para estar na ponta vermelha, a minha questão para ter um cargo de liderança é apenas uma questão instrumental para eu poder implementar o sonho de sociedade que eu tenho. O projeto de sociedade que eu acho que este país está a precisar. Então, eu preciso de uma posição que tenha competências e poder suficiente de influenciar para isso ser implementado. Não porque a posição de presidente seja uma obsessão, que eu quero ser chefe a todo custo. Não tenho problema. Se eu não for presidente, mas poder influenciar com as minhas ideias, o meu projeto de sociedade, eu não teria problema nenhum de dispensar ser presidente, mas implementar as ideias. Portanto, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Mas se isso, mas indo à sua questão, é exatamente isso que eu gostaria. Dentro de 5 anos, tudo aquilo que eu venho lutando, eu venho defendendo e que já me pôs em risco de vida, já perdi uma série de coisas politicamente, socialmente, até do ponto de vista familiar, que tive que sacrificar muita coisa da minha vida. Se eu pudesse ser lembrado, né, como alguém que deixou um legado, e que esse legado pode vir a levantar este país para aquilo que eu sempre acreditei, que se este país for gerido de forma correta, com a devida transparência, com a devida ciência, com a devida integridade, este país em 10 anos ou 20 anos pode se tornar uma das 30 a 50 maiores economias deste mundo. Eu tenho profunda crença nisso, que isso pode acontecer. Se eu tiver feito algum contributo para o país ser isso, meu Deus, eu acho que a minha missão neste mundo será completa e realizada. Bem, vamos, antes de ir a Liliana para a segunda volta de perguntas, vou entrar agora, posso dar algumas, nós estamos ao mesmo tempo. Sim. Vamos entrar para o governo de Daniel Chapo. Que radiografia faz deste governo em apenas 1 minuto? Qual foi a pior escolha e a melhor escolha que viu neste xadrez político governativo montado por Daniel Chapo? Não, a pior escolha foi o Ministro da Economia. Se for para falar de ministros ou cargos, Ministro da Economia, Basílio Moato, é um amigo, né? Eu acho que ele não tem que se chatear comigo. Portanto, estamos a falar de nação, de Estado, não é pessoal, mas ele, para mim, foi um desastre completo ter sido escolhido. Por quê? Não porque seja uma má pessoa, um bom rapaz, um bom amigo, uma boa pessoa, mas do ponto de vista daquilo que são os desafios que este país atravessa. Alguém que tem que estar no conteúdo da economia tem que ser alguém altamente experiente, primeiro, tem que ser alguém com uma formação académica muito bem consolidada, e tem que ser alguém que produz ciência em matéria econômica. Por quê? Porque os desafios de Moçambique em matéria de economia são gigantescos. É diferente de alguns países que já têm economias consolidadas e também têm instituições fortes. Por exemplo, se você é ministro da Economia, vamos lá dizer, numa Singapura, ou você é ministro da Economia na França, já não, a instituição e o Estado não tem muita dependência de quem é chefe, está mais ou menos consolidado, né? Mas para Moçambique não. Moçambique precisa de alguém que seja um verdadeiro guru em economia, que é para trazer soluções, propostas que podem fazer o país queimar etapas. O que nós estamos a precisar agora não é só gerir, você estar na economia, assinar licenças, fazer orçamento geral do Estado, controlar o tesouro, ver a política fiscal. Não. Isso é básico, isso é trabalho de técnico. O que nós precisamos é alguém visionário. Nós precisamos de um indivíduo que vem muito longe. Como tirar um país que está em completa miséria, desorganizado, como fazer alavancar este país em 10 anos, em 15 anos, transformar todo o potencial de recursos humanos, de recursos naturais, transformar para o nível correspondente com a dimensão do potencial do país. E para isso, não pode ser uma pessoa que vem para fazer coisas normais, não pode ser uma pessoa que apenas vem para ter salário, que encontrou um emprego, nada, não vai conseguir fazer. Mas eu entendo que pode haver alguma coordenação, um pensamento estratégico, vamos supor, por hipótese, temos o ministro das Finanças,
temos o Ministro de Planificação e Desenvolvimento, não entende que seja uma estratégia de haver, digamos, sinergias entre esses setores com forma de garantir... Até o Ministro da Planificação e Desenvolvimento, eu acho que até é uma pessoa razoável, mas o Ministro da Economia é um desastre, quer dizer, não resta dúvidas. Ele me perdoa, não me leves a mal, Basílio, mas para esse desafio não estás preparado. Agora, a grande questão que se coloca, caro meu irmão, é o seguinte: nós, Moçambique, tudo o que estou aqui a dizer de ser uma grande nação no futuro, não sei o quê, só vai ser feito com pessoas, primeiro, profundamente preparadas, com uma formação acadêmica muito profunda, uma experiência profissional jamais vista, pessoas que pensam, que têm a vida pensando o que fazer sobre o meu país, que produzem ciência, que produzem artigos. Essas pessoas têm a hipótese de trazer um modelo econômico, uma política econômica de verdade. O que acontece é que Moçambique não tem política econômica. O que Moçambique tem, ao longo desses anos todos, é um programa quinquenal do governo. São orçamentos gerais do Estado. É o que Moçambique tem, mas não tem uma política econômica. O que seria uma política econômica? Seria uma visão de como alcançar determinados resultados econômicos, definindo variáveis muito concretas e estratégicas em Moçambique. E normalmente não podem ser 2 ou 3 ou 4. Por exemplo, alguém que diz assim, que para mim, para a economia deste país alavancar-se, nós temos que mudar a política fiscal do país. Isto é, nós temos que, por exemplo, implementar aquilo que eu chamei da política fiscal descentralizada, em que nós temos 70%, 80% da receita fiscal da indústria extrativa a ser aplicada nos planos de desenvolvimento provinciais e distritais. Percebe? Isso é muito desafiador. É uma coisa que o país nunca fez. É desafiador, porque isso é uma coisa gigantesca. Eu estou a dizer assim de uma maneira simples, mas para depois escalpelizar isso em detalhes, isto é muito complexo. Por exemplo, isso é uma ideia desafiadora. Qual é a ideia desafiadora que vai trazer Basílio Moate? Qual é que é a ousadia que ele vai trazer, que possa fazer este país, digamos assim, dizer, pois nós agora temos um projeto que vai escangalhar todo o aparelho da ineficiência e trazer este país com um nível de eficiência brutal e nós darmos saltos. Portanto, não estou a ver a fazer isso, não estou a ver porque ele não tem competências para o fazer. Este é o lado negativo, lado positivo? Lado positivo, qual é que é? Não, sim, tem algumas, por exemplo, o Salim Valá, por exemplo, que é uma pessoa que eu acho que tem algumas competências para este efeito. Tem algumas pessoas que eu penso que são de alguma credibilidade e que possam avançar. Vamos lá dizer, mas também para dizer a coisa, para eu tirar uma conclusão um pouco definitiva sobre isso, estou à espera de ver o programa quinquenal do governo, que eu acho que já foi submetido na Assembleia da República. Curiosamente, aproveito aqui de dizer em primeira mão, nós na próxima semana, na terça-feira, eu vou apresentar o programa quinquenal do governo, o Programa de Desenvolvimento Nacional para este quinquênio, um programa alternativo. Na terça-feira vamos fazer uma transmissão em direto, vou apresentar a Moçambique o que eu acho e o que a nossa equipa acha que são as melhores opções de política para Moçambique desenvolver em 5 anos. Eu vou fazer essa apresentação. Então, eu acho que quando ver o programa de governação deste governo para os próximos 5 anos e lê-lo, daí posso tirar uma conclusão um pouco mais definitiva. Mas até agora não vejo nada de substancial que tenha sido feito, porque todas as medidas relevantes que tenham sido apresentadas foram sempre cópias de tudo quanto eu disse, de tudo quanto eu escrevi. Portanto, o que eu noto é que são bons alunos, portanto, são alunos muito fiéis ao seu professor, portanto, não vejo muita coisa de relevante que eles tenham feito. Foi retirada a figura do vice-ministro, mas a crítica que existe agora é que estão a ser nomeados secretários de Estado. Sim. Qual a visão que tem sobre esta forma de fazer o novo governo? Esta figura de Estado? Eu acho que é desastroso, né? Eu acho desastroso por uma razão muito simples. São secretários de Estado com estatuto ministerial. O que isto quer dizer? Significa que, apesar de não aparecerem com o nome de ministro,
mas tem todas as regalias do ministro e vão-lhes ser colocados todos os benefícios do ministro e tudo mais. Significa que a ideia que foi apresentada de racionalização dos recursos do Estado cai por terra. Porque, se não estou em erro, eu acho que nós tínhamos no governo anterior cerca de 19 ministérios, ou 17 ministérios, penso que sim, 17 ou 18 ministérios. Agora passamos para 19, portanto aumentou ministérios, e depois temos o secretário de Estado. Significa que é um governo, na verdade, muito mais despesista do que o governo do presidente Filipe Jacinto Nyusi. É um governo que não vai racionalizar recursos, é um governo que vai gastar muito, muito do pouco que já temos. Então, eu acho que é uma ideia um pouco desastrosa, porque não racionaliza custos e depois multiplica competências cruzadas. Portanto, você tem muita gente a trabalhar sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo setor e que tem estatutos diferenciados. Portanto, isso vai ter problemas também na própria coordenação institucional, que já tínhamos antes. E, nesse sentido, não acho nada positivo. Acho desastroso isso que está acontecendo. Se o engenheiro estivesse na cadeira do Presidente da República, o que poderia ter feito e que o atual Presidente não fez em tão pouco tempo? Bom, primeiro, de forma muito rápida. Primeiro, serão medidas de curto prazo, que era a segurança. O problema é da segurança. Não é possível você implementar nenhuma política econômica, social, cultural, seja lá o que for, se você não tem garantia de segurança. E o país, neste momento, está quase com um barril de pólvora, está quase em ebulição em matéria de segurança. Então, essa questão seria, primeiro ponto, estabilizar o país, primeiro ponto, dialogar com os manifestantes, dialogar com os naparamas e começar um roteiro também de diálogo com os insurgentes ou os terroristas. Isto é extremamente fundamental. Com a visão do governo de que tem que se olhar os naparamas, a visão que o governo tem é de que deve-se usar a força para eliminar os naparamas. Temos que jurar sangue dos naparamas. Não, essa é uma visão que é uma visão anti-Estado. E nós, quando temos serviços secretos, os serviços de inteligência servem para quê? Os serviços de inteligência não é só para andar a perseguir pessoas da oposição, como tem sido feito aqui, atormentar, controlar nos e-mails, telefones, com quem falou, que não é isso. Os serviços de inteligência também servem para produzir estudos daquilo que chama-se de análise de risco. As análises de risco de um Estado, serviços de inteligência têm que apresentar isso. E, normalmente, são os serviços de inteligência também que, para além de falar dos aspectos dos riscos, também falam dos aspectos das oportunidades. Não existe nenhum conflito que não tenha as duas faces da moeda. Tem o lado do risco, mas tem o lado da oportunidade. Então, eu acho que nesta altura é preciso ver qual é o lado da oportunidade nos naparamas, qual é o lado da oportunidade nos insurgentes, qual é o lado da oportunidade nos manifestantes. Portanto, isto seria o primeiro ponto, ver o lado da oportunidade, como se estabilizar o país e integrar essas pessoas como moçambicanos para o projeto social moçambicano. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto seria, imediatamente, a implementação da história que eu já tinha falado, do orçamento do Estado descentralizado e a política fiscal descentralizada. A questão dos recursos naturais que devem começar neste momento a beneficiar diretamente o desenvolvimento local, provincial e distrital. É preciso agora rapidamente começar com isso, em termos econômicos. Em termos de educação, eu já disse, é importante nós fazermos o link com o Fundo Soberano para implementar duas coisas que eu acho fundamentais para o nosso país. A primeira seria a educação básica, gratuita a todos os níveis. Eu sei que o ensino primário do primeiro ciclo disse que é gratuito, mas não é bem gratuito, porque tem muitos outros custos associados que os pais têm que pagar, folha para o exercício, não sei o que, o lanche, tem que ser gratuito na sua integridade. E a saúde básica, não estou a falar de grandes operações, consultas especiais, a saúde básica também tem que ser gratuita. Então, para mim,
Estas seriam as questões fundamentais que eu tinha que ter uma visão clara, imediata sobre isso. Primeiro, segurança, porque permite um clima apropriado para implementar políticas. Segundo, a questão da gestão da indústria extrativa pode nos permitir trazer fundos e recursos para implementar projetos sociais. Depois, a saúde e educação básica, gratuita e universal. Então, isso seria no plano de 100 dias de governação do presidente Chapo, vem a questão da segurança, estabilidade do país como sendo uma das prioridades. A ideia de que, ao extremar de posições por parte do Venâncio Mondlane e do presidente Daniel Chapo, já pensou, de certa forma, aproximar-se a ir para o diálogo, ou está à espera que seja o presidente Chapo a iniciar esse diálogo? Raul, uma das coisas que eu sempre fiz, em todas as ocasiões que eu sempre tive a oportunidade, das minhas lives, das entrevistas, sempre mostrei uma disponibilidade para o diálogo direto. Contrariamente, por exemplo, com que o presidente da UIRI, com o presidente do Conselho Constitucional faz, quando fala do diálogo com o Venâncio, coloca sempre num pedestal do enigma. Diz, não, nós estamos abertos para o diálogo com a sociedade civil, não sei, mas a pergunta é direta, quer dizer, qual é a relação ao Venâncio? Mas sempre entra na generalidade e torna aquilo uma coisa diluída, não é? Portanto, mas eu sempre falei que não tem problema nenhum de um roteiro de diálogo direto. Seria disponível a tomar a iniciativa de ir para lá ter com ele? Ou nem por isso? Não, nunca tomei nenhuma iniciativa dessas, mas sempre deixei-me aberto. E depois, como tem havido muitas pessoas que vêm como interlocutores, que dizem que são do regime, têm contactos privilegiados, não sei o que, vem falar comigo, toda essa gente sabe que sempre lhes dei garantias de que da minha parte não havia nenhum entrave e que eu estaria disponível para esse tipo de... E na altura, o presidente Milce deu um roteiro de algumas questões que queria ver nesta plataforma de diálogo. Continua com o mesmo roteiro ou está disponível para abrir mão deste roteiro e iniciar um novo diálogo com outras condições com Daniel Chapo? Claro que já a situação muda um pouco, porque eu antes estava fora do país, estava no exílio, então havia, por exemplo, pré-condições que tinham muito a ver com o meu retorno ao país. É lógico que nunca se fez nada por isso, mas eu vim por conta e risco próprio, nunca me foi dada nenhuma garantia de que as pré-condições relativamente à minha segurança, à minha situação legal, seria resolvida. Mas eu vim, pus-me aqui disponível. Eu penso que agora estou a ser levado para interrogatórios, tenho processos contra mim, porque nunca ninguém me deu garantia de que esses assuntos seriam resolvidos. Mas, logicamente, que daqueles 20 pontos, certamente que poderiam reduzir para 17 ou 16 pontos, porque algumas pré-condições com a minha situação do exílio iam ser reduzidas. Só tirava 3 ou 4 que têm a ver com as pré-condições por cada situação do exílio. O resto eu acho que continua a ser muito pertinente. Não estou a ver alteração disso. Quer dizer que vamos supor que haja uma predisposição para o chefe de Estado de haver esse diálogo. Quer dizer que Venâncio assumiria os 17 pontos como o ponto de partida. Sim. Sem isso, não há diálogo. Não tem problema. Aquilo é uma proposta, atenção, é uma proposta que eu levo ao diálogo. Agora, chegado ao diálogo, aquela proposta pode modificar, pode aumentar, isso não tem problema. O que eu quero evitar é ir para um diálogo sem saber exatamente o que é que nós vamos discutir. Então, como um contributo para ver clareza do que vai ser levado à mesa do diálogo, aquela é uma proposta que eu levo. Agora, logicamente, que também tenho as minhas linhas vermelhas, linhas verdes em relação à mesma proposta, não é? Tudo bem. Voltamos às perguntas dos internautas com a nossa colega Liliana Mangov para buscarmos um pouco de fôlego aqui na nossa conversa. Agradecemos os nossos internautas que estão no Facebook, no nosso YouTube, a nos acompanhar. Agradecemos que possam partilhar ainda mais, que pudessem subscrever ao nosso canal do YouTube e também ao nosso Facebook. Vamos às perguntas, a segunda ronda de perguntas com a Liliana Mangov. Certo. Francisco Joaquim pergunta a Sua Excelência, o Senhor Presidente Venâncio Mondlane, daqui para frente, qual é o posicionamento ou abordagem que terá nos seus comícios? A segunda pergunta é: pode assegurar que estará como membro do Conselho de Estado? O senhor Milton Conrado quer saber
do fundo de 600 milhões que prometeu para aqueles que perderam seus negócios e para quando está? O senhor Dionísio Costa Nipive pergunta: quando é que o VM7 virá agradecer o povo de Nampula? E, por último, o senhor Mutape pergunta como ficou o ponta de lança e o assunto da bandeira. Muito bem. Também quero registrar as perguntas para não nos perdermos. Tudo bem. Não sei se queres fazer a introdução. Não, fica à vontade. Tá bem. Primeira pergunta, qual é a abordagem em relação aos próximos comícios? Bem, sabe, os comícios, eles são sempre contemporanizados, né? Quer dizer, eles dependem muito também da atualização dos assuntos da atualidade, né? E neste momento, quais são os assuntos que nós temos? Assuntos da segurança, não é? Aquilo que eu tinha dito, assuntos da segurança, você sabe, neste momento, como eu disse, nós já apresentamos um relatório que comprova a perseguição dos nossos membros, a execução dos nossos membros, isso é extremamente importante. Estes processos que estão a ser movidos contra nós dentro do sistema de justiça, isso é importante, porque não somos só nós, quer dizer, nós somos apenas um espelho daquilo que acontece um pouco pelo país todo. E, logicamente, também, outra coisa que deve ser vista é o nosso projeto que eu falei há pouco tempo do desenvolvimento para o quinquênio. Quer dizer, o que é que nós pensamos? Para não só estar a falar de coisas de curto prazo, portagens, IVA, não sei o que, coisas circunstanciais. E agora é preciso começar também a mostrar às pessoas o que é que nós pensamos para o país, por exemplo, a médio prazo, em 5 anos, em 10 anos, o que é que Moçambique nós queremos? Qual é o Moçambique que nós sonhamos? Então, essa discussão vai começar agora, que já terminamos também o nosso projeto de quinquenal, portanto vai ser mais ou menos esta tónica dos próximos comícios, né? O que mais? Deixa-me ver aqui. Se vai assumir o Conselho de Estado. Bom, essa é uma pergunta que está em aberto, né? Essa é uma questão que está em aberto, porque eu sei que assumir o Conselho de Estado é constitucional, quer dizer, não é uma questão... A Constituição é que prevê e preconiza isso, não é uma questão de favor de ninguém, não há ninguém que tem que prestar algum favor sobre isso, isso é automático pela própria Constituição, mas, logicamente, que eu acho que assumiria isso depois de notar, como eu sempre disse, algumas questões que eu acho fundamentais e básicas para o nosso povo, que está a chorar, que está sendo chacinado, que está sendo humilhado, escravizado agora. Eu gostava que houvesse garantias disso para tomar o assento no Conselho de Estado. Os 600 milhões de dólares para os empresários, ou para a recapitalização dos empresários que sofreram com as manifestações. Bom, eu fiz a proposta, levantei essa questão tanto no ofício que tínhamos enviado para o Presidente News, assim como no primeiro decreto que nós emitimos no dia 17 de janeiro. Essa questão está lá. Temos propostas muito concretas de como é que se pode ter esses 600 milhões, mas nós notamos que no programa dos 100 dias já lá vem uma cláusula deste governo que foram, digamos, copiar esta ideia. Portanto, se copiaram a ideia e quiserem implementá-la, não há problema nenhum, nós aplaudimos, porque é isso que a gente quer para o nosso país. Quando é que vou visitar Nampula? Bom, Nampula, de fato, eu tenho um carinho muito especial por Nampula, porque é onde começou uma trajetória política da minha vida muito particular. Eu costumo dizer que Nampula é onde tudo começou, né? Porque na altura em que eu amadureci na Renamo, Nampula, sobretudo na Cala Porto, foi um caldeirão de muitas ideias, muitos projetos que foram forjados em Nampula. Portanto, eu vou muito proximamente, mas como sabe, nunca posso fazer anúncios prévios sobre onde é que vou de surpresa. É de chegar muito brevemente a Nampula, mas sabe que não posso avisar e sabe quais são as razões. Bandeira, ponta de lança. A bandeira, o projeto da nova bandeira sai antes do dia 27. Portanto, nós assumimos o compromisso de que seria dentro dos 100 dias, né? Daquelas medidas dos 100 dias. Portanto, antes do dia 27 de abril, nós vamos ter o projeto da bandeira anunciado. Só para teres uma ideia, o projeto da bandeira é um dos trabalhos mais árduos que nós tivemos.
porque nós pusemos à disposição um e-mail que era para as pessoas mandarem as propostas da nova bandeira de Moçambique. Nós recebemos 3.200 e-mails. Então, as equipas que nós tínhamos disso, tanto em Moçambique como fora de Moçambique, de designers, não estavam a conseguir tomar conta do recado. Agora fortaleceu-se a equipa e estamos a acelerar na análise deste projeto, mas certamente que antes do dia 27 ele vai ser dado a conhecer. Ponta de lança. A ponta de lança foi naquela altura, naquela época, e nós vamos ter agora coisas muito mais interessantes nos próximos tempos, que não vai precisar de ficar com muita saudade da ponta de lança. Muito bem, vou aproveitar esta leva de perguntas para fazer algumas relacionadas que eu tenho aqui comigo. Depois dos 100 dias, o plano de 100 dias de Venâncio Mondlane, o que vem a seguir? Bem, depois dos 100 dias, os 100 dias era o programa, digamos assim, de curto prazo, né? Dos primeiros, portanto, curto prazo é sempre menos de um ano, né? Era de curto prazo. O que vem depois dos 100 dias tem um projeto de partido, né? Como sabes. Temos também este plano quinquenal do governo que eu disse, que é a nossa proposta. Portanto, essas são os dois grandes projetos que nós estamos a trazer para contribuir para aquilo que Moçambique precisa realmente durante os próximos 5 anos. Vai, em algum momento, voltar a convocar manifestações, de certa forma? Não, isso é uma pequena incógnita, né? Por falar em manifestações, o que está a acontecer agora é que essa palavra manifestação tentam diabolizar essa palavra, que se associa a manifestação como se a manifestação fosse um crime, como se a manifestação fosse sinônimo de desordem, de vandalismo. Portanto, a palavra vandalismo, veja lá só como essa palavra foi tão banalizada e tão mal usada, sobretudo pelos mercenários digitais do regime, que tudo é vandalismo, sempre associa a manifestação com vandalismo, mesmo quando não há vandalismo. Então, manifestação é um direito constitucional. Manifestação é um direito fundamental dos cidadãos, quer dizer, sempre que houver alguma situação em que as pessoas não concordam com o governo do dia, com o regime, tem a liberdade constitucional, é um direito que tem que ser usufruído, não é um favor. Então não há problema nenhum, sempre que nós notarmos que existe necessidade de fazer um protesto, claro que vamos manifestar, nisso não há problema nenhum. Então, sempre que tivermos essa convicção, vamos manifestar, isso não está vedado, nem nenhum pecado, nem nenhum crime. Portanto, manifestação é uma arma poderosíssima, importantíssima, e até é uma arma importante mesmo para quem está a governar. Devia promover o direito à manifestação, porque o direito à manifestação desperta quem governa do que é que deve se empenhar mais em resolver, que representa a expectativa do próprio povo. Mas aqui, a percepção é ao contrário, a manifestação tem que ser combatida. Os manifestantes têm que jurar sangue dos manifestantes. Quer dizer, é tudo exatamente a pirâmide virada totalmente ao contrário, né? Muito bem, estou a receber muitas perguntas. Para não me... Estou a ver a sorrir, Raul. Parece que algumas perguntas são mesmo engraçadas. Algumas perguntas são engraçadas. Vamos colocar a posterior uma questão de alinhamento aqui, para não me perder. Em que circunstâncias Venâncio Mondlane poderia convocar manifestações neste novo contexto? Em que circunstâncias? Por exemplo, uma manifestação que eu acho que é importante até que vai acontecer este mês, no dia 18, vamos ter uma manifestação. Dia 18 de março vamos ter uma manifestação que todos nós, os que concordarem, naturalmente, os que estiverem de acordo, que acredito que a maioria, dia 18 de março nós estipulamos como um novo dia dos heróis moçambicanos. E todos nós vamos levantar os cartazes daqueles que nós achamos que são os heróis da nossa vida, são os heróis do povo. É uma manifestação. É que as pessoas pensam que a manifestação, alguns, pensam que a manifestação é sempre um movimento de correr nas ruas, saltar em cima dos carros, das lojas. Isso não é manifestação. A manifestação, o que é? É uma demonstração pública de um repúdio, ou então, até porque não, de uma aprovação. Sabe, há manifestações
que você manifesta agrado. Então eu posso até manifestar para elogiar o governo, por que não? Então vamos também jurar sangue quando alguém está a manifestar para mostrar que está de acordo. Portanto, é uma percepção totalmente deturpada aqui. Eu posso manifestar para exaltar o povo moçambicano. Posso manifestar para exaltar a mulher moçambicana. Não? Uma manifestação pacífica, nobre. Portanto, não se confunda. Vamos convocar manifestação sempre que acharmos que queremos repudiar alguma coisa ou queremos exaltar alguma coisa. Esse é um direito fundamental. O Engenheiro Venâncio Mondlane defende que dia 18 de março é a nova data dos heróis moçambicanos. O que vai acontecer efetivamente dia 18? Já falou da marcha, essa manifestação. O que efetivamente vai acontecer? Há de haver paralisação? Dia 18 de março, todos nós que estamos de acordo com isso, acredito que é uma boa franja dos moçambicanos, estamos em casa esse dia, estamos em casa com a família, com os nossos amigos, no nosso bairro, e vamos levantar os cartazes de quais são aqueles heróis que nós achamos e julgamos são os heróis verdadeiros do povo moçambicano. Então, essa manifestação vai ser mais de cartazes de exaltação nos bairros, nas casas, com a família, com os amigos. Basicamente, vai ser uma celebração dos verdadeiros heróis do povo moçambicano. Porque já explicamos aqui, não podemos de forma nenhuma, né? Havia aí um pseudo-intelectual que veio dizer assim que há um problema de deficiência histórica, não há conhecimento histórico, não há dúvidas nenhuma da história da independência de Moçambique, blá, 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 blá. Quer dizer, tudo dentro da caixa, quer dizer, o intelectual orgânico. Portanto, para ele, o que foi ensinado, o envenenamento ideológico histórico que ele sofreu desde a escola primária, então ele está agarrado naquilo, não consegue ir para além disso. Então, este é que é o grande problema. Portanto, se assim fosse, hoje não teríamos o desmoronamento na década de 90 da União Soviética, não é? Porque todos foram os que nasceram na União Soviética antes da década de 60, eles também achavam de que aquela era a grande nação e o grande ideal de nação para eles, mas com o tempo, historicamente, foi-se provando que não. Não é por acaso que há muitas estátuas de heróis em várias partes do mundo, em certos momentos históricos, essas mesmas estátuas são derrubadas, porque há um novo contexto, há uma nova percepção, há atualização de dados históricos e de fatos históricos que trazem uma percepção diferente. Então, eu vi aí um que se diz intelectual, que a fazer umas aproximações que são uma verdadeira tristeza, não é? Quer dizer, é uma diarreia intelectual já mais vista. Engenheiro, a questão que fica é há quem defende que este processo na Procuradoria-Geral da República tem em vista uma possível condenação a engenheiro. Sim. Se isso acontecer efetivamente, o que poderá acontecer? Se haver uma detenção, por exemplo, do engenheiro Venâncio Mondlane, vai convocar manifestações, paralisações no país? Olha, Raul, uma das questões, por exemplo, estou a ver as perguntas que te fazes, vais convocar manifestação, quer dizer, também uma das coisas que eu não gostaria que acontecesse neste país é haver uma espécie de monopólio da iniciativa para as manifestações ou das iniciativas para ideias que desafiem o atual status quo. Era importante também, para mim, eu ficaria muito mais satisfeito, eu teria muito maior orgulho de este impulso que eu dei neste momento, depois a juventude, por si só, começasse a ter as suas próprias iniciativas. Porque pode acontecer que as minhas percepções e a minha forma de ver as coisas também, com o tempo, fique caduca, porque há pessoas que vejam de uma forma diferente. Então, eu penso que, quanto a essa matéria, eu preferia, em vez de assumir que vou convocar uma manifestação que fui condenado, eu preferia deixar esse assunto ao cargo do próprio povo moçambicano. Portanto, eu não gostaria de ser eu próprio visado a manifestar a meu favor. Quer dizer, isso também seria colocar as pessoas muito dependentes de mim, como se elas não tivessem iniciativa, como se fossem acéfalas, né? Como se não tivessem ideias. Então, isso deixava ao cargo do próprio povo o que vai achar e como é que vai agir em relação a isso. Há quem acusa o engenheiro Venâncio Mondlane de estar a sabotar a economia de Moçambique. Estar a sabotar a economia de Moçambique com estas
manifestações e para as pessoas que o seguem. Assume isso, que está a sabotar a economia. Nos últimos tempos, os empresários esquecem-se de prejuízos avultados por causa das manifestações. Há uma percepção de que o engenheiro é responsável, por exemplo, dos 1000 e tal funcionários que perderam os contratos por causa da situação das manifestações. E isso? Não, eu acho que não, quer dizer, é assim. Duas coisas que é preciso perceber. Primeiro, eu já tinha falado disto até ontem quando saí da Procuradoria. O momento mais dramático que o país passou pelas supostas manifestações não há uma relação de causa ou efeito entre o que eu disse e, por exemplo, o que ocorreu depois do dia 23 de dezembro. Não existe. Portanto, esse vai ser o grande problema que a justiça vai ter, se bem que esse desejo tem, de dizer que os danos ou o vandalismo que ocorreu no dia 29, no dia 24, depois do anúncio dos resultados pelo Conselho Constitucional, estão inteiramente relacionados com as declarações que o governante fez. Portanto, este vai ser o primeiro desafio para mostrar essa causa e efeito. Porque não adianta só a pessoa alegar. A pessoa tem que produzir prova de que isso aconteceu. Como diz o Custódio Duma, é preciso encontrar, porque a responsabilidade criminal é individual. É preciso encontrar quem cometeu o dano, quem é a pessoa que destruiu a fábrica, quem é a pessoa que destruiu a barraca. E depois conseguir fazer uma conexão lógica e de casualidade entre este ato deste indivíduo e aquele que o instigou a fazer. Esse exercício é importante. Isto aqui é básico para saber justiça, primeiro ponto. Segundo, é perceber que a partir do dia 23, onde começaram a acontecer essas questões, é preciso perceber que existem provas subjantes de elementos da Polícia da República de Moçambique que andavam a arrombar armazéns, andavam a arrombar empreendimentos e ainda convocavam a população para entrar e fazer o saque, como uma estratégia de criar uma ideia no empresariado de que os manifestantes são vândalos, destroem seus bens, e foram eles que levaram estes empresários ou à falência ou a perdas avultadas. Essa era uma estratégia que foi usada, portanto não podemos nos perder disto. E há provas sobre isto, não é? Então, é preciso perceber que os objetivos que nós tínhamos com as manifestações estão ditos exatamente nos vídeos. É preciso buscar os vídeos, as lives e tentar fazer uma relação entre o que eu disse e o que ocorreu. E ver se há uma relação direta entre o que ocorreu e o que eu disse. Não é um polícia pegar um blindado e arrebentar um armazém, depois dizer a pessoa para saquear, e no dia seguinte dizerem o dono do armazém de que você foi saqueado porque o Venâncio convocou manifestações. Portanto, isso é totalmente falso. Portanto, este é o primeiro ponto que é preciso verificar. Segundo ponto, é preciso perceber uma coisa: se há algum prejuízo da economia e as pessoas estão preocupadas com quem está a prejudicar a economia, então vamos lá fazer uma análise muito global da coisa. Qual é a dimensão do prejuízo de economia que foi feito, por exemplo, com esta governação, com este regime? Alguém está preocupado com isso? Qual é a dimensão disso? Por exemplo, só o serviço da dívida que nós temos, ainda bem, vocês aqui do CIP têm muitos artigos sobre isso. Toda a gente sabe ou devia saber que as dívidas ocultas, não é? Nós estamos a pagar. Nós estamos a pagar as dívidas ocultas. Portanto, nós temos prestações a pagar. Só o serviço da dívida, das dívidas ocultas, alguém já imaginou cada prestação, quanto é que ela é e qual é o dano real que estão a atribuir a essas manifestações? E fazer um contrapeso entre as duas coisas. Ou então essa visão, uma visão seletiva, ou uma visão para obliterar, para escamotear aqueles que, de fato, ao longo de 50 anos, destruíram esta mesma economia.
Portanto, esta abordagem tem que ser feita. Às vezes, há determinadas narrativas que são feitas justamente para fazer aquilo que eu chamo da cortina de fumo. As pessoas sabem onde é que está o grande problema que existe na economia nacional, eles desviam, indicam uma outra razão para as pessoas esquecerem-se do que realmente tem colocado o país a afundar. Portanto, não é isso. E nós estamos nos manifestar exatamente por quê? Porque há uma percepção de quem está a destruir a economia. Então, não querem que a gente veja as razões da manifestação. Querem apenas que se olhe a manifestação como o alfa e o ômega da desgraça que os moçambicanos estão a esquecer de quem que profundamente tem prejudicado este país. Engenheiro, o que é certo é que mesmo sem anunciar as manifestações, há situações que vão acontecendo por todo o país, em alguns pontos. E isso faz lembrar de algumas palavras que disse aqui no podcast. Que é provável que este governo não chegue ao fim. Entende também que... Concordo. Entende que... Estou de acordo contigo. Entende que estes pequenos focos de instabilidade vão acontecendo um pouco por todo o país, podem resvalar para um cenário quanto este? Sim, quer dizer, este governo chegar ao fim do mandato ou não, depende do próprio governo. Claro, eles têm a possibilidade de sobreviver se estudarem o momento, como se diz, fazer a correta leitura dos sinais, a perceberem-se para onde é que os ventos estão soprando. E a percebendo-se disso, saberem se ajustar para a direção e para a intensidade dos ventos. Significa isto o quê, em termos concretos? Significa assumir a postura, decisões e opções corretas em função do momento político, econômico e social em que o país se encontra. Eu gosto de usar este exemplo. A União Soviética, tão megaloma gigantesca que ela era, que parecia o maior império do século XX, e que depois não haveria nada que se comparasse à grandeza da União Soviética. Mas Gorbachev percebeu que havia chegado o momento histórico em que, se a União Soviética continuasse com a estrutura administrativa com o mínimo que parecia, os danos que iam acontecer futuramente seriam extremamente graves, não só para a União Soviética, mas também para a Europa, que iam trazer problemas muito sérios para a Europa. E haviam de haver problemas carnificinas tremendas, e desgraças tremendas que podiam acontecer na União Soviética. Gorbachev, quando se percebeu destes sinais, tomou uma decisão de antecipação da tragédia. E quando ele vem com a ideia da perestroika. Então, eu digo, a Frelimo, neste momento, está mais ou menos no mesmo momento. A Frelimo está no momento em que ela não tem outra opção se continuar com este tipo de política, senão uma implosão. Ela vai implodir, destruir-se por dentro. Então, é importante que a própria liderança da Frelimo se aperceba disto e introduza uma perestroika na própria Frelimo. Que se não fizer isso, não tem hipótese deste mandato. Quem está liderando nesta altura é o Presidente da República. Esta decisão, o exemplo da Rússia, foi o líder máximo da nação, tomou esta decisão. Entende que deve ser ele ou o Partido de Frelimo? Porque a ideia que se tem, parece que o Partido de Frelimo tem mais poder que o próprio chefe de Estado. Quer dizer, esse é parte da perestroika. É parte da perestroika, quer dizer, fazermos uma revisão constitucional que permita que se reduza, isto também já é uma cartilha antiga, nem estou a dizer nada de novo, toda a gente diz a mesma coisa, que permita que o país funcione com uma diferenciação clara do que é Estado, do que é partido. Isto é importante, porque este é um problema histórico que nós temos. Porque em 1975, essa é uma coisa que eu gosto muito de falar dela,
o problema da Frelimo de nunca ter cumprido nenhum acordo, é por isso que hoje estão a matar muita gente, porque eles nunca tiveram nenhuma cultura de cumprir acordos. Em 1974, em Lusaka, quando se assinou o acordo para a autonomia e independência de Moçambique, houve uma garantia no governo de transição português e moçambicano de que depois do dia 25 de junho de 1975 ia se definir a data para as primeiras eleições multipartidárias em Moçambique. Isso foi acordado em Lusaka. Mas a Frelimo, quando toma o poder em 75, pega no acordo de Lusaka, rasga e determina que em Moçambique havia apenas um partido único, não haveria nenhuma eleições multipartidária e torna proibitivo a liberdade política, a liberdade de participação política. Os partidos tornam-se ilegais, são presos, os líderes dos partidos que existem são fuzilados. Este é o grande problema. Então, a Frelimo começou aqui. Então, na Constituição de 75 se define como guia do Estado e do povo. Está a ver o que é isto? Depois, a seguir, se identifica como um partido de orientação marxista-leninista. Veio acrescentar aqui. Este é um problema histórico que é preciso quebrar. Portanto, um presidente da Frelimo hoje tem que ser suficientemente corajoso para dizer que esta herança histórica que a gente traz não é adequada aos tempos modernos. Os tempos diferentes foram ensinados, não entende que vão por esta lógica, os tempos diferentes estão lá, uma das questões é a redução dos poderes do chefe de Estado. Não entende que esta lógica aqui está a seguir o chefe de Estado. Esta lógica que está a seguir devia ter, por exemplo, renunciado a qualquer possibilidade de ser eleito presidente da Frelimo. Sabe, o que conta muito, as teorias, elas vêm e passam. Os exemplos, esses são os únicos que ficam eternamente. Então, agora, teve uma oportunidade soberana de dar um exemplo, dar um impulso, a dizer que aquilo que nós queremos para a nossa nação, eu vou dar um exemplo para minhas próprias opções pessoais. Então, eu rejeito, eu não vou concorrer para ser presidente da Frelimo. Isso teria sido o primeiro exemplo de que estamos a caminhar para a mudança. Aquilo significa que este acordo que foi assinado apenas para o inglês ver que ninguém vai cumprir o acordo. Isso aqui é um sinal que não há garantias nenhuma de que esse acordo vai ser cumprido. E outra coisa é que este acordo faltou uma coisa, os termos de referência, faltou uma coisa, não tem timings, não tem um plano de ação. Esse é o grave problema. É verdade que dizem só termos de referência para o diálogo, ok, mas esse diálogo, qual é o timing? Qual é o plano de ação? Quais são as ações no tempo? Quais são os prazos para cada uma das ações? Qual é o cronograma? Não temos. Logo, é algo abstrato, pura e simplesmente para simbolicamente se transmitir uma ideia de que há interesse na estabilização, mas efetivamente não vai ser feito absolutamente nada. Está a dizer as palavras que os partidos signatários da oposição foram enganados. Não, eu não sei se foram enganados, porque eu tinha que ter certeza se no meio deles não houve este entendimento, mas eu acredito, pela experiência que estes partidos têm, sobretudo o MDM e a Renamo, são partidos que têm história, têm estrutura, têm quadros experientes que sabem muito bem como é que essas coisas funcionam, né? O Podemos ainda é um bebezinho, né, que acaba agora de ser ressuscitado do cemitério, só apesar de sangrar muito orgulhoso, mas é um ressuscitado. Agora, esses dois partidos, que é o MDM e a Renamo, eu acredito, né, que não me levem a mal, senão agora vão dizer que o presidente Yusuf Mahamat, que te tratava como filho, tem boas relações contigo agora, mas eu estou a falar de forma franca e direta. O que eu acho é que a lógica... Eu tive um encontro hoje com os senhores séniores, umas grandes figuras do país. Tivemos uma reunião muito interessante. Uma das coisas que eu disse é que a lógica dos acordos de Moçambique que não deram certo é porque eles acabaram se focando na composição dos órgãos colegiais. Isto é, como é que a gente compõe a Assembleia da República? Como é que a gente compõe o Conselho de Estado? Até havia... Na reforma, quando se falava de reforma, a reforma era confundida com revisão da lei eleitoral. E a lei eleitoral, o que se revia? Não se revia nem mais nem menos do que a composição dos órgãos eleitorais. De uma forma sintética, os acordos ao longo de 30 anos foram acordos para saber quem ocupa lugar
quais são os benefícios. É exatamente um acordo político de posições, de benesses. Então, o grande problema que se coloca agora é nós transitarmos desse tipo de acordos, que são acordos pura e simplesmente de políticos para políticos, mas tem que ser acordos que tragam medidas de curto prazo, de médio prazo, para alívio do custo de vida das pessoas. Esta parte está em falta nos acordos e está em falta também o timing. Mas respondendo à sua pergunta que dizias, será que eles foram enganados? Agora deixa-me só responder essa parte. Portanto, eu não sei se foram enganados, mas uma coisa que ficou evidente é que dos resultados que foram anunciados pela CNE, o Conselho Constitucional fez uma coisa que não é legal, totalmente ilegal, que foi alterar os resultados da CNE. O Conselho Constitucional não pode fazer isso. Não é função do Conselho Constitucional entrar nas questões operacionais. Tirou 24 lugares, que eram da Frelimo, e os distribuiu pelo Podemos, MDM e Renamo. Agora, a gente não sabe qual foi o custo de ter abdicado os 24 lugares para dar a esses partidos. Aí era preciso fazer uma pesquisa e perguntar aos 4 partidos o que motivou, os 3 partidos, o que motivou a Frelimo a dispensar 24 lugares e distribuir por eles. Provavelmente, uma das moedas de troca era também aceitarem, assinar esse acordo, mesmo sabendo que é um acordo para o inglês ver, mesmo sabendo que é um acordo que não vai dar em nada. É por isso que nós vemos os próprios líderes que assinaram o acordo, quando dão entrevista aos órgãos de comunicação, eles próprios colocam dúvidas e ceticismo sobre a implementação do acordo que eles mesmos assinaram. É só ver nos jornais o que eles dizem. Está a dizer outras palavras como uma moeda de troca? Eu acredito que sim, pelo menos estou a falar dos aspectos visíveis e comprováveis. Então eu acredito que estou a ver mais, que seja mais provável que tenha sido uma moeda de troca pelos lugares que a Frelimo supostamente reuniu e distribuiu por eles. Não estou a ver outra razão. Claro, se eles forem enganados, como não tenho elementos para tirar esta conclusão, eu prefiro colocar como hipótese que foi uma moeda de troca pelos lugares que foram dados. Imagina, o MDM tinha quantos? Tinha 4. Passou para 8 deputados. Então, isto não é brincadeira. A Renamo tinha 20. Passou para quê? 28. O Podemos tinha quantos? Tinha... agora passou para 43. Qualquer coisa. 47. 47. Então, isto tudo não é brincadeira, né? Porque você sabe que no Partido de Frelimo haviam pessoas que estavam na fila, né? E depois viram que já não vão entrar no parlamento. Então, isso tem um certo custo, né? Isso tem um certo custo. O senhor falou sobre os acordos foram sempre assinados, principalmente entre a Frelimo e a Renamo, e chamou-me a curiosidade para fazer essa questão. Entende que o presidente da Câmara também foi ingênuo com a Frelimo, na medida em que ele sempre forçou a paridade nos órgãos eleitorais? Sim, quer dizer, eu acho que ele ingênuo não. O que aconteceu com o presidente da Câmara, houve um pequeno... Para mim é a maior lenda, fique claro, a maior lenda da democracia em Moçambique, e eu até considero o meu pai político, não é, em Moçambique, porque foi ele que me levou ao percurso que me conduziu aos maiores desafios políticos, aos maiores probabilidades e possibilidades de amadurecimento político. Então, o que eu acho que aconteceu com ele foi o excesso de concentração de responsabilidades na gestão da Renamo, que envolvia não só aspectos políticos, mas aspectos estratégicos, aspectos administrativos. Então, houve uma carga enorme de aspectos que podiam ter sido descentralizados na gestão da Renamo, que estavam concentrados nele. O que acontece quando você tem que gerir tudo? A probabilidade de, em algumas decisões, não serem as mais eficientes é muito grande. Então, isto aconteceu com a Renamo. E é por isso mesmo que, se tu fores a ver, desde a altura que o presidente da Câmara partiu, repara muito bem para a Renamo. Tu não consegues ver atitudes, pessoas
que se destacam pela ousadia em coisas estruturantes. Uma coisa é fazer um bom discurso no Parlamento, por exemplo, insultar a Frei-Timo, não sei o quê, porque muita gente faz isso, né? Pegar um documento no dia da aprovação do orçamento, mandar uns papos. Estou a falar de coisas estruturantes, coisas que venham para mudar, criar reformas, digamos, significativas no país. Tu já não vês isso. Significa que o Biacama partiu, mas parece que dificilmente há pessoas que tenham pegado o testemunho e levar avante o legado que ele deixou. Uma questão, foi um erro ou não o presidente da Câmara ter apostado nesta lógica de ter seus representantes nos órgãos eleitorais a dita paridade? Não, para aquele momento específico, eu acho que não foi um erro. Foi uma coisa ajustada ao momento, mas que penso que hoje, passados 30 anos, hoje é nossa obrigação reformar essa decisão que ele tomou. Mas para aquele tempo, eu acho que foi ajustado. Eu não estou a ver, em 94, já naquela altura, a gente querer a profissionalização completa dos órgãos eleitorais. Com que pessoas? Com que experiência? Quem que tinha experiência de gerir órgãos eleitorais? E a tensão política que as pessoas vinham, a gente vinha de uma guerra intensa, que teve muitos danos no país. Então, eu penso que para o momento de transição, foi compreensível que isso acontecesse, né? Mas acho que hoje, depois de consolidado isto, é a altura de uma reforma, digamos, profunda, e que pararmos de compor os órgãos eleitorais com base partidária, compor o Conselho Constitucional com base partidária, já não faz sentido. Basta-nos o Parlamento, né? Engenheiro, antes do nosso intervalo, faço a questão, assume. Há uma franja de sociedade que defende que o engenheiro tem um pino da estabilidade do país. Assume isso, que tem a fórmula ou é responsável pela estabilidade do país? Não, quer dizer, não posso ter a pretensão de uma coisa dessa, né? Eu acho que sou, neste momento, uma pessoa relevante, né? Uma pessoa relevante para a estabilidade, mas o PIN, neste momento, está com o povo moçambicano. Tanto mais que há muitas iniciativas que são tomadas das províncias e que eu fico surpreendido, não tinha conhecimento delas e nem sequer tinha pensado nelas. Então, houve uma altura que provavelmente pudesse dizer que havia um comando, uma cadeia de comando que provavelmente partia um pouco das minhas lives, tanto em outubro, em novembro, talvez um pouco de dezembro, mas de lá para cá, a partir de janeiro, houve uma espécie de descentralização e de democratização, digamos, das manifestações e das iniciativas de protesto. E é o momento mais difícil, é isso. E nós corremos o risco de perder a carruagem para que nos leve à estabilidade, ao consenso e à paz em Moçambique. Porque em várias etapas em que essa carruagem ainda está com uma velocidade aceitável para a gente saltar e entrar, nós não estamos a fazê-lo. Vamos querer fazê-lo quando a carruagem estiver na velocidade máxima, que ao tentar saltarmos e entrar na carruagem, a carruagem é capaz de nos esmagar e não conseguirmos lá entrar. Antes de irmos para o intervalo, entende que políticos como Armando Guebuza, como Juque Chissano, Graça Machel, têm o dever ou têm responsabilidades na situação em que o país está neste momento, na forma como a Frelimo está a lidar com este contexto político que o país está atravessando? Sim, eu já falei um pouco sobre isso. É uma pena. Pessoas desta dimensão, como a Graça, presidente Guebuza, presidente Chissano, que deveriam ser as reservas morais para os momentos de crise, para desempatarem. Quando os seus filhos estão a lutar, o papá, quando chega, faz o desempate, não é? Então, eles, em vez de fazerem um desempate, em vez de serem árbitros, eles preferiram ser jogadores. Numa altura em que o dever já não os queria como jogadores, os queria como árbitros. Até se calhar os queria como vídeo-árbitros, né? Que tem uma dimensão ainda muito mais, a responsabilidade é maior. Então eles preferiram, neste momento,
ainda se associar a uma visão partidocrata sobre o país. E isto prejudicou bastante o país. E o que está a acontecer é que eles, ao invés de manterem esta aura de pessoas que realmente são a grande, digamos assim, a reserva da moralidade, da ética, eles estão a perder relevância. Hoje é muito comum até nas redes sociais as pessoas a debocharem, falar mal do Chissano, falar mal da Graça Machel, falar mal do Guebuza, porque as pessoas notaram que, afinal de contas, eles se converteram nesta fase do ouro da sua vida, eles se converteram em simples elementos de extremismo partidário e não exatamente pessoas que colocam sua nação em primeiro lugar. E se me permitires o exemplo do Botsuana, por exemplo, veja o presidente Ian Khama conseguiu fazer exatamente o exercício contrário. Chegou uma altura que ele não se preocupou muito com a sua identidade partidária, ele se preocupou exatamente com as questões nacionais e com o seu próprio povo. Por isso que é uma das pessoas mais credíveis hoje no Botsuana. As entidades de direito em Botsuana até hoje o tratam como presidente. A nível internacional tem uma credibilidade extraordinária. Várias fundações do mundo pedem a ele, lutam para que ele seja membro do board das grandes fundações internacionais. Então, eu acho que era isso, o percurso que o presidente Guebuza, o presidente Chissano, a Mamã Graça deviam percorrer agora, e não se confinarem, digamos assim, na defesa quase obsessiva do seu partido e às vezes se colocarem na contramão e na trincheira oposta ao próprio povo. Na segunda parte, o engenheiro Fernando vai explicar porque que essas figuras têm essa forma de atuar neste contexto de crise e vai responder sobre a sua relação com o Podemos. Estimado internauta, fique desse lado. Voltamos na segunda parte dentro de alguns minutinhos. Fique desse lado. Até já.
volta ao nosso podcast, depois deste pequeno intervalo que nós fizemos, só para bebermos uma água e para o engenheiro também ganhar um pouco de fôlego, porque temos algumas perguntas para fazer nesta segunda parte. Engenheiro, vou assim, com forma de até alimentar as expectativas dos nossos internautas que estão ávidos em perceber como é que está antes de irmos ao intervalo a falar sobre figuras como Joaquim Chissano, Armando Guebuza e Graça Machel. A pergunta que eu coloco agora é por que entende que essas figuras estão a agir desta forma? Têm interesses? Quais são esses interesses que lhes fazem agir desta forma e não agir de uma forma diferente? Bom, a grande questão aqui, é verdade que são daquelas perguntas que a gente diz que, bom, temos que falar em nome dos outros, né? Mas, bom, o que é que eu posso dizer em relação a isto? A grande questão que se coloca neste país é as pessoas não estão... Aquilo que eu disse logo no início, quer dizer, você olha para um povo que tem certas aflições, tem certos problemas, um povo humilhado, miserável, na abjeta pobreza. Você, como político, até costumo dizer, como músico, como influenciador, qualquer pessoa que tenha uma posição de privilégio na sociedade, se ela quiser ser íntegra, moral e cumprir o seu papel histórico, ela deve refletir nas suas grandes decisões a preocupação com este grupo de excluídos, com este grupo dos pobres e dos miseráveis. Se você é totalmente alheio aos pobres, aos miseráveis, aqueles que, na verdade, são os que sustentam o Estado, que sustentam um país, é a maioria, né? Os excluídos, na verdade, são excluídos nos benefícios, mas são a força motriz para manter uma nação viva. Então, se você não consegue se posicionar nisso, significa que você perdeu, digamos assim, perdeu a carruagem do seu percurso, do seu propósito histórico no mundo. Então significa que o problema é quando você opta por cumprir o seu propósito no mundo, normalmente tem um preço pesado a pagar. Porque a coisa mais simples neste mundo é você ficar no conformismo. É como se você, de repente, não quer ser grande desportista, mas não quer sacrificar-se nos treinos. Logicamente, se você não se sacrifica nos treinos, a probabilidade de ser um grande desportista é quase nula. A mesma coisa, se você quer ser um legado histórico, você quer ser alguém que serve de uma referência, uma bússola histórica para gerações, significa que você tem que pagar um preço específico para ser essa bússola. Então você tem que passar por momentos de crise, pode ser rejeitado, pode ser mal interpretado, tem que às vezes vir contra o status quo. Quando o status quo, você sabe que está desviado dos valores nobres da nação. Então este aqui é o grande problema, é que não conseguem ter a coragem suficiente de pagar o preço e de carregar a cruz de quem optou por cumprir o seu papel histórico e o seu propósito de vida. Este é que é o grande questão. Engenheiro, há quem defende que há alguns segredos do Estado, alguns segredos que têm a ver com a nossa história, uma eventual equação de uma pessoa que não seja da Frelimo, um indivíduo que não seja da Frelimo, pode criar um cenário complicado para a sociedade da Frelimo. Entendo que são esses segredos que estão por detrás da fundação do Estado moçambicano e também os negócios estão envolvidos, as elites estão envolvidas, as elites moçambicanas, que esteja por detrás desta forma como agem esses valores? Sim, também, sim, eu concordo. Eu posso concordar com isso, porque de fato há muitos negócios de Estado que foram feitos de uma maneira não lícita. E a Frelimo, infelizmente, ela também sempre teve uma lógica em que para a pessoa ser bem sucedida, para ser bem enquadrada dentro da própria Frelimo, a pessoa deve
respeitar a disciplina partidária. Esta história da disciplina partidária e do chamado centralismo democrático que houve antes, que continua a haver até hoje, pode ser o cerne de tudo. Então significa, qual é essa disciplina? Porque a gente, quando fala de disciplina, estamos a falar de linhas orientadoras essenciais de uma certa instituição, de uma família, por aí fora, ou dos valores nobres de uma família que devem ser seguidos. Quando você segue esses valores nobres, significa que você tem disciplina. Quando você é obediente a isso, você tem disciplina. Então, se a Frelimo acha que não pode ser uma outra pessoa que não seja desta organização política a ter privilégio de gerir questões fundamentais do Estado, então significa que a disciplina partidária da Frelimo, ela não é baseada em valores nobres da sociedade. Significa que aquilo que é disciplina partidária é uma disciplina com as socialmente indisciplinadas. Então, o que significa aí que logo, mais uma vez, se as grandes figuras, elas se conformam e se confortam com essa situação, então significa que há todas as razões para, talvez, nos próximos tempos, serem figuras que vão se apagar na história, não é? Vamos agora ao Podemos. Neste momento, qual é o vínculo que existe com o Podemos? Já ouvimos muita coisa nesta relação, Venâncio Mondlane, Podemos. Qual é o vínculo que existe nesta altura? Neste momento pode ser um vínculo meramente afetivo com alguns membros do Podemos que ainda mantemos uma boa relação, uma relação amistosa, mas não temos nenhum vínculo institucional. Portanto, neste momento podemos dizer que com o Podemos estamos totalmente divorciados. Certo. Há quem diz que o engenheiro foi alertado pelo Elvino Dias que era um risco associar-se ao Podemos. Esta é verdade que foi alertado? Essa pessoa que está a dizer isso, se estivesse aqui nesta sala, eu dava-lhe uma chapada. Para ver que isso é uma rasteira, digamos assim, de má fé, né? Quer dizer, a pessoa vai buscar as palavras de Elvino Dias, coitado, que não está aqui para se defender, para confirmar ou não essas palavras, e lança-nos. Quer dizer, coloca-me numa situação também um bocado indelicada e desconfortável, porque já não posso falar de uma forma um pouco mais, digamos assim, aberta, extensível, porque Elvino não está aqui. Mas se você foi ou não alertado que havia essa possibilidade de uma possível traição? Não, quer dizer, de uma possível traição, não, mas o que eu recordo-me, ele não estava muito confortável com Podemos. Mas veja uma coisa, a pessoa que está a dizer isso pode não conhecer algumas questões, só gosta de fazer alguma especulação. O acordo que foi assinado com Podemos, praticamente o mastermind deste acordo, da nossa parte, nós nos chamávamos Futurena, né? Era a nossa organização informal, foi o Elvino Dias. Portanto, o Elvino Dias é que foi o cérebro que praticamente, ele da nossa parte e da parte do Podemos, a Ruth, não a Ruth, a Judite. Portanto, o Elvino Dias é que foi, digamos, o cérebro do acordo. E aquele acordo ele fez exatamente para salvaguardar situações de futuro em que podíamos ser traídos. É por isso que existem cláusulas lá que nos salvaguardavam de alguns direitos, de algumas situações, por aí fora, porque ele entendeu que se existe algum risco no futuro, que ele poderia assegurar isso colocando cláusulas, digamos assim, que nos pudessem proteger. Quer dizer que havia essa desconfiança, de certa forma? Sim, a desconfiança sempre existe. É por isso que qualquer tipo de acordo, ele só existe porque é preciso salvaguardar a parte, digamos assim, a incógnita que existe na vida, quer dizer, a parte desconhecida e imprevisível do ser humano, não é? Então, essa desconfiança era normal. E depois também há uma outra parte pouco relevante dessa desconfiança, e é por causa da suposta ideologia política do Podemos, né? Porque Podemos é uma organização política que ela se desmembra da Frelimo, mas ela, a sua identidade ideológica continua
próxima da Frelimo. Portanto, é um grupo, é uma instituição da esquerda, né? Do centro-esquerda ou de extrema-esquerda, mas então, e é totalmente diferente daquilo que nós somos. Entende que esta forma, esta aproximação que diz existir entre o Podemos e a Frelimo, que fez com que o presidente Forquilho, por exemplo, decidisse abandonar a estratégia de Venâncio Mondlane e optar uma outra estratégia? Será que esta aproximação não tem de... Sim, o grande problema é sempre o mesmo. Vamos voltar à roda daquilo que eu disse antes. O problema é o seguinte, eu acredito que ele estava foi muito sincero no início, acredito que não tinha o plano de traição desde o início. Eu acredito, quer dizer, talvez seja ingênuo, mas o que acontece? Quando nós passamos para a fase crítica, a fase pós-eleitoral, e que começa a questão do questionamento e, digamos assim, da reivindicação dos resultados, começa um momento difícil para todos nós. Começam as perseguições, começam as ameaças e tudo isso. E certamente que ele passou por essas coisas todas e não se aguentou neste momento turbulento, não é? E aí que vem aquela questão que eu disse, quer dizer, se você quer manter um propósito de vida útil para uma sociedade, você tem que pagar o preço por manter essa integridade. Você tem que saber que vai ter que suportar uma cruz pesada para manter essa integridade, para manter essa postura. Está a dizer que o presidente Podemos não aguentou com a pressão? Não aguentou com a pressão mais provável, e depois, como ele já tinha ligações anteriores com a Frelimo, como é um homem ligado à segurança do Estado, você sabe, essa gente, como se diz, uma vez polícia para sempre. Então, todas estas coisas interligadas, acho que cozinhou e decidiu que a melhor coisa, de fato, é voltar a associar-me a Frelimo. Como algumas pessoas tentam fazer agora, que estão a passar por este momento, também dizem, era melhor você estar com o Renamo, não é? Porque estão a voltar de um momento de difícil, então estão a tentar levar para uma zona de conforto. A melhor coisa é ir para Renamo, para ir acabar com tudo isto. Numa entrevista feita aqui no Sidcast, disse que esta decisão deveu-se à forma como o presidente, o engenheiro Venâncio, estava a liderar o movimento. Disse que, por exemplo, não comunicava algumas decisões no âmbito deste acordo coligatório, não comunicava algumas informações, não dava a conhecer algumas informações a ele, e defende que o engenheiro estava a ser radical, de certa forma, na forma de atuar. E que há situações em que, por exemplo, há um documento que foi à presidência com as exigências que o engenheiro tinha, que não foi acordado com o Podemos, tanto que houve dois documentos diferentes que entraram na presidência, um do Podemos e o outro do engenheiro Venâncio Mondlane. Qual é a sua resposta a esta? Mas, isso é muito curioso, né, Raul? Porque se o Venâncio não comunicava, se o Venâncio estava a ser radical, como é que fica a luta dele, em particular, pelo povo moçambicano? Quer dizer, você vai abandonar uma luta pelo seu povo, porque o Raul não está a partilhar comigo, o Raul está a ser radical, o Raul está a ser extremista, então logo eu tenho razões para dizer que vou abandonar o povo. Faz sentido. Porque você está na oposição, você tem um projeto político. E se você está na oposição, tem um projeto político e social alternativo de quem está no poder. E você não pode abandonar o teu projeto alternativo porque um parceiro teu, de repente, parou de partilhar informações contigo. Então você diz, já agora abandono também o povo e me associo ao adversário. Não vês que isto, do ponto de vista da lógica racional, há uma disciplina que chama-se lógica racional. Do ponto de vista da lógica racional, isto é um anátema, quer dizer, isto é uma contradição profunda, né? Alguém que está em uma crise existencial, não é? Então, não faz nenhum sentido, é uma fundamentação que tu notas, é uma fundamentação de
comigo, dizia assim, nós amanhã decidimos, eu e os partidos políticos vamos fazer uma marcha a partir da Praça de Touros, uma marcha que vai sair dali da Praça de Touros até não sei onde. Até já comunicávamos à polícia, uma marcha pacífica, não sei o quê. Olha, no dia da tal marcha, a única marcha que ele dizia que ia participar, não aconteceu. Nós estávamos lá presentes, até a própria polícia que estava lá, à espera dos marchantes, não veio um único marchante, nem o líder da marcha esteve presente. Então esta aqui é a grande questão, esta aqui é a questão do fundo. Então significa que se você quer fazer uma luta desta dimensão, você não pode fazer a luta com uma pessoa que não está preparada nem sequer para organizar uma marcha pacífica, tem medo, não esteve lá presente. Então você não pode fazer isso. Isso faz-me recordar aquele filme do Spartacus, né? Não sei se estás a ver o dos 300, daqueles 300 guerreiros do Spartacus. Lembro-me que o Leônidas, que era o rei Leônidas, veio lá aquele jovem que era um pouco defeituoso, que queria participar como guerreiro de Spartacus, ele o rejeitou. Ele disse, não, tu não podes fazer parte desta muralha de guerreiros, porque nós temos um princípio, que nós nos defendemos com a máxima força, e dentro da nossa linha de defesa, se aparecer uma pessoa fraca, é vital para nós, porque é onde o inimigo vai furar e destruir-nos a todos. Então, tu não tens capacidade de manter o bloqueio forte. Portanto, não vale a pena entrar. Então, é a mesma coisa. Quer dizer, nós estamos a fazer uma luta que é extremamente perigosa. Estamos, como eu disse, estamos a confrontarmos com um monstro, com um gigante, com todos os meios, que nem o regime. Significa que você não pode ter uma pessoa vulnerável a ter informação detalhada sobre todos os planos. Se você entrega planos e elementos sensíveis da planificação da ação, você está a pôr em causa toda a organização. Em que momento entendeu que o presidente Figueiredo era um ponto fraco na vossa estratégia? Em que momento percebeu isso? Não, eu entendi desde o início, porque logo que nós iniciamos a nossa reivindicação, no dia 21 de outubro, depois da morte do Paulo Guambe e do Elvino Dias, todas as ações que ele tomou a seguir foram sempre de evitar momentos que ele achavam que eram arriscados, mas que para mim sempre pareceram coisas óbvias que devíamos fazer. Sempre esquivou qualquer tipo de posicionamento, que tinha que ser um posicionamento corajoso para demonstrar que nós manifestávamos repúdio em relação àquilo que tinha acontecido e à situação que tinha ocorrido. Eu notei desde o início que ele nunca esteve disponível para isso. Então eu notava que era um elevado risco, aquilo que eu disse. Há vários anéis de segurança para as decisões. Há anel número 1, número 2, número 3, até o anel central. Então, há determinadas decisões que você, se partilhar com o anel 3, é um risco para você destruir toda a estratégia e destruir toda a organização. Então, talvez foi por isso que, como eu disse aqui neste podcast, que o engenheiro recusou o encontro com ele, com o líder da Renamo e do MDM no estrangeiro. Não, eu não recusei o encontro com eles no estrangeiro. O que eu tinha dito a eles é que não havia necessidade de gastarem fundos para saírem daqui até o Médio Oriente. Nessa altura estava no Médio Oriente. Gastarem mundos e fundos que nós não tínhamos para saírem daqui só para ir conversar comigo no Médio Oriente. Eu disse a eles que é possível hoje nós conversarmos usando os meios digitais de comunicação digital que são possíveis hoje. E já naquela altura estamos a ter vítimas, estamos a ter pessoas que tinham sido baleadas, estamos a ter necessidades de dar apoio às pessoas que estavam nos hospitais, que fazia mais sentido usar esse dinheiro para apoiar as vítimas, que eram tantas, ao invés de se gastar para ir falar comigo. Vamos acelerar, mas ao mesmo tempo. O que é certo que Podemos é a segunda maior força política neste momento. Assume que os 47 assentos é uma conquista de Venâncio Mondlane? Grande parte, sim, assumo. Quer dizer, não, isso é inegável, não é? É assim, nós temos que ver as coisas também historicamente. Na história de Podemos e nas participações nos ciclos eleitorais de Podemos, quais foram os resultados? Isto é preciso ver. Eles nunca conseguiram um membro
da Assembleia Municipal, eles nunca conseguiram um membro da Assembleia Provincial. Este é o histórico do Podemos. Quando houve a parceria comigo, eles passaram, na verdade, a primeira maior força do país. Porque nós ganhamos as eleições e eles sabem disso. Nós temos números sobre isso. Portanto, essa é outra questão também, o abandono muito precoce da luta pela verdade eleitoral. Portanto, eles estavam sempre a dizer, o Forquilha estava sempre dentro dos pontos a colocar, falava da verdade eleitoral, depois dizia a seguir, se não for possível a verdade eleitoral, tal, quer dizer, uma pessoa hesitante, nunca tinha convicção de que devia lutar pela verdade eleitoral até as últimas consequências. Portanto, se você ganhou as eleições, era a primeira força. E, pura e simplesmente, se acomodou rapidamente com a posição segunda que te deram como se fosse um favor. Mas a questão da tua pergunta era ver a história do Podemos ao longo desses anos todos. Nunca tiveram um membro da Assembleia Municipal, nunca tiveram um membro da Assembleia Provincial. E, de repente, são a segunda maior força na Assembleia da República. E isto aconteceu quando? Aconteceu num momento crítico, em que eles tiveram um acordo de governança. Isso é insufismável. Tentar negar isso é como tentar negar que a água é transparente, inodora e incolor. Certo, vamos falar de estratégia. Está a dizer, outras palavras, que a Frelimo notou que o elo mais fraco desta luta de Venâncio Mondlane era o Podemos e atacou por aí. Não era o Podemos, mas era o líder do Podemos. O líder do Podemos. Sim. Okay. O Podemos, na altura, é a segunda força política do país. O que espera do desempenho desta força política? Há quem diz que são inexperientes, vão ser manintados pela Frelimo, não vão fazer nada. O que espera desta? Vamos ver. O que eu acho que eles, se arranjarem uma boa assessoria, é provável. Eu conheço uma pessoa que parece que foi contratada por eles, uma pessoa muito competente, um professor universitário, um gestor universitário, que não quero aqui citar o nome, tive conhecimento, parece que ele foi contratado como, digamos, assessor parlamentar. Talvez possa dar alguma esperança de produzir alguma coisa substancial. Mas mesmo assim é um pouco complicado, porque esse é um dos problemas que eu sempre critiquei na Assembleia da República. A Assembleia da República, com as comissões que tem, se a gente juntar as competências de cada uma das comissões, temos mais ou menos cerca de 35 áreas, ou 35 setores da sociedade que são tratadas nas comissões de trabalho na Assembleia da República. Significa que você ter um único assessor parlamentar, que é para tratar 35 áreas do saber, áreas técnicas operativas, é quase impossível. Portanto, é uma crítica que eu sempre fiz à Assembleia da República, que os assessores parlamentares quase nada poderiam modificar da situação triste de a Assembleia da República ser um órgão quase que improdutivo naquilo que é a sua maior competência, que é a iniciativa legislativa. Portanto, eu fui, graças a Deus, eu fui relator tanto do MDM como da RENAMO, e fui o único relator nas duas bancadas que produzia relatórios em todas as sessões. Não sei se agora estão a fazer. Então, eu conheço muito bem isto. Portanto, eu fazia sempre as estatísticas. Portanto, do conjunto das iniciativas legislativas do mandato, a Assembleia da República só fazia 2%. 2%. Mas a iniciativa legislativa está dentro das 3 competências primordiais da Assembleia da República. Portanto, se não houver algo que seja desafiante, aquilo que eu costumo dizer, algo que agita as águas, vai ser muito difícil podermos ser relevante ao longo destes 5 anos. Há quem diz, há quem vaticina a morte do Podemos daqui a 5 anos. Tem a mesma percepção de que é possível ser nacional ou podemos sobreviver? Não podemos dizer uma coisa dessas, né? Porque a gente nunca sabe o futuro, não sei o que eles podem fazer. Provavelmente possam trazer jovens, possam trazer pessoas criativas, lutadoras, que tragam uma dinâmica diferente, a gente nunca sabe. Mas agora, com o quadro atual que têm, eles têm que fazer algum esforço. O risco, de fato, de se tornarem relevantes no futuro é muito grande. Há um risco disso, muito grande. O acordo coligatório previa alguns benefícios a Venâncio Mondlane. Estamos praticamente no 3º mês do ano. Já recebeu algum valor proveniente do Podemos, uma vez que até a última indicação que nós tínhamos aqui,
havia essa cisão entre Venâncio Mondlane e Podemos, mas ia-se obedecer o que estava escrito no acordo coligatório. Já recebeu algum valor de Podemos? Graças a Deus. Graças a Deus nunca recebi. Abdicamos disso, né? Porque quando notei que, afinal de contas, os interesses e a visão que tinham sobre o futuro e sobre o próprio Parlamento era uma visão meramente estomacal, então preferi abdicar. Portanto, eles tinham feito uma proposta de alguns benefícios para mim e tal, mas eu preferi abdicar e dizer que fiquem com tudo, mas não estou a ver a identidade em termos de visão, em termos de perspectivas, como que vocês querem. Então, abdiquei de tudo. Graças a Deus, nunca recebi um único centavo do Podemos. Se tomasse essa decisão, não aceitaria? Como? Se tomasse a decisão de enviar a conta do engenheiro... Não, é que nem tinham hipótese, porque quando fizeram uma proposta, eu rejeitei logo. Então, como é que haviam de enviar se eu logo, a partir disse que não queria? Não podiam fazer isso. Que há contas em plataformas digitais do engenheiro, que existem nas redes sociais. De repente mandarem sem eu saber. Sim. Sem eu saber? Sim. Nem teriam coragem de fazer. Tudo bem. Gostam tanto de dinheiro que não haviam de fazer isso. Tudo bem. Entende que o presidente Forquilha foi corrompido, de certa forma? Houve relatos... Não, eu sei. Olha, eu ouvi que ele recebeu os 219 milhões e eu fiz eu não tive o privilégio de perguntar na altura a pessoa que apresentou essa denúncia, né? Porque essa denúncia foi à Procuradoria, perguntar se tinha bases para o fazer. Ele disse que tinha bases muito fortes, que tinha provas inquestionáveis, irrefutáveis de que isso aconteceu. Se realmente a pessoa tem estas provas de que diz, então aí está. Agora temos que provar isso. A Procuradoria tem aí uma base. Vamos lá ver o que a Procuradoria diz sobre isso. Engenheiro, fazer política também requer dinheiro. Como é que se financia para fazer essas viagens, fazer o trabalho que precisa fazer? Pela graça de Deus. Só isso. Eu próprio às vezes me questiono como é que às vezes temos necessidades financeiras muito fortes, temos uma viagem à porta, temos alguma coisa e não sabemos onde é que os recursos vêm, mas nunca ficamos numa situação, como se diz, com as calças na mão, como se diz. Há sempre pessoas de boa vontade que acreditam e que nos têm ajudado bastante. Mas, como disse, não são organizações formais, são pessoas particulares, de muito boa vontade. E, graças a Deus, nós temos contas, temos o PayPal, o Wise e temos as criptomoedas, que são formas, digamos assim, de depósitos financeiros que permitem a segurança do contribuinte. Portanto, não é possível rastrear quem que fez uma contribuição em criptomoedas. É quase impossível. Pode-se fazer, mas o investimento para fazer isso é superior que o dinheiro que está lá. Então, acreditamos que ninguém vai conseguir ver isso. No PayPal, talvez um pouco, mas há muita garantia de segurança. Porque este é o grande problema. As pessoas querem contribuir, mas também não querem ser identificadas. Então, para essas plataformas, dá-se essa garantia. Engenheiro, tem garantia de que esta forma de fazer política, através das contribuições dos apoiantes, vai lhe garantir sustentabilidade por 2, 3, 4, 5 anos? Ou entende, porque quem tem a visão de que as pessoas vão ficar saturadas, vão ficar cansadas? Sim, mas essa coisa de ficar cansadas é o que a gente ouve desde o dia 21. Quando a gente convocou a primeira greve nacional geral, a gente chamava assim, primeira greve nacional e geral, também ouvi tantos vaticínios. Eu até gostaria de ir rever os vídeos dos grandes comentadores que diziam que esta coisa da greve, isto aqui só vai durar 2 dias, as pessoas vão se cansar, não há ninguém que vai... Não. Então foi todo o mês de outubro, todo o mês de novembro, todo o mês de dezembro, janeiro. Então, significa que as pessoas são muito baseadas nos paradigmas daquilo que já ouviram dizer, daquilo que já viram, daquilo que já experimentaram. As pessoas não estão abertas para pensar em perspectivas, ousadia, visão, utopia. As pessoas não estão prontas para isso, não é? Hoje em dia,
Se a gente tem um sistema democrático, é porque em algum momento houve uns jovens que foram ousados e disseram que não, nós não queremos mais monarquia, nós queremos uma república, e que eram vistos como malucos, como não sei o quê. Acreditaram nisso. Então hoje também há muita gente que também ainda está agarrada nisto, que as pessoas vão se cansar, as pessoas não vão poder fazer isso. O problema é que as pessoas não têm a mente aberta para a visão, não têm a mente aberta para a utopia. E não conhecem a verdadeira lógica dos fenômenos sociais e não leram ainda o que leva as pessoas a contribuir. As pessoas estão a contribuir exatamente porque a motivação que leva as pessoas a contribuir é que vai fazer com que a pessoa contribua 2 dias ou a pessoa contribua 5 anos. Então, essa parte nunca ninguém estuda, nunca ninguém analisa isto. Né? Você, quando fica a contribuir para um clube, contribui durante 20 anos. Faz isso por quê? Qual é a lógica disso? O que leva uma pessoa do Sporting que nunca ganha já há muitos anos, mas a pessoa continua como sócio do Sporting a pagar cotas? O que leva uma pessoa a fazer isso? Então, o que pode levar as pessoas por 5 anos ou 10 anos a continuarem a contribuir para esse projeto político? Era muito interessante fazer esse trabalho. Há uma contribuição do internauta, que pediu anonimato, defende que essas contribuições que o engenheiro recebe devia usar, por exemplo, para construir, não sabemos qual é o nível de contribuição das pessoas que apoiam o engenheiro, construir casas, dar cesta básica a algumas famílias que perderam os seus progenitores por causa das manifestações, Sim. Apoio a pequenos comerciantes, apoiar as creches, famílias carentes. Sim, tem razão, concordo. Essa contribuição está muito boa. Agora, a dimensão das nossas contribuições não permite fazer tanta coisa assim, mas, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos foi visitas, eu não sei se acompanharam, nós fizemos várias visitas às famílias que sofreram durante as manifestações da violência policial, pessoas baleadas que precisam de tratamento médico, pessoas que estão detidas, que precisam de ajuda, famílias que também perderam os seus parentes e que precisam de alguma ajuda. Nós, dentro do possível, todas as visitas que nós fazemos a essas famílias, nós sempre deixávamos alguma contribuição, algum apoio. E algumas famílias precisam de apoio permanente, portanto, não apoio pontual, precisam de apoio permanente. E nós agora, em colaboração com a Rede das Mães Solidárias, que é uma organização que está em todo o país, portanto, nós não tínhamos capacidade de poder abranger a assistência em todo o país. Agora nós estamos a canalizar todo o apoio que temos para ajudar as pessoas feridas, detidas, canalizamos para as mães solidárias. E elas têm ajudado. Claro que, neste momento, as necessidades que as pessoas têm em medicamentos, alimentação, assistência jurídica, é tão grande que quase não nos resta muito para obras como edificações, isto a dizer, construir escolas, fazer hospitais. Ainda não temos essa capacidade financeira. Pode-se agradar o orçamento, mais ou menos, o funcionamento da estrutura de Venâncio Munhã? O funcionamento mensal. Sim. O nosso funcionamento mensal com os nossos. Quer dizer, porque depende, né? Por exemplo, se temos viagens, pode crescer um bocadinho. Quando vamos ao norte, pode crescer um bocado. Mas o funcionamento normal de todos os meses não é assim tão grande. São cerca de 300 mil meticais por mês. Sim. E conseguem estabelecer. Conseguimos. Mensalmente. Conseguimos mensalmente cobrir isso. Há fontes também que nos ajudam, que não são propriamente estas publicamente conhecidas, porque às vezes estas também não chegam, não é assim, não pode parecer, mas não é assim valores tão astronómicos que a gente tem recebido. Liliana, temos algumas perguntas para os internautas? As foram respondidas. Tudo bem. Engenheiro, faço a pergunta em relação à família de Elvino Dias. Sim. Como está a família de Elvino Dias nesta altura? E Paulo Guambe? Olha, do Paulo Guambe, confesso que não tenho assim muita informação. Acredito que Paulo Guambe era porta-voz. Penso que sim, era porta-voz e era responsável para a área de comunicação e imagem do Podemos. E creio que, bom, por causa desta situação que nós estamos, não tenho tido muita informação, mas acredito que o Podemos deve estar a cuidar da família, ajudar e acompanhar o caso, né? Mas em relação à família de Elvino Dias, sobretudo a Esmeralda, ela neste momento faz parte da nossa organização e ainda há pouco tempo ela viajou para Climane, porque eles tinham a casa deles aqui em Maputo, com os filhos.
E dentro do possível, dentro daquilo que a gente pode, a gente tem ajudado a família. Uma das coisas que estamos neste momento a fazer, todo o forcing, ainda não se resolveu a questão da habilitação de herdeiros, por causa da família que é grande, mas quem está a tratar de todo o processo de habilitação de herdeiros é um advogado nosso, e nós estamos a cobrir todos os custos sobre isso. E também estamos com outro processo, que é o processo da revitalização do consultório que acabou fechando, o consultório jurídico dele. E uma das coisas que haviam muitos contratos, que alguns destes contratos tinham valores a receber, que é preciso revitalizar esses contratos para não se perder os contratos. Então temos também advogados que estão a ajudar-nos para manter aquele negócio, para ver se pode ajudar a família no futuro. Então é o que nós estamos a fazer, mas a família também está estável. Claro que é uma dor um pouco difícil de ultrapassar, sobretudo quando não há avanços no processo da responsabilização, do apuramento da verdade. É um caso que a gente tem sempre levantado. Ainda penso que esta semana, graças à audiência que tive ontem, quando colocámos estas questões, o procurador disse que poderíamos ter uma sessão, uma audiência com a procuradora-chefe da cidade de Maputo e levarmos todos os dossiês para pedir explicação sobre cada um dos dossiês. Um dos dossiês, naturalmente, é o Elvino Dias. Portanto, vamos, ainda esta semana, na Procuradoria da cidade de Maputo, levar para pedir explicação sobre o andamento deste processo. Para a semana estamos a caminhar para o final, vou fazer perguntas sem rajada, questão de tempo, questão de segurança também da sua pessoa. Equaciona ter segurança armada para si, para o trabalho político que está a fazer? Sim, equaciono sim. Falou-se de uma viatura blindada que... era bom, mas aquilo foi tudo espetáculo das redes sociais, né? As redes sociais colocavam aquilo, sabes, não é verdadeiro que aquela viatura era minha, não era para mim, mas sabes, as redes sociais são muito criativas, né? São muito criativas, já. Mas seria interessante, Muito bem. Gostava de agradecer assim, Vanessa Molhano. Nós temos uma recordação aqui. Ok. Assim. Uau! Mas que bom! É uma chávena. Yes. É uma chávena. Tá bem. Do CIPcast. Este ano o CIP completa 20 anos de existência. Uau! Em nome do CIP, dos colegas do CIP, essa chávena para si, para sempre que estiver a fazer as lives, tomar um cafezinho, lembrar-se dessa equipa de comunicação do Centro de Identidade Pública. E agradecemos muito por ter aceitado o nosso convite. É certo que há muitas questões que não foram respondidas, é verdade. Mas temos noção de que também temos que respeitar o tempo que nós temos e também o tempo que o engenheiro tem. Agradecemos por isso, por ter aceitado o nosso convite. A pedido, as meninas perguntaram sobre o gel no cabelo. Qual é o gel que usa no cabelo? O gel que usa no cabelo. Mas é muito simples, é um gel muito baratinho. Como que é? Está soft, não é? Sim, aquele de tampa amarela. Não, verde, tampa verde. Muito barato, não tem nada de especial. Eu uso um comum. Esses que vendem aí nos cabeleireiros e tal, até nos femininos podem comprar, porque é baratinho, não tem nada de especial. Era mesmo para desanuviar. Deixamos de agradecer muito. E há um pedido também dos internautas, alguns deles, que possamos deixar o engenheiro despedir-se, como sempre despede-se nas suas lives. Vamos dar esse espaço assim. Nós vamos agradecer, obviamente, os nossos internautas pela companhia, pela amabilidade que tiveram de acompanhar este podcast. Foi um prazer imenso. Tem a palavra, engenheiro. Okay. Olha, muito obrigado a todos por terem acompanhado este podcast. Queria pedir a vossa atenção para este momento muito triste que nós estamos a passar. Conforme eu disse, temos a nossa mandatária financeira que está detida, sem processo, e gostaríamos que houvesse um movimento de solidariedade que vamos nos próximos tempos convocar para a nossa mandatária e também para todos da nossa organização que estão a ser assassinados, estão a ser sequestrados. Já são 42 pessoas assassinadas do projeto político nosso. Já passou muito tempo. Muito obrigado a todos. Um forte abraço para todos. Um beijo e tchau!
preocupante da nossa democracia, do nosso Estado de Direito. Para além da questão das 10 horas que eu passei ontem em pleno interrogatório, ainda enquanto decorria o meu interrogatório, o meu porta-voz e assessor de comunicação, que é o Dionísio Tivani, ia lá para se informar sobre o interrogatório, olham para ele e naquela hora, porque o viram, também o notificam para ir responder na sexta-feira no Gabinete de Combate ao Crime Organizado e Terrorismo. Hoje de manhã estou a receber uma notícia extremamente preocupante, que a minha mandatária financeira, Glória Nobre, ela foi detida pela polícia e levada para a 8ª Esquadra, que é a esquadra que está no Porto de Maputo. O advogado foi lá e não lhe deixam falar com o advogado, não lhe deixam assinar a procuração, que é para o advogado ter o mandato legal para assisti-la. Não sabemos que tipo de país é que nós estamos. Portanto, isto é uma coisa preocupante. Na minha organização, o meu projeto político, de outubro até há uma semana, portanto, com os assassinatos que aconteceram há pouco tempo em Macinga, já mataram 42 colaboradores do nosso projeto político, que já agora, aproveito aqui dizer em primeira mão, que na próxima semana já vamos submeter o pedido de registro do nosso novo partido, não é? E então já assassinaram 42 pessoas. E este processo, nós fizemos a denúncia e juntamos um relatório detalhado das pessoas que foram assassinadas, em que circunstâncias, como é que elas chamam, o endereço, todos os detalhes, criamos uma base de dados, submetemos o primeiro relatório no mês passado ao Ministro do Interior e à Procuradoria da República, e ontem submetemos o relatório de atualização. Então, temos agora pessoas ligadas ao meu projeto político, 411 pessoas vítimas de violência extrema da polícia, dos quais, até a semana passada, somávamos 42 mortos, 42 pessoas assassinadas. E agora, a gota d'água é esta de prenderem a minha mandatária financeira aqui na cidade de Maputo, e que neste momento está na 8ª Esquadra. Eu quero que todo mundo saiba exatamente o que está a acontecer. Isto é perseguição política, mais do que clara, é um nível de intolerância, um país antidemocrático, dominada por um partido que a lógica de funcionamento desse partido é a lógica do terror, é a lógica da intimidação, é a lógica da perseguição e do assassinato. Então é isto. Em que circunstância foi detida? Não, esta é que é a grande questão, Raul, porque nós, o advogado, foi exatamente à esquadra para se informar em que circunstâncias é que fizeram a detenção. Será que foi em flagrante delito? O que está envolvido com essa detenção? O que prova? Qual é o processo que existe? Portanto, não entendo exatamente em que tipo de país é que nós estamos. Portanto, às vezes, isto também é importante para que as pessoas percebam. Às vezes as pessoas olham-nos aqui, a gente a falar e a colocarmos as nossas posições, pensam que isto é muito simples. Nós estamos num país ditatorial. Ainda o último relatório do Índice de Democracia de Moçambique, Moçambique já passou agora para um estado ditatorial. É um estado autoritário, autocrático. Estamos lá. Portanto, estar num país autocrático, ditatorial, fazer política e procurar a verdade, a integridade, é realmente um preço muito elevado que a gente tem que pagar. Esse foi um ponto prévio Ok. que tinha por apresentar. É um dado novo, não sabíamos que houve essa detenção. Há uma série de perguntas que foram colocadas pelos internautas. Vamos dar espaço aos internautas para fazer essas perguntas. Eu tenho as minhas perguntas, que também em algum momento coincidem com as perguntas dos nossos internautas, mas podemos começar um pouco do presente. O que aconteceu nessas 10 horas que esteve a ser ouvido na Procuradoria-Geral da República? Sim, olha, de forma muito resumida. Sim, de forma resumida, nessas 10 horas foi um auto de interrogatório. Portanto, foi um interrogatório que basicamente as perguntas elas incidiam sobre as manifestações e outros aspectos paralelos às manifestações, aspectos também transversais às manifestações. Mas uma coisa curiosa é que ao longo das 10 horas, em nenhum momento me foi dito o crime legal de que eu sou acusado. Portanto, isso é uma grande fragilidade deste interrogatório que aconteceu. Como alguém dizia, você foi interrogado como se interroga um terrorista, não é? Portanto, durante essas 10 horas,
em nenhum momento se disse o tipo legal de que eu era acusado. Isto na marcha processual, não é? Para os juristas que percebem muito bem disto, ninguém pode ser constituído arguido e ser submetido a um interrogatório sem que a pessoa saiba qual é o crime em concreto de que é acusado. Porque isso vai, digamos, condicionar ao tipo de perguntas que o arguido pode responder e as que não podem responder. Um exemplo, se eu venho aqui ao CIPCAST e eu roubo essa chávena, e se eu for acusado de ter roubado a chávena, todas as perguntas têm que ter a ver com o roubo de uma chávena. Não posso ser acusado também sobre o roubo do computador, sobre o roubo, digamos, dessas bolachas bem adocicadas que estão aqui, ou da máquina que está agora a filmar. Portanto, eu, quando me perguntarem sobre a câmara que me está a filmar, se a minha acusação é sobre a chávena, eu vou dizer como arguido, eu não posso responder essa pergunta, porque essa pergunta não tem a ver com o crime de que sou acusado. Então, eu fui obrigado a responder a tudo. Engenheiro, como que explicação dá a estas situações que está aqui a enumerar? Diz, por exemplo, que não tem uma acusação específica, formal, assim. Exatamente. Entende que esta seja uma estratégia de fragilizar seu trabalho político? Claro que sim, claro. Olha, eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Porque nós até colocamos o próprio procurador, quando ele perguntou-me se eu tinha alguma coisa a acrescentar, e eu disse a ele que, olha, eu estou na política cerca de, vamos lá, foi em 2013, estou há 12 anos na política, portanto não é muito tempo, mas já tive a vantagem de viver a política muito intensamente. E todos os partidos que eu passei tive das responsabilidades do mais alto nível. Então, uma das coisas que aconteceu é que nós temos muitos processos que submetemos à Procuradoria e que esses processos todos, sobretudo quando tem a ver com o regime, quando tem a ver com o governo, quando tem a ver com o Partido Frelimo, até hoje não temos resposta, andamento de nenhum processo. E são mais de 15. Nós estamos a fazer uma recolha porque eles disseram que nós podemos fazer o levantamento do dossiê, dos processos pendentes e levar à Procuradoria e pedir à Procuradora-Chefe da cidade de Maputo para um encontro para nos explicar qual é o ponto de situação de cada um dos processos. Mas todos estes processos que nós submetemos, até hoje, não têm resposta. Um deles é um processo que surgiu durante a pré-campanha, acho que foi um dos primeiros do ano passado, em que houve uso abusivo dos bens do Estado pelo candidato da Frelimo. E acredita, mais de 6 meses nunca fomos notificados por esse processo. O processo de Elvino Dias, que foi assassinado com 25 balas, até hoje não há resposta sobre isso. E tantos outros. O processo da vala comum de Tete, em Macanga, até hoje não há resposta de 8 pessoas que foram assassinadas encaixadas numa vala comum. Vamos ver se o processo que submetemos ontem, da queixa-crime contra Daniel Chapo, relativamente à incitação à violência pública em Palma, vamos ver qual é o andamento que é dado em relação a isto. Portanto, é um teste à própria Justiça, à própria Procuradoria. Esperamos nós que a Procuradoria tenha a mesma celeridade e também o submeta a pelo menos umas 8, 9 ou 10 horas de interrogatório, porque penso que para ele, claramente, sem sombra de dúvida, de forma insufismável, ele realmente incitou a violência porque falou de derramamento de sangue, disse que vamos, e indicou o grupo em que ele quer derramar sangue. E esse grupo já começou a ser assassinado desde o dia que ele fez a afirmação. Estão aí muitas pessoas a serem assassinadas, incluindo no dia 5 de março, portanto, uma emboscada policial que foi feita contra a minha caravana que estava a celebrar na Avenida Júlio Nyerere. Engenheiro, a questão agora que lhe coloco tem a ver com as limitações que foram impostas a si, decorrência desta audição. Não pode ausentar-se de sua casa durante 5 dias. Como é que pensa em fazer política como vem fazendo com estas restrições que foram postas? Na política, olha, uma das coisas que, Raul, se me permite, espero que ninguém diga que estou a ser muito pretencioso, mas isso tem que ser. Ainda hoje eu estava a ler o relatório da missão de observação da União Europeia, porque eu tinha um encontro com uns séniores, uns velhotes muito interessantes que mandam uma venia, não vou dizer os nomes, mas eles a ver o programa vão se lembrar, e eu estive a ver uma coisa interessante, é que lá no relatório vem
que o Venâncio Mondlane foi o candidato que usou de forma eficiente e forma mais extensiva as plataformas digitais durante a campanha. Portanto, todos os candidatos juntos, o nível de engajamento que eles tiveram não chegam nem sequer a 1/3 do engajamento que eu sozinho tive ao longo da campanha. Isso significa que hoje em dia, com as plataformas digitais conjugadas com o trabalho de campo, estes 5 dias eu acho que mais do que suficientes para eu continuar a fazer o trabalho de campo sem problemas nenhum. Não sente cada vez limitações? Não, de forma... Vamos supor, há alguns distritos, por exemplo, algumas localidades são de difícil acesso. Sim, Temos limitações, por exemplo, da nossa LM, que pode programar voos e desprogramar. Entende que vai conseguir jogar... Não, também é uma coisa, Raul, em relação a isso. São 5 dias, até 5 dias eu posso me deslocar da minha casa livremente. Depois dos 5 dias é que tenho que informar. Portanto, se eu tiver que ficar 10 ou 15 dias, não há problema nenhum. Desde que eu faça uma informação à Procuradoria, dizendo onde é que vou e por aí fora, deixando muito bem claro a minha deslocação. Porque, só para as pessoas entenderem, afinal, o TIR, o Termo de Identidade de Residência, qual é que é a lógica disso? A lógica é simples, é que é um processo, tanto que está em instrução, portanto, ainda não foi feita acusação, portanto, a juntar elementos para se fazer acusação, portanto, pode seguir outro tipo de interrogatórios, pode ser chamado para ser interrogado, para responder por determinadas questões. Então, tem que haver certeza de que logo facilmente me localizam. Né? É por isso que querem saber a residência em que eu estar, que eu não posso sair mais do que 5 dias daquela residência, se eu mudar de residência tem que informar, porque eles querem ter certeza absoluta que, precisando de mim, saberão onde é que eu me encontro, como me localizar, como me notificar. Essa é a lógica do termo de identidade de residência, é só isso. Mas, não é uma condenação. Faz algum sentido esta decisão, esta medida, uma vez que o Venâncio Mondlane tem se queixado de perseguição política e de tentativas de assassinato. Claro. Não entende que isto pode ser, de certa forma, perigoso? Logicamente que isso me coloca maior risco. Portanto, essas são daquelas questões que já o procurador, o magistrado, tem que ponderar e estudar caso a caso as circunstâncias particulares de cada caso para estipular esse tipo de medida. Portanto, neste momento, para uma pessoa que já sofreu 3 atentados, portanto, este dia 5 foi o 4º atentado, uma pessoa que está claramente, que já submeteu à própria Procuradoria denúncias de perseguição política, a Procuradoria deveria ponderar em função disso para saber que eu tinha que ter alguma flexibilidade para permitir uma maior segurança da minha própria pessoa. Portanto, não restam dúvidas que foi um expediente mais político, até posso dizer um expediente mais partidário, não restam dúvidas nenhumas quanto a isso. Isto é uma coisa que eu até disse ao próprio procurador, quando disse que eu tinha espaço para fazer algumas considerações. Eu disse que, claramente, que a Procuradoria perdeu o respeito e a confiança do povo, porque as pessoas não acreditam que ela é isenta, não acreditam que ela seja totalmente objetiva e imparcial nas suas decisões, nas suas opções. Não, então não restam dúvidas. Olha, isto, para mim, ipsi verbis, isto é perseguição política do mais alto nível. E não é uma perseguição apenas de impedimento do trabalho político, coisa assim. É perseguição envolvendo ainda execuções extrajudiciais, que é mais grave ainda. Engenheiro Venâncio, os meus internautas dizem que não podemos chamar Venâncio, mas Engenheiro Venâncio, que explicação dá àquela avalanche de pessoas que foram lá acompanhar o processo de audição, quiseram ver o engenheiro Venâncio Mondlane, fizeram um forcing até, em algum momento, bateram de frente com a polícia para vê-lo, para garantir a sua segurança. Que sentimento teve ou tem ao ver aquelas pessoas que o acompanham, que acreditam em si? Sim, Raul, olha, eu tenho dito isto, uma coisa, eu sou uma pessoa de fé, portanto, eu sempre partilho isto. Para além de política, também sou pastor auxiliar, agora não estou em atividade devido a circunstâncias políticas, mas eu sou uma pessoa que levo muito a sério a minha fé. E por essa razão, eu não vou agora começar a gabar-me de que sou bom mobilizador, que sou bom orador, nada disso. O que acontece aqui é que existe uma ansiedade
uma expectativa muito grande nas pessoas de haver uma alternância política, de uma reforma social, política muito séria. As pessoas querem mudança, estão cansadas e em todas as gerações. É por isso que você via daquelas pessoas que estavam ali, tinham pessoas da terceira idade, eu não posso dizer terceira idade, pessoas mais idosas, havia lá jovens e até haviam pessoas adolescentes ali. Portanto, significa que a ideia do Covenâncio é o candidato da juventude, essa ideia caiu por terra. Então, é exatamente o que acontece. As pessoas queriam que alguém fosse porta-voz deste desejo ardente que tem de haver uma mudança, de haver uma transformação estruturante profunda no país. Então, isso, o que acontece é que, digamos que sentia-se um certo déficit no país. E as pessoas identificaram Venâncio como alguém que provavelmente estivesse a representar e a servir de um alto-falante, essa voz que está entalada na garganta das pessoas. Então, por aí... Venâncio é a pessoa certa. E eu acho que não porque o Venâncio tenha coisas muito especiais, mas talvez porque o Venâncio aceitou o desafio de carregar essa cruz. Porque o grande problema é esse. Há uma cruz pesada que está ali, que é uma cruz para carregar pelo povo. O grande problema é quem é que aceita carregar a cruz. Então, eu, tendo aceitado carregar a cruz, o mérito está aí, não porque eu seja uma pessoa especial. Até onde vai estar a crença, essa fé que tem de que é a pessoa que está a carregar, que é capaz de carregar essa cruz e ter as últimas consequências? Não, por razões muito simples, porque é assim, o meu percurso político, não é? Porque é assim, Raul, tu para determinares ou falares de alguma postura, falares de alguma qualidade na personalidade sua, não podes só afirmar, tu tens que provar historicamente. O meu percurso político, as pessoas foram ver o meu percurso político. Eu, quando começo o meu percurso político em 2013, a política ativa em 2013, eu ganho as eleições na cidade de Maputo e eu reivindico a vitória em 2013. E as pessoas sabem e acompanharam que até as últimas consequências eu nunca aceitei negociar a vontade do povo. Mas isso não foi só isso. Eu, quando passei para o Parlamento, eu tive um programa de denúncias, muito antes das redes sociais serem assim muito conhecidas, serem muito difundidas como hoje. Eu tinha um programa de denúncias que eu andava e o meu foco era exatamente a defesa das pessoas que não tinham voz. Daí é que veio aquela alcunha, a voz dos que não têm voz. Porque eu tratava das questões daqueles que não têm dinheiro para pagar advogados, daqueles que não têm um pódio no Parlamento para apresentar o seu problema, que não têm um palco tão privilegiado como o CIPCAST para falar. Então, estes é que eram as pessoas de quem eu me movia todos os dias da minha vida. E as pessoas foram vendo isso. Os casos que eu fui defendendo, a defesa dos espaços de prática desportiva, os mercados, todas aquelas grandes batalhas que eu tive como deputado, isso ficou marcado na mente das pessoas. E mais, a outra coisa que eu acho que também foi muito importante é que eu fui o único moçambicano até hoje que já dispensou, já renunciou a 2 mandatos como deputado. Porque toda a gente olha o mandato de deputado como um Eldorado, como se alguém tivesse descoberto uma mina de ouro. Mas eu, em nome de valores, em nome da luta pelo povo, eu já dispensei 2 mandatos. E as pessoas viram depois o que aconteceu comigo. Quando eu estive na Renamo, as batalhas que eu fiz na Renamo, as batalhas pela verdade. E esta última luta também que fizemos agora, que houve esta fraude eleitoral, que eu levei as coisas até as últimas consequências. Está a dizer claramente que os outros partidos, a Renamo, o Podemos, o MDM, resignaram muito cedo. Sim, não restam dúvidas. Eles que não me levem a mal, mas isso não restam dúvidas nenhuma. Portanto, lançaram a toalha ao chão muito cedo, com muita facilidade. Era possível, se esses partidos juntos lutassem pela mesma causa, era possível que o cenário, nesta altura, desse naturalmente, hoje os resultados seriam de longe muito maiores do que esses que nós alcançamos hoje. Isso não restam dúvidas. A que levou a que esses partidos resignassem muito cedo desta luta? O que acontece é o seguinte, talvez também eles não tenham culpa disso. O que acontece é que, desde que começou a democracia multipartidária em Moçambique, a Frelimo perdeu todas as eleições. Talvez a única eleição que ganhou foi em 1994. Mas depois disso, a Frelimo perdeu todas as eleições. Mas o que acontece? A Frelimo usou dois métodos para se manter no poder. O primeiro método é a cooptação.
cooptação, quer dizer, cooptava as pessoas com benefícios concretos. Há tal coisa que a gente chama de negociação, não sei o quê. Muitas das vezes o padrão era a cooptação. A outra forma era a intimidação. Portanto, se você não aceita receber, então se não aceita receber dinheiro, você recebe bala. Era assim. Então, tanto na recepção do dinheiro como na recepção das balas, estes partidos não conseguiram se manter firmes ao longo desse tempo todo. Esse aqui foi o grande problema. Entende que a Força da Cama era o único que conseguia manter essa... Sim. Naturalmente, que o Dhlakama, para mim, é a maior lenda da democracia nacional. Quer dizer, não resta dúvida. Engenheiro, depois do que foi chamado atentado contra si, na última quarta-feira, o engenheiro desapareceu. Até volta às 19 horas, ninguém sabia onde estava. Para onde foi? Bom, eu já tinha uma viagem marcada, portanto, eu até apresentei isso ontem na Procuradoria. Eu já tinha uma viagem marcada, cuja reserva já tinha sido feita no dia 3. Primeiro eu tive um convite para Botsuana. No dia do alegado atentado. Eu já tinha uma reserva feita. Viajou no mesmo dia? Não viajei no mesmo dia. Portanto, é que volta das 19 horas até 19 horas... Sim, eu viajei no dia seguinte. Né? Portanto, acho que foi dia 5. Dia 5, que dia da semana é que foi? Porque eu viajei na sexta-feira. Faço a pergunta porque depois do sucedido houve um gerou-se muita polémica. Sim. Houve um comunicado da equipa do engenheiro que estava desaparecido, não sabia onde o engenheiro estava. Esta questão coloco para onde... Quarta-feira. Para onde o engenheiro foi, porque a sua equipa não sabia onde estava. Sim, olha, é assim, Raul. Em matéria de segurança, há vários anéis de acesso à informação. Há pessoas que têm a informação do primeiro anel, há pessoas que têm do segundo anel, há pessoas que têm do terceiro anel, há pessoas que têm a informação do núcleo, não é? Está a ver o globo terrestre, como é que tem várias camadas até tu chegares ao centro da Terra. Então, é a mesma coisa. Em matéria de segurança, há vários tipos de acesso à informação. Então, quando acontece um atentado, isso é em qualquer parte do mundo. Olha, quando aconteceu o 11 de setembro, lembras, nos Estados Unidos? O presidente dos Estados Unidos, acho que era o Bush na altura, no presidente dos Estados Unidos, naquela altura, ninguém sabia onde estava. Diziam que ele estava no ar, mas ninguém tinha informação. Quando digo ninguém, é o público no geral. Mas os serviços secretos, a CIA, e não toda a gente da CIA, né? O core, portanto, o núcleo duro da CIA sabia onde o presidente estava. Então, é mais ou menos isto. Portanto, sofri um atentado, era preciso manter-me, digamos, em segurança, analisando todos os elementos de risco para depois voltar ao convívio. Portanto, eu andei, digamos, protegido e a analisar e a salvaguardar-me de outros. Porque quando há um atentado, fica a saber de uma coisa. Os que estão a fazer o atentado, que são visíveis, estão ali a disparar, não são o único elemento, digamos, dentro da conspiração. Há outros elementos civis espalhados em diferentes pontos. Então você tem que saber que mesmo saindo do perímetro onde está sob fogo cruzado, existem outras áreas onde estão colocados pessoas de forma muito rigorosa para controlar os movimentos e para perseguir o alvo. Engenheiro, de forma clara e direta, aquelas balas eram para si? Faço a pergunta porque fez várias passeatas pelas províncias. Sim. E não houve episódios semelhantes. Exatamente. Qual seria o interesse de um atentado contra si, a sua vida, na cidade de Maputo, na capital do país? Olha, naturalmente que é uma pergunta que eu não posso responder por eles, quer dizer, não posso colocar no lugar de quem fez o atentado. Mas a grande questão é que foram disparadas balas verdadeiras. Normalmente, em matéria de segurança, essas questões de antimotins, o primeiro passo que a polícia faz é negociar com alguém que seja responsável por aquela marcha ou por aquela procissão e indicar claramente que, por que razão é que a marcha não pode decorrer num certo sentido. E mostra normalmente qual é a alternativa que as pessoas devem ter. Aquela questão, não houve nenhum espaço para nenhum diálogo, não houve nenhum espaço para nenhuma negociação, não houve nenhum espaço para indicar, porque a polícia tem que dizer que há um risco potencial se vocês continuarem nesse sentido. Vocês têm que mudar, como aconteceu ontem na Procuradoria. E eu queria, saindo da Procuradoria, eu queria a 25 de setembro, onde estava muita gente que foi lá para acompanhar o interrogatório. O comandante provincial, o comandante da cidade de Maputo da polícia, veio ter comigo e disse:
olha, há um risco cada hora, está a ficar tarde, se for até 25 de setembro, nós não poderemos garantir a tua segurança e nós não gostaríamos que acontecesse alguma coisa. Falou comigo e não me veio impor que tu tens que... Então ele negociou e aconselhou-me que eu agradecia que não fosse a 25 de setembro porque é um pouco arriscado. Então ele deu uma alternativa de qual é a via que eu devia usar. É assim que a polícia faz. Portanto, a polícia tinha que chegar ali, perguntar quem é o responsável, mandar parar e dizer ao responsável que esta marcha não deve continuar neste sentido, se vocês quiserem, tem um sentido alternativo Y. Portanto, foi tiros diretos, balas verdadeiras, vez que o ministro da Justiça até chegou a dizer que não é normal, usou a palavra normal, disparar balas verdadeiras para manifestantes. Portanto, ele próprio achou estranho. Por essa razão, o que nós podemos dizer? O meu cameraman foi atingido, estava a mais ou menos 10 metros de mim. Portanto, para a perigosidade, para uma bala disparada e atingir alguém que está a 10 metros de mim, e a proximidade com que a polícia estava, com armas de guerra AK-47, eu não sei se o que me dá tanta certeza de que eu não era o alvo, não é? Engenheiro, as Forças de Defesa e Segurança têm um comando. Este comando superior é o chefe de Estado. Temos um governo, falou muito bem que o ministro da Justiça não concordou com a ideia de que se usou balas reais para dispersar os manifestantes ou os apoiantes da Venezuela. De quem é ou quem tem interesse neste momento de eliminar a Venezuela? Bom, estás-me a fazer muitas perguntas das quais eu tenho que quase me colocar na cabeça deles, mas eu acredito que, falando assim de forma geral, com os poucos elementos que nós temos, quem tem interesse é aquele que neste momento tem um problema de legitimidade. Porque o grande problema que me coloca de costas voltadas neste momento ou em trincheiras opostas com o governo atual ou com o regime atual é um problema de legitimidade. Porque eles já se aperceberam que eles neste momento apoderaram-se do poder formal, mas há uma coisa que é impoderável, se permitires o termo, que é exatamente a base de apoio social. Quer dizer, você não vai obrigar o coração das pessoas a te amar. Você não, com base em armas, com base em intimidação, com base em assassinatos, com base em prisão, a pessoa te ama, a pessoa não te ama. E a grande questão é essa, a ausência total de legitimidade social, a ausência total de legitimidade política. Este é que é o grande problema. E então, aqueles que sabem que tem um déficit da legitimidade política, legitimidade social, têm muito interesse, digamos, em prejudicar-me e acabar comigo. Portanto, e quem tem problema de legitimidade neste momento é o próprio Partido Frelimo. É o Partido Frelimo, é o governo atual que não tem legitimidade. Eles sabem muito bem de que neste momento nem se atrevem sequer a pegar, a fazer uma procissão. Não interessa a província que seja, pegar umas bandeirinhas, entrar na rua agora, começar a marchar, sabem muito bem que ninguém lhes vai seguir, que vai ser uma autêntica vergonha. Veja só, o candidato colocado pela UIR, colocado pelo Conselho Constitucional, quando foi à Zambésia, uma das viagens foi à Zambésia, nem sequer um elemento da OJM o foi receber no aeroporto de Climane. Portanto, eles estão com problemas muito sérios de legitimidade. Agora não é só uma legitimidade popular, é uma legitimidade até interna no próprio partido. É um governo que tudo indica que dentro do próprio partido não é aceito. Não. Engenheiro, o que faz com que este governo, que considera que não é legítimo, dispense negociar consigo? O que está por detrás? Mesmo sabendo que o país está a ter dificuldades até económicas por causa das paralisações sistemáticas que o país tem assistido. O que, na sua visão, está a atrasar esta aproximação à Venezuela? Bom, duas coisas aqui que eu posso dizer. A primeira é que a Frelimo tem um histórico dos primeiros 20 anos da independência, um histórico de ser partido único e ter dito a Constituição antes de 90, dizer que a Frelimo era o guia do Estado e do povo. Isto fica na memória institucional desta organização. E passamos para uma segunda fase, que vieram 30 anos da chamada democracia multipartidária, mas que a Frelimo resolveu sempre de duas formas, ou cooptando ou aterrorizando.
Ou você recebe as notas, ou então você recebe a bala. Então, ao longo deste trajeto dos 50 anos, o denominador comum é que a Frelimo sempre fez o que quisesse, o que quer, quando quer e como quer. É por isso que aquela expressão avança, não há recua, aquilo representa a personalidade institucional desta organização, de que nós nunca, em circunstância nenhuma, nós cedemos o que quer que seja. Se eles quiserem, se enquadram dentro da lógica definida por nós, como queremos, quando queremos, em que circunstâncias queremos. Essa foi a lógica, a personalidade institucional desta organização. Então, o que acontece é que agora estão-se a confrontar com algo que desafia todo este histórico desta forma de ser e de lidar com os outros. Então, daí que, não estando habituado à situação de ter que ir à mesa do diálogo de forma genuína, fazer um diálogo, digamos assim, imparcial, objetivo, equitativo, que nunca o fizeram, estão a ser confrontados com isso. E como não conseguem, não têm histórico de aceitar esse tipo de situação, por isso que estão a recorrer à violência extrema. E estão convencidos que quanto maior for o terrorismo que eles implementarem às pessoas e aos manifestantes, eles, tarde ou cedo, como alguns assessores o têm dito, olha, isto mais 3 meses, 4 meses, com a lei Marshall, nós vamos conseguir, digamos assim, com a pena capital, nós vamos conseguir pôr ordem neste país. Então, eles estão convencidos de que vão conseguir fazer isso. Sabes que nos últimos tempos do Dhlakama fizeram isso. O presidente Dhlakama, nos últimos tempos, eles implementaram o tal chamado os Esquadrões da Morte. Os Esquadrões da Morte foram criados e o alvo fundamental era a Renamo. E houve assassinato de muitos jovens da Renamo, selecionados de forma muito pontual, e resolveu-se porque a Renamo depois de assentar esse dia. Então, este é o grande problema. Então, agora, como todas as outras frentes sabem que não conseguiram se impor, agora querem implementar esta parte das execuções seletivas, das execuções extrajudiciais que estão a implementar. Este é agora que eles acreditam que vão resolver o problema desta maneira. Engenheiro, qual é o custo da sua segurança? Vemos que visita alguns distritos, algumas capitais provinciais. Qual é o custo da sua segurança? Quem faz a sua segurança? Olha, de fato, essa é uma pergunta interessante. Basicamente, a minha segurança, vou dizer algo que vais pensar que isto é uma narrativa da ocasião, mas a minha segurança, ela é feita localmente. A maior parte da minha segurança, quando eu chego, veja só, eu chego ocasionalmente, muitas vezes sem anunciar. E normalmente, quando nós começamos a fazer a nossa procissão, surge automaticamente pessoas de boa fé, localmente, que se oferecem para garantir a minha segurança. É assim que a gente tem feito quando vou aos distritos recônditos. Não tenho uma equipa enorme, tenho uma segurança muito básica, que sai comigo de Maputo, anda comigo, mas não é assim muito grande. Mas a maior parte dos homens que fazem essa segurança estão ali no meio do povo e são voluntários. Engenheiro, vou pedir à Liliana para ficar preparada para ler as primeiras perguntas dos nossos internautas, enquanto faço a próxima pergunta aos nossos internautas. Aproveitar este momento para sugerir aos nossos internautas para que possam partilhar esta live no Facebook e no YouTube, para que efetivamente mais moçambicanos tenham acesso a esta plataforma de diálogo, de debate de assuntos estruturantes do país. Lembrando que este podcast também é passado pelas rádios com as quais nós temos parceria, as rádios com as quais já vemos trabalhando há bastante tempo, e agradecemos por isso aos ouvintes dessas rádios que têm nos acompanhado sistematicamente aqui no nosso podcast. O engenheiro viajou para Botsuana. De quem foi o convite? Quem foi a iniciativa? Foi do engenheiro ou foi do antigo presidente? E o porquê desta aproximação ao antigo presidente de Botsuana? Não, essa é uma boa pergunta. Eu vou dizer que foi um encontro de interesses, porque nós já vínhamos comunicando de outras formas, ainda praticamente desde setembro, outubro,
que já tivemos vários encontros virtuais com o Presidente Kama, e não só, vários outros formal leaders aqui vão conhecer nos próximos tempos, não é o único, que tinham uma plataforma dos elders, portanto, são os antigos presidentes, antigos chefes de Estado da SADC, que haviam tido uma iniciativa de contribuíram para um roteiro de paz e tranquilidade para Moçambique, e que eles tiveram encontros, eu tive encontros privilegiados com eles, virtuais. E depois houve um encontro de interesses entre nós e o Presidente Kama para este encontro. Portanto, diferenças ideológicas, divisão entre Venâncio Mondlane e o antigo Presidente Ian Kama? Não, quer dizer, no essencial. Olha, é assim, a grande questão, eu ainda há pouco tempo estava a conversar com o, como é que chama aquele senhor? Até trabalhou aqui convosco, portanto, se eu me lembrar do nome dele, eu digo. Portanto, é um senhor francês que esteve aqui em Moçambique, que fez vários artigos sobre a ideologia dos partidos da oposição. A grande questão que se coloca aqui não é propriamente um problema de identidade ideológica. A grande questão que se coloca aqui é o que é que tu defendes, que tipo de valores é que tu tens, que tipo de programa e de projeto de sociedade tu tens. Portanto, isto é que é mais importante. Daí que, se tu fores a ver, em Portugal, por exemplo, um dos nossos maiores parceiros de Portugal, praticamente, se tu fores a falar ideologicamente, parece que não tem nada a ver connosco, que é a iniciativa liberal, por exemplo. Mas o que acontece é que nós tivemos em convergência em valores, tivemos convergências em projetos de sociedade comum. Portanto, o que importa mais agora aqui não é propriamente a questão da identidade ideológica, o que importa são os valores. Engenheiro, o ex-presidente Ian Kama tem uma particularidade mais ou menos semelhante ao de Venâncio Mondlane. Ele nasceu no berço do partido que gerou a independência de Botsuana. Partido Democrático de Botsuana. Sim, de Botsuana. Yeah. E agora é tido como opositor, saiu do partido. O mesmo partido que ele liderou como presidente, como chefe de Estado. Okay. E Venâncio Mondlane parte também da Frelimo, no berço da Frelimo, e agora é opositor da Frelimo. Esta relação que existe em termos de visão. Interessante. Já me lembrei para quem estava atento em casa, queria saber, o Michel Caen. Portanto, Michel, quem quiser pode ver os artigos dele, que ele fala dessa questão da ideologia em Moçambique. Mas agora, em relação a essa questão que estás a levantar, sim, há um percurso, olha, há uma identidade muito grande que eu tive com o Presidente Kama, porque não só a questão dele ter, digamos, surgir, digamos assim, como um produto, um rebento dentro do partido fundador da nação. O pai foi o primeiro presidente. Foi o primeiro presidente do Botsuana, primeiro presidente também do Partido Democrático de Botsuana, ser esse Kama. Para além de ele ser o rebento disto, ser a continuidade disto, há um outro aspecto que se calhar seja muito mais importante do que esse. A forma como ele defendeu os valores da integridade, os valores da verdade e da justiça, acima dos valores da identidade partidária. Isto é extremamente importante. Veja só, o Ian Kama, ele é filho do fundador da nação e do partido, mas quando ele notou que este partido estava a desviar-se dos valores mais nobres do Botsuana, que se viram na fundação desta grande nação, ele teve a ousadia de separar-se deste partido e apoiar um projeto político da oposição. E isto, para mim, é de uma nobreza incrível. Significa que é alguém que diz claramente: os meus valores, as minhas convicções, os meus princípios, o meu sentido de missão nunca pode ser beliscado por causa de uma identidade partidocrata. Não é um partido que vai adulterar os meus princípios, aquilo que eu defendo como homem, como cidadão.
Então, isto é extremamente importante. E eu acho que mais ou menos nessa parte também temos alguma similaridade. Portanto, eu venho praticamente eu nasci numa família ligada ao Partido Frelimo, e até lembro-me quando o vovô Boaventura Boano chegou lá à casa, só me mandou tirar a foto, nem me disse para quê, colou a foto no cartão, disse para eu assinar, entregou-me o cartão da Frelimo. Quer dizer, não era um assunto para discutir na minha família, aquilo era copy-paste, era dogmático que tinha que ser membro do Partido Frelimo. Portanto, mas quando eu começo a ganhar uma consciência política própria, começo a ter uma visão própria sobre o mundo, e eu cheguei à conclusão de que, afinal de contas, a Frelimo não é aquela torre de marfim que eu sempre pensei que fosse. Eu sempre tomei a Frelimo como se fosse uma espécie do ideal político no mundo, mas depois descobri que, afinal de contas, tinha muitas fragilidades, e comecei internamente, ainda como membro da Frelimo, lembram que comecei a ser comentador de televisão por volta de 2003, 2004, e depois estava aí na Miramar, passei para time na altura, continuei como comentador, que até fui chamado para uma reunião secreta no Partido Frelimo para ser questionado como é que um filho de um sénior do partido, que tinha responsabilidades muito grandes, estava a fazer aquele tipo de comentários na televisão que até prejudicavam o próprio partido. Portanto, fui questionado, fui interrogado durante muitas horas, mas eu fui fiel aos meus princípios e continuei a defender aquilo que eu acreditava, que achava que era justo para as pessoas. E depois saí, fui para outras opções políticas. Há pessoas que dizem assim, o Venâncio não tem identidade ideológica, anda a saltar de flor em flor, de partido em partido. Eu acho que esta é a minha grande, posso dizer que é a minha grande virtude. Significa que eu salto de flor em flor, eu salto de partido em partido, mas é uma coisa que eu nunca mudei. São os princípios, são os valores, são, digamos assim, aquilo que eu acredito que é o sentido de justiça de verdade. Agora, há pessoas que estão no mesmo partido, mas que estão sempre a mudar de valores, estão sempre a mudar de princípios, adulteram-se, corrompem-se e por aí fora. Então, não adianta muito um tipo de postura como essa. Bem, vamos hoje dar primazia aos nossos internautas. Vou pedir à minha colega Liana Mangoff para ler algumas perguntas que os nossos internautas têm. Espero que as condições de áudio estejam em perfeitas condições. Liana Mangoff, vou assim. Quais são as perguntas neste momento? Podem avançar dos nossos internautas que estão a acompanhar este podcast. Está em direto. Certo. A primeira pergunta é do Sr. Samuel Mukanza. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se a Renamo Sênior não tem lhe contactado para presidir a Renamo, visto que a Renamo agora tem crise de liderança. E a minha percepção é que Venâncio Mondlane é o único que pode trazer a Renamo de volta. Essa é a primeira questão. A segunda questão é do Sr. Adelino Silva Júnior, de Gaza Shopper, que pergunta se o engenheiro Venâncio Mondlane sente-se ameaçado com os processos. E mais uma, só para fechar, esta primeira ronda, consiste em saber se é verdade que a família do engenheiro Venâncio Mondlane, esposa e filhos, vivem no estrangeiro. Se sim, por quê? Muito bem, vimos as primeiras perguntas feitas aqui ao engenheiro. Vamos começar em relação à primeira pergunta, em relação à Renamo. Se pensa em presidir a Renamo, ouvimos algumas informações até de que há alguns membros sêniores que teriam contactado o engenheiro para regressar a Renamo. Sim. Olha, eu já tinha me pronunciado sobre isto. Eu estou muito grato a Renamo porque foi um dos partidos onde eu, digamos assim, desenvolvi bastante experiências, muito conhecimento sobre a política, e se calhar como é onde eu amadureci politicamente. Mas eu entendo que é um percurso, é uma etapa, e neste momento, como eu disse, eu vou para um projeto político próprio. Já informei que vamos submeter o nosso projeto de partido. É provável que há de haver muitas barreiras, mas nem por isso vamos desistir. Temos um projeto genuíno, que nós queremos criar um projeto genuíno em Moçambique, que vai ser algo extraordinariamente desafiante, não só para nós, mas também para os moçambicanos, porque há de ser algo que vem desafiar toda a história partidária em Moçambique, e isso vamos avançar. Portanto, está fora de hipótese. Tenho muito carinho pela Renamo, amadureci politicamente na Renamo, aprendi muito, mas neste momento tenho uma perspectiva pessoal e uma outra
visão de como avançar para o futuro. A segunda pergunta é sobre ameaças, né? Se eu sinto-me ameaçado com os processos, eu acho que já tinha falado, para nós já tinha feito essa pergunta. Não me sinto ameaçado, que é lógico, como ser humano, também temos que ser sinceros, né? Não podemos aqui também estar a passar a ideia de que somos, digamos assim, super-homens, ou sei lá, todos nós temos um lado emotivo, temos um lado humano, não é? Temos uma sensibilidade humana, mas a verdade é que não é nada que possa fazer com que eu vergue daquilo que decidi defender, possa fazer com que eu lance a toalha ao chão por causa das ameaças, mas elas sempre criam alguma perturbação, né? Mas o importante é tu teres certeza que entre a perturbação e a convicção de tu avançares, a tua convicção tem que sempre ter uma intensidade maior que as ameaças, assim tu avanças. Se tu me permitires, agora vou aproveitar aqui e fazer uma pequena partilha. Há uma parte da Bíblia que eu gosto muito, que Jesus Cristo está a conversar com Pedro, e ele sabia profeticamente que Pedro ia passar por aflições muito grandes, que seria preso, seria chicoteado, seria maltratado. Então ele fala da profecia do Pedro, diz assim: olha, tu vais passar por uma vida extremamente penosa, vais ser preso, vais ser massacrado, vais passar por coisas muito grandes. Então Pedro tenta perguntar se não pode lhe salvar dessas aflições. Ele diz: não, tu vais ter que passar para isso. A única coisa que vou fazer é orar para que a tua fé nunca caia. Portanto, o importante é as aflições onde vir, as dores onde vir, as ameaças onde vir. O importante é que a tua fé, a tua convicção tem que estar sempre com uma intensidade maior que a ameaça. Isso é que te faz avançar. Então, a última pergunta que tem a ver com a minha família, não é? Diz que a minha família parece que está a viver... A minha família esteve no estrangeiro quando eu estava no exílio, né? Quando eu voltei a Maputo, a minha família, logicamente que não fiz publicidade, né? Não andei a fazer aquelas questões. A minha recepção como político, como pessoa pública, fez sentido as pessoas irem me receber no aeroporto, mas a minha família veio de uma forma muito discreta. Né? Vou aproveitar essa boleia deste internauta para fazer umas questões que têm a ver com a sua relação com a própria Renamo. Há quem defende que se o engenheiro avançar por um partido novo vai ter muitas complicações e é provável que não consiga concorrer nas próximas eleições presidenciais marcadas para 2029. Tem consciência disso, que é possível que o seu projeto político morra? Olha, o projeto político não vai morrer. Mesmo que impeçam o partido de se registrar, mas o projeto político está muito acima de um certo simples partido. O projeto político tem a ver com uma visão que você tem de um sonho de sociedade, de um projeto de sociedade, e que você luta para isso. E lutar para isso significa o quê? Significa que tu tens que fazer propostas de políticas públicas, tu tens que ter ação humanitária, tu tens que participar no debate político. Isso é que é o projeto político. Eu sempre vou defender, isso não vai morrer. Agora, o partido em si, se qualquer tipo de barreira vai ser feita... Olha, imagina uma coisa. Imagina se eu não tentasse criar o partido agora. Há uma coisa que na história de Moçambique seria um déficit, é que num dos períodos mais críticos, animados e intensos da história de Moçambique, há um partido que devia ter surgido e que não surgiu. Está a ver? Então significa que também para alimentar e fortificar e enriquecer a própria história democrática de Moçambique, é importante que a gente avance com o projeto. Agora, o que vai acontecer com esse projeto é uma coisa que não está no nosso domínio. Agora, nossa obrigação é termos uma ideia, temos um projeto na nossa mente, esse projeto tem que avançar. Agora, no terreno, vai-se compreender o que vai lá acontecer. E sabe, há uma coisa que eu tenho falado sempre com o meu advogado, que esta é uma tese que nós acabamos formulando junto, é que os fenômenos políticos e sociais, eles podem ser conhecidos na sua planificação, mas o seu desfecho sempre é um mistério. Então, ninguém tem a certeza absoluta do qual vai ser o desfecho desse partido, desse projeto. É sempre misterioso o que vai acontecer. Agora, o que é importante é que você nunca deve parar de planificar, de implementar, de lutar, de ir à batalha, de caminhar, de correr. Isso vamos fazer. A imprensa escreve que este partido vai se chamar Ana Malala. É isso?
Não por isso escreve isso. Vai ser isso? Vai ser esse nome? É um dos nomes que está na forja, né? Temos vários nomes que estão a ser discutidos. Esse é um deles, né? Posso confessar que sim. É um dos nomes que está... sim, e há muita gente que defende isso, né? Yeah. Bem, neste momento, como está a relação com o Sufumomate, o presidente Sufumomate? Vimos numa entrevista à STV ele a mostrar-se muito próximo ao Venâncio Mondlane. Sim. A nossa relação agora está muito melhor do que na altura que eu estava na Renamo, né? Então, uma relação muito amistosa, posso dizer, de uma relação de pai para filho, né? Até quando às vezes falamos no telefone, é assim que a gente se trata, né? Ele liga e diz, meu filho, então eu digo, meu pai. A gente tem uma relação extremamente amistosa, é daquelas coisas, tivemos batalhas quando estava na Renamo, hoje em dia aquelas batalhas parece que vieram frutificar um lado, digamos assim, digamos, da parte da cordialidade, do respeito mútuo um pelo outro. E ele, como uma pessoa mais velha, também tem dado esse crédito, tem lhe tratado. Você que já respondeu essa questão, sim. Em que circunstâncias votaria a Renamo? Olha, é uma coisa que eu nunca cogitei, né? Porque é verdade que há aquele princípio que diz que nunca digas nunca, né? Ou nunca digas desta água nunca beberei. Mas, em princípio, eu não gostaria, neste momento, tendo um projeto concreto, estando focado nesse projeto concreto, é que voltar a Renamo. Há um problema aqui que é importante as pessoas notarem. Não é porque tem alguma repulsa, até que seria mais fácil fazer política na Renamo do que ir para um projeto novo, devido à base social da Renamo. Olha, a Renamo tem uma base social de apoio superior que a Frelimo. Não restam dúvidas quanto a isso. E uma coisa interessante que a Renamo tem é que a Renamo tem uma base social extremamente sólida, coerente, porque sempre foi uma base social que esteve exclusivamente pela causa. Portanto, nunca tiveram nenhum tipo de benefícios. Portanto, nunca ninguém foi a Renamo porque sabia que havia de ter emprego, havia de ter comida, havia de ter dinheiro, porque isso a Renamo nunca teve para dar. Então, as pessoas que sempre estiveram na Renamo, estiveram porque amavam a Renamo, estavam identificadas com a causa da Renamo. Portanto, é uma base muito sólida, muito forte. E para quem quiser tiver uma ambição política, ir para a Renamo se calhar seja mais fácil. Você já encontra esse substrato, faz o político, faz o trabalho político, pelo menos sabes que a nível da mobilização tem a coisa muito facilitada. Mas diga-se uma coisa, pá, nós não podemos agora só fazer aquilo que é fácil. Nós temos que identificar em cada momento histórico não o que é fácil, mas aquilo que o momento histórico demanda, exige que aconteça. E neste momento eu sinto, é minha percepção, que o momento histórico exige um novo paradigma de partido. Eu, quando digo que é um partido que vai chocar a toda a gente, é que as pessoas não... Mas eu não queria adiantar muita coisa. Mas, por exemplo, vou dar só um exemplo que eu vou dar-te para tu perceberes porque que eu estou a falar disto. Primeira coisa, a Frelimo, a Renamo, MDM, Podemos e todos os partidos até hoje, eles têm uma forma, por exemplo, da membresia, de ter membros, que é uma forma presencial, você vai à sede, dá o BI, paga a cota, dão-te um cartão, coloca o cartão, blá, 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 depois é integrado nas funções do partido, não sei quantos. É assim, toda a gente faz isso. A nossa forma de membresia não vai ser assim. Há de haver membros que nós não precisamos conhecê-lo fisicamente. A nossa forma de membresia vai ser 100% digital. Só para os casos em que as pessoas têm dificuldades de lidar com esta questão da comunicação digital, vamos ter mobilizadores que há de ter com as pessoas pessoalmente, mas vai ser um processo 100% digital. Pagamento das cotas, o cartão, as reuniões, hoje com Google Meets, não sei o quê. Portanto, vai ser um partido extremamente moderno, muito tecnológico, que vai usar até ao extremo a comunicação digital, as tecnologias de informação, só para falar de um aspecto. Por exemplo, nós não vamos ter cartões de membro, que a pessoa anda com cartão. Não, nós vamos ter um QR Code, que tu tens no teu telefone, tens um QR Code, chegas na sede, apenas colocas no leitor o QR Code, tens acesso a entrar, a estar em qualquer reunião. Vamos ter coisas assim do gênero. Vai ser desafiador, mas vai ser algo... Eu acho que isso é muito mais interessante, trazer este elemento, este novo paradigma para a história democrática de Moçambique, do que eu ir voltar a ficar na Frelimo, ou ficar na Renamo, ou ficar no MDM, porque isso não vai acrescentar valor, não vai trazer valor acrescentado à história política. Quer dizer, que os senhores assumem que, porque a visão que existe é que é muito mais fácil eliminar um partido novo que eliminar a Renamo. Sim. Está a dizer, em outras palavras, que assume a possibilidade de não concorrer nas próximas eleições se quem
está em frente dos processos, decida eliminar o seu partido? Não, o problema é que quem está no processo não sei se vai chegar até as últimas eleições. Portanto, estes fenômenos sociais são extremamente, digamos assim, são sempre uma incógnita, o que vem amanhã. Portanto, se hoje há pessoas que podem achar que se esse partido cá chegar nós vamos cortar as pernas, não vamos autorizar, quem sabe se antes de cortar as pernas deste partido vão-se cortar as pernas dele. Portanto, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É sempre uma incógnita. Portanto, eu não vou parar de o fazer, de ir para a batalha. Por exemplo, muita gente criticou, mas Venâncio, por que você teve o acordo com Podemos? Podemos, depois tiveram aqueles problemas, isto não foi bom, não sei quantos. Mas quem que sabia o que havia de acontecer entre nós e o Podemos? Ninguém podia prognosticar isto. É verdade que eu sou de uma igreja profética, mas nós em matéria de política, nós não usamos a profecia. Fechamos a nossa gaveta profética e fazemos as coisas politicamente. Não é? Bem, algumas vezes vou ter que recuar algumas perguntas, porque algumas vão surgindo com o debate. Venâncio Mondlane, de um político irreverente da oposição, tornou-se uma das figuras mais faladas dos PALOP, da CPLP, do mundo. Como é que caracteriza os últimos meses da sua vida? Raul, essa é uma pergunta muito interessante, porque, de fato, há coisas que eu só as conhecia teoricamente. Quando se dizia que... desculpa falar um pouco da Bíblia, mas a Bíblia é uma coisa que, para mim, fervilha dentro de mim. Mas só para usar isto como ensinamento, não é para pregar. Há uma palavra na Bíblia que diz assim que já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, significa que há determinadas causas, quando você as assume como uma missão, quando você as assume como um propósito de vida, à medida que aquelas vão se amadurecendo e consolidando na tua vida, significa que você para de ter a vida própria e você passa a ser um subproduto do propósito, entende? É como os escritores, né? Os escritores quando estão a fazer um romance, eu que já escrevi um pouco durante algum tempo, fui um escritor amador, você quando está a fazer um romance, está a fazer um conto, no início você cria as personagens, os nomes das personagens, a identidade e a personalidade das personagens, mas chega uma altura que as próprias personagens, elas ganham vida própria e elas começam a arrastar o próprio escritor para onde elas próprias querem. É a mesma coisa na política. Eu neste momento estou numa fase em que o propósito de vida e a missão, muitas das vezes, são elas que me conduzem. Acredita que eu, antes de vir para aqui, eu estava um pouco em baixo. Portanto, a minha mandatária financeira está detida neste momento, está presa, sem mandato de captura, sem acesso ao advogado, numa situação totalmente antidemocrática, ditatorial. Eu estava totalmente em baixo, mas eu nem acreditava que havia de conseguir vir este podcast. Mas alguma coisa me dizia que, olha, tu vais porque a missão que tu tens é muito acima desta comoção, deste bate psicológico e emotivo que você está a ter. E é isso que me conduz a ter forças de estar aqui. Então, os últimos dias, respondendo diretamente à sua pergunta, os últimos dias da minha vida têm sido isso. Na verdade, é a missão, é o propósito que me tem arrastado. E é isso que me dá forças perante um poder tão megalómano e pesado, essa estrutura, digamos, super gigantesca que é a Frelimo, com todos os poderes que tem, as armas que tem, o domínio sobre o poder judicial, o poder administrativo, o parlamento, dominam as forças armadas, dominam tudo, um poder enorme para nós conseguirmos estar, digamos, a resistir e a sobreviver num ambiente como este, só pode ser a partir de uma fé, de um propósito que é superior às tuas próprias fraquezas. Então a minha vida tem sido mais isso. Eu quase que já não sinto, portanto, já não tenho momentos da diversão, pegar em mim, ficar na praia, apanhar o sol, ficar ali de um fato de banho, correr. Eu gostava muito de desporto, eu sempre fui um desportista quase obsessivo, já para fazer o meu desporto, correr, ir à piscina, já não posso fazer isso. Tentei ir ao ginásio um dia, mas cheguei no ginásio, já não estava a treinar, era barulho para aqui, para ali, fotos de não sei o quê. Então, já não tenho muita possibilidade de viver esses prazeres da vida. Então, estou mais confinado quase que entre a minha família e
o meu povo. Então tem sido esta a minha vida. Esses são o preço que tem que pagar para lutar. É verdade. Este é o preço. Portanto, tenho vivido quase como uma espécie de prisão domiciliária nos últimos 4 meses. Né? Tudo bem. E sempre está no mesmo domicílio ou tem que mudar sempre? Tem que mudar, mas agora, logicamente, que com estas obrigações de mudar-me de cada 5 dias, informar a Procuradoria, vai ser um desafio, né? Tenho que fazer muitas cartas informando a Procuradoria, mas é de fato um desafio muito grande. Né? O engenheiro Venâncio Mondlane entende que esta luta vai ter o efeito cadeia. Vimos muitos angolanos envolvidos, os guineenses envolvidos nas suas lives, e Angola em 2007 vai a eleições gerais. Entende que o movimento venancista vai ter efeito cascata em Angola, por exemplo? Olha, eu acho que sim, por enquanto, porque isto também tudo depende do tempo. Neste período, acho que até 2027 sim, ou talvez não, depende um pouco da dinâmica da própria democracia, da política angolana, porque há personalidades, há jovens, há políticos de renome que podem fazer igual ou superior ao que o Venâncio pode fazer. Não te admires que daqui a 2, 3 meses a Angola passa a ser uma referência de Moçambique, surge alguém que cria esse impacto extraordinário em Moçambique. Como tu sabes, durante muitos anos nós dizíamos que os angolanos eram os nossos americanos, né? Agora vi ali a Gisela, deve estar a acompanhar agora a Gisela e a Lady Laura, que são influências angolanas muito fortes, a dizerem que estão a lutar por todas as formas, com garras e unhas, para poderem resgatar o estatuto que era deles, de serem os nossos americanos, porque agora eles dizem que os moçambicanos é que são os americanos dos angolanos. Então, muda-se os tempos, muda-se os ventos. Portanto, é possível que um dia apareça um guineense que faça uma luta democrática, digamos, uma luta platônica pelo seu povo e pela África, que passa a ser a nossa referência. Mas, por enquanto, eu acho que estou a dar o meu contributo. Portanto, não gostaria muito também de exaltar-me muito e dizer que sou influenciador, sou o maior, mas eu penso que estou a dar o meu contributo para essa luta da África, para a democratização da África, para o fortalecimento da democracia africana. O engenheiro tem tido encontros com algumas figuras de fora do país, tem apoio externo. Há pessoas que abraçam a causa de Venâncio Mondlane, mas que estão no exterior, moçambicanos, estrangeiros ou organizações estrangeiras. Olha, para dizer a verdade, são mais individualidades. Né? Há pessoas a título individual que têm dado apoio, isso sim é mais relevante, sobretudo apoio financeiro, algum também não é assim tanto como muita gente pensa, não é? A gente tem vivido um dia de cada vez, né? E aquilo que eu digo, eu sei o que é a misericórdia de Deus. Às vezes algumas pessoas falam disso de forma teórica, porque leu ali no livro sagrado, Deus é misericordioso. Eu sinto todos os dias, eu sou produto dessa misericórdia. Mas existem pessoas que dão esse apoio financeiro de forma individual. Instituições, é mais no âmbito da formação, no âmbito da troca de experiência, no âmbito, digamos assim, dos seminários, como este, por exemplo, que eu fui para Botsuana. É mais nesse plano da aprendizagem, de troca de experiências, de fortalecimento do conhecimento. Mais nesse São figuras políticas, figuras influentes? Sim. Algumas delas muito. Algumas aparecem em público, como Ian Kaman, que aceitou dar a cara. Ainda hoje recebi uma mensagem dele a dizer que, olha, meu filho, fica seguro que continuas a ter o meu apoio. Independentemente do que esteja a passar, tens aqui um pai para te apoiar e não tenhas dúvidas, estou contigo. Então, aparecem figuras como essa do Ian Kaman, mas há outras que pedem também descrição. Vamos te apoiar, de todo o apoio que tu quiseres, mas eu não vou aparecer nas câmaras a fazê-lo. Engenheiro, seguramente neste período ganhou muitos seguidores, internamente como fora do país, mas obviamente também conseguiu conquistar inimigos. Sim. Consegue, na sua forma de agir, nas viagens que faz, fazer essa distinção? Está preparado para distinguir que este é um inimigo, este é... Olha, é assim... digo-te uma coisa, Raul.
quem disser com todos os pulmões cheios de que eu controlo tudo, eu tenho todo o controle sobre a minha segurança, eu sei identificar quem é bom, quem é mau, esse está a ser um hipócrita, não é? Seria dizer que ele é perfeito. Veja que no país mais rico do mundo, o presidente Trump apanhou um tiro na orelha, né? Com todos aqueles agentes do FBI, com toda a tecnologia que eles têm, o controle dos drones e não sei o quê, com escutas, coisa da mais avançada do mundo, mas um candidato presidencial naquela altura, que já foi um ex-presidente, apanhou um tiro, né, na orelha. Então significa que nós não estamos isentos de ter pessoas que nos possam enganar, de traições, de armadilhas. Estamos sempre, isso está sempre presente. Isso é uma coisa que está sempre presente e é o risco permanente que a gente tem. Portanto, não posso dizer que esteja isento disso. Isso acontece. Agora, lógico que a gente tem algumas técnicas, a gente tem algumas precauções que tem que tomar por aí fora de como identificar esse tipo de casos, né? Mas é um risco permanente que a gente tem. É um risco permanente. Porque Gaza, foi em Gaza que anunciou a criação de um novo partido. Por que Gaza? Não, mas para dizer a verdade, é assim, já dei uma vez uma resposta dessas num canal aí, amigo, que diziam assim que, Venâncio, tu quando chegaste à política, quais são os cálculos que fizeste, em que dia que foi, não sei o que. Eu acho que as decisões mais relevantes da nossa vida, muitas das vezes nós não temos domínio sobre a origem ou a gênese dessa vontade, desse projeto. Muitas vezes aparecem de forma espontânea e natural. Eu não fui a Gaza para anunciar, nem tinha feito planos de anunciar o partido. O que eu fui a Gaza fazer foi o pedido de socorro da localidade de Mudumeia, que é a região onde está instalada a indústria de exploração de areias pesadas, né? Dos chineses. Exatamente, em Chibouto, areias pesadas de Chibouto. Portanto, é uma comunidade que tem muitas queixas. Nós já fizemos uma peça, está na nossa página, quem quiser lá ver na minha página pessoal, pode ir ver a peça que nós produzimos sobre isso. E também já produzimos um artigo, penso que vai sair ainda na próxima semana, sobre a questão das areias pesadas. Tá. O que eu ia fazer era isso. Agora, o que aconteceu em Chibouto? O que aconteceu em Chibouto, quando eu fiz o trabalho de pesquisa relativamente às areias pesadas, nem estava programado a fazer aquelas marchas, não sei o quê, mas o povo de Chibouto, quando soube que eu estava a passar pelos os locais de reassentamento, disseram que eu fui lá fazer uma visita, então as pessoas bloquearam as ruas e disseram: esse senhor, quando estiver a sair de Chibouto, terá que parar aqui e falar connosco. Então foi impactante o que a população de Chibouto mostrou-me e a dor que eu vi, a humilhação que aquela população de Chibouto está a passar com aquela indústria. Tudo aquilo tocou-me profundamente em mim e eu, naquele momento, eu senti a necessidade de dar uma esperança e dizer às pessoas: vamos fazer um partido cuja função primordial deste partido vai ser exatamente cuidar dos mais pobres, dos mais necessitados, daqueles que estão marginalizados economicamente, politicamente e socialmente. Esse é que vai ser o grande foco desse partido, porque é um déficit que nós temos hoje na nossa política. Não temos instituições políticas, temos algumas sociais, mas que tenham o foco naquele que é os excluídos economicamente, socialmente e politicamente. Não tem neste momento uma organização que responda por eles e que lute por eles. É o que nós vamos fazer, não é? Mas, Munano, todo ser humano tem medo de alguma coisa. Yeah. Do que tem medo, Venâncio Munano? Olha, o meu maior medo, Raul, vou-te dizer... Sem rodeios? Não, mas sem rodeios mesmo. Não, eu quero ser mesmo sincero contigo. O meu maior medo neste momento é o medo de um dia, por qualquer circunstância que seja, perder os valores, a crença, o sentido de missão e de propósito da minha vida neste mundo. Se eu um dia abandonar, porque eu tenho clareza de qual é o meu propósito, né? Não quero aqui falar muito sobre isso, não vou dizer que já está a começar com a religião e tal, Bíblia, não sei o quê, mas eu tenho clareza
de qual é o meu propósito de vida. E uma das coisas mais bonitas que pode acontecer com o ser humano é quando ele descobre, afinal de contas, qual é a missão que ele tem como pessoa, como cidadão, onde ele nasceu. Isso é a coisa mais brilhante, é o maior milagre que pode acontecer na tua vida. E eu, neste momento, tenho clareza de qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Se um dia eu me desviar desse propósito e perder esse sentido de missão, isso eu tenho medo. Isso me assusta bastante. Como é que se vê daqui a 5 anos, Samuel? Olha, eu daqui a 5 anos, como é que eu me fiz? Aí estás a obrigar eu já falar por imaginação, né? Porque não tinha feito exercício para isso. Mas, bom, o que eu gostaria? Eu gostaria de, daqui a 5 anos... Está na ponta vermelha. Não, mas sabes, para dizer a verdade, essa é uma boa questão, Raul. Para dizer a verdade, eu não tenho uma obsessão pela chefia ou pelo cargo. A minha questão para estar na ponta vermelha, a minha questão para ter um cargo de liderança é apenas uma questão instrumental para eu poder implementar o sonho de sociedade que eu tenho. O projeto de sociedade que eu acho que este país está a precisar. Então, eu preciso de uma posição que tenha competências e poder suficiente de influenciar para isso ser implementado. Não porque a posição de presidente seja uma obsessão que eu quero ser chefe a todo custo. Não tenho problema. Se eu não for presidente, mas poder influenciar com as minhas ideias, com o meu projeto de sociedade, eu não teria problema nenhum de dispensar ser presidente, mas implementar as ideias. Portanto, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Mas se isso, mas indo à sua questão, é exatamente isso que eu gostaria. Dentro de 5 anos, tudo aquilo que eu venho lutando, eu venho defendendo e que já me pôs em risco de vida, já perdi uma série de coisas politicamente, socialmente, até do ponto de vista familiar, que tive que sacrificar muita coisa da minha vida. Se eu pudesse ser lembrado, não é, como alguém que deixou um legado, e que esse legado pode vir a levantar este país para aquilo que eu sempre acreditei, que se este país for gerido de forma correta, com a devida transparência, com a devida ciência, com a devida integridade, este país em 10 anos ou 20 anos pode se tornar uma das 30 a 50 maiores economias deste mundo. Eu tenho profunda crença nisso, que isso pode acontecer. Se eu tiver feito algum contributo para o país ser isso, meu Deus, eu acho que a minha missão neste mundo será completa e realizada. Bem, vamos, antes de ir a Liliana para a segunda volta de perguntas, vou entrar agora, vou saltar algumas, não estão ao mesmo tempo. Sim. Vamos entrar para o governo de Daniel Chapo. Que radiografia faz deste governo em apenas 1 minuto? Qual foi a pior escolha e a melhor escolha que viu neste xadrez político governativo montado por Daniel Chapo? Não, a pior escolha foi o Ministro da Economia. Se for para falar de ministros ou cargos, Ministro da Economia, Basílio Moato, é um amigo, né? Eu acho que ele não tem que se chatear comigo. Portanto, estamos a falar de nação, de Estado, não é pessoal, mas ele, para mim, foi um desastre completo ter sido escolhido. Por quê? Não porque seja uma má pessoa, um bom rapaz, um bom amigo, uma boa pessoa, mas do ponto de vista daquilo que são os desafios que este país atravessa. Alguém que tem que estar no conteúdo da economia tem que ser alguém altamente experiente, primeiro, tem que ser alguém com uma formação académica muito bem consolidada e tem que ser alguém que produz ciência em matéria econômica. Por quê? Porque os desafios de Moçambique em matéria de economia são gigantescos. É diferente de alguns países que já têm economias consolidadas e também têm instituições fortes. Por exemplo, se você é ministro da Economia, vamos lá dizer, numa Singapura, ou você é ministro da Economia na França, já não, a instituição e o Estado não tem muita dependência de quem é chefe, está mais ou menos consolidado, né? Mas para Moçambique não. Moçambique precisa de alguém que seja um verdadeiro guru em economia, que é para trazer soluções, propostas que podem fazer o país queimar etapas. O que nós estamos a precisar agora não é só gerir, você estar na economia, assinar licenças, fazer orçamento geral do Estado,
Estado, controlar o tesouro, ver a política fiscal. Não. Isso é básico, isso é trabalho de técnico. O que nós precisamos é alguém visionário. Nós precisamos de um indivíduo que vem muito longe. Como tirar um país que está em completa miséria, desorganizado, como fazer alavancar este país em 10 anos, em 15 anos, transformar todo o potencial de recursos humanos, de recursos naturais, transformar para o nível correspondente com a dimensão do potencial do país. E para isso, não pode ser uma pessoa que vem para fazer coisas normais, não pode ser uma pessoa que apenas vem para ter salário, que encontrou um emprego. Nada, não vai conseguir fazer. Mas não entende que pode haver alguma coordenação, um pensamento estratégico? Vamos supor, por hipótese, temos o ministro das Finanças, temos o ministro de Planificação e Desenvolvimento. Não entende que seja uma estratégia de haver, digamos, sinergias entre esses setores com forma de garantir? Até o ministro da Planificação e Desenvolvimento, eu acho que até é uma pessoa razoável, mas o ministro da Economia é um desastre, quer dizer, não resto de dúvidas. Ele me perdoa, não me leves a mal, Basílio, mas para esse desafio não estás preparado. Agora, a grande questão que se coloca, caro meu irmão, é o seguinte: nós... Moçambique, tudo o que estou aqui a dizer, de ser uma grande nação no futuro, não sei o quê, só vai ser feito com pessoas, primeiro, profundamente preparadas, com uma formação acadêmica muito profunda, uma experiência profissional jamais vista, pessoas que pensam, que têm a vida pensando o que fazer sobre o meu país, que produzem ciência, que produzem artigos. Essas pessoas têm a hipótese de trazer um modelo econômico, uma política econômica de verdade. O que acontece é que Moçambique não tem política econômica. O que Moçambique tem, ao longo desses anos todos, é um programa quinquenal do governo. São orçamentos gerais do Estado. É o que Moçambique tem, mas não tem uma política econômica. O que seria uma política econômica? Seria uma visão de como alcançar determinados resultados econômicos, definindo variáveis muito concretas e estratégicas em Moçambique. E normalmente não podem ser 2 ou 3 ou 4. Por exemplo, alguém que diz assim, que para mim, para a economia deste país alavancar-se, nós temos que mudar a política fiscal do país. Isto é, nós temos que, por exemplo, implementar aquilo que eu chamei da política fiscal descentralizada, em que nós temos 70% a 80% da receita fiscal da indústria extrativa a ser aplicada nos planos de desenvolvimento provinciais e distritais. Por exemplo, isso é muito desafiador. É uma coisa que o país nunca fez. E é desafiador, porque isso é uma coisa gigantesca. Eu estou a dizer assim, de uma maneira simples, mas para depois escalpelizar isto em detalhes, isto é muito complexo. Por exemplo, isso é uma ideia desafiadora. Qual é a ideia desafiadora que vai trazer Basílio Moate? Qual é que é a ousadia que ele vai trazer, que possa fazer este país, digamos assim, dizer, pois nós agora temos um projeto que vai escangalhar todo o aparelho da ineficiência e trazer este país com um nível de eficiência brutal e nós darmos saltos. Então, não estou a ver a fazer isso. Não estou a ver porque ele não tem competências para o fazer. Este é o lado negativo, o lado positivo? Lado positivo, qual é que é? Não, sim, tem algumas, por exemplo, o Salim Valá, por exemplo, que é uma pessoa que eu acho que tem algumas competências para este efeito. Tem algumas pessoas que eu penso que são de alguma credibilidade e que possam avançar. Vamos lá dizer, mas também para dizer a coisa, para eu tirar uma conclusão um pouco definitiva sobre isso, estou à espera de ver o programa quinquenal do governo, que eu acho que já foi submetido na Assembleia da República. Curiosamente, aproveito aqui de dizer em primeira mão, nós na próxima semana, na terça-feira, eu vou apresentar o programa quinquenal do governo, o Programa de Desenvolvimento Nacional para este quinquênio, um programa alternativo. Na terça-feira vamos fazer uma transmissão em direto, vou apresentar a Moçambique o que eu acho e o que a nossa equipa acha que são as melhores opções de política para Moçambique desenvolver em 5 anos. Eu vou fazer essa apresentação. Então, eu acho que quando ver o programa de governação deste governo para os próximos 5 anos e lê-lo,
daí posso tirar uma conclusão um pouco mais definitiva, mas até agora não vejo nada de substancial que tenha sido feito, porque todas as medidas relevantes que tenham sido apresentadas foram sempre cópias de tudo quanto eu disse, de tudo quanto eu escrevi. Portanto, o que eu noto é que são bons alunos, portanto, são alunos muito fiéis ao seu professor, portanto, não vejo muita coisa de relevante que eles tenham feito. Foi retirada a figura do vice-ministro, mas a crítica que existe agora é que estão a ser nomeados secretários de Estado. Sim. Qual a visão que tem sobre esta forma de fazer o novo governo? Essa figura de Estado? Eu acho que é desastroso, né? Eu acho desastroso por uma razão muito simples. São secretários de Estado com estatuto ministerial. O que isto quer dizer? Significa que, apesar de não aparecerem com o nome de ministro, mas têm todas as regalias do ministro e vão-lhes ser colocados todos os benefícios do ministro e tudo mais. Significa que a ideia que foi apresentada de racionalização dos recursos do Estado cai por terra. Porque, se não estou em erro, eu acho que nós tínhamos no governo anterior cerca de 19 ministérios, ou 17 ministérios, penso que sim, 17 ou 18 ministérios. Agora passamos para 19, portanto aumentou ministérios, e depois temos o secretário de Estado. Significa que é um governo, na verdade, muito mais despesista do que o governo do presidente Filipe Jacinto Nunes. É um governo que não vai racionalizar recursos, é um governo que vai gastar muito, muito do pouco que já temos. Então, eu acho que é uma ideia um pouco desastrosa, porque não racionaliza custos e depois multiplica competências cruzadas. Portanto, você tem muita gente a trabalhar sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo setor e que tem estatutos diferenciados. Portanto, isso vai ter problemas também na própria coordenação institucional, que já tínhamos antes. E, nesse sentido, não acho nada positivo. Acho desastroso isso que está acontecendo. Se o engenheiro estivesse na cadeira do Presidente da República, o que poderia ter feito e que o atual Presidente não fez em tão pouco tempo? Primeiro, de forma muito rápida. Primeiro, serão medidas de curto prazo, que era a segurança. O problema da segurança. Não é possível você implementar nenhuma política econômica, social, cultural, seja lá o que for, se você não tem garantia de segurança. E o país, neste momento, está quase com um barril de pólvora, está quase em ebulição em matéria de segurança. Então, essa questão seria, primeiro ponto, estabilizar o país, primeiro ponto, dialogar com os manifestantes, dialogar com os naparamas e começar um roteiro também de diálogo com os insurgentes ou os terroristas. Isto é extremamente fundamental. Com a visão do governo de que tem que se olhar os naparamas, a visão que o governo tem é de que deve-se usar a força para eliminar os naparamas. Temos que jogar sangue dos naparamas. Não, essa é uma visão que é uma visão anti-Estado. E nós, quando temos serviços secretos, os serviços de inteligência servem para quê? Os serviços de inteligência não é só para andar a perseguir pessoas da oposição, como tem sido feito aqui, atormentar, controlar nos e-mails, telefones, com quem falou, que não é isso. Os serviços de inteligência também servem para produzir estudos daquilo que chama-se de análise de risco. As análises de risco de um Estado, serviços de inteligência têm que apresentar isso. E, normalmente, são os serviços de inteligência também que, para além de falar dos aspectos dos riscos, também falam dos aspectos das oportunidades. Não existe nenhum conflito que não tenha as duas faces da moeda. Tem o lado do risco, mas tem o lado da oportunidade. Então, eu acho que nesta altura é preciso ver qual é o lado da oportunidade nos naparamas, qual é o lado da oportunidade nos insurgentes, qual é o lado da oportunidade nos manifestantes. Portanto, isto seria o primeiro ponto, ver o lado da oportunidade, como estabilizar o país e integrar essas pessoas como moçambicanos para o projeto social moçambicano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria, imediatamente, a implementação da história que eu já tinha falado, do orçamento do Estado descentralizado e a política fiscal descentralizada. A questão dos recursos naturais que devem começar neste momento a beneficiar diretamente o desenvolvimento local, provincial e distrital. É preciso agora rapidamente começar com isso, em termos econômicos. Em termos de educação, eu já disse, é importante nós fazermos o link
com fundo soberano para implementar duas coisas que eu acho fundamentais para o nosso país. A primeira seria a educação básica, gratuita a todos os níveis. Eu sei que o ensino primário do primeiro ciclo disse que é gratuito, mas não é bem gratuito, porque tem muitos outros custos associados que os pais têm que pagar, folha para o exercício, não sei o que, o lanche, tem que ser gratuito na sua integridade. E a saúde básica, não estou a falar de grandes operações, consultas especiais, a saúde básica também tem que ser gratuita. Então, para mim, estes seriam as questões fundamentais que eu tinha que ter uma visão clara, imediata sobre isso. Primeiro, segurança, porque permite um clima apropriado para implementar políticas. Segundo, a questão da gestão da indústria extrativa pode nos permitir trazer fundos e recursos para implementar projetos sociais. Depois, a saúde e educação básica, gratuita e universal. Então, isso seria no plano de 100 dias de governação do presidente Chapo, vem a questão da segurança, estabilidade do país como sendo uma das prioridades. Há a ideia de que, ao extremar de posições por parte do Venâncio Mondlane e do presidente Daniel Chapo, já pensou, de certa forma, aproximar-se aí para o diálogo, ou está à espera que seja o presidente Chapo a iniciar esse diálogo? Bom, Raul, uma das coisas que eu sempre fiz, em todas as ocasiões que eu sempre tive a oportunidade, das minhas lives, das entrevistas, sempre mostrei uma disponibilidade para o diálogo direto. Contrariamente, por exemplo, com que o presidente da UIRI, com o presidente do Conselho Constitucional faz, quando fala do diálogo com o Venâncio, coloca sempre num pedestal do enigma. Não, nós estamos abertos para o diálogo com a sociedade civil, não sei, mas a pergunta é direta, quer dizer, qual é a relação ao Venâncio? Mas sempre entra na generalidade e torna aquilo uma coisa diluída, não é? Portanto, mas eu sempre falei que não tem problema nenhum de um roteiro de diálogo direto. Seria disponível a tomar a iniciativa de ir para lá ter com ele? Ou nem por isso? Não, nunca tomei nenhuma iniciativa dessas, mas sempre deixei-me aberto. E depois, como tem havido muitas pessoas que vêm como interlocutores, que dizem que são do regime, têm contactos privilegiados, não sei o que, vem falar comigo. Toda essa gente sabe que sempre lhes dei garantias de que, da minha parte, não havia nenhum entrave e que eu estaria disponível para esse tipo de... E na altura, como presidente, deu um roteiro de algumas questões que queria ver nesta plataforma de diálogo. Continua com o mesmo roteiro ou está disponível para abrir mão deste roteiro e iniciar um novo diálogo com outras condições com Daniel Chapo? Claro que já a situação muda um pouco, porque eu antes estava fora do país, estava no exílio, então havia, por exemplo, pré-condições que tinham muito a ver com o meu retorno ao país. É lógico que nunca se fez nada por isso, mas eu vim sobre conta e risco próprio, nunca me foi dada nenhuma garantia de que as pré-condições relativamente à minha segurança, à minha situação legal, seria resolvida, mas eu vim, aqui disponível, eu penso que agora estou a ser levado para interrogatórios, tenho processos contra mim, porque nunca ninguém me deu garantia de que esses assuntos seriam resolvidos. Mas, logicamente, que daqueles 20 pontos, certamente que poderiam reduzir para 17 ou 16 pontos, porque algumas pré-condições com a minha situação do exílio iam ser reduzidas. Só tirava 3. 3 ou 4 que têm a ver com as pré-condições por cada situação do exílio. O resto eu acho que continua a ser muito pertinente. Não estou a ver alteração disso. Quer dizer que vamos supor que haja uma predisposição para o chefe de Estado de haver esse diálogo. Quer dizer que Venâncio assumiria os 17 pontos como o ponto de partida. Sim. Sem isso, não há diálogo. Não. Aquilo é uma proposta, atenção, é uma proposta que eu levo ao diálogo. Agora, chegado ao diálogo, aquela proposta pode modificar, pode aumentar, isso não tem problema. O que eu quero evitar é ir para um diálogo sem saber exatamente o que é que nós vamos discutir. Então, como um contributo para ver clareza do que vai ser levado à mesa do diálogo, aquela é uma proposta que eu levo. Agora, logicamente, que também tenho as minhas linhas vermelhas, linhas verdes em relação à mesma proposta, não é? Tudo bem. Voltamos às perguntas dos internautas com a nossa colega Liliana Mangoff para buscarmos um pouco de fôlego aqui na nossa conversa. Agradecemos os nossos internautas que estão no Facebook, no nosso YouTube, a nos acompanhar. Agradecemos que possam partilhar ainda mais, que pudessem subscrever
ao nosso canal do YouTube, também ao nosso Facebook. Vamos às perguntas, a segunda ronda de perguntas com a Liliana Mangoff. Certo. Francisco Joaquim pergunta a Sua Excelência, o Senhor Presidente Venâncio Mondlane, daqui para frente, qual é o posicionamento ou abordagem que terá nos seus comícios? A segunda pergunta é: pode assegurar que estará como membro do Conselho de Estado? O senhor Milton Conrado quer saber do fundo de 600 milhões que prometeu para aqueles que perderam seus negócios e para quando está. O senhor Dionísio Costa Nipive pergunta: quando é que o VM7 virá agradecer o povo de Nampula? E, por último, o senhor Mutap pergunta como ficou o ponta de lança e o assunto da bandeira. Muito bem. Também quero registrar as perguntas para não nos perdermos. Tudo bem. Não sei se queres fazer a introdução. Não, fica à vontade. Tá bem. Primeira pergunta: qual é a abordagem em relação aos próximos comícios? Bem, sabe, os comícios, eles são sempre contemporanizados, né? Quer dizer, eles dependem muito também da atualização dos assuntos da atualidade, né? E neste momento, quais são os assuntos que nós temos? Assuntos da segurança, não é? Aquilo que eu tinha dito, assuntos da segurança, você sabe, neste momento, como eu disse, nós já apresentamos um relatório que comprova a perseguição dos nossos membros, a execução dos nossos membros, isso é extremamente importante. Estes processos que estão a ser movidos contra nós dentro do sistema de justiça, isso é importante, porque não somos só nós, quer dizer, nós somos apenas um espelho daquilo que acontece um pouco pelo país todo. E, logicamente, também, outra coisa que deve ser vista é o nosso projeto que eu falei há pouco tempo do desenvolvimento para o quinquênio. Quer dizer, o que é que nós pensamos? Para não só estar a falar de coisas de curto prazo, portagens, IVA, não sei que, coisas circunstanciais. E agora é preciso começar também a mostrar às pessoas o que é que nós pensamos para o país, por exemplo, a médio prazo, em 5 anos, em 10 anos, o que é que Moçambique nós queremos? Qual é o Moçambique que nós sonhamos? Então, essa discussão vai começar agora, que já terminamos também o nosso projeto de quinquenal, portanto vai ser mais ou menos esta tónica dos próximos comícios, né? O que mais? Deixa-me ver aqui. Se vai assumir o Conselho de Estado. Bom, essa é uma pergunta que está em aberto, né? Essa é uma questão que está em aberto, porque eu sei que assumir o Conselho de Estado é constitucional, quer dizer, não é uma questão, a Constituição é que prevê e preconiza isso, não é uma questão de favor de ninguém, não há ninguém que tem que prestar algum favor sobre isso, isso é automático pela própria Constituição, mas logicamente que eu acho que assumiria isso depois de notar, como eu sempre disse, algumas questões que eu acho fundamentais e básicas para o nosso povo, que está a chorar, que está sendo chacinado, que está sendo humilhado, escravizado agora. Eu gostava que houvesse garantias disso para tomar o assento no Conselho de Estado. Os 600 milhões de dólares para os empresários, ou para a recapitalização dos empresários que sofreram com as manifestações. Bom, eu fiz a proposta, levantei essa questão tanto no ofício que tínhamos enviado para o Presidente News, assim como no primeiro decreto que nós emitimos no dia 17 de janeiro. Essa questão está lá. Temos propostas muito concretas de como é que se pode ter esses 600 milhões, mas nós notamos que no programa dos 100 dias já lá vem uma cláusula deste governo que foram, digamos, copiar esta ideia. Portanto, se copiaram a ideia e quiserem implementá-la, não há problema nenhum, nós aplaudimos, porque é isso que a gente quer para o nosso país. Quando é que vou visitar Nampula? Bom, Nampula, de fato, eu tenho um carinho muito especial por Nampula, porque é onde começou uma trajetória política da minha vida muito particular. Eu costumo dizer que Nampula é onde tudo começou, né? Porque na altura em que eu amadureci na Renamo,
Nampula, sobretudo na Cala Porto, foi um caldeirão de muitas ideias, muitos projetos que foram forjados em Nampula. Portanto, eu vou muito proximamente, mas como sabe, nunca posso fazer anúncios prévios sobre onde é que vou de surpresa. É de chegar muito brevemente a Nampula, mas sabe que não posso avisar e sabe quais são as razões. Bandeira, ponta de lança. A bandeira, o projeto da nova bandeira sai antes do dia 27. Portanto, nós assumimos o compromisso de que seria dentro dos 100 dias, né? Daquelas medidas dos 100 dias. Portanto, antes do dia 27 de abril, nós vamos ter o projeto da bandeira anunciado. Só para teres uma ideia, o projeto da bandeira é um dos trabalhos mais árduos que nós tivemos. Porque nós pusemos à disposição um e-mail que era para as pessoas mandarem as propostas da nova bandeira de Moçambique. Nós recebemos 3.200 e-mails. Então, as equipas que nós tínhamos disso, tanto em Moçambique como fora de Moçambique, de designers, não estavam a conseguir tomar conta do recado. Agora fortaleceu-se a equipa e estamos a acelerar na análise deste projeto, mas certamente que antes do dia 27 ele vai ser dado a conhecer. Ponta de lança. A ponta de lança foi naquela altura, naquela época, e nós vamos ter agora coisas muito mais interessantes nos próximos tempos, que não vai precisar de ficar com muita saudade da ponta de lança. Bem, vou aproveitar esta leva de perguntas para fazer algumas relacionadas que eu tenho aqui comigo. Okay. Depois dos 100 dias, o plano de 100 dias de Venâncio Mondlane, o que vem a seguir? Bem, depois dos 100 dias, os 100 dias era o programa, digamos assim, de curto prazo, né? Dos primeiros, portanto, curto prazo é sempre menos de um ano, né? Era de curto prazo. O que vem depois dos 100 dias tem um projeto de partido, né? Como sabes. Temos também este plano quinquenal do governo que eu disse, que é a nossa proposta. Portanto, essas são os dois grandes projetos que nós estamos a trazer para contribuir para aquilo que Moçambique precisa realmente durante os próximos 5 anos. Vai, em algum momento, voltar a convocar manifestações, de certa forma? Não, isso é uma pequena incógnita, né? Por falar em manifestações, o que está a acontecer agora é que essa palavra manifestação tentam diabolizar essa palavra, que se associa a manifestação como se a manifestação fosse um crime, como se a manifestação fosse sinônimo de desordem, de vandalismo. Portanto, a palavra vandalismo, veja lá só como essa palavra foi tão banalizada e tão mal usada, sobretudo pelos mercenários digitais do regime, que tudo é vandalismo, sempre associa a manifestação com vandalismo, mesmo quando não há vandalismo. Então, manifestação é um direito constitucional, manifestação é um direito fundamental dos cidadãos, quer dizer, sempre que houver alguma situação em que as pessoas não concordam com o governo do dia, com o regime, tem a liberdade constitucional, é um direito que tem que ser usufruído, não é um favor. Então não há problema nenhum, sempre que nós notarmos que existe necessidade de fazer um protesto, claro que vamos manifestar, nisso não há problema nenhum. Então, sempre que tivermos essa convicção, vamos manifestar, isso não está vedado, nem nenhum pecado, nem nenhum crime. Portanto, manifestação é uma arma poderosíssima, importantíssima, e até é uma arma importante mesmo para quem está a governar. Devia promover o direito à manifestação, porque o direito à manifestação desperta quem governa do que é que deve se empenhar mais em resolver, que representa a expectativa do próprio povo. Mas aqui, a percepção é ao contrário, que a manifestação tem que ser combatida. Os manifestantes têm que jurar sangue dos manifestantes. Quer dizer, é tudo exatamente ao pirâmide virada totalmente ao contrário, né? Muito bem, estou a receber muitas perguntas para não me... Estou a ver a sorrir, Raul. Parece que algumas perguntas são mesmo engraçadas. Algumas perguntas são engraçadas. Vamos colocar a posterior uma questão de alinhamento aqui, para não me perder. Em que circunstâncias Venâncio Mondlane poderia convocar manifestações neste novo contexto? Em que circunstâncias? Por exemplo,
por exemplo, uma manifestação que eu acho que é importante, até que vai acontecer este mês, dia 18, vamos ter uma manifestação. Dia 18 de março vamos ter uma manifestação que todos nós, os que concordarem, naturalmente, estiverem de acordo, que acredito que a maioria, dia 18 de março nós estipulamos como um novo dia dos heróis moçambicanos. E todos nós vamos levantar os cartazes daqueles que nós achamos que são os heróis da nossa vida, são os heróis do povo. É uma manifestação. É que as pessoas pensam que a manifestação, alguns, né, pensam que a manifestação é sempre um movimento de correr nas ruas, saltar em cima dos carros, das lojas. Isso não é manifestação. A manifestação, o que é? É uma demonstração pública de um repúdio, ou então, até porque não, de uma aprovação. Sabe, há manifestações que você manifesta agrado. Então, eu posso até manifestar para elogiar o governo, por que não? Então, vamos também jurar sangue quando alguém está a manifestar para mostrar que está de acordo. Portanto, é uma percepção totalmente deturpada aqui. Eu posso manifestar para exaltar o povo moçambicano. Posso manifestar para exaltar a mulher moçambicana. Não é uma manifestação pacífica, nobre. Portanto, não se confunda. Vamos colocar manifestação sempre que acharmos que queremos repudiar alguma coisa ou queremos exaltar alguma coisa. Esse é um direito fundamental. O engenheiro Venâncio Munhã defende que dia 18 de março é a nova data dos heróis moçambicanos. O que vai acontecer efetivamente no dia 18? Já falou da marcha, essa manifestação. O que efetivamente vai acontecer? Há de haver paralisação? Dia 18 de março, todos nós que estamos de acordo com isso, que acredito que é uma boa franja dos moçambicanos, estamos em casa esse dia, estamos em casa com a família, com os nossos amigos, no nosso bairro, e vamos levantar os cartazes de quais são aqueles heróis que nós achamos e julgamos são os heróis verdadeiros do povo moçambicano. Então, essa manifestação vai ser mais de cartazes de exaltação nos bairros, nas casas, com a família, com os amigos. Basicamente, vai ser uma celebração dos verdadeiros heróis do povo moçambicano. Porque já explicamos aqui, não podemos de forma nenhuma, né? Havia aí um pseudo-intelectual que veio dizer assim que há um problema de deficiência histórica, não há conhecimento histórico, não há dúvidas nenhuma da história da independência de Moçambique, blá, 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 blá. Quer dizer, tudo dentro da caixa, quer dizer, o intelectual orgânico. Portanto, para ele, o que foi ensinado, o envenenamento ideológico histórico que ele sofreu desde a escola primária, então ele está agarrado naquilo, não consegue ir para além disso. Então, este é que é o grande problema. Portanto, se assim fosse, hoje não teríamos o desmoronamento na década de 90 da União Soviética, não é? Porque todos foram os que nasceram na União Soviética antes da década de 60, eles também achavam de que aquela era a grande nação e o grande ideal de nação para eles, mas com o tempo, historicamente, foi-se provado que não. Não é por acaso que há muitas estátuas de heróis em várias partes do mundo, em certos momentos históricos, essas mesmas estátuas são derrubadas, porque há um novo contexto, há uma nova percepção, há atualização de dados históricos e de fatos históricos que trazem uma percepção diferente. Então, eu vi aí um que se diz intelectual, que a fazer umas aproximações que são uma verdadeira tristeza, não é? Quer dizer, é uma diarreia intelectual já mais vista. Engenheiro, a questão que fica há quem defende que este processo na Procuradoria-Geral da República tem em vista uma possível condenação a engenheiro. Sim. Se isso acontecer efetivamente, poderá acontecer, se haver uma detenção, por exemplo, do engenheiro Venâncio Munhã, vai convocar manifestações, paralisações no país? Olha, Raul, uma das questões, por exemplo, estou a ver as perguntas que te fazes, vais convocar manifestação? Quer dizer, também uma das coisas que eu não gostaria que acontecesse neste país é haver uma espécie de monopólio da iniciativa para as manifestações ou das iniciativas para ideias que desafiem o atual status quo. Era importante também, para mim, eu ficaria muito mais satisfeito e teria muito maior orgulho de esta
impulso que eu dei neste momento, depois a juventude por si só começasse a ter as suas próprias iniciativas, porque pode acontecer que as minhas percepções e a minha forma de ver as coisas também com o tempo fique caduca, que haja pessoas que vejam de uma forma diferente. Então eu penso que quanto a essa matéria eu preferia, em vez de assumir que vou convocar uma manifestação porque fui condenado, eu preferia deixar esse assunto ao cargo do próprio povo moçambicano. Portanto, eu não gostaria de ser eu próprio visado a manifestar a meu favor. Quer dizer, isso também seria colocar as pessoas muito dependentes de mim, como se elas não tivessem iniciativa, como se fossem acéfalas, né? Como se não tivessem ideias. Então, isso deixava ao cargo do próprio povo o que vai achar e como é que vai agir em relação a isso. Aqui acusa o Gil Venâncio Mondlane de estar a sabotar a economia de Moçambique. Estar a sabotar a economia de Moçambique com estas manifestações e para as pessoas que o seguem. Assume isso, que está a sabotar a economia. Nos últimos tempos, os empresários esquecem-se de prejuízos avultados por causa das manifestações. Há uma percepção de que o engenheiro é responsável, por exemplo, dos 1000 e tal funcionários da Revimbo que perderam os contratos por causa da situação das manifestações. Assume isso? Não, eu acho que não. Quer dizer, é assim. Duas coisas que aqui é preciso perceber. Primeiro, eu já tinha falado disto até ontem quando saí da Procuradoria. O momento mais dramático que o país passou pelas supostas manifestações não há uma relação de causa ou efeito entre o que eu disse e, por exemplo, o que ocorreu depois do dia 23 de dezembro. Não existe. Portanto, este vai ser o grande problema que a justiça vai ter, se bem que esse desejo tem, de dizer que os danos ou o vandalismo que ocorreu no dia 29, no dia 24, depois do anúncio dos resultados pelo Conselho Constitucional, estão inteiramente relacionados com as declarações que o Venâncio fez. Portanto, este vai ser o primeiro desafio para mostrar essa causa e efeito. Porque não adianta só a pessoa alegar. A pessoa tem que produzir prova de que isso aconteceu. Como diz o Custódio Duma, é preciso encontrar, porque a responsabilidade criminal é individual. Então, é preciso encontrar quem cometeu o dano, quem é a pessoa que destruiu a fábrica, quem é a pessoa que destruiu a barraca. E depois conseguir fazer uma conexão lógica e de casualidade entre este ato deste indivíduo e aquele que o instigou a fazer. Esse exercício é importante. Isto aqui é básico para saber justiça. Primeiro ponto. Segundo, é preciso perceber que a partir do dia 23, onde começaram a acontecer essas questões, é preciso perceber que existem provas subjantes de elementos da Polícia da República de Moçambique que andavam a arrombar armazéns, andavam a arrombar empreendimentos e ainda convocavam a população para entrar e fazer o saque, como uma estratégia de criar uma ideia no empresariado de que os manifestantes são vândalos, destroem seus bens e foram eles que levaram estes empresários ou à falência ou a perdas avultadas. Essa era uma estratégia que foi usada, portanto não podemos nos perder disto. E há provas sobre isto, não é? Então, é preciso perceber que os objetivos que nós tínhamos com as manifestações estão ditos exatamente nos vídeos. É preciso buscar os vídeos, as lives e tentar fazer uma relação entre o que eu disse e o que ocorreu. E ver se há uma relação direta entre o que ocorreu e o que eu disse. Não é um polícia pegar um blindado e rebentar um armazém, depois dizer para a pessoa para saquear, e no dia seguinte dizerem o dono do armazém de que você foi saqueado porque o Venâncio convocou manifestações. Portanto, isso é totalmente falso. Portanto, este é o primeiro ponto que é preciso verificar. Segundo ponto, é preciso perceber uma coisa: se há algum prejuízo da economia, e as pessoas estão preocupadas com quem está a prejudicar a economia, então vamos lá fazer uma análise muito global da coisa. Qual é a dimensão do prejuízo de economia que foi feito, por exemplo, com esta governação, com este regime? Alguém está preocupado com isso? Qual é a dimensão disso? Por exemplo, só o serviço da dívida que nós temos, ainda bem, vocês aqui do CIP têm muitos artigos sobre isso. Toda a gente
sabe ou devia saber que as dívidas ocultas, não é? Nós estamos a pagar. Nós estamos a pagar as dívidas ocultas. Portanto, nós temos prestações a pagar. Só o serviço da dívida, das dívidas ocultas, alguém já imaginou cada prestação, quanto é que ela é e qual é o dano real que estão a atribuir a essas manifestações? E fazer um contrapeso entre as duas coisas. Ou então essa visão, uma visão seletiva, ou uma visão para obliterar, para escamotear aqueles que, de fato, ao longo de 50 anos, destruíram esta mesma economia. Portanto, esta abordagem tem que ser feita. Às vezes, há determinadas narrativas que são feitas justamente para fazer aquilo que eu chamo da cortina de fumo. Quer dizer, as pessoas sabem onde é que está o grande problema que existe na economia nacional, eles desviam, indicam uma outra razão para as pessoas esquecerem-se do que realmente tem colocado o país a afundar. Portanto, não é isso. E nós estamos a manifestar exatamente por quê? Porque há uma percepção de quem está a destruir a economia. Então, não querem que a gente veja as razões da manifestação. Querem apenas que se olhe a manifestação como o alfa e o ômega da desgraça que os moçambicanos estão a esquecer de quem que profundamente tem prejudicado este país. Engenheiro, o que é certo é que mesmo sem anunciar as manifestações, há situações que vão acontecendo por todo o país, em alguns pontos. E isso faz lembrar de algumas palavras que eu disse aqui no podcast. Que é provável que este governo não chegue ao fim. Entende? Também concordo. Entende que... Estou de acordo contigo. Entende que estes pequenos focos de instabilidade vão acontecendo um pouco por todo o país, podem resvalar para um cenário quanto este? Sim, quer dizer, este governo chegar ao fim do mandato ou não, depende do próprio governo. Claro, eles têm a possibilidade de sobreviver se estudarem o momento, como se diz, fazer a correta leitura dos sinais, a perceberem-se para onde é que os ventos estão soprando. E apercebendo-se disso, saberem se ajustar para a direção e para a intensidade dos ventos. Significa isto o quê? Em termos concretos, significa assumir a postura, decisões e opções corretas em função do momento político, econômico e social em que o país se encontra. Eu gosto de usar este exemplo. A União Soviética, tão megaloma gigantesca que ela era, que parecia o maior império do século XX, e que depois não haveria nada que se comparasse à grandeza da União Soviética. Mas Gorbachev percebeu que havia chegado o momento histórico em que, se a União Soviética continuasse com a estrutura administrativa como um mini-império que parecia, os danos que iam acontecer futuramente seriam extremamente graves, não só para a União Soviética, mas também para a Europa, que iam trazer problemas muito sérios para a Europa, e que haviam de haver problemas carnificinas tremendas, e desgraças tremendas que podiam acontecer na União Soviética. Gorbachev, quando se percebeu destes sinais, tomou uma decisão de antecipação da tragédia. É quando ele vem com a ideia da perestroika. Então, eu digo, a Frelimo, neste momento, está mais ou menos no mesmo momento. A Frelimo está no momento em que ela não tem outra opção se continuar com este tipo de política, senão uma implosão. Ela vai implodir, destruir-se por dentro. Então, é importante que a própria liderança da Frelimo se aperceba disto e introduza uma perestroika na própria Frelimo, que, se não fizer isso, não tem hipótese de chegar ao fim deste mandato. Quem está liderando a Frelimo nesta altura é o Presidente da República. Esta decisão, o exemplo que deu da Rússia, foi o líder máximo da nação que tomou esta decisão. Entende que deve ser ele ou o partido de Frelimo, porque a ideia que se tem, parece que o partido de Frelimo tem mais poder que o próprio chefe de Estado. Quer dizer, essa é parte da perestroika. É parte da perestroika, quer dizer, fazermos uma revisão constitucional que permita
que se reduza, isto também já é uma cartilha antiga, nem estou a dizer nada de novo, toda a gente diz a mesma coisa, que permita que o país funcione com uma diferenciação clara do que é Estado, do que é partido. Isto é importante, porque este é um problema histórico que nós temos. Porque em 1975, esta é uma coisa que eu gosto muito de falar dela, o problema da Frelimo de nunca ter cumprido nenhum acordo, é por isso que hoje estão a matar muita gente, porque eles nunca tiveram nenhuma cultura de cumprir acordos. Em 1974, em Lusaka, quando se assinou o acordo para a autonomia e independência de Moçambique, houve uma garantia no governo de transição português e moçambicano de que depois do dia 25 de junho de 1975 ia-se definir a data para as primeiras eleições multipartidárias de Moçambique. Isso foi acordado em Lusaka. Mas a Frelimo, quando toma o poder em 75, pega no acordo de Lusaka, rasga e determina que em Moçambique havia apenas um partido único, não haveria nenhuma eleições multipartidárias e torna proibitivo a liberdade política, a liberdade de participação política. Os partidos tornam-se ilegais, são presos, os líderes dos partidos que existem são fuzilados. Esse é o grande problema. Então, a Frelimo começou aqui. Então, na Constituição de 75 se define como guia do Estado e do povo. Está a ver o que é isto? Depois, a seguir, se identifica como um partido de orientação marxista-leninista. Veio acrescentar aqui. Este é um problema histórico que é preciso quebrar. Portanto, um presidente da Frelimo hoje tem que ser suficientemente corajoso para dizer que esta herança histórica que a gente traz não é adequada aos tempos modernos. Os termos diferentes Então, foram assinados, não entende que vão para esta lógica, os termos diferentes estão lá, uma das questões é a redução dos poderes do chefe de Estado. Não entende que essa lógica aqui está a seguir o chefe de Estado? Esta lógica que está a seguir devia ter, por exemplo, renunciado a qualquer possibilidade de ser eleito presidente da Frelimo. Sabe, o que conta muito, as teorias, elas vêm e passam. Os exemplos, esses são os únicos que ficam eternamente. Então, agora, teve uma oportunidade soberana de dar um exemplo, dar um impulso, a dizer que aquilo que nós queremos para a nossa nação, eu vou dar um exemplo pelas minhas próprias opções pessoais. Então, eu rejeito, eu não vou concorrer para ser presidente da Frelimo. Isso teria sido o primeiro exemplo de que estamos a caminhar para a mudança. Aquilo significa que este acordo que foi assinado apenas para o inglês ver que ninguém vai cumprir o acordo. Está aqui um sinal que não há garantias nenhuma de que esse acordo vai ser cumprido. E outra coisa grave é que este acordo faltou uma coisa, os termos de referência, faltou uma coisa, não tem timings, não tem um plano de ação. Esse é o grave problema. É verdade que dizem que são termos de referência para o diálogo, ok, mas esse diálogo, qual é o timing? Qual é o plano de ação? Quais são as ações no tempo? Quais são os prazos para cada uma das ações? Qual é o cronograma? Não temos. Logo, é algo abstrato, pura e simplesmente para simbolicamente se transmitir uma ideia de que há interesse na estabilização, mas efetivamente não vai ser feito absolutamente nada. Está a dizer, outras palavras, que os partidos signatários da oposição foram enganados? Eu não sei se foram enganados, porque eu tinha que ter certeza se no meio deles não houve este entendimento, mas eu acredito, pela experiência que estes partidos têm, sobretudo o MDM e a Renamo, são partidos que têm história, têm estrutura, têm quadros experientes que sabem muito bem como é que essas coisas funcionam, né? O Podemos ainda é um bebezinho, né, que acaba agora de ser ressuscitado de cemitério, só apesar de se andar muito orgulhoso, mas é um ressuscitado. Agora, esses dois partidos, que é o MDM e a Renamo, eu acredito, né, que não me levem a mal, senão agora vão dizer que o presidente Yusuf Mahamadou, que te tratava como filho, tem boas relações contigo agora, mas eu estou a falar de forma franca e direta. O que eu acho
é que a lógica... Eu tive um encontro hoje com os senhores séniores, umas grandes figuras do país, tivemos uma reunião muito interessante. Uma das coisas que eu disse é que a lógica dos acordos em Moçambique que não deram certo é porque eles acabaram se focando na composição dos órgãos colegiais. Isto é, como é que a gente compõe a Assembleia da República? Como é que a gente compõe o Conselho de Estado? Até havia... Na reforma, quando se falava de reforma, a reforma era confundida com revisão da lei eleitoral. E a lei eleitoral, o que se revia? Não se revia nem mais nem menos do que a composição dos órgãos eleitorais. De uma forma sintética, os acordos ao longo de 30 anos foram acordos para saber quem ocupa lugar, quais são os benefícios. É exatamente um acordo de políticos, de posições, de benesses. Então, o grande problema que se coloca agora é nós transitarmos desse tipo de acordos, que são acordos pura e simplesmente de políticos para políticos, mas tem que ser acordos que tragam medidas de curto prazo, de médio prazo, para alívio do custo de vida das pessoas. Esta parte está em falta nos acordos e está em falta também o timing. Mas respondendo à sua pergunta que dizias, será que eles foram enganados? Agora deixa-me só responder essa parte. Portanto, eu não sei se foram enganados, mas uma coisa que ficou evidente é que dos resultados que foram anunciados pela CNE, o Conselho Constitucional fez uma coisa que não é legal, totalmente ilegal, que foi alterar os resultados da CNE. O Conselho Constitucional não pode fazer isso. Não é função do Conselho Constitucional entrar nas questões operacionais. Tirou 24 lugares, que eram da Frelimo, e os distribuiu pelo Podemos, MDM e Renamo. Agora, a gente não sabe qual foi o custo de ter abdicado dos 24 lugares para dar a esses partidos. Agora aí era preciso fazer uma pesquisa e perguntar aos 4 partidos o que motivou, os 3 partidos, o que motivou a Frelimo a dispensar 24 lugares e distribuir por eles. Provavelmente, uma das moedas de troca era também aceitarem assinar este acordo, mesmo sabendo que é um acordo para o inglês ver, mesmo sabendo que é um acordo que não vai dar em nada. É por isso que nós vemos os próprios líderes que assinaram o acordo, quando dão entrevista aos órgãos de comunicação, eles próprios colocam dúvidas e ceticismo sobre a implementação do acordo que eles mesmos assinaram. É só ver os jornais o que eles dizem. Está a dizer outras palavras como uma moeda de troca? Eu acredito que sim, pelo menos estou a falar dos aspectos visíveis e comprováveis. Então eu acredito que estou a ver mais, que seja mais provável que tenha sido uma moeda de troca pelos lugares que a Frelimo supostamente retirou e distribuiu por eles. Não estou a ver outra razão. Claro, se eles forem enganados, como não tenho elementos para tirar esta conclusão, eu prefiro colocar como hipótese que foi uma moeda de troca pelos lugares que foram dados. Imagina, o MDM tinha quantos? Tinha 4. Passou para 8 deputados. Então, isto não é brincadeira. A Renamo tinha 20. Passou para quê? 28. O Podemos tinha quantos? Tinha... agora passou para 43. Qualquer coisa 47. Assim. 47. Então, isto tudo não é brincadeira, né? Porque você sabe que no Partido de Frelimo haviam pessoas que estavam na fila, né? E depois viram que já não vão entrar no parlamento. Então, isso tem um certo custo, né? Isso tem um certo custo. O senhor falou sobre os acordos foram sempre assinados, principalmente entre a Frelimo e a Renamo, e chamou-me a curiosidade para fazer essa questão. Entende que o presidente da Câmara também foi ingênuo com a Frelimo, na medida em que ele sempre forçou a paridade nos órgãos eleitorais? Sim, quer dizer, eu acho que ele ingênuo não. O que aconteceu com o presidente da Câmara, houve um pequeno... Para mim é a maior lenda, fique claro, a maior lenda da democracia em Moçambique, e eu até considero o meu pai político, não é, em Moçambique, porque foi ele que me levou ao percurso que me conduziu aos maiores desafios políticos, aos maiores probabilidades e possibilidades de amadurecimento político. Então, o que eu acho que aconteceu com ele foi o excesso de concentração de responsabilidades na gestão da Renamo
que envolvia não só aspectos políticos, mas aspectos estratégicos, aspectos administrativos. Então, houve uma carga enorme de aspectos que podiam ter sido descentralizados na gestão da RENAMO, que estavam concentrados nele. O que acontece quando você tem que gerir tudo? A probabilidade de, em algumas decisões, não serem as mais eficientes é muito grande. Então, isto aconteceu com a RENAMO. E é por isso mesmo que, se tu fores a ver, desde a altura que o presidente da Câmara partiu, repara muito bem para a RENAMO, tu não consegues ver atitudes, pessoas que se destacam pela ousadia em coisas estruturantes. Uma coisa é fazer um bom discurso no Parlamento, por exemplo, insultar a Frelimo, não sei o quê, porque há muita gente que faz isso, né? Pegar um documento no dia da aprovação do orçamento, mandar uns papos. Estou a falar de coisas estruturantes, coisas que venham para mudar, criar reformas, digamos, significativas no país. Tu já não vês isso. Significa que o Bilhacama partiu, mas parece que dificilmente há pessoas que tenham pegado o testemunho e levar avante o legado que ele deixou. Uma questão, foi um erro ou não o presidente da Câmara ter apostado nesta lógica de ter seus representantes nos órgãos eleitorais a dita paridade? Não, para aquele momento específico, eu acho que não foi um erro. Foi uma coisa ajustada ao momento, mas que penso que hoje, passados 30 anos, hoje é nossa obrigação reformar essa decisão que ele tomou. Mas para aquele tempo, eu acho que foi ajustado. Eu não estou a ver, em 94, já naquela altura, a gente querer a profissionalização completa dos órgãos eleitorais. Com que pessoas? Com que experiência? Quem que tinha experiência de gerir órgãos eleitorais? E a tensão política que as pessoas vinham, a gente vinha de uma guerra intensa, que teve muitos danos no país. Então, eu penso que para o momento de transição, foi compreensível que isso acontecesse, né? Mas acho que hoje, depois de consolidado isto, é a altura de uma reforma, digamos, profunda, e que pararmos de compor os órgãos eleitorais com base partidária, compor o Conselho Constitucional com base partidária, isso já não faz sentido hoje. Basta-nos o Parlamento, né? Engenheiro, antes do nosso intervalo, faço a questão, assume, há uma franja de sociedade que defende que o engenheiro tem o pino da estabilidade do país. Assume isso, que tem a fórmula ou é responsável pela estabilidade do país? Não, quer dizer, não posso ter a pretensão de uma coisa dessas, né? Eu acho que sou, neste momento, uma pessoa relevante, não é? Uma pessoa relevante para a estabilidade, mas o PIN, neste momento, está com o povo moçambicano. Tanto mais que há muitas iniciativas que são tomadas ao nível das províncias e que mesmo eu fico surpreendido porque não tinha conhecimento delas e nem sequer tinha pensado nelas. Então, houve uma altura que provavelmente pudesse dizer que havia um comando, uma cadeia de comando que provavelmente partia um pouco das minhas lives, tanto em outubro, em novembro, talvez, um pouco de dezembro, mas de lá para cá, a partir de janeiro, houve uma espécie de descentralização e de democratização, digamos, das manifestações e das iniciativas de protesto. E é o momento mais difícil, é por isso que eu disse que nós corremos o risco de perder a carruagem para que nos leve à estabilidade, ao consenso e à paz em Moçambique. Porque em várias etapas em que essa carruagem ainda está com uma velocidade aceitável para a gente saltar e entrar, nós não estamos a fazê-lo. Vamos querer fazê-lo quando a carruagem estiver na velocidade máxima, que ao tentar saltarmos e entrar na carruagem, a carruagem é capaz de nos esmagar e não conseguirmos lá entrar. Antes de irmos para o intervalo, entende que políticos como Armando Guebuza, como Joaquim Chissano, Graça Machel, têm o dever ou têm responsabilidades na situação em que o país está neste momento, na forma como a Frelimo está a lidar com este contexto político que o país está a atravessar? Sim, eu já falei um pouco sobre isso.
É uma pena. Pessoas desta dimensão, como a Mamã Graça, o presidente Guebuza, o presidente Chissano, que deveriam ser as reservas morais para os momentos de crise, para desempatarem. Quando os seus filhos estão a lutar, o papá, quando chega, faz o desempate, não é? Então, eles, em vez de fazerem um desempate, em vez de serem árbitros, eles preferiram ser jogadores. Numa altura em que o dever já não os queria como jogadores, os queria como árbitros. Até se calhar os queria como vídeo-árbitros, né? Que tem uma dimensão ainda muito mais, a responsabilidade é maior. Então eles preferiram, neste momento, ainda se associar a uma visão partidocrata sobre o país. E isto prejudicou bastante o país. E o que está a acontecer é que eles, ao invés de manterem esta aura de pessoas que realmente são a grande, digamos assim, a reserva da moralidade, da ética, eles hoje estão a perder relevância. Estão a perder relevância, por isso que você encontra pessoas hoje, é muito comum até nas redes sociais, as pessoas a debocharem, falar mal do Chissano, falar mal da Graça Machel, falar mal do Guebuza, porque as pessoas notaram de que, afinal de contas, eles se converteram nesta fase do ouro da sua vida, eles se converteram em simples elementos de extremismo partidário e não exatamente pessoas que colocam a sua nação em primeiro lugar. E se me permitires o exemplo do Botsuana, por exemplo, veja o presidente Ian Khama conseguiu fazer exatamente o exercício contrário. Chegou uma altura que ele não se preocupou muito com a sua identidade partidária, ele se preocupou exatamente com as questões nacionais e com o seu próprio povo. Por isso que é uma das pessoas mais credíveis hoje no Botsuana. As entidades de direito em Botsuana até hoje o tratam como presidente. A nível internacional tem uma credibilidade extraordinária. Várias fundações do mundo pedem a ele, lutam para que ele seja membro do board das grandes fundações internacionais. Então, eu acho que era isso, o percurso que o presidente Guebuza, o presidente Chissano, a Mamã Graça deviam percorrer agora, e não se confinarem, digamos assim, na defesa quase obsessiva do seu partido e às vezes se colocarem na contramão e na trincheira oposta ao próprio povo. Na segunda parte, o engenheiro Venâncio Mundiano vai explicar porquê que essas figuras têm essa forma de atuar neste contexto de crise e vai responder sobre a sua relação com o Podemos. Estimado internauta, fique desse lado. Voltamos na segunda parte dentro de alguns minutinhos. Fique desse lado. Até já.
Estamos de volta ao nosso podcast, depois deste pequeno intervalo que nós fizemos, só para bebermos uma água e para o engenheiro também ganhar um pouco de fôlego, porque temos algumas perguntas para fazer nesta segunda parte. Engenheiro, vou assim, com forma de até alimentar as expectativas dos nossos internautas que estão ávidos em perceber como é que está a relação com Podemos, mas antes de irmos ao intervalo, estava a falar sobre figuras como Joaquim Chissano, Armando Guebuza e Graça Machel. A pergunta que eu coloco agora é: por que entende que essas figuras estão a agir desta forma? Têm interesses? Quais são esses interesses que lhes fazem agir desta forma e não agir de uma forma diferente? Bom, a grande questão aqui, é verdade que são daquelas perguntas que a gente diz que, bom, temos que falar em nome dos outros, né? Mas, bom, o que é que eu posso dizer em relação a isto? A grande questão que se coloca neste país é as pessoas não estão... Aquilo que eu disse logo no início, quer dizer, você olha para um povo que tem certas aflições, tem certos problemas, um povo humilhado, miserável, na abjeta pobreza. Você, como político, até costumo dizer, como músico, como influenciador, qualquer pessoa que tenha uma posição de privilégio na sociedade, se ela quiser ser íntegra, moral e cumprir o seu papel histórico, ela deve refletir nas suas grandes decisões a preocupação com este grupo de excluídos, com este grupo dos pobres e dos miseráveis. Se você é totalmente alheio aos pobres, aos miseráveis, aqueles que, na verdade, são os que sustentam um Estado, que sustentam um país, é a maioria, né? Os excluídos, na verdade, são excluídos nos benefícios, mas são a força motriz para manter uma nação viva. Então, se você não consegue se posicionar nisto, significa que você perdeu, digamos assim, perdeu a carruagem do seu percurso, do seu propósito histórico no mundo. Então significa que o problema é quando você opta por cumprir o seu propósito no mundo, normalmente tem um preço pesado a pagar. Porque a coisa mais simples neste mundo é você ficar no conformismo. É como se você de repente não quer ser grande desportista, mas não quer sacrificar-se nos treinos. Logicamente, se você não se sacrifica nos treinos, a probabilidade de ser um grande desportista é quase nula. A mesma coisa, se você quer ser um legado histórico, você quer ser alguém que serve de uma referência, uma bússola histórica para gerações, significa que você tem que pagar um preço específico para ser essa bússola. Então você tem que passar por momentos de crise, pode ser rejeitado, pode ser mal interpretado, tem que às vezes vir contra o status quo. Quando o status quo, você sabe que está desviado dos valores nobres da nação. Então este é que é o grande problema, é que não conseguem ter a coragem suficiente de pagar o preço e de carregar a cruz de quem optou por cumprir o seu papel histórico e o seu propósito de vida. Este é que é o grande questão. Engenheiro, há quem defende que há alguns segredos do Estado, alguns segredos que têm a ver com essa história, que uma eventual colocação de uma pessoa que não seja da Frelimo, um indivíduo que não seja da Frelimo, pode criar um cenário complicado para a sobrevivência da Frelimo. Entendo que são esses segredos que estão por detrás da fundação do Estado moçambicano e também dos negócios estão envolvidos, as elites estão envolvidas, as elites moçambicanas, que esteja por detrás desta forma como agem esses valores? Sim, também, sim, eu concordo, eu posso concordar com isso, porque de fato há muitos negócios de Estado que foram feitos de uma maneira não lícita. E a Frelimo, infelizmente, ela também sempre teve uma lógica em que para a pessoa ser bem sucedida, para ser bem enquadrada dentro da própria Frelimo, a pessoa deve
respeitar a disciplina partidária. Esta história da disciplina partidária e do chamado centralismo democrático que houve antes, que continua a haver até hoje, pode ser o cerne de tudo. Então significa, qual é essa disciplina? Para a gente, quando fala de disciplina, estamos a falar de linhas orientadoras essenciais de uma certa instituição, de uma família, por aí fora, ou dos valores nobres de uma família que devem ser seguidos. Quando você segue esses valores nobres, significa que você tem disciplina. Quando você é obediente a isso, você tem disciplina. Então, se a Frelimo acha que não pode ser uma outra pessoa que não seja desta organização política a ter privilégio de gerir questões fundamentais do Estado, então significa que a disciplina partidária da Frelimo, ela não é baseada em valores nobres da sociedade. Significa que aquilo que é disciplina partidária é uma disciplina de questões socialmente indisciplinadas. Então significa aí que logo, mais uma vez, se estas grandes figuras, elas se conformam e se confortam com essa situação, então significa que há todas as razões para, talvez, nos próximos tempos, serem figuras que vão se apagar na história, não é? Engenheiro, vamos agora ao Podemos. Neste momento, qual é o vínculo que existe com o Podemos? Já ouvimos muita coisa nesta relação, França Mundial Podemos. Qual é o vínculo que existe nesta altura? De forma neste momento, pode ser um vínculo meramente afetivo, com alguns membros do Podemos que ainda mantemos uma boa relação, uma relação amistosa, mas não temos nenhum vínculo institucional. Portanto, neste momento podemos dizer que com Podemos estamos totalmente divorciados. Sim. Há quem diz que o engenheiro foi alertado pelo Elvino Dias que era um risco associar-se ao Podemos. Esta é verdade que foi alertado? Mas essa pessoa que está a dizer isso, se estivesse aqui nesta sala, eu dava-lhe uma chapada. Para ver que isso é uma rasteira, digamos assim, de má fé, né? Quer dizer, a pessoa vai buscar as palavras de Elvino Dias, coitado, que não está aqui para se defender, para confirmar ou não essas palavras, e lança-nos. Quer dizer, coloca-me numa situação também um bocado indelicada e desconfortável, porque já não posso falar de uma forma um pouco mais, digamos assim, aberta, extensível, porque Elvino não está aqui. Mas né, você foi ou não alertado de que havia essa possibilidade de uma possível traição? Não, quer dizer, de uma possível traição, não, mas o que eu recordo-me, ele não estava muito confortável com Podemos. Mas veja uma coisa, a pessoa que está a dizer isso pode não conhecer algumas questões, só gosta de fazer alguma especulação. O acordo que foi assinado com Podemos, praticamente o mastermind deste acordo, da nossa parte, nós nos chamávamos Futurena, né? Era a nossa organização informal, foi o Elvino Dias. Portanto, o Elvino Dias é que foi o cérebro que praticamente, ele da nossa parte e da parte do Podemos, a Ruth, não a Ruth, a Judite, portanto o Elvino Dias é que foi, digamos, o cérebro do acordo. E aquele acordo ele fez exatamente para salvaguardar situações de futuro em que podíamos ser traídos. É por isso que existem cláusulas lá que nos salvaguardavam de alguns direitos, de algumas situações, por aí fora, porque ele entendeu que se existe algum risco no futuro, que ele poderia assegurar isso colocando cláusulas, digamos assim, que nos pudessem proteger. Quer dizer que havia essa desconfiança, de certa forma? Sim, a desconfiança sempre existe. É por isso que qualquer tipo de acordo, ele só existe porque é preciso salvaguardar a parte, digamos assim, a incógnita que existe na vida, quer dizer, a parte desconhecida e imprevisível do ser humano, não é? Então, essa desconfiança era normal. E depois também há uma outra parte um pouco relevante dessa desconfiança, e por causa da suposta ideologia política do Podemos, né? Porque Podemos é uma organização política que ela se desmembra da Frelimo, mas ela, a sua identidade ideológica continua
próxima da Frelimo. Portanto, é um grupo, é uma instituição da esquerda, né? Do centro-esquerda ou de extrema-esquerda, mas então e é totalmente diferente daquilo que nós somos. Né? Entende que esta forma, esta aproximação que diz existir entre o Podemos e a Frelimo, que fez com que o presidente Forquilha, por exemplo, decidisse abandonar a estratégia de Venâncio Mondlane e optar uma outra estratégia. Será que esta aproximação não teve tempo? Sim, o grande problema é sempre o mesmo. Vamos voltar à roda daquilo que eu disse antes. O problema é o seguinte, eu acredito que ele estava foi muito sincero no início, acredito que não tinha o plano de traição desde o início, acredito, quer dizer, talvez eu seja ingênuo, mas o que acontece? Quando nós passamos para a fase crítica, a fase pós-eleitoral, e que começa a questão do questionamento e, digamos assim, da reivindicação dos resultados. Começa um momento difícil para todos nós. Começam as perseguições, começam as ameaças e tudo isso. E certamente que ele passou por essas coisas todas. E não se aguentou neste momento turbulento, não é? E aí que vem aquela questão que eu disse, quer dizer, se você quer manter um propósito de vida útil para uma sociedade, você tem que pagar o preço para manter essa integridade. Você tem que saber que vai ter que suportar uma cruz pesada para manter essa integridade, para manter essa postura. Está a dizer que o presidente Podemos não aguentou com a pressão? Não aguentou com a pressão, o mais provável, e depois, como ele já tinha ligações anteriores com a Frelimo, como é um homem ligado à segurança do Estado, você sabe, essa gente, como se diz, uma vez polícia para sempre. Então, todas estas coisas interligadas, que ele as cozinhou e decidiu que a melhor coisa, de fato, é voltar a associar-me a Frelimo. Como algumas pessoas tentam fazer agora, que só a passar para este momento também dizem, era melhor você estar com a Renamo, não é? Porque estão a notar que o momento é difícil, então estão a tentar levar-me para uma zona de conforto. A melhor coisa é ir para a Renamo, e acabavas com tudo isto. Numa entrevista feita aqui no CIPcast, o presidente Forquilha disse que esta decisão deveu-se à forma como o presidente, o engenheiro Venâncio, estava a liderar o movimento. Disse que, por exemplo, não comunicava algumas decisões no âmbito deste acordo coligatório, não comunicava algumas informações, não dava a conhecer algumas informações a ele, e defende que o engenheiro estava a ser radical, de certa forma, na forma de atuar. E que há situações em que, por exemplo, há um documento que foi à presidência com as exigências que o engenheiro tinha, que não foi acordado com o Podemos, tanto que houve 2 documentos diferentes que entraram na presidência, um do Podemos e o outro do engenheiro Venâncio Mondlane. Qual é a sua resposta a esta? Mas, isso é muito curioso, né, Raul? Porque assim, se o Venâncio não comunicava, se o Venâncio estava a ser radical, como é que fica a luta dele, em particular, pelo povo moçambicano? Quer dizer, você vai abandonar uma luta pelo seu povo, porque o Raul não está a partilhar comigo, o Raul está a ser radical, o Raul está a ser extremista, então logo eu tenho razões para dizer que vou abandonar o povo. Faz sentido. Porque você está na oposição, você tem um projeto político. E se você está na oposição, tem um projeto político e social alternativo de quem está no poder. E você não pode abandonar o teu projeto alternativo porque um parceiro teu, de repente, parou de partilhar informações contigo. Então você diz, já agora abandono também o povo e me associo ao adversário. Não vês que isto, do ponto de vista da lógica racional, há uma disciplina que chama-se lógica racional. Do ponto de vista da lógica racional, isto é um anátema, quer dizer, isto é uma contradição profunda, não é? Alguém que está em uma crise existencial, não é? Então, não faz nenhum sentido, é uma fundamentação que tu notas, é uma fundamentação de circunstância, de alguém que está à procura de um refúgio por ter se metido numa armadilha que depois sabe muito bem
bem de que essa situação é desconfortável para ser apresentada em público. Então arranja qualquer subterfúgio para justificar isso. A questão central aqui que se coloca, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Uma das vezes ele, conversando comigo, estava fora do país, acho que estava no Catar ou no Dubai, já não me lembro, estava em Oman. Então ele a conversar comigo dizia assim, para nós amanhã decidimos, eu e os partidos políticos vamos fazer uma marcha a partir da Praça de Touros, uma marcha que vai sair dali da Praça de Touros até não sei onde. Até já comunicamos à polícia, uma marcha pacífica, não sei o quê. Olha, no dia da tal marcha, a única marcha que ele dizia que ia participar, não aconteceu. Não esteve lá presente. Até a própria polícia que estava lá, à espera dos marchantes, não veio um único marchante, nem o líder da marcha esteve presente. Então esta que é a grande questão, esta que é a questão do fundo. Então significa que se você quer fazer uma luta desta dimensão, você não pode fazer a luta com uma pessoa que não está preparada nem sequer para organizar uma marcha pacífica, tem medo, não esteve lá presente. Então você não pode fazer isso. Isto faz-me recordar aquele filme do Spartacus, né? Não sei se estás a ver o dos 300, daqueles 300 guerreiros do Spartacus. Lembro-me que o Leônidas, que era o rei Leônidas, veio lá aquele jovem que era um pouco defeituoso, que queria participar como guerreiro do Spartacus, ele o rejeitou. Ele disse, não, tu não podes fazer parte desta muralha de guerreiros, porque nós temos um princípio, que nós nos defendemos com a máxima força, e dentro da nossa linha de defesa, se aparecer uma pessoa fraca, é vital para nós, porque é onde o inimigo vai furar e destruir-nos a todos. Então tu não tens capacidade de manter o bloqueio forte, portanto não vale a pena entrar. Então é a mesma coisa, quer dizer, nós estamos a fazer uma luta que é extremamente perigosa. Estamos, como eu disse, estamos a confrontarmos com um monstro, com um gigante, com todos os meios, que nem o regime. Significa que você não pode ter uma pessoa vulnerável a ter informação detalhada sobre todos os planos. Se você entrega planos e elementos sensíveis da planificação da ação, você está a pôr em causa toda a organização. Em que momento entendeu que o presidente Ferreira era um ponto fraco na vossa estratégia? Em que momento percebeu isso? Não, eu entendi desde o início, porque logo que nós iniciamos a nossa reivindicação, no dia 21 de outubro, depois da morte do Paulo Guambe e do Elvino Dias, todas as ações que ele tomou a seguir foram sempre de evitar momentos que eles achavam que eram arriscados, mas que para mim sempre me pareceram coisas óbvias que devíamos fazer. Sempre esquivou qualquer tipo de posicionamento, que tinha que ser um posicionamento corajoso para demonstrar que nós manifestávamos repúdio em relação àquilo que tinha acontecido e à situação que tinha ocorrido. Eu notei desde o início que ele nunca esteve disponível para isso. Então eu notava que era um elevado risco, aquilo que eu disse. Há vários anéis de segurança para as decisões. Há anel número 1, número 2, número 3, até o anel central. Então, há determinadas decisões que você, se partilhar com o anel 3, é um risco para você destruir toda a estratégia e destruir toda a organização. Então, talvez foi por isso que, como ele disse aqui neste podcast, que o engenheiro recusou o encontro com ele, com o líder da Renamo e do MDM no estrangeiro. Não, eu não recusei o encontro com eles no estrangeiro. O que eu tinha dito a eles é que não havia necessidade de gastarem fundos para saírem daqui até o Médio Oriente. Nessa altura estava no Médio Oriente. Gastarem mundos e fundos que nós não tínhamos para saírem daqui só para ir conversar comigo no Médio Oriente. Eu disse a eles que é possível hoje nós conversarmos usando os meios digitais de comunicação digital que são possíveis hoje. E já naquela altura estamos a ter vítimas, estamos a ter pessoas que tinham sido baleadas, estamos a ter necessidades de dar apoio às pessoas que estavam nos hospitais, que fazia mais sentido usar esse dinheiro para apoiar as vítimas, que eram tantas, ao invés de se gastar para ir falar comigo. Vamos acelerar, mas ao mesmo tempo. O que é certo é que Podemos é a segunda maior força política neste momento. Assume que os 47 assentos é uma conquista de Venâncio Mondlane.
Grande parte, sim, assumo, quer dizer, não, isso é inegável, né? É assim, nós temos que ver as coisas também historicamente. Na história de Podemos e nas participações nos ciclos eleitorais de Podemos, quais foram os resultados? Isto é preciso ver. Eles nunca conseguiram um membro da Assembleia Municipal, eles nunca conseguiram um membro da Assembleia Provincial. Este é o histórico de Podemos. Quando houve a parceria comigo, eles passaram, na verdade, a primeira maior força do país. Porque nós ganhamos as eleições e eles sabem disso. Nós temos números sobre isso. Portanto, essa é outra questão também, o abandono muito precoce da luta pela verdade eleitoral. Portanto, eles estavam sempre a dizer, o Forquilha estava sempre dentro dos pontos a colocar, falava da verdade eleitoral, depois dizia o seguinte: se não for possível a verdade eleitoral, tal. Quer dizer, uma pessoa hesitante, nunca tinha convicção de que devia lutar pela verdade eleitoral até as últimas consequências. Portanto, se você ganhou as eleições, era a primeira força. E pura e simplesmente se acomodou rapidamente com a posição segunda que te deram como se fosse um favor. Mas a questão da tua pergunta era ver a história do Podemos ao longo desses anos todos. Nunca tiveram um membro da Assembleia Municipal, nunca tiveram um membro da Assembleia Provincial e de repente são a segunda maior força na Assembleia da República. E isto aconteceu quando? Aconteceu num momento crítico em que eles tiveram um acordo de governança. Isso é insufismável. Tentar negar isso é como tentar negar que a água é transparente, inodora e incolor. Estamos a falar de estratégia. Está a dizer outras palavras que a Frelimo notou que o elo mais fraco desta luta de Venâncio Mondlane era o Podemos e atacou por aí. Não era o Podemos, mas era o líder do Podemos. O líder do Podemos. Sim. O Podemos, à altura, é seguramente a força política do país. O que espera do desempenho desta força política? Há quem diz que são inexperientes, vão ser maniatados pela Frelimo, não vão fazer nada. O que espera desta? Vamos ver. O que eu acho que eles se arranjarem uma boa assessoria é provável. Eu conheço uma pessoa que parece que foi contratada por eles, uma pessoa muito competente, um professor universitário, um gestor universitário, que não quero aqui citar o nome, tive conhecimento que parece que ele foi contratado como, digamos, assessor parlamentar. Talvez possa dar alguma esperança de produzir alguma coisa substancial. Mas mesmo assim é um pouco complicado, porque esse é um dos problemas que eu sempre critiquei na Assembleia da República. A Assembleia da República, com as comissões que tem, se a gente juntar as competências de cada uma das comissões, temos mais ou menos cerca de 35 áreas ou 35 setores da sociedade que são tratadas nas comissões de trabalho na Assembleia da República. Significa que você ter um único assessor parlamentar que é para tratar 35 áreas do saber, áreas técnicas operativas, é quase impossível. Portanto, é uma crítica que eu sempre fiz à Assembleia da República, cujos assessores parlamentares quase nada poderiam modificar da situação triste de a Assembleia da República ser um órgão quase que improdutivo naquilo que é a sua maior competência, que é a iniciativa legislativa. Portanto, eu fui, graças a Deus, eu fui relator tanto do MDM como da RENAMO e fui o único relator nas duas bancadas que produzia relatórios em todas as sessões. Não sei se agora estão a fazer. Então, eu conheço muito bem isto. Portanto, eu fazia sempre as estatísticas. Portanto, do conjunto das iniciativas legislativas do mandato, a Assembleia da República eu só fazia 2%. 2%. Mas a iniciativa legislativa está dentro das 3 competências primordiais da Assembleia da República. Portanto, se não houver algo que seja desafiante, aquilo que eu costumo dizer, algo que agita as águas, vai ser muito difícil podermos ser relevante ao longo destes 5 anos. Há quem diz, há quem vaticina a morte do Podemos daqui a 5 anos. Tem a mesma percepção de que é possível ser ou podemos sobreviver? Não podemos dizer uma coisa dessas, né? Porque a gente nunca sabe o futuro, não sei o que eles podem fazer. Provavelmente possam trazer jovens, possam trazer pessoas criativas, lutadoras, que tragam uma dinâmica diferente, a gente nunca sabe. Mas agora
com o quadro atual que têm, eles têm que fazer algum esforço. O risco, de fato, de se tornarem relevantes no futuro é muito grande. Há um risco disso, muito grande. O acordo coligatório previa alguns benefícios à Venâncio Mondlane. Estamos praticamente no 3º mês do ano. Já recebeu algum valor proveniente do Podemos, uma vez que até a última indicação que nós tínhamos é que havia essa cisão entre Venâncio Mondlane e o Podemos, mas ia-se obedecer o que estava escrito no acordo coligatório. Já recebeu algum valor do Podemos? Graças a Deus, graças a Deus nunca recebi. Abdicamos disso, né? Porque quando notei que, afinal de contas, os interesses e a visão que tinham sobre o futuro e sobre o próprio Parlamento era uma visão meramente estomacal, então preferi abdicar. Portanto, eles tinham feito uma proposta de alguns benefícios para mim e tal, mas eu preferi abdicar e dizer que fiquem com tudo, mas não estou a ver identidade em termos de visão, em termos de perspectivas, como que vocês querem. Então, abdiquei de tudo. Graças a Deus, nunca recebi um único centavo do Podemos. Se tomasse essa decisão, não aceitaria? Como? Se tomasse a decisão de enviar a conta do engenheiro... Não, é que nem tinham hipótese, porque quando fizeram uma proposta, eu rejeitei logo. Então, como é que haviam de enviar se eu logo, a partir disse que não queria? Não podiam fazer isso. Que há contas em plataformas digitais do engenheiro, que existem nas redes sociais. De repente mandarem sem eu saber. Sim. Sem eu saber? Sim. Nem teriam coragem de fazer. Tudo bem. Gostam tanto de dinheiro que não haviam de fazer isso. Tudo bem. Entende que o presidente Forquilha foi corrompido de certa forma? Houve relatos... Não, eu sei. Olha, eu ouvi que ele recebeu os tais 219 milhões e eu fiz eu não tive o privilégio de perguntar na altura a pessoa que apresentou essa denúncia, né? Porque essa denúncia foi à Procuradoria, perguntar se tinha bases para o fazer. Ele disse que tinha bases muito fortes, que tinha provas inquestionáveis, irrefutáveis de que isso aconteceu. Se realmente a pessoa tem estas provas de que diz, então aí está. Agora temos que provar isso. A Procuradoria tem aí uma base. Vamos lá ver o que a Procuradoria diz sobre isso. Engenheiro, fazer política também requer dinheiro. Como é que se financia para fazer essas viagens, fazer o trabalho político que precisa fazer? Pela graça de Deus. Só isso. Eu próprio às vezes me questiono como é que às vezes temos necessidades financeiras muito fortes, temos uma viagem à porta, temos alguma coisa e não sabemos onde é que os recursos vêm, mas nunca ficamos numa situação, como se diz, com as calças na mão, como se diz. Há sempre pessoas de boa vontade que acreditam e que nos têm ajudado bastante. Mas, como disse, não são organizações formais, são pessoas particulares, de muito boa vontade. E, graças a Deus, nós temos contas, temos o PayPal, o Wise e temos as criptomoedas, que são formas, digamos assim, de depósitos financeiros que permitem a segurança do contribuinte. Portanto, não é possível rastrear quem que fez uma contribuição em criptomoedas. É quase impossível. Pode-se fazer, mas o investimento para fazer isso é superior que o dinheiro que está lá. Então, acreditamos que ninguém vai conseguir ver isso. No PayPal, talvez um pouco, mas há muita garantia de segurança. Porque este é o grande problema. As pessoas querem contribuir, mas também não querem ser identificadas. Então, para essas plataformas, dá-se essa garantia. Engenheiro, tem garantia de que esta forma de fazer política, através das contribuições dos apoiantes, vai lhe garantir sustentabilidade por 2, 3, 4, 5 anos? Ou entende, porque quem tem a visão de que as pessoas vão ficar saturadas, vão ficar cansadas? Sim, mas essa coisa de ficar cansadas é o que a gente ouve desde o dia 21. Quando a gente convocou a primeira greve nacional geral, a gente chamava assim, primeira greve nacional e geral, também ouvi tantos vaticínios. Eu até gostaria de ir rever os vídeos dos grandes comentadores que diziam que essa coisa da greve, isto aqui só vai durar 2 dias, as pessoas vão se cansar, não há ninguém que vai... Não. Então foi todo o mês de outubro, todo o mês de novembro, todo o mês de dezembro, janeiro. Então significa que as pessoas são muito baseadas
nos paradigmas daquilo que já ouviram dizer, daquilo que já viram, daquilo que já experimentaram. As pessoas não estão abertas para pensar em perspectivas, ousadia, visão, utopia. As pessoas não estão prontas para isso, não é? Hoje em dia, se a gente tem um sistema democrático, é porque em algum momento houve uns jovens que foram ousados e disseram que não, nós não queremos mais monarquia, nós queremos uma república, e que eram vistos como malucos, como não sei o quê. Acreditaram nisso. Então hoje também há muita gente que também ainda está agarrada nisto, que as pessoas vão se cansar, as pessoas não vão poder fazer isso. O problema é que as pessoas não têm a mente aberta para a visão, não têm a mente aberta para a utopia, e não conhecem a verdadeira lógica dos fenômenos sociais, e não leram ainda o que leva as pessoas a contribuir. As pessoas estão a contribuir exatamente porque a motivação que leva as pessoas a contribuir é que vai fazer com que a pessoa contribua 2 dias ou a pessoa contribua 5 anos. Então essa parte nunca ninguém estuda, nunca ninguém analisa isto, né? Você, quando fica a contribuir para um clube, contribui durante 20 anos. Faz isso por quê? Qual é a lógica disso? O que leva uma pessoa do Sporting, que nunca ganha já há muitos anos, mas a pessoa continua como sócio do Sporting a pagar cotas? O que leva uma pessoa a fazer isso? Então, o que pode levar as pessoas por 5 anos ou 10 anos a continuarem a contribuir para esse projeto político? Era muito interessante fazer esse trabalho. Há uma contribuição do internauta, que pediu anonimato, defende que essas contribuições que o engenheiro recebe devia usar, por exemplo, para construir. Não sabemos qual é o nível de contribuição das pessoas que apoiam o engenheiro. Construir casas, dar cesta básica a algumas famílias que perderam os seus progenitores por causa das manifestações. Sim. Apoio a pequenos comerciantes, apoiar as creches, famílias carentes. Sim, tem razão, concordo. Essa contribuição está muito boa. Agora, a dimensão das nossas contribuições não permite fazer tanta coisa assim, mas, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos foi visitas. Eu não sei se acompanharam, nós fizemos várias visitas às famílias que sofreram durante as manifestações da violência policial, pessoas baleadas que precisam de tratamento médico, pessoas que estão detidas, que precisam de ajuda, famílias que também perderam os seus parentes e que precisam de alguma ajuda. Nós, dentro do possível, todas as visitas que nós fazemos a essas famílias, nós sempre deixávamos alguma contribuição, algum apoio. E algumas famílias precisam de apoio permanente, portanto, não apoio pontual, precisam de apoio permanente. E nós agora, em colaboração com a Rede das Mães Solidárias, que é uma organização que está em todo o país, portanto, nós não tínhamos capacidade de poder abranger a assistência em todo o país. Agora nós estamos a canalizar todo o apoio que temos para ajudar as pessoas feridas, detidas, canalizamos para as mães solidárias. E elas têm ajudado. Claro que, neste momento, as necessidades que as pessoas têm em medicamentos, alimentação, assistência jurídica, é tão grande que quase não nos resta muito para obras como edificações, isto a dizer, construir escolas, fazer hospitais. Ainda não temos essa capacidade financeira. Pode-se agradar o orçamento, mais ou menos, de funcionamento da estrutura de Venâncio Munhã? O funcionamento mensal. Sim. O nosso funcionamento mensal com os nossos. Quer dizer, porque depende, né? Por exemplo, se temos viagens, pode crescer um bocadinho. Quando vamos ao norte, pode crescer um bocado. Mas o funcionamento normal de todos os meses não é assim tão grande. São cerca de 300 mil meticais por mês. Sim. E conseguem estabelecer. Conseguimos. Mensalmente. Conseguimos mensalmente cobrir isso. Há fontes também que nos ajudam, que não são propriamente estas publicamente conhecidas, porque às vezes estas também não chegam, não é assim, não pode parecer, mas não é assim valores tão astronómicos que a gente tem recebido. Liliana, temos algumas perguntas para os internautas? As foram respondidas. Tudo bem. Engenheiro, faço pergunta em relação à família de Ervino Dias. Sim. Como está a família de Ervino Dias nesta altura? E Paulo Guambe? Olha, o Paulo Guambe, confesso que não tenho assim muita informação. Acredito que Paulo Guambe era porta-voz. Penso que sim, era porta-voz e era responsável para a área de comunicação e imagem de Podemos. E creio que, bom, por causa desta situação que nós estamos, não tenho tido muita informação, mas acredito que o Podemos deve estar a cuidar da família, ajudar e acompanhar o caso, né? Mas em relação à família de Ervino Dias, sobretudo da Esmeralda,
ela neste momento faz parte da nossa organização e ainda há pouco tempo ela viajou para Climane, porque eles tinham a casa deles aqui em Maputo, com os filhos, e dentro do possível, dentro daquilo que a gente pode, a gente tem ajudado a família. Uma das coisas que estamos neste momento a fazer, todo o forcing, ainda não se resolveu a questão da habilitação de herdeiros, por causa da família que é grande, mas quem está a tratar de todo o processo de habilitação de herdeiros é um advogado nosso, e nós estamos a cobrir todos os custos sobre isso. E também estamos com outro processo, que é o processo da revitalização do consultório que acabou fechando, o consultório jurídico dele. E uma das coisas que havia muitos contratos, e que alguns destes contratos tinham valores a receber, que é preciso revitalizar esses contratos para não se perder os contratos. Então temos também advogados que estão a ajudar-nos para manter aquele negócio, para ver se pode ajudar a família no futuro. Então é o que nós estamos a fazer, mas a família também está estável. Claro que é uma dor um pouco difícil de ultrapassar, sobretudo quando não há avanços no processo da responsabilização, do apuramento da verdade. É um caso que a gente tem sempre levantado. Ainda penso que esta semana, graças à audiência que tive ontem, quando colocámos estas questões, o procurador disse que poderíamos ter uma sessão, uma audiência com a procuradora-chefe da cidade de Maputo e levarmos todos os dossiês para pedir explicação sobre cada um dos dossiês. Um dos dossiês, naturalmente, é o Elvino Dias. Portanto, vamos, ainda esta semana, na Procuradoria da cidade de Maputo, levar para pedir explicação sobre o andamento deste processo. Para semana estamos a caminhar para o final, vou fazer perguntas sem rajada, questão de tempo, questão de segurança também da sua pessoa. Equaciona ter segurança armada para si, para o trabalho político que está a fazer? Sim, equaciono sim. Falou-se de uma viatura blindada que... era bom, mas aquilo foi tudo um espetáculo das redes sociais, né? As redes sociais colocavam aquilo, sabes, não é verdadeiro que aquela viatura era minha, não era para mim, mas sabes, as redes sociais são muito criativas, né? São muito criativas, já. Mas seria interessante. Muito bem. Gostava de agradecer assim, Vanessa Morgano. Nós temos uma recordação aqui. Ok. Assim. Uau! Mas que bom! É uma chávena. Yes. É uma chávena. Tá bem. Do CIPcast. Este ano o CIP completa 20 anos de existência. Uau! Em nome do CIP, dos colegas do CIP, essa chávena, para si, para sempre que estiver a fazer as lives, tomar um cafezinho, lembrar-se dessa equipa de comunicação do Centro de Identidade Pública. E agradecemos muito por ter aceitado o nosso convite. É certo que há muitas questões que não foram respondidas, é verdade. Mas temos noção de que também temos que respeitar o tempo que nós temos e também o tempo que o engenheiro tem. Agradecemos por isso, por ter aceitado o nosso convite. A pedido, as meninas perguntaram sobre o gel no cabelo. Qual é o gel que usa no cabelo? O gel que usa no cabelo. Mas é muito simples, é um gel muito baratinho, como que é? Está soft, não é? Sim, aquele de tampa amarela, não, verde, tampa verde. Muito barato, não tem nada de especial, eu uso um comum, esses que vendem aí nos cabeleireiros e tal, até nos famalinos podem comprar, porque é baratinho, não tem nada de especial. Era mesmo para desanuviar. Deixamos de agradecer muito, e há um pedido também dos internautas, alguns deles, que possamos deixar o engenheiro despedir-se, como sempre despede-se nas suas lives. Vamos dar esse espaço assim. Nós vamos agradecer, obviamente, aos nossos internautas pela companhia, pela amabilidade que tiveram de acompanhar este podcast. Foi um prazer imenso. Tem a palavra, engenheiro. Ok, olha, muito obrigado a todos por terem acompanhado este podcast. Queria pedir a vossa atenção para este momento muito triste que nós estamos a passar. Conforme eu disse, temos a nossa mandatária financeira que está detida, sem processo, e gostaríamos que houvesse um movimento de solidariedade que vamos nos próximos tempos convocar para a nossa mandatária e também para todos da nossa organização que estão a ser assassinados, estão a ser sequestrados
já são 42 pessoas assassinadas do projeto político nosso. Já passou muito tempo, muito obrigado a todos, um forte abraço para todos, um beijo e tchau! Os internautas estão ligados ao nosso Facebook, nosso YouTube, do Centro de Integridade Pública. Como prometemos, trazemos hoje neste podcast o engenheiro Venâncio Munhane. Ele está aqui para responder a todas as perguntas que o CIP tem. Deixamos um espaço para que os internautas também possam fazer perguntas ao engenheiro Venâncio Munhane, que aqui já se encontra no estúdio do Centro de Integridade Pública. Engenheiro, agradecemos por ter aceitado esse convite. Este podcast devia ter lugar na última quinta-feira, mas na quarta-feira aconteceu o que aconteceu na cidade de Maputo. A sua comitiva foi, atacada pela polícia. Tem um ponto prévio que disse que gostava de colocar, antes de entrarmos nas várias questões que nós temos. Em pouco tempo, colocamos o cartaz, tantas perguntas. Eu tenho aqui mais de 60. Não sei se vamos conseguir fazer todas as perguntas. Ok. Bem-vindo. Muito bem, olha, muito obrigado, Raul, obrigado, CIP, e toda a equipa também ligada a este projeto, ligado à integridade, à transparência, à corrupção, que é uma referência nacional. Qual é o ponto prévio que eu tenho? A questão que se coloca é a seguinte: nós estamos, neste momento, em Moçambique, num estágio extremamente preocupante da nossa democracia, do nosso Estado de Direito. Para além da questão das 10 horas que eu passei ontem em pleno interrogatório, ainda enquanto decorria o meu interrogatório, o meu porta-voz e assessor de comunicação, que é o Dionísio Tivani, ia lá para se informar sobre o interrogatório, olham para ele e naquela hora, porque o viram, também o notificam para ir responder na sexta-feira no Gabinete de Combate ao Crime Organizado e Terrorismo. Hoje de manhã estou a receber uma notícia extremamente preocupante, que a minha mandatária financeira, Glória Nobre, ela foi detida pela polícia e levada para a 8ª Esquadra, que é a esquadra que está no Porto de Maputo. O advogado foi lá e não lhe deixam falar com o advogado, não lhe deixam assinar a procuração, que é para o advogado ter o mandato legal para assisti-la. Não sabemos que tipo de país é que nós estamos. Portanto, isto é uma coisa preocupante. Na minha organização, o meu projeto político, de outubro até há uma semana, portanto, com os assassinatos que aconteceram há pouco tempo em Macinga, já mataram 42 colaboradores do nosso projeto político, que já agora, aproveito aqui dizer em primeira mão, que na próxima semana já vamos submeter o pedido de registro do nosso novo partido, não é? E então já assassinaram 42 pessoas. E este processo, nós fizemos a denúncia e juntamos um relatório detalhado das pessoas que foram assassinadas, em que circunstâncias, como é que elas chamam, o endereço, todos os detalhes, criamos uma base de dados, submetemos o primeiro relatório no mês passado ao Ministro do Interior e à Procuradoria da República, e ontem submetemos o relatório de atualização. Então, temos agora pessoas ligadas ao meu projeto político, 411 pessoas vítimas de violência extrema da polícia, dos quais, até a semana passada, somávamos 42 mortos, 42 pessoas assassinadas. E agora, a gota d'água é esta de prenderem a minha mandatária financeira aqui na cidade de Maputo, e que neste momento está na 8ª Esquadra. Eu quero que todo mundo saiba exatamente o que está a acontecer. Isto é perseguição política, mais do que clara, é um nível de intolerância, um país antidemocrático, dominada por um partido que a lógica de funcionamento desse partido é a lógica do terror, é a lógica da intimidação,
é a lógica da perseguição e do assassinato. Então, em que circunstância foi detida a Não, esta aqui é a grande questão, Raul, porque nós, o advogado, foi exatamente à esquadra para se informar em que circunstâncias é que fizeram a detenção. Será que foi em flagrante delito? O que está envolvido com esta detenção? O que prova? Qual é o processo que existe? Portanto, não entendo exatamente em que tipo de país é que nós estamos. Portanto, às vezes, isto também é importante para que as pessoas percebam, às vezes as pessoas olham-nos aqui, a gente a falar e a colocarmos as nossas posições, pensam que isto é muito simples. Nós estamos num país ditatorial. Ainda o último relatório do Índice de Democracia de Moçambique já passou agora para um estado ditatorial. É um estado autoritário, autocrático. Estamos lá. Portanto, estar num país autocrático, ditatorial, fazer política e procurar a verdade, a integridade, é realmente um preço muito elevado que a gente tem que pagar. Esse foi um ponto prévio. Ok. Tinha por apresentar, é um dado novo, não sabíamos, que houve essa detenção. Há uma série de perguntas que foram colocadas pelos internautas, vamos dar espaço aos internautas para fazer essas perguntas. Eu tinha as minhas perguntas, que também em algum momento coincidem com as perguntas dos nossos internautas, mas podemos começar um pouco do presente. O que aconteceu nessas 10 horas que esteve a ser ouvido na Procuradoria-Geral da República? Sim, olha, de forma muito resumida. Sim, de forma resumida, nessas 10 horas foi um auto de interrogatório. Portanto, foi um interrogatório que basicamente as perguntas elas incidiam sobre as manifestações e outros aspectos paralelos às manifestações, aspectos também transversais às manifestações. Mas uma coisa curiosa é que ao longo das 10 horas, em nenhum momento me foi dito o crime legal de que eu sou acusado. Portanto, isso é uma grande fragilidade deste interrogatório que aconteceu. Como alguém dizia, você foi interrogado como se interroga um terrorista, não é? Portanto, durante essas 10 horas, em nenhum momento se disse o tipo legal de que eu era acusado. Isto na marcha processual, não é? Para os juristas que percebem muito bem disto, ninguém pode ser constituído arguido e ser submetido a um interrogatório sem que a pessoa saiba qual é o crime em concreto de que é acusado. Porque isso vai, digamos, condicionar ao tipo de perguntas que o arguido pode responder e as que não pode responder. Um exemplo, se eu venho aqui ao CIPCAST e eu roubo esta chávena, e se eu for acusado de ter roubado a chávena, todas as perguntas têm que ter a ver com o roubo de uma chávena. Não posso ser acusado também sobre o roubo do computador, sobre o roubo, digamos, dessas bolachas bem adocicadas que estão aqui, ou da máquina que está agora a filmar. Portanto, eu, quando me perguntarem sobre a câmara que me está a filmar, se a minha acusação é sobre a chávena, eu vou dizer como arguido, eu não posso responder essa pergunta, porque essa pergunta não tem a ver com o crime de que sou acusado. Então, eu fui obrigado a responder a tudo. Engenheiro, como que explicação dá a estas situações que está aqui a enumerar? Diz, por exemplo, que não tem uma acusação específica, formal, assim. Exatamente. Entende que esta seja uma estratégia de fragilizar seu trabalho político? Claro que sim, claro. Olha, eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Porque nós até colocamos o próprio procurador, quando ele perguntou-me se tinha alguma coisa a acrescentar, e eu disse a ele que, olha, eu estou na política cerca de, vamos lá, foi em 2013, estou há 12 anos na política, portanto não é muito tempo, mas já tive a vantagem de viver a política muito intensamente. E todos os partidos que eu passei tive das responsabilidades do mais alto nível. Então, uma das coisas que aconteceu é que nós temos muitos processos que submetemos à Procuradoria e que esses processos todos, sobretudo quando tem a ver com o regime, quando tem a ver com o governo, quando tem a ver com o Partido Frelimo, até hoje não temos resposta, andamento de nenhum processo. E são mais de 15. Nós estamos a fazer uma recolha porque eles disseram que nós podemos fazer o levantamento do dossiê, dos processos pendentes e levar à Procuradoria e pedir à Procuradora-Chefe da cidade de Maputo para um encontro para nos explicar qual é o ponto de situação de cada um dos processos. Mas todos estes processos que nós submetemos, até hoje, não têm resposta. Um deles é um processo que surgiu durante a pré-campanha, acho que foi um dos primeiros do ano passado, em que houve uso abusivo dos bens do Estado pelo candidato da Frelimo,
E acredita, mais de 6 meses nunca fomos notificados por esse processo. O processo de Elvino Dias, que foi assassinado com 25 balas, até hoje não há resposta sobre isso. E tantos outros. O processo da vala comum de Tete, em Macanga, até hoje não há resposta de 8 pessoas que foram assassinadas encaixadas numa vala comum. Vamos ver se o processo que submetemos ontem, da queixa-crime contra Daniel Chapo, relativamente à incitação à violência pública em Palma, vamos ver qual é o andamento que é dado em relação a isto. Portanto, é um teste à própria Justiça, à própria Procuradoria. Esperamos nós que a Procuradoria tenha a mesma celeridade e também o submeta a pelo menos umas 8, 9 ou 10 horas de interrogatório, porque penso que para ele, claramente, sem sombra de dúvida, de forma insufismável, ele realmente incitou a violência, porque falou de derramamento de sangue, disse que vamos, e indicou o grupo em que ele quer derramar sangue. E esse grupo já começou a ser assassinado desde o dia que ele fez a afirmação. Estão aí muitas pessoas a serem assassinadas, incluindo, no dia 5 de março, portanto, uma emboscada policial que foi feita contra a minha caravana que estava a celebrar na Avenida Júlio Nyerere. Engenheiro, a questão agora que lhe coloco tem a ver com as limitações que foram impostas a si, decorrência desta audição. Não pode ausentar-se de sua casa durante 5 dias. Como é que pensa em fazer política como vem fazendo com estas restrições que foram postas? Na política, olha, uma das coisas que, Raul, se me permite, espero que ninguém diga que estou a ser muito pretencioso, mas isso tem que ser. Ainda hoje eu estava a ler o relatório da missão de observação da União Europeia, porque eu tinha um encontro com uns séniores, uns velhotes muito interessantes que mandam uma vênia, não vou dizer os nomes, mas eles a ver o programa vão se lembrar, e eu estive a ver uma coisa interessante, é que lá no relatório vem que o Venâncio Mondlane foi o candidato que usou de forma eficiente e forma mais extensiva as plataformas digitais durante a campanha. Portanto, todos os candidatos juntos, o nível de engajamento que eles tiveram não chegam nem sequer a 1/3 do engajamento que eu sozinho tive ao longo da campanha. Isso significa que hoje em dia, com as plataformas digitais conjugadas com o trabalho de campo, estes 5 dias eu acho que mais do que suficientes para eu continuar a fazer o trabalho de campo sem problemas nenhum. Não sente que há de haver limitações? Não, de forma... Vamos supor, há alguns distritos, por exemplo, algumas localidades são de difícil acesso. Sim, Temos limitações, por exemplo, da nossa LM, que pode programar voos e desprogramar. Entende que vai conseguir jogar... Não, também é uma coisa, Raul, em relação a isso. São 5 dias, até 5 dias eu posso me deslocar da minha casa livremente. Depois dos 5 dias é que tenho que informar. Portanto, se eu tiver que ficar 10 ou 15 dias, não há problema nenhum. Desde que eu faça uma informação à Procuradoria, dizendo onde é que vou e por aí fora, deixando muito bem claro a minha deslocação. Porque, só para as pessoas entenderem, afinal, o TIR, o Termo de Identidade de Residência, qual é que é a lógica disso? A lógica é simples, é que é um processo, tanto que está em instrução, portanto, ainda não foi feita a acusação, portanto, a juntar elementos para se fazer a acusação, portanto, pode seguir outro tipo de interrogatórios, pode ser chamado para ser interrogado, para responder por determinadas questões. Então, tem que haver certeza de que logo facilmente me localizam. Né? É por isso que querem saber a residência em que eu estar, que eu não posso sair mais do que 5 dias daquela residência, se eu mudar de residência tem que informar, porque eles querem ter certeza absoluta que, precisando de mim, saberão onde é que eu me encontro, como me localizar, como me notificar. Essa é a lógica do termo de identidade de residência, só isso. Mas, não é uma condenação. Faz algum sentido esta decisão, esta medida, uma vez que o Venâncio Mondlane tem se queixado de perseguição política e de tentativas de assassinato. Claro. Não entende que isto pode ser, de certa forma, perigoso? Logicamente que isso me coloca maior risco. Portanto, são daquelas questões que já o procurador, o magistrado, tem que ponderar
e estudar caso a caso as circunstâncias particulares de cada caso para estipular esse tipo de medida. Portanto, neste momento, para uma pessoa que já sofreu 3 atentados, portanto, este dia 5 foi o 4º atentado, uma pessoa que está claramente, que já submeteu à própria Procuradoria denúncias de perseguição política, a Procuradoria deveria ponderar em função disso para saber que eu tinha que ter alguma flexibilidade para permitir uma maior segurança da minha própria pessoa. Portanto, não restam dúvidas que foi um expediente mais político, até posso dizer um expediente mais partidário, não restam dúvidas nenhumas quanto a isso. Isso é uma coisa que eu até disse ao próprio procurador, quando disse que eu tinha espaço para fazer algumas considerações. Eu disse claramente que a Procuradoria perdeu o respeito e a confiança do povo, porque as pessoas não acreditam que ela é isenta, não acreditam que ela seja totalmente objetiva e imparcial nas suas decisões, nas suas opções. Não, então não restam dúvidas. Olha, isto, para mim, ipsi verbis, isto é perseguição política do mais alto nível. E não é uma perseguição apenas de impedimento do trabalho político, coisa assim. É perseguição envolvendo ainda execuções extrajudiciais, que é mais grave ainda. Engenheiro Venâncio, os meus internautas dizem que não podemos chamar Venâncio, mas Engenheiro Venâncio, que explicação dá àquela avalanche de pessoas que foram lá acompanhar o processo de audição, quiseram ver o engenheiro Venâncio Mondlane, fizeram um forcing até, em algum momento, bateram de frente com a polícia para vê-lo, para garantir a sua segurança. Que sentimento teve ou tem ao ver aquelas pessoas que o acompanham, que acreditam em si? Sim, Raul, olha, eu tenho dito isto, uma coisa, eu sou uma pessoa de fé, portanto, eu sempre partilho isto. Para além de política, eu também sou pastor auxiliar, agora não estou em atividade devido a circunstâncias políticas, mas eu sou uma pessoa que levo muito a sério a minha fé. E por essa razão, eu não vou agora começar a gabar-me de que sou bom mobilizador, que sou bom orador, nada disso. O que acontece aqui é que existe uma ansiedade, uma expectativa muito grande nas pessoas de haver uma alternância política, de uma reforma social, política muito séria. As pessoas querem mudança, estão cansadas e em todas as direções. É por isso que você via daquelas pessoas que estavam ali, tinham pessoas da terceira idade, eu não posso dizer terceira idade, pessoas mais idosas, havia lá jovens e até haviam pessoas adolescentes ali. Portanto, significa que a ideia do que o Venâncio é o candidato da juventude, essa ideia caiu por terra. Então, é exatamente o que acontece. As pessoas queriam que alguém fosse porta-voz deste desejo ardente que tem de haver uma mudança, de haver uma transformação estruturante e profunda no país. Então, isso, o que acontece é que, digamos que sentia-se um certo déficit no país. E as pessoas identificaram o Venâncio como alguém que provavelmente estivesse a representar e a servir de um alto-falante, essa voz que está entalada na garganta das pessoas. Entendi, então, por aí... O Venâncio é a pessoa certa. E eu acho que não porque o Venâncio tenha coisas muito especiais, mas talvez porque o Venâncio aceitou o desafio de carregar essa cruz. Porque o grande problema é esse. Há uma cruz pesada que está ali, que é uma cruz para carregar pelo povo. O grande problema é quem é que aceita carregar a cruz. Então, eu, tendo aceitado carregar a cruz, o mérito está aí, não porque eu seja uma pessoa especial. Até onde vai estar a crença, essa fé que tem, de que é a pessoa que está a carregar, que é capaz de carregar essa cruz e ter as últimas consequências? Não, por razões muito simples, porque é assim, o meu percurso político, não é? Porque é assim, Raul, tu para determinares ou falares de alguma postura, falares de alguma qualidade na personalidade sua, não podes só afirmar. Tu tens que provar historicamente. O meu percurso político, as pessoas foram ver o meu percurso político. Eu, quando começo o meu percurso político em 2013, a política ativa em 2013, eu ganho as eleições na cidade de Maputo e eu reivindico a vitória em 2013. E as pessoas sabem e acompanharam que até as últimas consequências eu nunca aceitei negociar a vontade do povo. Mas isso não foi só isso. Eu, quando passei para o Parlamento,
Eu tive um programa de denúncias, muito antes das redes sociais serem assim muito conhecidas, serem muito difundidas como hoje. Eu tinha um programa de denúncias que eu andava e o meu foco era exatamente a defesa das pessoas que não tinham voz. Daí é que veio aquela alcunha, a voz dos que não têm voz. Porque eu tratava das questões daqueles que não têm dinheiro para pagar advogados, daqueles que não têm um pódio no parlamento para apresentar o seu problema, que não têm um palco tão privilegiado como o Cipcast para falar. Então, estas é que eram as pessoas de quem eu me movia todos os dias da minha vida. E as pessoas foram vendo isso. Os casos que eu fui defendendo, a defesa dos espaços de prática desportiva, os mercados, todas aquelas grandes batalhas que eu tive como deputado, isso ficou marcado na mente das pessoas. E mais, a outra coisa que eu acho que também foi muito importante é que eu fui o único moçambicano até hoje que já dispensou, já renunciou a 2 mandatos como deputado. Porque toda a gente olha o mandato de deputado como um Eldorado, como se alguém tivesse descoberto uma mina de ouro. Mas eu, em nome de valores, em nome da luta pelo povo, eu já dispensei 2 mandatos. E as pessoas viram depois o que aconteceu comigo. Quando eu estive na Renamo, as batalhas que eu fiz na Renamo, as batalhas pela verdade. E esta última luta também que fizemos agora, que houve esta fraude eleitoral, que eu levei as coisas até as últimas consequências. Está a dizer claramente que os outros partidos, a Renamo, o Podemos, o MDM, resignaram muito cedo. Sim, não restam dúvidas. Eles que não me levem a mal, mas isso não restam dúvidas nenhuma. Portanto, lançaram a toalha ao chão muito cedo, com muita facilidade. Era possível, se esses partidos juntos lutassem pela mesma causa, era possível que o cenário, nesta altura, desse naturalmente, hoje os resultados seriam de longe muito maiores do que esses que nós alcançamos hoje. Isso não restam dúvidas. O que levou a que esses partidos resignassem muito cedo desta luta? O que acontece é o seguinte, talvez também eles não tenham culpa disso. O que acontece é que, desde que começou a democracia multipartidária em Moçambique, a Frelimo perdeu todas as eleições. Talvez a única eleição que ganhou foi em 1994. Mas depois disso, a Frelimo perdeu todas as eleições. Mas o que acontece? A Frelimo usou dois métodos para se manter no poder. O primeiro método é a cooptação, quer dizer, cooptava as pessoas com benefícios concretos. Há tal coisa que a gente chama de negociação, não sei o quê. Muitas das vezes o padrão era a cooptação. A outra forma era a intimidação. Portanto, se você não aceita receber, então, se não aceita receber dinheiro, você recebe bala. Era assim. Então, tanto na recepção do dinheiro como na recepção das balas, estes partidos não conseguiram se manter firmes ao longo desse tempo todo. Esse aqui foi o grande problema. Entende que a Força da Gama era o único que conseguia manter essa... Sim. Naturalmente, que o Dhlakama, para mim, é a maior lenda da democracia nacional. Quer dizer, não resta dúvida. Engenheiro, depois do que foi chamado atentado contra si, na última quarta-feira, o engenheiro desapareceu. Até volta às 19 horas, ninguém sabia onde estava. Para onde foi? Bom, eu já tinha uma viagem marcada, portanto... Eu até apresentei isso ontem na Procuradoria. Eu já tinha uma viagem marcada, cuja reserva já tinha sido feita no dia 3. Primeiro eu tive um convite para Botsuana. No dia do alegado atentado. Eu já tinha uma reserva feita. Viajou no mesmo dia? Não viajei no mesmo dia. Portanto, é que volta das 19 horas até 19 horas... Sim, eu viajei no dia seguinte. Portanto, acho que foi dia 5. Dia 5, que dia da semana é que foi? Porque eu viajei na sexta-feira. Faço a pergunta porque depois do sucedido houve um gerou-se comunicado... muita polêmica. Sim. Houve um comunicado da equipa do engenheiro que estava desaparecido, não sabia onde o engenheiro estava. Esta questão coloco para onde... Quarta-feira. Para onde o engenheiro foi, porque a sua equipa não sabia onde estava. Sim, olha, é assim, Raul. Em matéria de segurança, há vários anéis de acesso à informação. Há pessoas que têm a informação do primeiro anel, há pessoas que têm do segundo anel, há pessoas que têm do terceiro anel, há pessoas que têm a informação do núcleo.
não é? Está a ver o globo terrestre, como é que tem várias camadas até tu chegares ao centro da Terra. Então, é a mesma coisa. Em matéria de segurança, há vários tipos de acesso à informação. Então, quando acontece um atentado, isso é em qualquer parte do mundo. Olha, quando aconteceu o 11 de setembro, lembras, nos Estados Unidos? O presidente dos Estados Unidos, acho que era o Bush na altura, no presidente dos Estados Unidos, naquela altura, ninguém sabia onde estava. Diziam que ele estava no ar, mas ninguém tinha informação. Quando digo ninguém, é o público no geral. Mas os serviços secretos, a CIA, e não toda a gente da CIA, né? O core, portanto, o núcleo duro da CIA sabia onde o presidente estava. Então, é mais ou menos isto. Portanto, sofri um atentado, era preciso manter-me, digamos, em segurança, analisando todos os elementos de risco para depois voltar ao convívio. Portanto, eu andei, digamos, protegido e a analisar e a salvaguardar-me de outros. Porque quando há um atentado, fica a saber de uma coisa. Os que estão a fazer o atentado, que são visíveis, estão ali a disparar, não são o único elemento, digamos, dentro da conspiração. Há outros elementos civis espalhados em diferentes pontos. Então você tem que saber que mesmo saindo do perímetro onde está sob fogo cruzado, existem outras áreas onde estão colocados pessoas de forma muito rigorosa para controlar os movimentos e para perseguir o alvo. Engenheiro, de forma clara e direta, aquelas balas eram para si? Faço a pergunta porque fez várias passeatas pelas províncias. Sim. E não houve episódios semelhantes. Exatamente. Qual seria o interesse de um atentado contra si, a sua vida, na cidade de Maputo, na capital do país? Olha, naturalmente que é uma pergunta que eu não posso responder por eles, quer dizer, não posso colocar no lugar de quem fez o atentado. Mas a grande questão é que foram disparadas balas verdadeiras. Normalmente, em matéria de segurança, essas questões de antimotins, o primeiro passo que a polícia faz é negociar com alguém que seja responsável por aquela marcha ou por aquela procissão e indicar claramente que, por que razão é que a marcha não pode decorrer num certo sentido. E mostra normalmente qual é a alternativa que as pessoas devem ter. Aquela questão, não houve nenhum espaço para nenhum diálogo, não houve nenhum espaço para nenhuma negociação, não houve nenhum espaço para indicar, porque a polícia tem que dizer que há um risco potencial se vocês continuarem nesse sentido. Vocês têm que mudar, como aconteceu ontem na Procuradoria. Eu queria, saindo da Procuradoria, eu queria a 25 de setembro, onde estavam muita gente que foi lá para acompanhar o interrogatório. O comandante provincial, o comandante da cidade de Maputo da polícia, veio ter comigo e disse: olha, há um risco cada hora, está a ficar tarde, se for até 25 de setembro, nós não poderemos garantir a tua segurança e nós não gostaríamos que acontecesse alguma coisa. Falou comigo e não me veio impor que tu tens que... Então ele negociou e aconselhou-me. Eu agradecia que não fosse a 25 de setembro porque é um pouco arriscado. Então ele deu uma alternativa de qual é a via que eu devia usar. É assim que a polícia faz. Portanto, a polícia tinha que chegar ali, perguntar quem é o responsável, mandar parar e dizer ao responsável que esta marcha não deve continuar neste sentido. Se vocês quiserem, tem um sentido alternativo Y. Portanto, foi tiros diretos, balas verdadeiras, vez que o ministro da Justiça até chegou a dizer que não é normal, usou a palavra normal, disparar balas verdadeiras para manifestantes. Portanto, ele próprio achou estranho. Por essa razão, o que nós podemos dizer? O meu cameraman foi atingido, estava mais ou menos 10 metros de mim. Portanto, para a perigosidade, para uma bala disparada e atingir alguém que está a 10 metros de mim, e a proximidade com que a polícia estava, com armas de guerra AK-47, eu não sei se o que me dá tanta certeza de que eu não era o alvo, não é? Engenheiro, as Forças de Defesa e Segurança têm um comando. Este comando superior é o chefe de Estado. Temos um governo, falou muito bem que o ministro da Justiça não concordou com a ideia de que se usou balas reais para dispersar os manifestantes ou os apoiantes da Venezuela. De quem é ou quem tem interesse neste momento de eliminar a Venezuela? Bom, deixa-me fazer muitas perguntas das quais eu tenho que quase me colocar na cabeça deles, mas eu acredito que, falando assim de forma geral, com os poucos elementos que nós temos, quem tem interesse é aquele que neste momento tem com problemas de legitimidade. Porque o grande problema que me coloca de costas voltadas neste momento ou em trincheiras opostas
com o governo atual ou com o regime atual, é um problema de legitimidade. Porque eles já se aperceberam que eles, neste momento, apoderaram-se do poder formal, mas é uma coisa que é impoderável, né, se permitires o termo, que é exatamente a base do apoio social. Quer dizer, você não vai obrigar o coração das pessoas a te amar. Você não, com base em armas, com base em intimidação, com base em assassinatos, com base em prisão, a pessoa te ama, a pessoa não te ama. E a grande questão é essa, é a ausência total de legitimidade social, a ausência total de legitimidade política. Este é que é o grande problema. E então, aqueles que sabem que tem um déficit da legitimidade política, legitimidade social, têm muito interesse, digamos, em prejudicar-me e acabar comigo. Portanto, e quem tem problema de legitimidade neste momento é o próprio Partido Frelimo. É o Partido Frelimo, é o governo atual que não tem legitimidade. Eles sabem muito bem de que neste momento nem se atrevem sequer a pegar, a fazer uma procissão. Não interessa a província que seja, pegar umas bandeirinhas, entrar na rua agora, começar a marchar, sabem muito bem que ninguém lhes vai seguir, que vai ser uma autêntica vergonha. Veja só, o candidato colocado pela UIR, colocado pelo Conselho Constitucional, quando foi à Zambésia, né, uma das viagens foi à Zambésia, nem sequer um elemento da OJM o foi receber no aeroporto de Climane. Portanto, eles estão com problemas muito sérios de legitimidade. Agora não é só uma legitimidade popular, é uma legitimidade até interna no próprio partido. É um governo que tudo indica que dentro do próprio partido não é aceito. Não. Engenheiro, o que faz com que este governo, que considera que não é legítimo, dispense negociar consigo? O que está por detrás? Mesmo sabendo que o país está a ter dificuldades até económicas por causa das paralisações sistemáticas que o país tem assistido. O que, na sua visão, está a atrasar esta aproximação a Venâncio Mondlane? Bom, duas coisas aqui que eu posso dizer. A primeira é que a Frelimo tem um histórico dos primeiros 20 anos da independência, um histórico de ser partido único e ter dito a Constituição antes de 90, dizer que a Frelimo era o guia do Estado e do povo. Isto fica na memória institucional desta organização. E passamos para uma segunda fase, que vieram 30 anos da chamada democracia multipartidária, mas que a Frelimo resolveu sempre de duas formas: ou cooptando ou aterrorizando. Ou você recebe as notas, ou então você recebe a bala. Então, ao longo deste trajeto dos 50 anos, o denominador comum é que a Frelimo sempre fez o que quisesse, o que quer, quando quer e como quer. É por isso que aquela expressão avança, não há recua. Aquilo representa a personalidade institucional desta organização, de que nós nunca, em circunstância nenhuma, nós cedemos o que quer que seja. Se eles quiserem, se enquadram dentro da lógica definida por nós, como queremos, quando queremos, em que circunstâncias queremos. Essa foi a lógica, a personalidade institucional desta organização. Então, o que acontece é que agora estão-se a confrontar com algo que desafia todo este histórico desta forma de ser e de lidar com os outros. Então, daí que, não estando habituado à situação de ter que ir à mesa do diálogo de forma genuína, fazer um diálogo, digamos assim, imparcial, objetivo, equitativo, que nunca o fizeram, estão a ser confrontados com isso. E como não conseguem, não tem histórico de aceitar esse tipo de situação, por isso que estão a recorrer à violência extrema. E estão a implementar as pessoas e os manifestantes, eles, tarde ou cedo, como alguns assessores eu tenho dito, olha, isto mais 3 meses, 4 meses, com a lei Marshall, nós vamos conseguir, digamos assim, com a pena capital, nós vamos conseguir pôr ordem neste país. Então, eles estão convencidos de que vão conseguir fazer isso. Sabes que nos últimos tempos do Dhlakama fizeram isso. O presidente Dhlakama, nos últimos tempos, eles implementaram o tal chamado
os Esquadrões da Morte. Os Esquadrões da Morte foram criados e o alvo fundamental era a Renamo. E houve assassinato de muitos jovens da Renamo, selecionados de forma muito pontual, e resolveu-se porque a Renamo depois ia assentar esse dia. Então, este é que é o grande problema. Então, agora, como todas as outras frentes sabem que não conseguiram se impor, agora querem implementar esta parte das execuções seletivas, das execuções extrajudiciais que estão a implementar. Este é agora que eles acreditam que vão resolver o problema desta maneira. Engenheiro, qual é o custo da sua segurança? Vemos que visita alguns distritos, algumas capitais provinciais. Qual é o custo da sua segurança? Quem faz a sua segurança? Olha, de fato, essa é uma pergunta interessante. Basicamente, a minha segurança, vou dizer algo que vais pensar que isto é uma narrativa da ocasião, mas a minha segurança, ela é feita localmente. A maior parte da minha segurança, quando eu chego, veja só, eu chego ocasionalmente, muitas vezes sem anunciar. E normalmente, quando nós começamos a fazer a nossa procissão, surge automaticamente pessoas de boa fé, localmente, que se oferecem para garantir a minha segurança. É assim que a gente tem feito quando vou aos distritos recônditos. Não tenho uma equipa enorme, tenho uma segurança muito básica, que sai comigo de Maputo, anda comigo, mas não é assim muito grande. Mas a maior parte dos homens que fazem essa segurança estão ali no meio do povo e são voluntários. Engenheiro, eu vou pedir à Liliana para ficar preparada para ler as primeiras perguntas dos nossos internautas, enquanto faço a próxima pergunta aos nossos internautas. Aproveitar este momento para sugerir aos nossos internautas para que possam partilhar esta live no Facebook, no YouTube, para que efetivamente mais moçambicanos tenham acesso a esta plataforma de diálogo, de debate de assuntos estruturantes do país. Lembrando que este podcast também é passado pelas rádios com as quais nós temos parceria, as rádios com as quais já vemos trabalhando há bastante tempo, e agradecemos por isso aos ouvintes dessas rádios que têm nos acompanhado sistematicamente aqui no nosso podcast. O engenheiro viajou para Botsuana. De quem foi o convite? De quem foi a iniciativa? Foi do engenheiro ou foi do antigo presidente? E o porquê desta aproximação ao antigo presidente Botsuana? Não, essa é uma boa pergunta. Eu vou dizer que foi um encontro de interesses. Porque nós já vínhamos comunicando de outras formas. Ainda praticamente desde setembro, outubro, que já tivemos vários encontros virtuais com o Presidente Kama, e não só, vários outros formal leaders que vão conhecer nos próximos tempos, não é o único, que tinham uma plataforma dos elders, portanto os elders, portanto, são os antigos presidentes, antigos chefes de Estado da SADC, que haviam tido uma iniciativa de contribuíram para um roteiro de paz e tranquilidade para Moçambique, e que eles tiveram encontros, eu tive encontros privilegiados com eles, virtuais. E depois houve um encontro de interesses entre nós e o Presidente Kama para este encontro. Portanto, foi diferenças ideológicas, divisão entre Venâncio Mondlane e o antigo presidente Ian Kama? Não, quer dizer, no essencial. Olha, é assim, a grande questão, eu ainda há pouco tempo estava a conversar com o, como é que se chama aquele senhor, até trabalhou aqui convosco, portanto, se eu me lembrar do nome dele, eu digo, portanto, é um senhor francês que esteve aqui em Moçambique, que fez vários artigos sobre a ideologia dos partidos da oposição. A grande questão que se coloca aqui não é propriamente um problema de identidade ideológica. A grande questão que se coloca aqui é o que é que tu defendes, que tipo de valores é que tu tens, que tipo de programa e de projeto de sociedade tu tens. Portanto, isto é que é mais importante. Daí que, se tu fores a ver, em Portugal, por exemplo, um dos nossos maiores parceiros de Portugal, praticamente, se tu fores a falar ideologicamente, parece que não tem nada a ver connosco, que é a iniciativa liberal, por exemplo. Mas o que acontece é que nós tivemos em convergência em valores, tivemos convergências em projetos de sociedade comum. Portanto, o que importa mais agora aqui não é propriamente a questão da identidade ideológica, o que importa são os valores. Engenheiro, o ex-presidente Ian Kama tem uma particularidade mais ou menos semelhante ao de Venâncio Mondlane. Ele nasceu no berço
do partido que gerou a independência de Botsuana. Partido Democrático de Botsuana. Sim, de Botsuana. E agora é tido como opositor, saiu do partido. O mesmo partido que ele liderou como presidente, como chefe de Estado. E Venâncio Mondlane parte também da Frelimo, no berço da Frelimo, e agora é opositor da Frelimo. Esta relação que existe em termos de visão. Interessante. Já me lembrei para quem estava atento em casa, queria saber, o Michel Caé. Portanto, Michel, quem quiser pode ver os artigos dele, que ele fala dessa questão da ideologia em Moçambique. Mas agora, em relação a essa questão que estás a levantar, sim, há um percurso, olha, há uma identidade muito grande que eu tive com o presidente Khama, porque não só a questão dele ter, digamos, surgir, digamos assim, como um produto, um rebento dentro do partido fundador da nação. O pai foi o primeiro presidente. Foi o primeiro presidente do Botsuana, o primeiro presidente também do Partido Democrático de Botsuana, ser esse Khama. Para além de ele ser o rebento disto, ser a continuidade disto, há um outro aspecto que se calhar seja muito mais importante do que esse. A forma como ele defendeu os valores da integridade, os valores da verdade e da justiça, acima dos valores da identidade partidária. Isto é extremamente importante. Veja só, o Ian Khama, ele é filho do fundador da nação e do partido, mas quando ele notou que este partido estava a desviar-se dos valores mais nobres do Botsuana, que se viram na fundação desta grande nação, ele teve a ousadia de separar-se deste partido e apoiar um projeto político da oposição. E isto, para mim, é de uma nobreza incrível. Significa que é alguém que diz claramente: os meus valores, as minhas convicções, os meus princípios, o meu sentido de missão nunca pode ser beliscado por causa de uma identidade partidocrata. Não é um partido que vai adulterar os meus princípios, aquilo que eu defendo como homem, como cidadão. Então, isto é extremamente importante. E eu acho que é mais ou menos nessa parte também temos alguma similaridade. Portanto, eu venho praticamente eu nasci numa família ligada ao Partido Frelimo, e até lembro-me quando o vovô Boaventura Buano chegou lá à casa, só me mandou tirar a foto, nem me disse para quê, colou a foto no cartão, disse para eu assinar, entregou-me o cartão da Frelimo. Quer dizer, não era um assunto para discutir na minha família, aquilo era copy-paste, era dogmático que tinha que ser membro do Partido Frelimo. Portanto, mas quando eu começo a ganhar uma consciência política própria, começo a ter uma visão própria sobre o mundo, e eu cheguei à conclusão de que, afinal de contas, a Frelimo não é aquela torre de marfim que eu sempre pensei que fosse. Eu sempre tomei a Frelimo como se fosse uma espécie do ideal político no mundo, mas depois descobri que, afinal de contas, tinha muitas fragilidades e comecei internamente, ainda como membro da Frelimo, lembro-me que comecei a ser comentador de televisão por volta de 2003, 2004, e depois estava aí na Miramar, passei para time na altura, continuei como comentador, que até fui chamado para uma reunião secreta no Partido Frelimo para ser questionado como é que um filho de um sénior do partido, que tinha responsabilidades muito grandes, estava a fazer aquele tipo de comentários na televisão que até prejudicavam o próprio partido. Portanto, fui questionado, fui interrogado durante muitas horas, mas eu fui fiel aos meus princípios e continuei a defender aquilo que eu acreditava, que achava que era justo para as pessoas. E depois saí, fui para outras opções políticas. Há pessoas que dizem assim: o Venâncio não tem identidade ideológica, anda a saltar de flor em flor, de partido em partido. Eu acho que esta é a minha grande, posso dizer que é a minha grande virtude. Significa que eu salto de flor em flor, eu salto de partido em partido, mas é uma coisa que eu nunca mudei. São os princípios, são os valores, são, digamos assim, aquilo que eu acredito que é o sentido de justiça de verdade. Agora, há pessoas que estão no mesmo partido, mas que estão sempre a mudar de valores, estão sempre a mudar de princípios, adulteram-se, corrompem-se e por aí fora. Então, não adianta muito um tipo de postura como essa. Bem, vamos hoje dar primazia aos nossos internautas. Vou pedir à minha colega Liliana Mangoff para ler algumas perguntas
que os nossos internautas têm. Espero que as condições de áudio estejam em perfeitas condições. Lina Mangoff, vou assim. Quais são as perguntas neste momento podem avançar dos nossos internautas que estão a acompanhar este podcast? Está em direto. Certo. A primeira pergunta é do Sr. Samuel Mukanza. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se a Renamo Sênior não tem lhe contactado para presidir a Renamo, visto que a Renamo agora tem crise de liderança. E a minha percepção é que Venâncio Mondlane é o único que pode trazer a Renamo de volta. Essa é a primeira questão. A segunda questão é do Sr. Adelino Silva Júnior, de Gaza Shopper, que pergunta se o engenheiro Venâncio Mondlane sente-se ameaçado com os processos. E mais uma, só para fechar, esta primeira ronda, consiste em saber se é verdade que a família do engenheiro Venâncio Mondlane, esposa e filhos, vivem no estrangeiro. Se sim, por quê? Muito bem, vimos as primeiras perguntas feitas aqui ao engenheiro. Vamos começar a relação. A primeira pergunta é em relação à Renamo. Se pensa em presidir a Renamo, ouvimos algumas informações até de que há alguns membros sêniores que teriam contactado o engenheiro para regressar a Renamo. Sim. Olha, bom, eu já tinha me pronunciado sobre isto. Eu estou muito grato a Renamo porque foi um dos partidos onde eu, digamos assim, desenvolvi bastante experiências, muito conhecimento sobre a política, e se calhar como é onde eu amadureci politicamente. Mas eu entendo que é um percurso, é uma etapa, e neste momento, como eu disse, eu vou para um projeto político próprio. Já informei que vamos submeter o nosso projeto de partido. É provável que há de haver muitas barreiras, mas nem por isso vamos desistir. Temos um projeto genuíno, que nós queremos criar um projeto genuíno em Moçambique, que vai ser algo extraordinariamente desafiante, não só para nós, mas também para os moçambicanos, porque há de ser algo que vem desafiar toda a história partidária em Moçambique, e isso vamos avançar. Portanto, está fora de hipótese. Tenho muito carinho pela Renamo, amadureci politicamente na Renamo, aprendi muito, mas neste momento tenho uma perspectiva pessoal e uma outra visão de como avançar para o futuro. A segunda pergunta é sobre ameaças, né? Se eu sinto-me ameaçado com os processos, eu acho que já tinha falado, o Raul já tinha feito essa pergunta. Não me sinto ameaçado, que é lógico, como ser humano, também todos temos que ser sinceros, né? Não podemos aqui também estar a passar a ideia de que somos, digamos assim, super-homens, ou sei lá, todos nós temos um lado emotivo, temos um lado humano, não é? Temos uma sensibilidade humana, mas a verdade é que não é nada que possa fazer com que eu vergue daquilo que decidi defender, possa fazer com que eu lance a toalha ao chão por causa das ameaças, mas elas sempre criam alguma perturbação, né? Mas o importante é tu ter certeza que entre a perturbação e a convicção de tu avançares, a tua convicção tem que sempre ter uma intensidade maior que as ameaças, assim tu avanças. Se tu me permitires, agora vou aproveitar aqui e fazer uma pequena partilha. Há uma parte da Bíblia que eu gosto muito, que Jesus Cristo está a conversar com Pedro, e ele sabia profeticamente que Pedro ia passar por aflições muito grandes, que seria preso, seria chicoteado, seria maltratado. Então ele fala da profecia do Pedro, diz assim: olha, tu vais passar por uma vida extremamente penosa, vais ser preso, vais ser massacrado, vais passar por coisas muito grandes. Então Pedro tenta perguntar se não pode lhe salvar desses aflições. Ele diz: não, tu vais ter que passar para isso. A única coisa que vou fazer é orar para que a tua fé nunca caia. Portanto, o importante é, as aflições vão de vir, as dores vão de vir, as ameaças vão de vir. O importante é que a tua fé, a tua convicção tem que estar sempre com uma intensidade maior que a ameaça. Isso é que te faz avançar. Sim. Então, a última pergunta que tem a ver com a minha família, não é? Diz que a minha família parece estar a viver... A minha família esteve no estrangeiro quando eu estava no exílio, né? Quando eu voltei a Maputo, a minha família, logicamente que não fiz publicidade, né? Não andei a fazer aquelas questões. A minha recepção como político, como pessoa pública, fez sentido as pessoas irem me receber no aeroporto, mas a minha família veio de uma forma muito discreta. Né? Vou aproveitar a assembleia deste internauta para fazer algumas questões que têm a ver com a sua relação com a própria Renamo. Há quem defende que
se o engenheiro avançar para um partido novo, vai ter muitas complicações e é provável que não consiga concorrer nas próximas eleições presidenciais marcadas para 2029. Tem consciência disso, que é possível que o seu projeto político morra? Olha, o projeto político não vai morrer. Mesmo que impeçam o partido de se registrar, mas o projeto político está muito acima de um simples partido. O projeto político tem a ver com uma visão que você tem de um sonho de sociedade, de um projeto de sociedade, e que você luta para isso. E lutar para isso significa o quê? Significa que tu tens que fazer propostas de políticas públicas, tu tens que ter ação humanitária, tu tens que participar no debate político. Isso é que é o projeto político. Eu sempre vou defender, isso não vai morrer. Agora, o partido em si, se qualquer tipo de barreira vai ser feita... Olha, imagina uma coisa. Imagina se eu não tentasse criar o partido agora. Há uma coisa que na história de Moçambique seria um déficit, é que num dos períodos mais críticos, animados e intensos da história de Moçambique, há um partido que devia ter surgido e que não surgiu. Está a ver? Então significa que também para alimentar e fortificar e enriquecer a própria história democrática de Moçambique, é importante que a gente avance com o projeto. Agora, o que vai acontecer com esse projeto é uma coisa que não está no nosso domínio. Agora, nossa obrigação é termos uma ideia, temos um projeto na nossa mente, esse projeto tem que avançar. Agora, no terreno, vai-se compreender o que vai lá acontecer. E sabe, há uma coisa que eu tenho falado sempre como advogado, que esta é uma tese que nós acabamos formulando junto, é que os fenômenos políticos e sociais, eles podem ser conhecidos na sua planificação, mas o seu desfecho sempre é um mistério. Então, ninguém tem a certeza absoluta do qual vai ser o desfecho desse partido, desse projeto. É sempre misterioso o que vai acontecer. Agora, o que é importante é que você nunca deve parar de planificar, de implementar, de lutar, de ir à batalha, de caminhar, de correr. Isso vamos fazer. A imprensa escreve que este partido vai chamar Ana Malala. É isso? A imprensa escreve isso. Vai ser isso? Vai ser esse nome? É um dos nomes que está na forja, né? Temos vários nomes que estão a ser discutidos. Esse é um deles, né? Posso confessar que sim. É um dos nomes que está... sim, e há muita gente que defende isso, né? Yeah. Bem, neste momento, como está a relação com o Sofumomad, o presidente Sofumomad? Vimos na entrevista da STV ele a mostrar-se muito próximo ao Venâncio Mondlane. Sim. A nossa relação agora está muito melhor do que na altura que eu estava na Renamo, né? Então, uma relação muito amistosa, posso dizer, de uma relação de pai para filho, né? Até quando às vezes falamos no telefone, é assim que a gente se trata, né? Ele liga e diz, meu filho, então eu digo, meu pai. A gente tem uma relação extremamente amistosa, é daquelas coisas. Tivemos batalhas quando estava na Renamo. Hoje em dia, aquelas batalhas parece que vieram frutificar um lado, digamos assim, da parte da cordialidade, do respeito mútuo um pelo outro. E ele, como uma pessoa mais velha, também tem dado esse crédito, tem lhe tratado. Se quiseres com essa questão, sim. Em que circunstâncias votaria Renamo? Olha, é uma coisa que eu nunca cogitei, né? Porque é verdade que há aquele princípio que diz que nunca digas nunca, né? Ou nunca digas desta água nunca beberei. Mas, em princípio, eu não gostaria, neste momento, que tendo um projeto concreto, estando focado nesse projeto concreto, é que voltar a Renamo. Há um problema aqui que é importante as pessoas notarem. Não é porque tenha alguma repulsa, até que seria mais fácil fazer política na Renamo do que ir para um projeto novo, devido à base social da Renamo. Olha, a Renamo tem uma base social de apoio superior que a Frelimo. Não restam dúvidas quanto a isso. E uma coisa interessante que a Renamo tem é que a Renamo tem uma base social extremamente sólida, coerente, porque sempre foi uma base social que esteve exclusivamente pela causa. Portanto, nunca tiveram nenhum tipo de benefícios. Portanto, nunca ninguém foi a Renamo porque sabia que havia ter emprego, havia ter comida, havia ter dinheiro, porque isso a Renamo nunca teve para dar. Então, as pessoas que sempre estiveram na Renamo, estiveram porque amavam a Renamo, estavam identificadas com a causa da Renamo. Portanto, é uma base muito sólida, muito forte. E para quem quiser tiver uma ambição política, ir para a Renamo se calhar seja mais fácil. Você já encontra esse substrato, faz o político, faz o trabalho político, pelo menos sabes que a nível da mobilização esteja a coisa muito facilitada. Mas diga-se uma coisa, nós não podemos agora
só fazer aquilo que é fácil. Nós temos que identificar em cada momento histórico não o que é fácil, mas aquilo que o momento histórico demanda, exige que aconteça. E neste momento eu sinto, é minha percepção, que o momento histórico exige um novo paradigma de partido. Eu, quando digo que é um partido que vai chocar a toda a gente, é que as pessoas não... Mas eu não queria adiantar muita coisa. Mas, por exemplo, eu vou dar só um exemplo que eu vou dar-te para tu perceberes porque que eu estou a falar disto. Primeira coisa, a Frelimo, a Renamo, MDM, Podemos e todos os partidos até hoje, eles têm uma forma, por exemplo, da membresia, isto é, de ter membros, que é uma forma presencial, você vai à sede, dá o BI, paga a cota, dão-te um cartão, colas o cartão, blá, 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 depois é integrado nas funções do partido, não sei quantos. É assim, toda a gente faz isso. A nossa forma de membresia não vai ser assim. Há de haver membros que nós não precisamos conhecê-lo fisicamente. A nossa forma de membresia vai ser 100% digital. Só para os casos em que as pessoas têm dificuldades de lidar com esta questão da comunicação digital, vamos ter mobilizadores que hão de ter com as pessoas pessoalmente, mas vai ser um processo 100% digital. Pagamento das cotas, o cartão, as reuniões, hoje com Google Meets, não sei o quê. Portanto, vai ser um partido extremamente moderno, muito tecnológico, que vai usar até ao extremo a comunicação digital, as tecnologias de informação. Só para falar de um aspecto, por exemplo, nós não vamos ter cartões de membro que a pessoa anda com cartão, não, nós vamos ter um QR Code, que tu tens no teu telefone, tens um QR Code, chegas na sede, apenas colocas no leitor o QR Code, tens acesso a entrar, a estar em qualquer reunião. Vamos ter coisas assim do gênero, vai ser desafiador, mas vai ser algo, eu acho que isso é muito mais interessante, trazer este elemento, este novo paradigma para a história democrática de Moçambique, do que eu ir voltar a ficar na Frelimo, ficar na Renamo, ficar no MDM, porque isso não vai acrescentar valor, não vai trazer valor acrescentado à história política. Quer dizer, que os senhores assumem que, porque a visão que existe é que é muito mais fácil eliminar um partido novo que eliminar a Renamo. Sim. Está a dizer, em outras palavras, que assume a possibilidade de não concorrer nas próximas eleições se quem está em frente dos processos decida eliminar o seu partido. Não, o problema é que quem está no processo não sei se vai chegar até as últimas eleições. Portanto, estes fenómenos sociais são extremamente, digamos assim, são sempre uma incógnita, o que vem amanhã. Portanto, se hoje há pessoas que podem achar que se esse partido cá chegar nós vamos cortar as pernas, não vamos autorizar, quem sabe se antes de cortar as pernas deste partido vão se cortar as pernas dele. Portanto, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É sempre uma incógnita. Portanto, eu não vou parar de o fazer, de ir para a batalha. Por exemplo, muita gente criticou, mas Venâncio, por que você teve o acordo com Podemos? Podemos, depois tiveram aqueles problemas, isto não foi bom, não sei quantos. Mas quem que sabia o que havia de acontecer entre nós e o Podemos? Ninguém podia prognosticar isto. É verdade que eu sou de uma igreja profética, mas nós, em matéria de política, nós não usamos a profecia. Fechamos a nossa gaveta profética e fazemos as coisas politicamente. Não é? Bem, algumas vezes vou ter que recuar algumas perguntas, porque algumas vão surgindo com o debate. Venâncio Mondlane, de um político irreverente da oposição, tornou-se uma das figuras mais faladas do SPALOP, da CPLP, do mundo. Como é que caracteriza os últimos meses da sua vida? Raul, essa é uma pergunta muito interessante, porque, de fato, há coisas que eu só as conhecia teoricamente. Quando se dizia que... desculpa falar um pouco da Bíblia, mas a Bíblia é uma coisa que, para mim, fervilha dentro de mim. Mas só para usar isto como ensinamento, não é para pregar. Há uma palavra na Bíblia que diz assim que já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, significa que há determinadas causas, quando você as assume como uma missão, quando você as assume como um propósito de vida, à medida que aquelas vão se amadurecendo e consolidando na tua vida, significa que você para de ter a vida própria e você passa a ser um subproduto do propósito, entendes? É como os escritores, né? Os escritores quando estão a fazer um romance, eu que já escrevi um pouco durante algum tempo, fui um escritor amador, você quando está a fazer um romance, está a fazer um conto, no início você cria as personagens,
personagens, os nomes das personagens, a identidade e a personalidade das personagens, mas chega uma altura que as próprias personagens, elas ganham vida própria e elas começam a arrastar o próprio escritor para onde elas próprias querem. É a mesma coisa na política. Eu, neste momento, estou numa fase em que o propósito de vida e a missão, muitas das vezes, são elas que me conduzem. Acredita que eu, antes de vir para aqui, eu estava um pouco embaixo. Portanto, a minha mandatária financeira está detida, neste momento, está presa, sem mandato de captura, sem acesso ao advogado, numa situação totalmente antidemocrática, ditatorial. Eu estava totalmente embaixo. Mas eu nem acreditava que havia de conseguir vir este podcast. Mas alguma coisa me dizia que, olha, tu vais porque a missão que tu tens é muito acima desta comoção, deste bate psicológico e emotivo que você está a ter. E é isso que me conduz a ter forças de estar aqui. Então, os últimos dias, respondendo diretamente à sua pergunta, os últimos dias da minha vida têm sido isso. Na verdade, é a missão, é o propósito que me tem arrastado. E é isso que me dá forças perante um poder tão megalómano e pesado, essa estrutura, digamos, super gigantesca que é a Frelimo, com todos os poderes que tem, as armas que tem, o domínio sobre o poder judicial, o poder administrativo, o parlamento, dominam as forças armadas, dominam tudo, um poder enorme para nós conseguirmos estar, digamos, a resistir e a sobreviver num ambiente como este, só pode ser a partir de uma fé, de um propósito que é superior às tuas próprias fraquezas. Então a minha vida tem sido mais isso. Eu quase que já não sinto, portanto, já não tenho momentos da diversão, pegar em mim, ficar na praia, apanhar o sol, ficar ali de um fato de banho, correr. Eu gostava muito de desporto, eu sempre fui um desportista quase obsessivo, já para fazer o meu desporto, correr, ir à piscina, já não posso fazer isso. Tentei ir ao ginásio um dia, mas cheguei no ginásio, já não estava a treinar, era barulho para aqui, para ali, fotos de não sei o quê. Então, já não tenho muita possibilidade de viver esses prazeres da vida. Então, estou mais confinado quase que entre a minha família e o meu povo. Então, tem sido esta a minha vida. Esses são o preço que tem que pagar para lutar. É verdade. Este é o preço. Portanto, tenho vivido quase como uma espécie de prisão domiciliária nos últimos 4 meses. Né? É tudo bem. Yeah. E sempre está no mesmo domicílio ou tem que mudar sempre? Tem que mudar, mas agora, logicamente, que com estas obrigações de mudar-me de cada 5 dias, informar a Procuradoria, vai ser um desafio, né? Tenho que fazer muitas cartas informando a Procuradoria, mas é de fato um desafio muito grande. Né? O engenheiro Venâncio Mondlane entende que esta luta vai ter o efeito cadeia. Vimos muitos angolanos envolvidos, os chineses envolvidos nas suas lives, e Angola em 2007 vai a eleições gerais. Entende que o movimento venancista vai ter efeito cascata em Angola, por exemplo? Olha, eu acho que sim, por enquanto, porque isto também tudo depende do tempo. Neste período, acho que até 2027 sim, ou talvez não, depende um pouco da dinâmica da própria democracia, da política angolana, porque há personalidades, há jovens, há políticos de renome que podem fazer igual ou superior ao que o Venâncio pode fazer. Não te admires que daqui a 2, 3 meses a Angola passa a ser uma referência de Moçambique, surge alguém que cria esse impacto extraordinário em Moçambique. Como tu sabes, durante muitos anos nós dizíamos que os angolanos eram os nossos americanos, né? Agora ouvi ali a Gisela, deve estar a acompanhar agora a Gisela e a Leide Laura, que são influências angolanas muito fortes, a dizerem que estão a lutar por todas as formas, com garras e unhas, para poderem resgatar o estatuto que era deles, de serem os nossos americanos, porque agora eles dizem que os moçambicanos é que são os americanos dos angolanos. Então,
muda-se os tempos, muda-se os ventos. Portanto, é possível que um dia apareça um guinense que faça uma luta democrática, digamos, uma luta platônica pelo seu povo e pela África, que passa a ser a nossa referência. Mas, por enquanto, eu acho que estou a dar o meu contributo. Portanto, não gostaria muito também de exaltar-me muito e dizer que sou influenciador, sou o maior, mas eu penso que estou a dar o meu contributo para essa luta da África, para a democratização da África, para o fortalecimento da democracia africana. O engenheiro tem tido encontros com algumas figuras de fora do país, tem apoio externo, há pessoas que abraçam a causa do Venâncio Mondlane, mas que estão no exterior, moçambicanos, estrangeiros ou organizações estrangeiras. Olha, para dizer a verdade, são mais individualidades, né? Há pessoas a título individual que têm dado apoio, isso sim é mais relevante, sobretudo apoio financeiro, algum também não é assim tanto como muita gente pensa, não é? A gente tem vivido um dia de cada vez, né? E aquilo que eu digo, eu sei o que é a misericórdia de Deus. Às vezes algumas pessoas falam disso de forma teórica, porque leu ali no livro sagrado, Deus é misericordioso. Eu sinto todos os dias, eu sou produto dessa misericórdia. Mas existem pessoas que dão esse apoio financeiro de forma individual. Instituições é mais no âmbito da formação, no âmbito da troca de experiência, no âmbito, digamos assim, dos seminários como este, por exemplo, que eu fui para Botsuana. É mais nesse plano da aprendizagem, de troca de experiências, de fortalecimento do conhecimento. Mais nesse São figuras políticas, figuras influentes? Sim. Algumas delas muito. Algumas aparecem em público, como Ian Kaman, que aceitou dar a cara. Ainda hoje recebi uma mensagem dele a dizer que, olha, meu filho, fica seguro que continuas a ter o meu apoio. Independentemente do que esteja a passar, tens aqui um pai para te apoiar e não tenhas dúvidas, estou contigo. Então, aparecem figuras como essa do Ian Kama, mas há outras que pedem também descrição. Vamos te apoiar, de todo apoio que tu quiseres, mas eu não vou aparecer nas câmaras a fazê-lo. Engenheiro, seguramente neste período ganhou muitos seguidores, internamente como fora do país, mas obviamente também conseguiu conquistar inimigos. Sim. Consegue, na sua forma de agir, nas viagens que faz, fazer essa distinção? Está preparado para distinguir que este é um inimigo, este é... Olha, é assim... digo-te uma coisa, Raul. Quem disser com todos os pulmões cheios de que eu controlo tudo, eu tenho todo o controle sobre a minha segurança, eu sei identificar quem é bom, quem é mau, esse está sendo um hipócrita, não é? Seria dizer que ele é perfeito. Veja que no país mais rico do mundo, o presidente Trump apanhou um tiro na orelha, né? Com todos aqueles agentes do FBI, com toda a tecnologia que eles têm, o controle dos drones, não sei o quê, com escutas, coisa da mais avançada do mundo, mas um candidato presidencial naquela altura, que já foi um ex-presidente, apanhou um tiro, né, na orelha. Então significa que nós não estamos isentos de ter pessoas que nos possam enganar, de traições, de armadilhas. Isso está sempre presente. Isso é uma coisa que está sempre presente e é o risco permanente que a gente tem. Portanto, não posso dizer que esteja isento disso. Isso acontece. Agora, lógico que a gente tem algumas técnicas, a gente tem algumas precauções que tem que tomar por aí fora de como identificar esse tipo de casos, né? Mas é um risco permanente que a gente tem. É um risco permanente. Por que Gaza... foi em Gaza que anunciou a criação de um novo partido? Por que Gaza? Não, mas para dizer a verdade, é assim, já dei uma vez uma resposta dessas num canal aí, amigo, que diziam assim que, Venâncio, tu quando chegaste à política, quais são os cálculos que fizeste, em que dia que foi, não sei o que. Eu acho que as decisões mais relevantes da nossa vida, muitas das vezes nós não temos domínio sobre a origem ou a gênese dessa vontade, desse projeto. Muitas vezes aparecem de forma espontânea e natural.
Eu não fui a Gaza para anunciar, nem tinha feito planos de anunciar o partido. O que eu fui a Gaza fazer foi o pedido de socorro da localidade de Mudumeia, que é a região onde está instalada a indústria de exploração de areias pesadas, né? Dos chineses. Exatamente, em Chibouto, areias pesadas de Chibouto. Portanto, é uma comunidade que tem muitas queixas. Nós já fizemos uma peça, está na nossa página, quem quiser lá ver na minha página pessoal, pode ver a peça que nós produzimos sobre isso. E também já produzimos um artigo, penso que vai sair ainda na próxima semana, sobre a questão das areias pesadas. Tá. O que eu ia fazer era isso. Agora, o que aconteceu em Chibouto? O que aconteceu em Chibouto, quando eu fiz o trabalho de pesquisa relativamente às areias pesadas, eu nem estava programado a fazer aquelas marchas, não sei o quê, mas o povo de Chibouto, quando soube que eu estava a passar pelos os locais de reassentamento, disseram que eu fui lá fazer uma visita, então as pessoas bloquearam as ruas e disseram: esse senhor, quando estiver a sair de Chibouto, terá que parar aqui e falar connosco. Então foi impactante o que a população de Chibouto mostrou-me, e a dor que eu vi, a humilhação que aquela população de Chibouto está a passar com aquela indústria. Tudo aquilo tocou-me profundamente em mim, e eu, naquele momento, eu senti a necessidade de dar uma esperança e dizer às pessoas: vamos fazer um partido cuja função primordial deste partido vai ser exatamente cuidar dos mais pobres, dos mais necessitados, daqueles que estão marginalizados economicamente, politicamente e socialmente. Esse que vai ser o grande foco desse partido, porque é um déficit que nós temos hoje na nossa política. Não temos instituições políticas, temos algumas sociais, mas que tenham o foco naquele que é o excluído. Os excluídos economicamente, socialmente e politicamente não têm neste momento uma organização que responda por eles e que lute por eles. É o que nós vamos fazer, não? Mas, Mariana, todo ser humano tem medo de alguma coisa. Yeah. Do que tem medo, Venâncio Mariana? Olha, o meu maior medo, Raul, vou-te dizer... Sem rodeios? Não, mas sem rodeios mesmo. Não, eu quero ser mesmo sincero contigo. O meu maior medo neste momento é o medo de um dia, por qualquer circunstância que seja, perder os valores, a crença, o sentido de missão e de propósito da minha vida neste mundo. Se eu um dia abandonar, porque eu tenho clareza de qual é o meu propósito, né? Não quero aqui falar muito sobre isso, não vou dizer que já está a começar com a religião e tal, Bíblia, não sei o quê, mas eu tenho clareza de qual é o meu propósito de vida. E uma das coisas mais bonitas que pode acontecer com o ser humano é quando ele descobre, afinal de contas, qual é a missão que ele tem como pessoa, como cidadão, onde ele nasceu. Isso é a coisa mais brilhante, é o maior milagre que pode acontecer na tua vida. E eu, neste momento, tenho clareza de qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Se um dia eu me desviar desse propósito e perder esse sentido de missão, isso eu tenho medo. Isso me assusta bastante. Como é que se vê daqui a 5 anos, Mariana? Olha, eu daqui a 5 anos, como é que eu me fiz? Aí estás a obrigar, eu já falar pela imaginação, né? Porque não tinha feito exercício para isso. Mas, bom, o que eu gostaria? Eu gostaria de, daqui a 5 anos... na ponta vermelha. Né? Não, mas sabes, para dizer a verdade, essa é uma boa questão, Raul. Para dizer a verdade, eu não tenho uma obsessão pela chefia ou pelo cargo. A minha questão para estar na ponta vermelha, a minha questão para ter um cargo de liderança é apenas uma questão instrumental para eu poder implementar o sonho de sociedade que eu tenho. O projeto de sociedade que eu acho que este país está a precisar. Então eu preciso de uma posição que tenha competências e poder suficiente de influenciar para isso ser implementado. Não porque a posição de presidente seja uma obsessão, que eu quero ser chefe a todo custo. Não tenho problema, se eu não for presidente, mas poder influenciar com as minhas ideias, com o meu projeto de sociedade, eu não teria problema nenhum de dispensar ser presidente, mas implementar as ideias. Portanto, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Mas se isso, mas indo à sua questão, é exatamente isso que eu gostaria. Dentro de 5 anos,
tudo aquilo que eu venho lutando, eu venho defendendo e que já me pôs em risco de vida, já perdi uma série de coisas politicamente, socialmente, até do ponto de vista familiar, que tive que sacrificar muita coisa da minha vida. Se eu pudesse ser lembrado, não é, como alguém que deixou um legado, e que esse legado pode vir a levantar este país para aquilo que eu sempre acreditei, que se este país for gerido de forma correta, com a devida transparência, com a devida ciência, com a devida integridade, este país em 10 anos ou 20 anos pode se tornar uma das 30 a 50 maiores economias deste mundo. Eu tenho profunda crença nisso, que isso pode acontecer. Se eu tiver feito algum contributo para o país ser isso, meu Deus, eu acho que a minha missão neste mundo será completa e realizada. Bem, vamos, antes de ir a Liliana para a segunda volta de perguntas, vou entrar agora, vou soltar algumas, nós estamos muito tempo. Sim. Vamos entrar para o governo de Daniel Chapo. Que radiografia faz deste governo em apenas 1 minuto? Qual foi a pior escolha e a melhor escolha que viu no xadrez político governativo montado por Daniel Chapo? Não, a pior escolha foi o Ministro da Economia. Se for para falar de ministros ou cargos, Ministro da Economia, Basílio Moato, é um amigo, né? Eu acho que ele não tem que se chatear comigo. Portanto, estamos a falar de nação, de Estado, não é pessoal, mas ele, para mim, foi um desastre completo ter sido escolhido. Por quê? Não porque seja uma má pessoa, um bom rapaz, um bom amigo, uma boa pessoa, mas do ponto de vista daquilo que são os desafios que este país atravessa. Alguém que tem que estar no conteúdo da economia tem que ser alguém altamente experiente, primeiro, tem que ser alguém com uma formação académica muito bem consolidada e tem que ser alguém que produz ciência em matéria econômica. Por quê? Porque os desafios de Moçambique em matéria de economia são gigantescos. É diferente de alguns países que já têm economias consolidadas e também têm instituições fortes. Por exemplo, se você é ministro da Economia, vamos lá dizer, numa Singapura, ou você é ministro da Economia na França, já não, a instituição e o Estado não tem muita dependência de quem é chefe, está mais ou menos consolidado, né? Mas para Moçambique não. Moçambique precisa de alguém que seja um verdadeiro guru em economia, que é para trazer soluções, propostas que podem fazer o país queimar etapas. O que nós estamos a precisar agora não é só gerir, você estar na economia, assinar licenças, fazer o orçamento geral do Estado, controlar o tesouro, ver a política fiscal. Não. Isso é básico, isso é trabalho de técnico. O que nós precisamos é alguém visionário. Nós precisamos de um indivíduo que vem muito longe. Como tirar um país que está em completa miséria, desorganizado, como fazer alavancar este país em 10 anos, em 15 anos, transformar todo o potencial de recursos humanos, de recursos naturais, transformar para o nível correspondente com a dimensão do potencial do país. E para isso, não pode ser uma pessoa que vem para fazer coisas normais, não pode ser uma pessoa que apenas vem para ter salário, que encontrou um emprego, nada, não vai conseguir fazer. Mas não entende que pode haver alguma coordenação, um pensamento estratégico, vamos supor, por hipótese, temos o Ministro das Finanças, temos o Ministro de Planificação e Desenvolvimento, não entende que seja uma estratégia de haver, digamos, sinergias entre esses setores conforme até o Ministro da Planificação e Desenvolvimento eu acho que até é uma pessoa razoável, mas o Ministro da Economia é um desastre, quer dizer, não resto de dúvidas. Ele me perdoa, não me leves a mal, Basílio, mas para esse desafio não estás preparado. Agora, a grande questão que se coloca, caro meu irmão, é o seguinte: nós, Moçambique, tudo o que estou aqui a dizer de ser uma grande nação no futuro, não sei o quê, só vai ser feito com pessoas, primeiro, profundamente preparadas,
com uma formação acadêmica muito profunda, uma experiência profissional jamais vista, é pessoas que pensam, que têm a vida pensando o que fazer sobre o meu país, que produzem ciência, que produzem artigos. Essas pessoas têm a hipótese de trazer um modelo econômico, uma política econômica de verdade. O que acontece é que Moçambique não tem política econômica. O que Moçambique tem, ao longo desses anos todos, é um programa quinquenal do governo. São orçamentos gerais do Estado. É o que Moçambique tem, mas não tem uma política econômica. O que seria uma política econômica? Seria uma visão de como alcançar determinados resultados econômicos, definindo variáveis muito concretas e estratégicas em Moçambique. E normalmente não podem ser 2 ou 3 ou 4. Por exemplo, alguém que diz assim, que para mim, para a economia deste país alavancar-se, nós temos que mudar a política fiscal do país. Isto é, nós temos que, por exemplo, implementar aquilo que eu chamei da política fiscal descentralizada, em que nós temos 70%, 80% da receita fiscal da indústria extrativa a ser aplicada nos planos de desenvolvimento provinciais e distritais. Por exemplo, isso é muito desafiador. É uma coisa que o país nunca fez. É desafiador, porque isso é uma coisa gigantesca. Eu estou a dizer assim, de uma maneira simples, mas para depois escalpelizar isto em detalhes, isto é muito complexo. Por exemplo, isso é uma ideia desafiadora. Qual é a ideia desafiadora que vai trazer Basílio Moate? Qual é que é a ousadia que ele vai trazer, que possa fazer este país, digamos assim, dizer, pois nós agora temos um projeto que vai escangalhar todo o aparelho da ineficiência e trazer este país com um nível de eficiência brutal e dois darmos saltos. Portanto, não estou a ver a fazer isso. Não estou a ver porque ele não tem competências para o fazer. Este é o lado negativo, o lado positivo? Lado positivo, qual é que é? Não, sim, tem algumas, por exemplo, o Salim Valá, por exemplo, que é uma pessoa que eu acho que tem algumas competências para este efeito. Tem algumas pessoas que eu penso que são de alguma credibilidade e que possam avançar. Vamos lá dizer, mas também para dizer a coisa, para eu tirar uma conclusão um pouco definitiva sobre isso, estou à espera de ver o programa quinquenal do governo, que eu acho que já foi submetido na Assembleia da República. Curiosamente, aproveito aqui de dizer em primeira mão, nós na próxima semana, na terça-feira, eu vou apresentar o programa quinquenal do governo, o Programa de Desenvolvimento Nacional para este quinquênio, um programa alternativo. Na terça-feira vamos fazer uma transmissão em direto, vou apresentar a Moçambique o que eu acho e o que a nossa equipa acha que são as melhores opções de política para Moçambique desenvolver em 5 anos. Eu vou fazer essa apresentação. Então, eu acho que quando ver o programa de governação deste governo para os próximos 5 anos e lê-lo, daí posso tirar uma conclusão um pouco mais definitiva. Mas até agora não vejo nada de substancial que tenha sido feito, porque todas as medidas relevantes que tenham sido apresentadas foram sempre cópias de tudo quanto eu disse, de tudo quanto eu escrevi. Portanto, o que eu noto é que são bons alunos, portanto, são alunos muito fiéis ao seu professor. Portanto, não vejo muita coisa de relevante que eles tenham feito. Foi retirada a figura do vice-ministro, mas a crítica que existe agora é que estão a ser nomeados secretários de Estado. Sim. Qual a visão que tem sobre esta forma de fazer o novo governo? Essa figura de secretário de Estado? Eu acho que é desastroso, né? Eu acho desastroso por uma razão muito simples. São secretários de Estado com estatuto ministerial. O que isto quer dizer? Significa que, apesar de não aparecerem com o nome de ministro, mas têm todas as regalias do ministro e vão-lhes ser colocados todos os benefícios do ministro e tudo mais. Significa que a ideia que foi apresentada de racionalização dos recursos do Estado cai por terra. Porque, se não estou em erro, eu acho que nós tínhamos no governo anterior cerca de 19 ministérios, ou 17 ministérios, penso que sim, 17 ou 18 ministérios. Agora passamos para 19, portanto aumentou,
ministérios e depois temos o secretário de Estado. Significa que é um governo, na verdade, muito mais despesista do que o governo do presidente Filipe Jacinto Nunes. É um governo que não vai racionalizar recursos, é um governo que vai gastar muito, muito do pouco que já temos. Então, eu acho que é uma ideia um pouco desastrosa, porque não racionaliza custos e depois multiplica competências cruzadas. Portanto, você tem muita gente a trabalhar sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo setor e que tem estatutos diferenciados. Portanto, isso vai ter problemas também na própria coordenação institucional, que já tínhamos antes. E, nesse sentido, não acho nada positivo. Acho desastroso isso que está acontecendo. Se o engenheiro estivesse na cadeira do Presidente da República, o que poderia ter feito e que o atual Presidente não fez em tão pouco tempo? Bom, primeiro, de forma muito rápida. Primeiro, serão medidas de curto prazo, que era a segurança. O problema da segurança. Não é possível você implementar nenhuma política econômica, social, cultural, seja lá o que for, se você não tem garantia de segurança. E o país, neste momento, está quase com um barril de pólvora, está quase em ebulição em matéria de segurança. Então, essa questão seria, primeiro ponto, estabilizar o país, primeiro ponto, dialogar com os manifestantes, dialogar com os naparamas e começar um roteiro também de diálogo com os insurgentes ou os terroristas. Isto é extremamente fundamental. Com a visão do governo de que tem que se olhar os naparamas, a visão que o governo tem é de que deve-se usar a força para eliminar os naparamas. Temos que jurar sangue dos naparamas. Não, isso é uma visão que é uma visão anti-Estado. E nós, quando temos serviços secretos, os serviços de inteligência servem para quê? Os serviços de inteligência não é só para andar a perseguir pessoas da oposição, como tem sido feito aqui, atormentar, controlar nos e-mails, telefones, com quem falou, que não é isso. Os serviços de inteligência também servem para produzir estudos daquilo que chama-se de análise de risco. As análises de risco de um Estado, serviços de inteligência têm que apresentar isso. E, normalmente, são os serviços de inteligência também que, para além de falar dos aspectos dos riscos, também falam dos aspectos das oportunidades. Não existe nenhum conflito que não tenha as duas faces da moeda. Tem o lado do risco, mas tem o lado da oportunidade. Então, eu acho que nesta altura é preciso ver qual é o lado da oportunidade nos naparamas, qual é o lado da oportunidade nos insurgentes, qual é o lado da oportunidade nos manifestantes. Portanto, isto seria o primeiro ponto, ver o lado da oportunidade, como se estabilizar o país e integrar essas pessoas como moçambicanos para o projeto social moçambicano. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto seria, imediatamente, a implementação da história que eu já tinha falado, do orçamento do Estado descentralizado e a política fiscal descentralizada. A questão dos recursos naturais que devem começar neste momento a beneficiar diretamente o desenvolvimento local, provincial e distrital. É preciso agora rapidamente começar com isso, em termos econômicos. Em termos de educação, eu já disse, é importante nós fazermos o link com o Fundo Soberano para implementar duas coisas que eu acho fundamentais para o nosso país. A primeira seria a educação básica, gratuita a todos os níveis. Eu sei que o ensino primário do primeiro ciclo disse que é gratuito, mas não é bem gratuito, porque tem muitos outros custos associados que os pais têm que pagar, folha para o exercício, não sei o que, o lanche, tem que ser gratuito na sua integridade. E a saúde básica, não estou a falar de grandes operações, consultas especiais, a saúde básica também tem que ser gratuita. Então, para mim, estes seriam as questões fundamentais que eu tinha que ter uma visão clara, imediata sobre isso. Primeiro, segurança, porque permite um clima apropriado para implementar políticas. Segundo, a questão da gestão da indústria extrativa pode nos permitir trazer fundos e recursos para implementar projetos sociais. Depois, a saúde e educação básica, gratuita e universal. Então, isso seria no plano de 100 dias de governação do Presidente Chapo, vem a questão da segurança, estabilidade do país como sendo uma das prioridades. Há a ideia de que, ao extremar de posições por parte do Venâncio Mundan e do Presidente Daniel Chapo, já pensou, de certa forma, aproximar-se aí para o diálogo, ou está à espera que seja o Presidente
Chapo a iniciar esse diálogo? Bom, Raul, uma das coisas que eu sempre fiz, em todas as ocasiões que eu sempre tive a oportunidade, das minhas lives, das entrevistas, sempre mostrei uma disponibilidade para o diálogo direto. Contrariamente, por exemplo, com que o presidente da UIR, com o presidente do Conselho Constitucional faz, quando fala do diálogo com Venâncio, coloca sempre num pedestal do enigma. Não, nós estamos abertos para o diálogo com a sociedade civil, não sei, mas a pergunta é direta, quer dizer, qual é a relação ao Venâncio? Mas sempre entra na generalidade e torna aquilo uma coisa diluída, não é? Portanto, mas eu sempre falei, não tem problema nenhum de um roteiro de diálogo direto. Seria possível a tomar a iniciativa de ir para lá ter com ele? Ou nem por isso? Não, nunca tomei nenhuma iniciativa dessas, mas sempre deixei-me aberto. E depois, como tem havido muitas pessoas que vêm como interlocutores, que dizem que são do regime, têm contactos privilegiados, não sei o que, vem falar comigo, toda essa gente sabe que sempre lhes dei garantias de que da minha parte não havia nenhum entrave e que eu estaria disponível para esse tipo de... Na altura, como presidente Milce deu um roteiro de algumas questões que queria ver nesta plataforma de diálogo. Continua com o mesmo roteiro ou está disponível para abrir mão deste roteiro e iniciar um novo diálogo com outras condições com Daniel Chapo? Claro que já a situação muda um pouco, porque eu antes estava fora do país, estava no exílio, então havia, por exemplo, pré-condições que tinham muito a ver com o meu retorno ao país. É lógico que nunca se fez nada por isso, mas eu vim por sobre conta e risco próprio, nunca me foi dada nenhuma garantia de que as pré-condições relativamente à minha segurança, à minha situação legal, seria resolvida, mas eu vim, pus-me aqui disponível, eu penso que agora estou a ser levado para interrogatórios, tenho processos contra mim, porque nunca ninguém me deu garantia de que esses assuntos seriam resolvidos. Mas, logicamente, que daqueles 20 pontos, certamente que poderiam reduzir para 17 ou 16 pontos, porque algumas pré-condições com a minha situação do exílio iam ser reduzidas. Só tirava 3. 3 ou 4 que têm a ver com as pré-condições por cada situação do exílio. O resto eu acho que continua a ser muito pertinente. Não estou a ver alteração disso. Quer dizer que vamos supor que haja uma predisposição para o chefe de Estado de haver esse diálogo. Quer dizer que Venâncio assumiria os 17 pontos como o ponto de partida. Sim. Sem isso, não há diálogo. Não. Aquilo é uma proposta. Atenção, é uma proposta que eu levo ao diálogo. Agora, chegado ao diálogo, aquela proposta pode modificar, pode aumentar, isso não tem problema. O que eu quero evitar é ir para um diálogo sem saber exatamente o que é que nós vamos discutir. Então, como um contributo para ver clareza do que vai ser levado à mesa do diálogo, aquela é uma proposta que eu levo. Agora, logicamente, que também tenho as minhas linhas vermelhas, linhas verdes em relação à mesma proposta, não é? Tudo bem. Voltamos às perguntas dos internautas com a nossa colega Liliana Mangoff para buscarmos um pouco de fôlego aqui na nossa conversa. Agradecemos os nossos internautas que estão no Facebook, no nosso YouTube, a nos acompanhar. Agradecemos que possam partilhar ainda mais, que pudessem subscrever ao nosso canal do YouTube, também ao nosso Facebook. Vamos às perguntas, à segunda ronda de perguntas com a Liliana Mangoff. Certo. Francisco Joaquim pergunta a Sua Excelência, Senhor Presidente Venâncio Mondlane, daqui para frente, qual é o posicionamento ou abordagem que terá nos seus comícios? A segunda pergunta é: pode assegurar que estará como membro do Conselho de Estado? O senhor Milton Conrado quer saber do fundo de 600 milhões que prometeu para aqueles que perderam seus negócios e para quando está. O senhor Dionísio Costa Nipive pergunta: quando é que o VM7 virá agradecer o povo de Nampula? E, por último, o senhor Mutap pergunta como ficou o ponta de lança e o assunto da bandeira. Muito bem. Também quero registrar as perguntas para não nos perdermos. Tudo bem. Não sei se queres fazer a introdução. Não, fica à vontade. Tá bem. Primeira pergunta: qual é a abordagem em relação aos próximos comícios? Bem, sabe, os comícios, eles são sempre
contemporanizados, né? Quer dizer, eles dependem muito também da atualização dos assuntos da atualidade, né? E neste momento, quais são os assuntos que nós temos? Assuntos da segurança, não é? Aquilo que eu tinha dito, assuntos da segurança, você sabe, neste momento, como eu disse, nós já apresentamos um relatório que comprova a perseguição dos nossos membros, a execução dos nossos membros, isso é extremamente importante. Estes processos que estão a ser movidos contra nós dentro do sistema de justiça, isso é importante, porque não somos só nós, quer dizer, nós somos apenas um espelho daquilo que acontece um pouco pelo país todo. E, logicamente, também, outra coisa que deve ser vista é o nosso projeto que eu falei há pouco tempo do desenvolvimento para o quinquênio. Quer dizer, o que é que nós pensamos? Para não só estar a falar de coisas de curto prazo, portagens, IVA, não sei que, coisas circunstanciais. E agora é preciso começar também a mostrar às pessoas o que é que nós pensamos para o país, por exemplo, a médio prazo, em 5 anos, em 10 anos, o que é que Moçambique nós queremos? Qual é o Moçambique que nós sonhamos? Então, essa discussão vai começar agora, que já terminamos também o nosso projeto de quinquenal, portanto, vai ser mais ou menos esta tônica dos próximos comícios, né? O que mais? Deixa-me ver aqui. Se vai assumir o Conselho de Estado. Bom, essa é uma pergunta que está em aberto, né? Essa é uma questão que está em aberto, porque eu sei que assumir o Conselho de Estado é constitucional, quer dizer, não é uma questão... A Constituição é que prevê e preconiza isso, não é uma questão de favor de ninguém, não há ninguém que tenha que prestar algum favor sobre isso, isso é automático pela própria Constituição, mas, logicamente, que eu acho que assumiria isso depois de notar, como eu sempre disse, algumas questões que eu acho fundamentais e básicas para o nosso povo, que está a chorar, que está sendo chacinado, que está sendo humilhado, escravizado agora. Eu gostava que houvesse garantias disso para tomar o assento no Conselho de Estado. Os 600 milhões de dólares para os empresários, ou para a recapitalização dos empresários que sofreram com as manifestações. Bom, eu fiz a proposta, levantei esta questão tanto no ofício que tínhamos enviado para o Presidente News, assim como no primeiro decreto que nós emitimos no dia 17 de janeiro. Essa questão está lá. Temos propostas muito concretas de como é que se pode ter esses 600 milhões, mas nós notamos que no programa dos 100 dias já lá vem uma cláusula deste governo que foram, digamos, copiar esta ideia. Portanto, se copiaram a ideia e quiserem implementá-la, não há problema nenhum, nós aplaudimos, porque é isso que a gente quer para o nosso país. Quando é que vou visitar Nampula? Bom, Nampula, de fato, eu tenho um carinho muito especial por Nampula, porque é onde começou uma trajetória política da minha vida muito particular. Eu costumo dizer que Nampula é onde tudo começou, né? Porque na altura em que eu amadureci na Renamo, Nampula, sobretudo na Cala Porto, foi um caldeirão de muitas ideias, muitos projetos que foram forjados em Nampula. Portanto, eu vou muito proximamente, mas como sabe, nunca posso fazer anúncios prévios sobre onde é que vou de surpresa. É de chegar muito brevemente a Nampula, mas sabe que não posso avisar e sabe quais são as razões. Bandeira, ponta de lança. A bandeira, o projeto da nova bandeira sai antes do dia 27. Portanto, nós assumimos o compromisso de que seria dentro dos 100 dias, né? Daquelas medidas dos 100 dias. Portanto, antes do dia 27 de abril, nós vamos ter o projeto da bandeira anunciado. Só para teres uma ideia, o projeto da bandeira é um dos trabalhos mais árduos que nós tivemos, porque nós pusemos à disposição um e-mail que era para as pessoas mandarem as propostas da nova bandeira de Moçambique. Nós recebemos 3.200 e-mails. Então, as equipas que nós tínhamos disso, tanto em Moçambique como fora de Moçambique, de designers, não estavam a conseguir tomar conta do recado. Agora fortaleceu-se a equipa e estamos a acelerar na análise deste projeto, mas certamente que antes do dia 27 ele vai ser dado a conhecer. Ponta de lança.
foi a ponta de lança, foi naquela altura, naquela época, e nós vamos ter agora coisas muito mais interessantes nos próximos tempos, que não vai precisar de ficar com muita saudade da ponta de lança. Muito bem, vou apertar esta leva de perguntas para fazer algumas relacionadas que eu tenho aqui comigo. Depois dos 100 dias, o plano de 100 dias de Venâncio Mondlane, o que vem a seguir? Bem, depois dos 100 dias, os 100 dias era o programa, digamos assim, de curto prazo, né? Dos primeiros, portanto, curto prazo é sempre menos de um ano, né? Era de curto prazo. O que vem depois dos 100 dias tem um projeto de partido, né? Como sabes. Temos também este plano quinquenal do governo que eu disse, que é a nossa proposta. Portanto, essas são os dois grandes projetos que nós estamos a trazer para contribuir para aquilo que Moçambique precisa realmente durante os próximos 5 anos. Vai, em algum momento, voltar a convocar manifestações, de certa forma? Não, isso é uma pequena incógnita, né? Por falar em manifestações, o que está a acontecer agora é que essa palavra manifestação tentam diabolizar essa palavra, que se associa a manifestação como se a manifestação fosse um crime, como se a manifestação fosse sinônimo de desordem, de vandalismo. Portanto, a palavra vandalismo, veja lá só como essa palavra foi tão banalizada e tão mal usada, sobretudo pelos mercenários digitais do regime. E tudo é vandalismo, sempre associa manifestação com vandalismo, mesmo quando não há vandalismo. Então, manifestação é um direito constitucional, manifestação é um direito fundamental dos cidadãos. Quer dizer, sempre que houver alguma situação em que as pessoas não concordam com o governo do dia, com o regime, tem a liberdade constitucional, é um direito que tem que ser usufruído, não é um favor. Então não há problema nenhum. Sempre que nós notarmos que existe necessidade de fazer um protesto, claro que vamos manifestar. Nisso não há problema nenhum. Então, sempre que tivermos essa convicção, vamos manifestar. Isso não está vedado, nem nenhum pecado, nem nenhum crime. Portanto, manifestação é uma arma poderosíssima, importantíssima, e até é uma arma importante mesmo para quem está a governar. Devia promover o direito à manifestação, porque o direito à manifestação desperta quem governa do que é que deve se empenhar mais em resolver, que representa as expectativas do próprio povo. Mas aqui, a percepção é ao contrário, que a manifestação tem que ser combatida. Os manifestantes têm que jurar sangue dos manifestantes. Quer dizer, é tudo exatamente ao pirâmide virada totalmente ao contrário, né? Muito bem, estou a receber muitas perguntas. Estou a ver a sorrir, Raul. Parece que algumas perguntas são mesmo engraçadas. Algumas perguntas são engraçadas. Vamos colocar a posterior uma questão de alinhamento aqui, para não perder. Em que circunstâncias Venâncio Mondlane poderia convocar manifestações neste novo contexto? Em que circunstâncias? Por exemplo, uma manifestação que eu acho que é importante, até que vai acontecer este mês, no dia 18, vamos ter uma manifestação. Dia 18 de março vamos ter uma manifestação que todos nós, os que concordarem, naturalmente, estiverem de acordo, que acredito que a maioria, dia 18 de março nós estipulamos como um novo dia dos heróis moçambicanos. E todos nós vamos levantar os cartazes daqueles que nós achamos que são os heróis da nossa vida, são os heróis do povo. É uma manifestação. É que as pessoas pensam que a manifestação, alguns, né, pensam que a manifestação é sempre um movimento de correr nas ruas, saltar em cima dos carros, das lojas. Isso não é manifestação. A manifestação, o que é? É uma demonstração pública de um repúdio, ou então, até porque não, de uma aprovação. Sabe, há manifestações que você manifesta agrado. Então, eu posso até manifestar para elogiar o governo, por que não? Então, vamos também jurar sangue quando alguém está a manifestar para mostrar que está de acordo. Portanto, é uma percepção totalmente deturpada aqui. Eu posso manifestar para exaltar o povo moçambicano. Posso manifestar para exaltar a mulher moçambicana. Não é uma manifestação pacífica, nobre. Portanto, não se confunda. Vamos convocar manifestação sempre que acharmos que queremos repudiar alguma coisa ou queremos exaltar alguma coisa. Esse é um direito fundamental.
O engenheiro Venâncio Mondlane defende que dia 18 de março é a nova data dos heróis moçambicanos. O que vai acontecer efetivamente dia 18? Já falou da marcha, essa manifestação. O que efetivamente vai acontecer? Há de haver paralisação? Dia 18 de março, todos nós que estamos de acordo com isso, acredito que é uma boa franja dos moçambicanos, estamos em casa esse dia, estamos em casa com a família, com os nossos amigos, no nosso bairro, e vamos levantar os cartazes de quais são aqueles heróis que nós achamos e julgamos são os heróis verdadeiros do povo moçambicano. Então, essa manifestação vai ser mais de cartazes de exaltação nos bairros, nas casas, com a família, com os amigos. Basicamente, vai ser uma celebração dos verdadeiros heróis do povo moçambicano. Porque já explicamos aqui, não podemos de forma nenhuma, né? Havia aí um pseudo-intelectual que veio dizer assim que há um problema de deficiência histórica, não há conhecimento histórico, não há dúvidas nenhuma da história da independência de Moçambique, blá, 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 blá. Quer dizer, tudo dentro da caixa, quer dizer, o intelectual orgânico. Portanto, para ele, o que foi lhe ensinado, o envenenamento ideológico histórico que ele sofreu desde a escola primária, então ele está agarrado naquilo, não consegue ir para além disso. Então, este é que é o grande problema. Portanto, se assim fosse, hoje não teríamos o desmoronamento na década de 90 da União Soviética, não é? Porque todos foram os que nasceram na União Soviética antes da década de 60, eles também achavam de que aquela era a grande nação e o grande ideal de nação para eles, mas com o tempo, historicamente, foi-se provando que não. Não é por acaso que há muitas estátuas de heróis em várias partes do mundo, em certos momentos históricos, essas mesmas estátuas são derrubadas, porque há um novo contexto, há uma nova percepção, há atualização de dados históricos e de fatos históricos que trazem uma percepção diferente. Então, eu vi aí um que se diz intelectual, que há fazer umas aproximações que são uma verdadeira tristeza, não é? Quer dizer, é uma diarreia intelectual já mais vista. Engenheiro, a questão que fica há quem defende que este processo na Procuradoria-Geral da República tem em vista uma possível condenação a engenheiro. Sim. Se isso acontecer efetivamente, o que poderá acontecer? Se haver uma detenção, por exemplo, do engenheiro Venâncio Mondlane, vai convocar manifestações, paralisações no país? Olha, Raul, uma das questões, por exemplo, estou a ver as perguntas que te fazes, vais convocar manifestação, quer dizer, também uma das coisas que eu não gostaria que acontecesse neste país é haver uma espécie de monopólio da iniciativa para as manifestações ou das iniciativas para ideias que desafiem o atual status quo. Era importante também, para mim, eu ficaria muito mais satisfeito, teria muito maior orgulho de este impulso que eu dei neste momento, depois a juventude, por si só, começasse a ter as suas próprias iniciativas. Porque pode acontecer que as minhas percepções e a minha forma de ver as coisas também, com o tempo, fique caduca, que haja pessoas que vejam de uma forma diferente. Então, eu penso que, quanto a essa matéria, eu preferia, em vez de assumir que vou convocar uma manifestação porque fui condenado, eu preferia deixar esse assunto ao cargo do próprio povo moçambicano. Portanto, eu não gostaria de ser eu próprio visado a manifestar a meu favor. Quer dizer, isso também seria colocar as pessoas muito dependentes de mim, como se elas não tivessem iniciativa, como se fossem acéfalas, né? Como se não tivessem ideias. Então, isso deixava ao cargo do próprio povo o que vai achar e como é que vai agir em relação a isso. Aqui acusa o engenheiro Venâncio Mondlane de estar a sabotar a economia de Moçambique. Estar a sabotar a economia de Moçambique com estas manifestações e pelas pessoas que o seguem. Assume isso, que está a sabotar a economia. Nos últimos tempos, os empresários esquecem-se de prejuízos avultados por causa das manifestações. Há uma percepção de que o engenheiro é responsável, por exemplo, dos 1000 e tal funcionários da Revimbo que perderam os contratos por causa da situação das manifestações. Assume isso? Não, eu acho que não. Quer dizer, é assim.
duas coisas que aqui é preciso perceber. Primeiro, eu já tinha falado disto até ontem quando saí da Procuradoria. O momento mais dramático que o país passou pelas supostas manifestações não há uma relação de causa ou efeito entre o que eu disse e, por exemplo, o que ocorreu depois do dia 23 de dezembro. Não existe. Portanto, este vai ser o grande problema que a justiça vai ter, se bem que esse desejo tem, de dizer que os danos ou o vandalismo que ocorreu no dia 29, no dia 24, depois do anúncio dos resultados pelo Conselho Constitucional, estão inteiramente relacionados com as declarações que o Venâncio fez. Portanto, este vai ser o primeiro desafio para mostrar essa causa e efeito. Porque não adianta só a pessoa alegar. A pessoa tem que produzir prova de que isso aconteceu. Como diz o Custódio Duma, é preciso encontrar, porque a responsabilidade criminal é individual. Então, é preciso encontrar quem cometeu o dano, quem é a pessoa que destruiu a fábrica, quem é a pessoa que destruiu a barraca. E depois conseguir fazer uma conexão lógica e de casualidade entre este ato deste indivíduo e aquele que o instigou a fazer. Esse exercício é importante. Isto aqui é básico para saber justiça, primeiro ponto. Segundo, é preciso perceber que a partir do dia 23, onde começaram a acontecer essas questões, é preciso perceber que existem provas subjantes de elementos da Polícia da República de Moçambique que andavam a arrombar armazéns, andavam a arrombar empreendimentos e ainda convocavam a população para entrar e fazer o saque, como uma estratégia de criar uma ideia no empresariado de que os manifestantes são vândalos, destroem seus bens, e foram eles que levaram estes empresários ou à falência ou a perdas avultadas. Essa era uma estratégia que foi usada, portanto não podemos nos perder disto. E há provas sobre isto, não é? Portanto, é preciso perceber que os objetivos que nós tínhamos com as manifestações estão ditos exatamente nos vídeos. É preciso ir buscar os vídeos, as lives e tentar fazer uma relação entre o que eu disse e o que ocorreu. E ver se há uma relação direta entre o que ocorreu e o que eu disse. Não é um polícia pegar um blindado e rebentar um armazém, depois dizer a pessoa para saquear, e no dia seguinte dizerem o dono do armazém de que você foi saqueado porque o Venâncio convocou manifestações. Portanto, isso é totalmente falso. Portanto, este é o primeiro ponto que é preciso verificar. O segundo ponto, é preciso perceber uma coisa: se há algum prejuízo da economia, e as pessoas estão preocupadas com quem está a prejudicar a economia, então vamos lá fazer uma análise muito global da coisa. Qual é a dimensão do prejuízo de economia que foi feito, por exemplo, com esta governação, com este regime? Alguém está preocupado com isso? Qual é a dimensão disso? Por exemplo, só o serviço da dívida que nós temos, ainda bem, vocês aqui do CIP têm muitos artigos sobre isso. Toda a gente sabe ou devia saber que as dívidas ocultas, não é? Nós estamos a pagar. Nós estamos a pagar as dívidas ocultas. Portanto, nós temos prestações a pagar. Só o serviço da dívida, das dívidas ocultas, alguém já imaginou cada prestação, quanto é que ela é e qual é o dano real que estão a atribuir a essas manifestações? E fazer um contrapeso entre as duas coisas. Ou então essa visão, uma visão seletiva, ou uma visão para obliterar, para escamotear aqueles que, de fato, ao longo de 50 anos, destruíram esta mesma economia. Portanto, esta abordagem tem que ser feita. Às vezes, há determinadas narrativas que são feitas justamente para fazer aquilo que eu chamo da cortina de fumo. Quer dizer, as pessoas sabem onde é que está o grande problema que existe na economia nacional, eles desviam, indicam uma outra razão para as pessoas esquecerem-se do que realmente tem colocado o país a afundar. Portanto, não é isso. E nós estamos nos manifestar exatamente por quê? Porque há uma percepção de quem está a destruir a economia. Então, não querem que a gente veja as razões da manifestação. Querem apenas que se olhe a manifestação como o alfa e o ômega da desgraça que os moçambicanos estão a esquecer de quem que profundamente tem prejudicado este país. Engenheiro, o que é certo é que mesmo sem anunciar as manifestações, há situações que vão acontecendo por todo o país, em alguns pontos. E isso faz lembrar
de algumas palavras que disse aqui no podcast, que é provável que este governo não chegue ao fim. Entende Também que... concordo. Entende que... Estou de acordo contigo. Entende que estes pequenos focos de instabilidade que vão acontecendo um pouco do país podem resvalar para um cenário quanto este? Sim, quer dizer, este governo chegar ao fim do mandato ou não depende do próprio governo. Claro, eles têm a possibilidade de sobreviver se estudarem o momento, como se diz, fazer a correta leitura dos sinais, a perceberem-se para onde é que os ventos estão soprando. E, apercebendo-se disso, saberem se ajustar para a direção e para a intensidade dos ventos. Significa isto que, em termos concretos, significa assumir a postura, decisões e opções corretas em função do momento político, econômico e social em que o país se encontra. Eu gosto de usar este exemplo. A União Soviética, tão megaloma gigantesca que ela era, que parecia o maior império do século XX, e que depois não haveria nada que se comparasse à grandeza da União Soviética. Mas Gorbachev percebeu que havia chegado um momento histórico em que, se a União Soviética continuasse com a estrutura administrativa como um mini império que parecia, os danos que iam acontecer futuramente seriam extremamente graves, não só para a União Soviética, mas também para a Europa, que iam trazer problemas muito sérios para a Europa, e que haviam de haver problemas carnificinas tremendas, desgraças tremendas que podiam acontecer na União Soviética. Gorbachev, quando se percebeu destes sinais, tomou uma decisão de antecipação da tragédia. É quando ele vem com a ideia da perestroika. Então, eu digo, a Frelimo, neste momento, está mais ou menos no mesmo momento. A Frelimo está no momento em que ela não tem outra opção se continuar com este tipo de política, senão uma implosão. Ela vai implodir, destruir-se por dentro. Então, é importante que a própria liderança da Frelimo se aperceba disto e introduza uma perestroika na própria Frelimo, que, se não fizer isso, não tem hipótese de chegar ao fim deste mandato. Quem está liderando a Frelimo nesta altura é o Presidente da República. Esta decisão, o exemplo que deu da Rússia, foi o líder máximo da nação que tomou esta decisão. Entende que deve ser ele ou o Partido Frelimo, porque a ideia que se tem, parece que o Partido Frelimo tem mais poder que o próprio chefe de Estado. Quer dizer, esse é parte da perestroika. É parte da perestroika, quer dizer, fazermos uma revisão constitucional que permita que se reduza, isto também já é uma cartilha antiga, nem estou a dizer nada de novo, toda a gente diz a mesma coisa, que permita que o país funcione com uma diferenciação clara do que é Estado, do que é partido. Isto é importante, porque este é um problema histórico que nós temos. Porque em 1975, esta é uma coisa que eu gosto muito de falar dela, o problema da Frelimo de nunca ter cumprido nenhum acordo, é por isso que hoje estão a matar muita gente, porque eles nunca tiveram nenhuma cultura de cumprir acordos. Em 1974, em Lusaka, quando se assinou o acordo para a autonomia e independência de Moçambique, houve uma garantia no governo de transição português e moçambicano de que depois do dia 25 de junho de 1975 ia se definir a data para as primeiras eleições multipartidárias de Moçambique. Isso foi acordado em Lusaka. Mas a Frelimo, quando toma o poder em 75, pega no acordo de Lusaka, rasga e determina que em Moçambique havia apenas um partido único, não haveria nenhuma eleições multipartidárias, e torna proibitivo a liberdade política, a liberdade de participação política. Os partidos tornam-se ilegais, são presos, os líderes dos partidos que existem são fuzilados. Esse é o grande problema. Então, a Frelimo começou aqui. Então, na Constituição de 75 se define como guia do Estado e do povo.
Está a ver o que é isto? Depois, a seguir, se identifica como um partido de orientação marxista-leninista. Veio acrescentar aqui. Este é um problema histórico que é preciso quebrar. Portanto, um presidente da Frelimo hoje tem que ser suficientemente corajoso para dizer que esta herança histórica que a gente traz não é adequada aos tempos modernos. Os termos de referência Então, foram assinados, não entende que vão para esta lógica, os termos de referência estão lá, uma das questões é a redução dos poderes do chefe de Estado. Eu entendo que essa lógica aqui está a seguir o chefe de Estado. Esta lógica que está a seguir devia ter, por exemplo, renunciado a qualquer possibilidade de ser eleito presidente da Frelimo. Sabe, o que conta muito, as teorias, elas vêm e passam. Os exemplos, esses são os únicos que ficam eternamente. Então, agora, teve uma oportunidade soberana de dar um exemplo, dar um impulso, a dizer que aquilo que nós queremos para a nossa nação, eu vou dar um exemplo para minhas próprias opções pessoais. Então, eu rejeito, eu não vou concorrer para ser presidente da Frelimo. Isso teria sido o primeiro exemplo de que estamos a caminhar para a mudança. Aquilo significa que este acordo que foi assinado apenas para o inglês ver, que ninguém vai cumprir o acordo. Isso aqui é um sinal que não há garantias nenhuma de que esse acordo vai ser cumprido. E outra coisa grave é que este acordo faltou uma coisa, os termos de referência, faltou uma coisa, não tem timings, não tem um plano de ação. Esse é o grave problema. É verdade que dizem que são termos de referência para o diálogo, ok, mas esse diálogo, qual é o timing? Qual é o plano de ação? Quais são as ações no tempo? Quais são os prazos para cada uma das ações? Qual é o cronograma? Não temos. Logo, é algo abstrato, pura e simplesmente para simbolicamente se transmitir uma ideia de que há interesse na estabilização, mas efetivamente não vai ser feito absolutamente nada. Está a dizer, em outras palavras, que os partidos signatários da oposição foram enganados? Não, eu não sei se foram enganados, porque eu tinha que ter certeza se no meio deles não houve este entendimento, mas eu acredito, pela experiência que estes partidos têm, sobretudo o MDM e a Renamo, são partidos que têm história, têm estrutura, têm quadros experientes que sabem muito bem como é que essas coisas funcionam, né? O Podemos ainda é um bebezinho, né, que acaba agora de ser ressuscitado do cemitério, só apesar de se andar muito orgulhoso, mas é um ressuscitado. Agora, esses dois partidos, que é o MDM e a Renamo, eu acredito, né, que não me levem a mal, senão agora vão dizer que o presidente Yusuf Momad, que te tratava como filho, tem boas relações contigo agora, mas eu estou a falar de forma franca e direta. O que eu acho é que a lógica, eu tive um encontro hoje com os senhores séniores, umas grandes figuras do país, tivemos uma reunião muito interessante. Uma das coisas que eu disse é que a lógica dos acordos de Moçambique que não deram certo é porque eles acabaram se focando na composição dos órgãos colegiais. Isto é, como é que a gente compõe a Assembleia da República? Como é que a gente compõe o Conselho de Estado? Até havia, na reforma, quando se falava de reforma, a reforma era confundida com revisão da lei eleitoral. E a lei eleitoral, o que se revia? Não se revia nem mais nem menos do que a composição dos órgãos eleitorais. De uma forma sintética, os acordos ao longo de 30 anos foram acordos para saber quem ocupa lugar quais são os benefícios. É exatamente um acordo de políticos, de posições, de benesses. Então, o grande problema que se coloca agora é nós transitarmos desse tipo de acordos, que são acordos pura e simplesmente de políticos para políticos, mas tem que ser acordos que tragam medidas de curto prazo, de médio prazo, para alívio do custo de vida das pessoas. Esta parte está em falta nos acordos e está em falta também o timing. Mas respondendo à sua pergunta que dizias, será que eles foram enganados? Agora deixa-me só responder essa parte. Portanto, eu não sei se foram enganados, mas uma coisa que ficou evidente é que dos resultados que foram anunciados pela CNE, o Conselho Constitucional fez uma coisa que não é legal, totalmente ilegal, que foi alterar os resultados da CNE. O Conselho Constitucional não pode fazer isso. Não é função do Conselho Constitucional entrar nas questões operacionais. Tirou 24 lugares, que eram da Frelimo, e os distribuiu pelo Podemos, MDM e Renamo. Agora, a gente não sabe
qual foi o custo de ter abdicado dos 24 lugares para dar a esses partidos. Agora aí era preciso fazer uma pesquisa e perguntar aos 4 partidos o que motivou, o que os 3 partidos, o que motivou a Frelimo a dispensar 24 lugares e distribuir por eles. Provavelmente, uma das moedas de troca era também aceitarem assinar este acordo, mesmo sabendo que é um acordo para o inglês ver, mesmo sabendo que é um acordo que não vai dar em nada. É por isso que nós vemos os próprios líderes que assinaram o acordo, quando dão entrevista aos órgãos de comunicação, eles próprios colocam dúvidas e ceticismo sobre a implementação do acordo que eles mesmos assinaram. É só ver os jornais o que eles dizem. Está a dizer outras palavras como uma moeda de troca? Eu acredito que sim, pelo menos estou a falar dos aspectos visíveis e comprováveis. Então eu acredito que estou a ver mais, que seja mais provável que tenha sido uma moeda de troca pelos lugares que a Frelimo supostamente retirou e distribuiu por eles. Não estou a ver outra razão. Claro, se eles forem enganados, como não tenho elementos para tirar esta conclusão, eu prefiro colocar como hipótese que foi uma moeda de troca pelos lugares que foram dados. Imagina, o MDM tinha quantos? Tinha 4. Passou para 8 deputados. Então, isto não é brincadeira. A Renamo tinha 20. Passou para quê? 28. O Podemos tinha quantos? Tinha... agora passou para 43. Qualquer coisa 47. Assim. 47. Então, isto tudo não é brincadeira, né? Porque você sabe que no Partido de Frelimo haviam pessoas que estavam na fila, né? E depois viram que já não vão entrar no parlamento. Então, isso tem um certo custo, né? Isso tem um certo custo. Você falou sobre os acordos foram sempre assinados, principalmente entre a Frelimo e a Renamo, e chamou-me a curiosidade para fazer essa questão. Entende que o presidente da Câmara também foi ingênuo com a Frelimo, na medida em que ele sempre forçou a paridade nos órgãos eleitorais? Sim, quer dizer, eu acho que ele ingênuo não. O que aconteceu com o presidente da Câmara, houve um pequeno... Para mim é a maior lenda, fique claro, a maior lenda da democracia em Moçambique, e eu até considero o meu pai político, não é, em Moçambique, porque foi ele que me levou ao percurso que me conduziu aos maiores desafios políticos, aos maiores probabilidades e possibilidades de amadurecimento político. Então, o que eu acho que aconteceu com ele foi o excesso de concentração de responsabilidades na gestão da Renamo, que envolvia não só aspectos políticos, mas aspectos estratégicos, aspectos administrativos. Então, houve uma carga enorme de aspectos que podiam ter sido descentralizados na gestão da Renamo, que estavam concentrados nele. O que acontece quando você tem que gerir tudo? A probabilidade de, em algumas decisões, não serem as mais eficientes é muito grande. Então, isto aconteceu com a Renamo. E é por isso mesmo que, se tu fores a ver, desde a altura que o presidente da Câmara partiu, repara muito bem para a Renamo. Tu não consegues ver atitudes, pessoas que se destacam pela ousadia em coisas estruturantes. Uma coisa é fazer um bom discurso no parlamento, por exemplo, insultar a Frelimo, não sei o quê, porque há muita gente que faz isso, né? Pegar um documento no dia da aprovação do orçamento, mandar uns papos. Estou a falar de coisas estruturantes, coisas que venham para mudar, criar reformas digamos, significativas no país. Tu já não vês isso. Significa que o Câmara partiu, mas parece que dificilmente há pessoas que tenham pegado o testemunho e levar avante o legado que ele deixou. Minha questão, foi um erro ou não o presidente da Câmara ter apostado nesta lógica de ter seus representantes nos órgãos eleitorais a dita paridade? Não, para aquele momento específico, eu acho que não foi um erro. Foi uma coisa ajustada ao momento, mas que penso que hoje, passados 30 anos, hoje é nossa obrigação reformar essa decisão que ele tomou. Mas para aquele tempo, eu acho que foi ajustado. Eu não estou a ver, em 94, já naquela altura, a gente querer a profissionalização completa dos órgãos eleitorais. Com que pessoas? Com que experiência?
quem que tinha experiência de gerir órgãos eleitorais. E a tensão política que as pessoas vinham, a gente vinha de uma guerra intensa, que teve muitos danos no país. Então, eu penso que para o momento de transição foi compreensível que isso acontecesse, né? Mas acho que hoje, depois de consolidado isto, é a altura de uma reforma, digamos, profunda, e que pararmos de compor os órgãos eleitorais com base partidária, compor o Conselho Constitucional com base partidária. Isso já não faz sentido hoje. Basta-nos o Parlamento, né? Engenheiro, antes do nosso intervalo, faço essa questão. Há uma franja de sociedade que defende que o engenheiro tem o PIN da estabilidade do país. Assume isso, que tem a fórmula ou é responsável pela estabilidade do país? Não, quer dizer, não posso ter a pretensão de uma coisa dessas, né? E eu acho que sou, neste momento, uma pessoa relevante, não é? Uma pessoa relevante para a estabilidade, mas o PIN, neste momento, está com o povo moçambicano. Tanto mais que há muitas iniciativas que são tomadas ao nível das províncias, e que mesmo eu fico surpreendido porque não tinha conhecimento delas e nem sequer tinha pensado nelas. Então, houve uma altura que provavelmente pudesse dizer que havia um comando, uma cadeia de comando que provavelmente partia um pouco das minhas lives, tanto em outubro, em novembro, talvez um pouco de dezembro, mas de lá para cá, a partir de janeiro, houve uma espécie de descentralização e de democratização, digamos, das manifestações e das iniciativas de protesto. E é o momento mais difícil, é por isso que eu disse que nós corremos o risco de perder a carruagem para que nos leve à estabilidade, ao consenso e à paz em Moçambique. Porque em várias etapas em que essa carruagem ainda está com uma velocidade aceitável para a gente saltar e entrar, nós não estamos a fazê-lo. Vamos querer fazê-lo quando a carruagem estiver na velocidade máxima, que ao tentar saltarmos e entrar na carruagem, a carruagem é capaz de nos esmagar e não conseguirmos lá entrar. Antes de irmos para o intervalo, entende que políticos como Armando Guebuza, como Joaquim Chissano, Graça Machel, têm o dever ou têm responsabilidades na situação em que o país está neste momento, na forma como a Frelimo está a lidar com este contexto político que o país está atravessando? Sim, eu já falei um pouco sobre isso. É uma pena pessoas desta dimensão, como a Mamã Graça, presidente Guebuza, presidente Chissano, que deveriam ser as reservas morais para os momentos de crise, para desempatarem. Quando os seus filhos estão a lutar, o papá, quando chega, faz o desempate, não é? Então, eles, em vez de fazerem um desempate, em vez de serem árbitros, eles preferiram ser jogadores. Numa altura em que o dever já não os queria como jogadores, os queria como árbitros. Até se calhar os queria como vídeo-árbitros, né? Que tem uma dimensão ainda muito mais, a responsabilidade é maior. Então eles preferiram, neste momento, ainda se associar a uma visão partidocrata sobre o país. E isto prejudicou bastante o país. E o que está a acontecer é que eles, ao invés de manterem esta aura de pessoas que realmente são a grande, digamos assim, a reserva da moralidade, da ética, eles hoje estão a perder relevância. Estão a perder relevância, por isso que você encontra pessoas hoje, é muito comum até nas redes sociais, as pessoas a debocharem, falar mal do Chissano, falar mal da Graça Machel, falar mal do Guebuza, porque as pessoas notaram que, afinal de contas, eles se converteram nesta fase do ouro da sua vida, eles se converteram em simples elementos de extremismo partidário e não exatamente pessoas que colocam sua nação em primeiro lugar. E se me permitires o exemplo do Botsuana, por exemplo, veja o presidente Ian Khama conseguiu fazer exatamente o exercício contrário. Chegou uma altura que ele não se preocupou muito
com a sua identidade partidária, ele se preocupou exatamente com as questões nacionais e com o seu próprio povo. Por isso que é uma das pessoas mais credíveis hoje no Botsuana. As entidades de direito em Botsuana até hoje o tratam como presidente. A nível internacional tem uma credibilidade extraordinária. Várias fundações do mundo pedem a ele, lutam para que ele seja membro do board das grandes fundações internacionais. Então, eu acho que era isso, o percurso que o presidente Guebuza, o presidente Chissano, Mamã Graça deviam percorrer agora, e não se confinarem, digamos assim, na defesa quase obsessiva do seu partido e às vezes se colocarem na contramão e na trincheira oposta ao próprio povo. Na segunda parte, o engenheiro Venâncio Muniano vai explicar porquê que essas figuras têm essa forma de atuar neste contexto de crise e vai responder sobre a sua relação com o Podemos. Estimado internauta, fique desse lado. Voltamos na segunda parte dentro de alguns minutinhos. Fique desse lado. Até já.
volta ao nosso podcast, depois deste pequeno intervalo que nós fizemos, só para bebermos uma água e para o engenheiro também ganhar um pouco de fôlego, porque temos algumas perguntas para fazer nesta segunda parte. Engenheiro Voaci, com forma de até alimentar as expectativas dos nossos internautas que estão ávidos em perceber como é que está a relação com Podemos, mas antes de irmos ao intervalo, estava a falar sobre figuras como Joaquim Chissano, Armando Guebuza e Graça Machel. A pergunta que eu coloco agora é: por que entende que essas figuras estão a agir desta forma? Têm interesses? Quais são esses interesses que lhes fazem agir desta forma e não agir de uma forma diferente? Bom, a grande questão aqui, é verdade que são daquelas perguntas que a gente diz que, bom, temos que falar em nome dos outros, né? Mas, bom, o que é que eu posso dizer em relação a isto? A grande questão que se coloca neste país é as pessoas não estão... Aquilo que eu disse logo no início, quer dizer, você olha para um povo que tem certas aflições, tem certos problemas, um povo humilhado, miserável, na abjeta pobreza. Você, como político, até costumo dizer, como músico, como influenciador, qualquer pessoa que tenha uma posição de privilégio na sociedade, se ela quiser ser íntegra, moral e cumprir o seu papel histórico, ela deve refletir nas suas grandes decisões a preocupação com este grupo de excluídos, com este grupo dos pobres e dos miseráveis. Se você é totalmente alheio aos pobres, aos miseráveis, aqueles que, na verdade, são os que sustentam um Estado, que sustentam um país, é a maioria, né? Os excluídos, na verdade, são excluídos nos benefícios, mas são a força motriz para manter uma nação viva. Então, se você não consegue se posicionar nisto, significa que você perdeu, digamos assim, perdeu a carruagem do seu percurso, do seu propósito histórico no mundo. Então significa que o problema é quando você opta por cumprir o seu propósito no mundo, normalmente tem um preço pesado a pagar. Porque a coisa mais simples neste mundo é você ficar no conformismo. É como se você de repente não quer ser grande desportista, mas não quer sacrificar-se nos treinos. Logicamente, se você não se sacrifica nos treinos, a probabilidade de ser um grande desportista é quase nula. A mesma coisa, se você quer ser um legado histórico, você quer ser alguém que serve de uma referência, uma bússola histórica para gerações, significa que você tem que pagar um preço específico para ser essa bússola. Então você tem que passar por momentos de crise, pode ser rejeitado, pode ser mal interpretado, tem que às vezes vir contra o status quo. Quando o status quo, você sabe que está desviado dos valores nobres da nação. Então este é que é o grande problema, é que não conseguem ter a coragem suficiente de pagar o preço e de carregar a cruz de quem optou por cumprir o seu papel histórico e o seu propósito de vida. Este é que é o grande questão. Engenheiro, há quem defende que há alguns segredos do Estado, alguns segredos que têm a ver com a nossa história, que uma eventual colocação de uma pessoa que não seja da Frelimo, um indivíduo que seja da Frelimo, pode criar um cenário complicado para a sobrevivência da Frelimo. Entendo que sejam esses segredos que estão por detrás da fundação do Estado moçambicano e também dos negócios estão envolvidos, as elites estão envolvidas, as elites moçambicanas, que esteja por detrás desta forma como agem esses figuras? Sim, também, eu concordo, eu posso concordar com isso, porque de fato há muitos negócios de Estado que foram feitos de uma maneira não lícita. E a Frelimo, infelizmente, ela também sempre teve uma lógica em que para a pessoa ser bem sucedida, para ser bem enquadrada dentro da própria Frelimo, a pessoa deve
respeitar a disciplina partidária. Esta história da disciplina partidária e do chamado centralismo democrático que houve antes, que continua a haver até hoje, pode ser o cerne de tudo. Então significa, qual é essa disciplina? Porque a gente, quando fala de disciplina, estamos a falar de linhas orientadoras essenciais de uma certa instituição, de uma família, por aí fora, ou dos valores nobres de uma família que devem ser seguidos. Quando você segue esses valores nobres, significa que você tem disciplina. Quando você é obediente a isso, você tem disciplina. Então, se a Frelimo acha que não pode ser uma outra pessoa que não seja desta organização política a ter privilégio de gerir questões fundamentais do Estado, então significa que a disciplina partidária da Frelimo, ela não é baseada em valores nobres da sociedade. Significa que aquilo que é disciplina partidária é uma disciplina de questões socialmente indisciplinadas. Então, significa aí que logo, mais uma vez, se estas grandes figuras, elas se conformam e se confortam com essa situação, então significa que há todas as razões para, talvez, nos próximos tempos, serem figuras que vão se apagar na história, não é? Engenheiro, vamos agora ao Podemos. Neste momento, qual é o vínculo que existe com o Podemos? Já ouvimos muita coisa nesta relação, França Mundial Podemos. Qual é o vínculo que existe nesta altura? De forma muito neste momento, pode ser um vínculo meramente afetivo, com alguns membros do Podemos que ainda mantemos uma boa relação, uma relação amistosa, mas não temos nenhum vínculo institucional. Portanto, neste momento podemos dizer que com Podemos estamos totalmente divorciados. Sim. Há quem diz que o engenheiro foi alertado pelo Elvino Dias que era um risco associar-se ao Podemos. Esta é verdade que foi alertado? Mas essa pessoa que está a dizer isso, se estivesse aqui nesta sala, eu dava-lhe uma chapada. Para ver que isso é uma rasteira, digamos assim, de má fé, né? Quer dizer, a pessoa vai buscar as palavras de Elvino Dias, coitado, que não está aqui para se defender, para confirmar ou não essas palavras, e lança-nos. Quer dizer, coloca-me numa situação também um bocado indelicada e desconfortável, porque já não posso falar de uma forma um pouco mais, digamos assim, aberta, extensível, porque Elvino não está aqui. Mas né? de certa forma foi ou não alertado de que havia essa possibilidade de uma possível traição? Não, quer dizer, de uma possível traição, não, mas o que eu recordo-me, ele não estava muito confortável com Podemos. Mas veja uma coisa, a pessoa que está a dizer isso pode não conhecer algumas questões, só gosta de fazer alguma especulação. O acordo que foi assinado com Podemos, praticamente o mastermind deste acordo, da nossa parte, nós nos chamávamos Futurena, né? Era a nossa organização informal, foi o Elvino Dias. Portanto, o Elvino Dias é que foi o cérebro que praticamente, ele da nossa parte e da parte do Podemos, a Ruth, não a Ruth, a Judite, portanto o Elvino Dias é que foi, digamos, o cérebro do acordo. E aquele acordo ele fez exatamente para salvaguardar situações de futuro em que podíamos ser traídos. É por isso que existem cláusulas lá que nos salvaguardavam de alguns direitos, de algumas situações, por aí fora, porque ele entendeu que se existe algum risco no futuro, que ele poderia assegurar isso colocando cláusulas, digamos assim, que nos pudessem proteger. Quer dizer que havia essa desconfiança, de certa forma. Sim, a desconfiança sempre existe. É por isso que qualquer tipo de acordo, ele só existe porque é preciso salvaguardar a parte, digamos assim, a incógnita que existe na vida, quer dizer, a parte desconhecida e imprevisível do ser humano, não é? Então, essa desconfiança era normal. E depois também há uma outra parte um pouco relevante dessa desconfiança, e é por causa da suposta ideologia política do Podemos, né? Porque Podemos é uma organização política que ela se desmembra da Frelimo, mas ela, a sua identidade ideológica continua
próxima da Frelimo. Portanto, é um grupo, é uma instituição da esquerda, né? Do centro-esquerda ou de extrema-esquerda, mas então, e é totalmente diferente daquilo que nós somos. Entende que esta forma, essa aproximação que diz existir entre o Podemos e a Frelimo, que fez com que o presidente Forquilha, por exemplo, decidisse abandonar a estratégia de Venâncio Mondlane e optar uma outra estratégia? Será que esta aproximação não teve tempo? Sim, o grande problema é sempre o mesmo. Vamos voltar à roda daquilo que eu disse antes. O problema é o seguinte: eu acredito que ele estava foi muito sincero no início. Acredito que não tinha o plano de traição desde o início. Eu acredito, quer dizer, talvez eu seja ingênuo, mas o que acontece? Quando nós passamos para a fase crítica, a fase pós-eleitoral, e que começa a questão do questionamento e, digamos assim, da reivindicação dos resultados, começa um momento difícil para todos nós. Começam as perseguições, começam as ameaças e tudo isso. E certamente que ele passou por essas coisas todas e não se aguentou neste momento turbulento, não é? E aí que vem aquela questão que eu disse, quer dizer, se você quer manter um propósito de vida útil para uma sociedade, você tem que pagar o preço para manter essa integridade. Você tem que saber que vai ter que suportar uma cruz pesada para manter essa integridade, para manter essa postura. Está a dizer que o presidente Podemos não aguentou com a pressão? Não aguentou com a pressão, o mais provável, e depois, como ele já tinha ligações anteriores com a Frelimo, como é um homem ligado à segurança do Estado, você sabe, essa gente, como se diz, uma vez polícia para sempre. Então, todas estas coisas interligadas, ele as cozinhou e decidiu que a melhor coisa, de fato, é voltar a associar-me a Frelimo. Como algumas pessoas tentam fazer agora, que só a passar para este momento também dizem, era melhor você estar com a Renamo, não é? Porque estão a notar que o momento é difícil, então estão a tentar levar-me para uma zona de conforto. A melhor coisa é ir para a Renamo, e acabavas com tudo isto. Numa entrevista feita aqui no CIPcast, o presidente Forquilha disse que esta decisão deveu-se à forma como o presidente, o engenheiro Venâncio, estava a liderar o movimento. Disse que, por exemplo, não comunicava algumas decisões no âmbito deste acordo coligatório, não comunicava algumas informações, não dava a conhecer algumas informações a ele, e defende que o engenheiro estava a ser radical, de certa forma, na forma de atuar. E que há situações em que, por exemplo, há um documento que foi à presidência com as exigências que o engenheiro tinha, que não foi acordado com o Podemos, tanto que houve 2 documentos diferentes que entraram na presidência, um do Podemos e o outro do engenheiro Venâncio Mondlane. Qual é a sua resposta a esta? Mas, isso é muito curioso, né, Raul? Porque assim, se o Venâncio não comunicava, se o Venâncio estava a ser radical, como é que fica a luta dele, em particular, pelo povo moçambicano? Quer dizer, você vai abandonar uma luta pelo seu povo, porque o Raul não está a partilhar comigo, o Raul está a ser radical, o Raul está a ser extremista, então logo eu tenho razões para dizer que vou abandonar o povo. Faz sentido. Porque você está na oposição, você tem um projeto político. E se você está na oposição, tem um projeto político e social alternativo de quem está no poder. E você não pode abandonar o teu projeto alternativo porque um parceiro teu, de repente, parou de partilhar informações contigo. Então você diz, já agora abandono também o povo e me associo ao adversário. Não vejo que isto, do ponto de vista da lógica racional, há uma disciplina que chama-se lógica racional. Do ponto de vista da lógica racional, isto é um anátema, quer dizer, isto é uma contradição profunda, não é? Alguém que está em uma crise existencial, não é? Então, não faz nenhum sentido, é uma fundamentação que tu notas, é uma fundamentação de circunstância, de alguém que está à procura de um refúgio
por ter se metido numa armadilha que depois sabe muito bem de que essa situação é desconfortável para ser apresentada em público. Então arranja qualquer subterfúgio para justificar isso. A questão central aqui que se coloca, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Uma das vezes ele, conversando comigo, estava fora do país, acho que estava no Catar ou no Dubai, já não me lembro, eu estava em Oman. Então ele a conversar comigo dizia assim, nós amanhã decidimos, eu e os partidos políticos vamos fazer uma marcha a partir da Praça de Touros, uma marcha que vai sair dali da Praça de Touros até não sei onde. Até já comunicamos à polícia, uma marcha pacífica, não sei o quê. Olha, no dia da tal marcha, a única marcha que ele dizia que ia participar, não aconteceu. Não esteve lá presente. Até a própria polícia que estava lá, à espera dos marchantes, não veio um único marchante, nem o líder da marcha esteve presente. Então esta aqui é a grande questão, esta aqui é a questão do fundo. Então significa que se você quer fazer uma luta desta dimensão, você não pode fazer a luta com uma pessoa que não está preparada nem sequer para organizar uma marcha pacífica, tem medo, não esteve lá presente. Então você não pode fazer isso. Isso faz-me recordar aquele filme do Spartacus, né? Não sei se estás a ver o dos 300, daqueles 300 guerreiros do Spartacus. Lembro-me que o Leônidas, que era o rei Leônidas, veio lá aquele jovem que era um pouco defeituoso, que queria participar como guerreiro do Spartacus, ele o rejeitou. Ele disse, não, tu não podes fazer parte desta muralha de guerreiros, porque nós temos um princípio, que nós nos defendemos com a máxima força, e dentro da nossa linha de defesa, se aparecer uma pessoa fraca, é vital para nós, porque é onde o inimigo vai furar e destruir-nos a todos. Então tu não tens capacidade de manter o bloqueio forte, porque não vale a pena entrar. Então é a mesma coisa. Quer dizer, nós estamos a fazer uma luta que é extremamente perigosa. Estamos, como eu disse, estamos a confrontarmos com um monstro, com um gigante, com todos os meios, que nem o regime. Significa que você não pode ter uma pessoa vulnerável a ter informação detalhada sobre todos os planos. Se você entrega planos e elementos sensíveis da planificação da ação, você está a pôr em causa toda a organização. Em que momento entendeu que o presidente Figueiredo era um ponto fraco na vossa estratégia? Em que momento percebeu isso? Não, eu entendi desde o início, porque logo que nós iniciamos a nossa reivindicação, no dia 21 de outubro, depois da morte do Paulo Guambe e do Elvino Dias, todas as ações que ele tomou a seguir foram sempre de evitar momentos que ele achavam que eram arriscados, mas que para mim sempre me pareceram coisas óbvias que devíamos fazer. Sempre esquivou qualquer tipo de posicionamento, que tinha que ser um posicionamento corajoso para demonstrar que nós manifestávamos repúdio em relação àquilo que tinha acontecido e à situação que tinha ocorrido. Eu notei desde o início que ele nunca esteve disponível para isso. Então eu notava que era um elevado risco, aquilo que eu disse. Há vários anéis de segurança para as decisões. Há anel número 1, número 2, número 3, até o anel central. Então, há determinadas decisões que você, se partilhar com o anel 3, é um risco para você destruir toda a estratégia, destruir toda a organização. Então, talvez foi por isso que, como ele disse aqui neste podcast, que o engenheiro recusou um encontro com ele, com o líder da Renamo e do MDM no estrangeiro. Não, eu não recusei o encontro com eles no estrangeiro. O que eu tinha dito a eles é que não havia necessidade de gastarem fundos para saírem daqui até o Médio Oriente. Nessa altura estava no Médio Oriente. Gastarem mundos e fundos que nós não tínhamos para saírem daqui só para ir conversar comigo no Médio Oriente. Eu disse a eles que é possível hoje nós conversarmos usando os meios digitais de comunicação digital que são possíveis hoje. E já naquela altura estamos a ter vítimas, estamos a ter pessoas que tinham sido baleadas, estamos a ter necessidades de dar apoio às pessoas que estavam nos hospitais, que fazia mais sentido usar esse dinheiro para apoiar as vítimas, que eram tantas, ao invés de se gastar para ir falar comigo.
Vamos acelerar, mas ao mesmo tempo, o que é certo é que Podemos é a segunda maior força política neste momento. Assume que os 47 assentos é uma conquista de Venâncio Mondlane. Grande parte, sim, assumo, quer dizer, não, isso é inegável, né? É assim, nós temos que ver as coisas também historicamente. Na história de Podemos e nas participações nos ciclos eleitorais de Podemos, quais foram os resultados? Isto é preciso ver. Eles nunca conseguiram um membro da Assembleia Municipal, eles nunca conseguiram um membro da Assembleia Provincial. Este é o histórico de Podemos. Quando houve a parceria comigo, eles passaram, na verdade, a primeira maior força do país. Nós ganhamos as eleições e eles sabem disso. Nós temos números sobre isso. Portanto, essa é outra questão também, o abandono muito precoce da luta pela verdade eleitoral. Portanto, eles estavam sempre a dizer, o Forquilha estava sempre dentro dos pontos a colocar, falava da verdade eleitoral, depois dizia o seguinte: se não for possível a verdade eleitoral, tal, quer dizer, uma pessoa hesitante, nunca tinha convicção de que devia lutar pela verdade eleitoral até as últimas consequências. Portanto, se você ganhou as eleições, era a primeira força. E pura e simplesmente se acomodou rapidamente com a posição segunda que te deram como se fosse um favor. Mas a questão da tua pergunta era ver a história do Podemos ao longo desses anos todos. Nunca tiveram um membro da Assembleia Municipal, nunca tiveram um membro da Assembleia Provincial e de repente são a segunda maior força na Assembleia da República. E isto aconteceu quando? Aconteceu num momento crítico em que eles tiveram um acordo com Venâncio. Isso é insufismável. Tentar negar isso é como tentar negar que a água é transparente, inodora e incolor. Estão falando de estratégia. Está a dizer outras palavras que a Frelimo notou que o elo mais fraco desta luta de Venâncio Mondlane era o Podemos e atacou por aí. Não era o Podemos, mas era o líder do Podemos. O líder do Podemos. Sim, sim. Muito bem. O Podemos, sobretudo, é a segunda maior força política do país. O que espera do desempenho desta força política? Há quem diz que são inexperientes, vão ser manintados pela Frelimo, não vão fazer nada. O que espera desta? Vamos ver. O que eu acho que eles se arranjaram uma boa assessoria é provável. Eu conheço uma pessoa que parece que foi contratada por eles, uma pessoa muito competente, um professor universitário, um gestor universitário, que não quero aqui citar o nome, tive conhecimento que parece que ele foi contratado como, digamos, assessor parlamentar. Talvez possa dar alguma esperança de produzir alguma coisa substancial. Mas mesmo assim é um pouco complicado, porque esse é um dos problemas que eu sempre critiquei na Assembleia da República. A Assembleia da República, com as comissões que tem, se a gente juntar as competências de cada uma das comissões, temos mais ou menos cerca de 35 áreas ou 35 setores da sociedade que são tratadas nas comissões de trabalho na Assembleia da República. Significa que você ter um único assessor parlamentar que é para tratar 35 áreas do saber, áreas técnicas operativas, é quase impossível. Portanto, é uma crítica que eu sempre fiz à Assembleia da República, que os assessores parlamentares quase nada poderiam modificar da situação triste de a Assembleia da República ser um órgão quase que improdutivo naquilo que é a sua maior competência, que é a iniciativa legislativa. Portanto, eu fui, graças a Deus, eu fui relator tanto do MDM como da RENAMO e fui o único relator nas duas bancadas que produzia relatórios em todas as sessões. Não sei se agora estão a fazer. Então, eu conheço muito bem isto, portanto, eu fazia sempre as estatísticas. Portanto, do conjunto das iniciativas legislativas do mandato, a Assembleia da República só fazia 2%. 2%. Mas a iniciativa legislativa está dentro das 3 competências primordiais da Assembleia da República. Portanto, se não houver algo que seja desafiante, aquilo que eu costumo dizer, algo que agita as águas, vai ser muito difícil podermos ser relevante ao longo desses 5 anos. Há quem diz, há quem vaticina a morte do Podemos daqui a 5 anos. Tem a mesma percepção de que é possível ser nacional ou podemos sobreviver? Não podemos dizer uma coisa dessas, né? Porque a gente nunca sabe o futuro, não sei o que eles podem fazer.
provavelmente possam trazer jovens, possam trazer pessoas criativas, lutadoras, que tragam uma dinâmica diferente, a gente nunca sabe. Mas agora, com o quadro atual que tem, eles têm que fazer algum esforço. O risco, de fato, de se tornarem relevantes no futuro é muito grande. Há um risco disso, muito grande. O acordo coligatório previa alguns benefícios à Venâncio Mondlane. Estamos praticamente no 3º mês do ano. Já recebeu algum valor proveniente do Podemos, uma vez que até a última indicação que nós tínhamos é que havia essa cisão entre Venâncio Mondlane e o Podemos, mas ia-se obedecer o que estava escrito no acordo coligatório. Já recebeu algum valor do Podemos? Graças a Deus. Graças a Deus nunca recebi. Abdicamos disso, né? Porque quando notei que, afinal de contas, os interesses e a visão que tinham sobre o futuro e sobre o próprio Parlamento era uma visão meramente estomacal, então preferi abdicar. Portanto, eles tinham feito uma proposta de alguns benefícios para mim e tal, mas eu preferi abdicar e dizer que fiquem com tudo, mas não estou a ver a identidade em termos de visão, em termos de perspectivas com o que vocês querem. Então, abdiquei de tudo. Graças a Deus, nunca recebi um único centavo do Podemos. Se tomasse essa decisão, não aceitaria? Como? Se tomasse a decisão de enviar a conta do engenheiro... Não, é que nem tinham hipótese, porque quando fizeram uma proposta, eu rejeitei logo. Então, como é que haviam de enviar se eu logo, a partir disso que não queria, não podiam fazer isso? Que há contas em plataformas digitais do engenheiro, que existem nas redes sociais. De repente mandarem sem eu saber. Sim. Sem eu saber? Sim. Nem teriam coragem de fazer. Tudo bem. Gostam tanto de dinheiro que não haviam de fazer isso. Tudo bem. Entende que o presidente Forquilha foi corrompido, de certa forma? Houve relatos... Não, eu sei. Olha, eu ouvi que ele recebeu os tais 219 milhões e eu fiz algum... Eu não, tive o privilégio de perguntar na altura a pessoa que apresentou essa denúncia, né? Porque essa denúncia foi à Procuradoria, perguntar se tinha bases para o fazer. Ele disse que tinha bases muito fortes, que tinha provas inquestionáveis, irrefutáveis de que isso aconteceu. Se realmente a pessoa tem estas provas de que diz, então aí está. Agora temos é que provar isso. A Procuradoria tem aí uma base. Vamos lá ver o que a Procuradoria diz sobre isso. Engenheiro, fazer política também requer dinheiro. Como é que se financia para fazer essas viagens, fazer o trabalho político que já fazer? Pela graça de Deus. Só isso. Eu próprio às vezes me questiono como é que às vezes temos necessidades financeiras muito fortes, temos uma viagem à porta, temos alguma coisa e não sabemos onde os recursos vêm, mas nunca ficamos numa situação, como se diz, com as calças na mão, como se diz. Há sempre pessoas de boa vontade que acreditam e que nos têm ajudado bastante. Mas, como disse, não são organizações formais, são pessoas particulares, de muito boa vontade. E, graças a Deus, nós temos contas, temos o PayPal, o Wise e temos as criptomoedas, que são formas, digamos assim, de depósitos financeiros que permitem a segurança do contribuinte. Portanto, não é possível rastrear quem que fez uma contribuição em criptomoedas, é quase impossível. Pode-se fazer, mas o investimento para fazer isso é superior que o dinheiro que está lá. Então, acreditamos que ninguém vai conseguir ver isso. No PayPal, talvez um pouco, mas há muita garantia de segurança. Porque este é o grande problema. As pessoas querem contribuir, mas também não querem ser identificadas. Então, para essas plataformas, dá-se essa garantia. Engenheiro, tem garantia de que esta forma de fazer política, através das contribuições dos apoiantes, vai lhe garantir sustentabilidade por 2, 3, 4, 5 anos? Ou entende, porque quem tem a visão de que as pessoas vão ficar saturadas, ficar cansadas? Sim, mas essa coisa de ficar cansadas é o que a gente ouve desde o dia 21. Quando a gente convocou a primeira greve nacional geral, a gente chamava assim, primeira greve nacional e geral, também ouvi tantos vaticínios. Eu até gostaria de ir rever os vídeos dos grandes comentadores que diziam que esta coisa da greve, isto aqui só vai durar 2 dias, as pessoas vão se cansar, não há ninguém que vai... Não. Então foi todo o mês de outubro, todo o mês de novembro,
todo o mês de dezembro, janeiro. Então, significa que as pessoas são muito baseadas nos paradigmas daquilo que já ouviram dizer, daquilo que já viram, daquilo que já experimentaram. As pessoas não estão abertas para pensar em perspectivas, ousadia, visão, utopia. As pessoas não estão prontas para isso, não é? Hoje em dia, se a gente tem um sistema democrático, é porque em algum momento houve uns jovens que foram ousados e disseram que não, nós não queremos mais monarquia, nós queremos uma república, e que eram vistos como malucos, como não sei o quê. Acreditaram nisso. Então hoje também há muita gente que também ainda está agarrada nisto, que as pessoas vão se cansar, as pessoas não vão poder fazer isso. O problema é que as pessoas não têm a mente aberta para a visão, não têm a mente aberta para a utopia, e não conhecem a verdadeira lógica dos fenômenos sociais, e não leram ainda o que leva as pessoas a contribuir. As pessoas estão a contribuir exatamente porque a motivação que leva as pessoas a contribuir é que vai fazer com que a pessoa contribua 2 dias ou a pessoa contribua 5 anos. Então, essa parte nunca ninguém estuda, nunca ninguém analisa isto, né? Você, quando fica a contribuir para um clube, contribui durante 20 anos. Faz isso por quê? Qual é a lógica disso? O que leva uma pessoa do Sporting que nunca ganha já há muitos anos, mas a pessoa continua como sócio do Sporting a pagar cotas? O que leva uma pessoa a fazer isso? Então, o que pode levar as pessoas por 5 anos ou 10 anos a continuarem a contribuir para esse projeto político? Era muito interessante fazer esse trabalho. Há uma contribuição do internauta, que pediu anonimato, defende que essas contribuições que o engenheiro recebe devia usar, por exemplo, para construir. Não sabemos qual é o nível de contribuição das pessoas que apoiam o engenheiro. Construir casas, dar cesta básica a algumas famílias que perderam os seus progenitores por causa das manifestações. Sim. Apoio a pequenos comerciantes, apoiar as creches, famílias carentes. Sim, tem razão, concordo. Essa contribuição está muito boa. Agora, a dimensão das nossas contribuições não permite fazer tanta coisa assim, mas, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos foi visitas, eu não sei se acompanharam, nós fizemos várias visitas às famílias que sofreram durante as manifestações da violência policial, pessoas baleadas que precisam de tratamento médico, pessoas que estão detidas, que precisam de ajuda, famílias que também perderam os seus parentes e que precisam de alguma ajuda. Nós, dentro do possível, todas as visitas que nós fazemos a essas famílias, nós sempre deixávamos alguma contribuição, algum apoio. E algumas famílias precisam de apoio permanente, portanto, não apoio pontual, precisam de apoio permanente. E nós agora, em colaboração com a Rede das Mães Solidárias, que é uma organização que está em todo o país, portanto, nós não tínhamos capacidade de poder abranger a assistência em todo o país. Agora nós estamos a canalizar todo o apoio que temos para ajudar as pessoas feridas, detidas, canalizamos para as mães solidárias. E elas têm ajudado. Claro que, neste momento, as necessidades que as pessoas têm em medicamentos, alimentação, assistência jurídica, é tão grande que quase não nos resta muito para obras como edificações, isto a dizer, construir escolas, fazer hospitais. Ainda não temos essa capacidade financeira. Pode-se agradar o orçamento, mais ou menos, de funcionamento da estrutura de Venâncio Mulher? O funcionamento mensal. Sim. O nosso funcionamento mensal com os nossos. Quer dizer, porque depende, né? Por exemplo, se temos viagens, pode crescer um bocadinho. Quando vamos ao norte, pode crescer um bocado. Mas o funcionamento normal de todos os meses não é assim tão grande. São cerca de 300 mil meticais por mês. Sim. E conseguem estabelecer. Conseguimos. Mensalmente. Conseguimos mensalmente cobrir isso. Há fontes também que nos ajudam, que não são propriamente estas publicamente conhecidas, porque às vezes estas também não chegam, não é assim. Não pode parecer, mas não é assim valores tão astronómicos que a gente tem recebido. Liliana, temos algumas perguntas para os internautas? As foram respondidas. Tudo bem. Engenheiro, faço pergunta em relação à família de Ervino Dias. Sim. Como está a família de Ervino Dias nesta altura? E Paulo Guambe? Olha, do Paulo Guambe, confesso que não tenho assim muita informação. Acredito que Paulo Guambe era porta-voz. Penso que sim, era porta-voz e era responsável para a área de comunicação e imagem de Podemos. E creio que, bom, por causa desta situação que nós estamos, não tenho tido muita informação, mas acredito que o Podemos deve estar a cuidar da família, ajudar e acompanhar o caso, né?
Mas em relação à família de Irving Dias, sobretudo da Esmeralda, ela neste momento faz parte da nossa organização e ainda há pouco tempo ela viajou para Climane, porque eles tinham a casa deles aqui em Maputo, com os filhos, e dentro do possível, dentro daquilo que a gente pode, a gente tem ajudado a família. Uma das coisas que estamos neste momento a fazer, todo o forcing, ainda não se resolveu a questão da habilitação de herdeiros, por causa da família que é grande, mas quem está a tratar de todo o processo de habilitação de herdeiros é um advogado nosso, e nós estamos a cobrir todos os custos sobre isso. E também estamos com outro processo, que é o processo da revitalização do consultório que acabou fechando, o consultório jurídico dele. E uma das coisas que haviam muitos contratos, que alguns destes contratos tinham valores a receber, que é preciso revitalizar esses contratos para não se perder os contratos. Então temos também advogados que estão a ajudar-nos para manter aquele negócio, para ver se pode ajudar a família no futuro. Então é o que nós estamos a fazer, mas a família também está estável. Claro que é uma dor um pouco difícil de ultrapassar, sobretudo quando não há avanços no processo da responsabilização, do apuramento da verdade. É um caso que a gente tem sempre levantado. Ainda penso que esta semana, graças à audiência que tive ontem, quando colocámos estas questões, o procurador disse que poderíamos ter uma sessão, uma audiência com a procuradora-chefe da cidade de Maputo e levarmos todos os dossiês para pedir explicação sobre cada um dos dossiês. Um dos dossiês, naturalmente, é o Irving Dias. Portanto, vamos, ainda esta semana, na Procuradoria da cidade de Maputo, levar para pedir explicação sobre o andamento deste processo. Para a semana estamos a caminhar para o final, vou fazer perguntas rajadas, questão de tempo, questão de segurança também da sua pessoa. Equaciona ter segurança armada para si, para o trabalho político que está a fazer? Sim, equaciona sim. Falou-se de uma viatura blindada que... Era bom, mas aquilo foi tudo um espetáculo das redes sociais, né? As redes sociais colocavam aquilo, sabes, não é verdadeiro que aquela viatura era minha, não era para mim, mas sabes, as redes sociais são muito criativas, né? São muito criativas, já. Mas seria interessante, Muito bem. Gostava de agradecer assim, Vanessa Munano. Nós temos uma recordação aqui. Ok. Assim. Uau! Mas que bom. É uma chávena. Yes. É uma chávena. Tá bem. Do CIPcast. Este ano o CIP completa 20 anos de existência. Uau. Em nome do CIP, dos colegas do CIP, essa chávena, para si, para sempre que estiver a fazer as lives, tomar um cafezinho, tá bem. Lembrar-se desta equipa de comunicação do Centro de Identidade Pública. E agradecemos muito por ter aceitado o nosso convite. É certo que há muitas questões que não foram respondidas, é verdade. Mas temos noção de que também temos que respeitar o tempo que nós temos e também o tempo que o engenheiro tem. Agradecemos por isso, ter aceitado o nosso convite. A pedido, as meninas perguntaram sobre o gel no cabelo. Qual é o gel que usa no cabelo? O quê? O gel que usa no cabelo. Mas é muito simples, é um gel muito baratinho. Como que é? Está soft, não é? Sim, aquele de tampa amarela. Não, verde, tampa verde. Muito barato, não tem nada de especial. Eu uso um comum. Esses que vendem aí nos cabeleireiros e tal. Até nos femininos podem comprar, que é baratinho, não tem nada de especial. Era mesmo para desanuviar. Deixamos de agradecer muito. E há um pedido também dos internautas, alguns deles, que possamos deixar o engenheiro despedir-se, como sempre despede-se nas suas lives. Vamos dar esse espaço assim. Nós vamos agradecer, obviamente, os nossos internautas pela companhia, pela amabilidade que tiveram de acompanhar este podcast. Foi um prazer imenso. Tem a palavra, engenheiro. Okay. Olha, muito obrigado a todos por terem acompanhado este podcast. Queria pedir a vossa atenção para este momento muito triste que nós estamos a passar. Conforme eu disse, temos a nossa mandatária financeira que está detida, sem processo, e gostaríamos que houvesse um movimento de solidariedade que vamos nos próximos tempos convocar para a nossa mandatária e também para todos da nossa organização que estão a ser assassinados, estão a ser sequestrados
já são 42 pessoas assassinadas do projeto político nosso. Já passou muito tempo, muito obrigado a todos, um forte abraço para todos, um beijo e tchau!